E aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Pô, mano, e essa screen aqui que tá meio maluca? Essa Hercules aí, eles organizam umas paradas legais, né? Sempre antes de alguns eventos, tipo MGC, PPL, eles fazem uns eventos legais aí. Hoje tem Brazleague, hoje tem Série D da Brazleague, né? Vamos estar aí assistindo também. A gente vai estar diretão. Pô, o menino perguntou ali mais cedo, agora há pouco, se eu já fiz a cirurgia. Eu ainda não fiz. Acredito que talvez em março ou abril eu deva fazer já. Ou não, tem que ver. Yeah, yeah, yeah. Mano, esse camp da 7 aí eu fiquei sem informação, velho. Me avisaram de manhã só. O... E já tava na última queda quando eu fiquei sabendo. Eu tenho a lista dos times aqui, velho. Ah, se eu souber o horário certinho, eu faço. Tá. Tá bugado, Fer. Tem um monte de gente reclamando também que não recebe, velho. Ó, os times que estão lá. Ô, meu pai amado. Os times que estão naquele que jogaram hoje. Lakers, Vibe, Cave, Gaming Gladiators, Mad Bulls, Brute Force, Game Lord, GQ Team, Dagestan 77, A7, Slime Machine, Breaking Team, Team Xketor, ou sei lá que porra que é, Team Tay, Nexus Gaming, Avalanche e Gold. Nossa senhora, isso aqui é a série D da Europa? Ué, essa? Aí a premiação é de 15k doll. Na verdade, não sei se é 15k doll, mano. Parece que tava... Começou. Parece que é rúbia, não é nem dólar. Aí tá um price book de 15 mil. Eu não sei quanto se é dólar ou rúbia. Aí 15 mil dividido em 3, que é o top 1 pega 6k, os top 2 3k e o top 2 2k. Agora, se é dólar, só Deus sabe, né?
not wanting to wait for the action. I mean, we have already taken our time, so definitely the action is much awaited. Looking forward to see what kind of action is going to be there, and hopefully all of you guys representing your favorite teams and eventually supporting your favorite teams from Brazil. Hopefully that this team is going to give you an insight that how far the players, or should I say your favorite teams, have come back in these regions. And obviously PUBG is not a game that you can actually just come around and gel with. You have to have that right kind of call outs. The maps are actually going to be quite dynamic, be it in angle, be it the map of Miramar. But look at that, the counter is already here. A HVVP tá também jogando? With that, we are Qual que é a tag deles? Aqui começou, tá? flows, and this is C130 which is going to come up there. And as we were talking about it, my name is Ray, along with me. Pô, eu vou falar com a GLD, mano. Os caras vão saber falar melhor. Caralho, os caras tá com o speczinho oficial. Coisa linda aí, hein? 64 players are representing their whole teams to be precise. 16 teams are going to be there. É a Games Gladiator. Ah, é verdade. Eles mudaram de nome, né? Verdade. This is the first match where Group A, B, C, and D are taking up a fight. Looking forward to see where they are going to jump in. Is it going to be Pochinki, where the fights might start, or it could be Rozhok, or it could be school, or it could be military base as well. This is the territory of Brazil. I'm not familiar with Ó, que é isso aqui, mano? Isso é uma screen. Só pra explicar aí. Fala baixo aí, boludo. Isso é uma screen organizado por esse Outlast Hype Esports. Eles já fizeram uma screen pro MGC na época. A gente já assistiu, inclusive, eu acho, uma screen pro MGC nesse canal aqui. E eles estão fazendo uma screen das regiões. Então eles estão fazendo, inclusive estava rolando aqui da região da Mongólia lá. Aqui ó, a STE, T2K, Skylines acho que estava aqui também. Ó, fizeram aqui também, ó, da região da GLD lá, ó. GLD, DK, Enigma, Besiktas. Então eles estão fazendo screens das regiões do mundo, das PMPLs do mundo, tá ligado? Aí, eles estão fazendo aqui pro nosso cenário também, que é a PMPL Brasil. Caralho, o speczinho deles tá coisa linda, velho. Oficial mesmo. Caralho. Os caras tá com moral, hein? Tá, deixa eu só continuar aqui. Aí, essa screen aqui, ela vai ser dividida em grupos, tá? Vai ser MD5, dividido em grupos. Esperar essa trocação, acabou. Ó, caralho, os caras é outro nível aqui, tá? É dividido em grupos. Então a primeira partida é o grupo A versus o B. A, B, C, D. Tá, então o grupo E não joga a primeira. Depois na segunda partida o grupo A, o grupo D não joga. Na terceira partida o grupo C não joga. Na quarta partida o grupo B não joga. E na última partida o grupo A não joga. Aí a divisão dos grupos tá assim. Grupo A, A7 Rise, Eik, que é a antiga VK, e ZM. Grupo B, Inf, Smoke, X-Team e Mandrakes. Grupo C, Inco, Corinthians, ATP e AKS. Grupo D, BD, Lupsos e GZM. E grupo E, Sci-Fi, Storm, BRK e Flamengo. Tá? Então quem tá de fora agora é o grupo A, B, C e D. É o grupo E. Então não tá jogando Sci-Fi, Storm, BRK e Flamengo. É uma screen que vai ter durante 3 semanas aí. Vou pegar certinho aqui. Ela vai ter durante 3 semanas. Se não me engano, a descrição tá aqui, ó. Vai ser do dia 9 até o dia 11, então vai ser quinta, sexta e sábado. Aí na semana que vem de novo, quinta, sexta e sábado. E na última semana também, quinta, sexta e sábado. Então vai ser do dia 9 ao dia 11 agora, do dia 16 ao 18, depois do dia 23 ao 25. Todo dia 5 partidas. E vale $300 por semana.
the utilities won't be right enough, and they might be actually getting taken down soon. So that is a good Pô, kind of, let's say, trezentinho initiation coming from doll. the corner. But decent guns are there, decent picks are coming in, and we all know that the play area is also getting restricted. After all, it's a esports room card, so definitely the Pô, pace and 1.500 damage is conto going to por be at the time semana, mano. as well. So Tá top, having né? the right advantage is going to be very important. Então, See, assim, well, you spoke about the dá pra initial battle, the initial dar clash. vida I guess nessa no team brincadeira would want aí. that. I prefer no team having that because, well, when you have an independent draw for yourself, then you are in the free space and the free mind to first loot for yourself, Aperta get aí. those vehicles to move around. Look at the zone. Look at how the flight trajectory was. Make your own, set of rules on where you would start your rotation from. I mean, that's going to be from the place where you're looting. But from there, you will have to definitely, mark the territories where you're going to go and then find a good sweet spot in the zone. There's a lot of things that you'll have to, take care of. The IGL does that in the game. Cara, But esse, when campo you da, have a esse draw bagulho da clash, the 7 aí, first nem a própria initial thing 7 that tá you actually divulgando end up muito, doing is velho. Não that sei como é que tá. where is the gun? Where is that gun? Which one can I use? How can I get that particular player down? So those are the first things that will come in your head. And you get so involved in that particular fight is that then you never get the Aí. time to think about other things that I spoke about. Adrian pancada, Adrian magrelinho, I mean, Team Serie, Predators Diego. are definitely happy with that initial clash. But talking about the next fight over here, INF already on their way to be charging against KS. Ah, esse aqui da Premier Brasil tá aqui, cara. Sinra, that's his name. He got a nade. Now Ó, he got a gun in his S. hand. Let's see what he's going to do with that. The nades are coming in, definitely trying to impact the fight, but let's see, is it going to be possible? Essa TP é um time novo que tá vindo pro cenário. Tá com uma line forte aí. Momentum for the team, but the third nade, it might not be a should I say mistake, but yeah, the bouncing damage could have been coming in, but eventually he threw in the window, and that was not a fruitful one to be precise, but from the back end, it's going to be Sendra. Ué, tá sem o som do jogo, velho. It's Federal who has been taken down, but let's see what kind of picks are going to be there for team. Influence came in. They have to survive. Oh, Influence came in. One more player gets taken down. That's Golden who has been taken down. The last remaining players. Só tem o Let's see Caio. what they can bring to the table. Oh, one of the knockout. É um X1? Não. Caralho, cara, esse botou a gente pra correr, velho. Será que vai ter essa treta PNPL mesmo? É Primoski, velho. Influence Kemen definitely had a good position, but I guess they didn't really read through this entire fight. Like I always say, dip your toe in the water before you commit to it. There's always better to know what the temperature is like. Não vai ter não, TH? Just dive in and then, Mano, olha o spec dos caras, velho. Olha que da hora. Accommodate yourself. That is, I mean, vou até levantar minha câmera aqui pra dar um grau aí, né? About Influence Kemen, they have been picked up. Those are two teams already, which are os caras organizadinhos, mano. 14 more teams left. Spec oficial dá uma outra cara pro evento, né? I really want to see the map right now and want to see on what is the location of all the teams out there. And for now, talking about Zebra Master, they are definitely having posiçãozinha, coisa linda. Very good Tem um minimapa na tela. Wow. Olha como é que aparece os times, é uma bolinha. Só tá meio confuso, só vai ficar meio confuso de enxergar depois essa bolinha aí, né? Quando tiver no endgame, não enxerga não. É diferente. A ideia é legal. Coisa linda, né? There are some teams which can come up in the close quarters. For example, it could be Knife and Skull, which might rotate and maybe get stabbed as well at the same time. But yes, two of the teams which are having the highest man advantage and the frags as well. Mas o packzinho tá parecido com o da PMGC mesmo. De campo oficial, na real, né? Oficial, PMGC. Ó, o time que tá no gás, a KS, mostra ali, né? Aí mostra a quantidade de kills mais os pontos que ele já tem. Caso 0 pontos, porque ninguém fez nenhum ponto ainda de colocação, né? Mas... Pô, legal, velho. Georgia Pool and the surrounding areas like Georgia Pool, North City is going to be very, very important because that's the most centric part of the particular play zone. So definitely a lot of teams have already decided to rotate here for speed. Yeah. I mean, I'm sorry I cut you off there, but I really wanted to know from your end, if you're the one who's going to play this particular game out there against all these teams, would you prefer playing from the edge or from the center? Definitely will go for the edge because center of attraction is going to be there. A PPL começa dia 24 de março. And I don't know, for my team, I don't have a specific team for PUBG or BGMI, whatever you want to call it out. But the thing is, I trust my teammates in a way that they are easily going to just compensate everything. Ah, tá aqui embaixo, ó. Os times que estão jogando. Para não ficar confuso igual eu falei ali, os times que estão jogando agora
The thing É is, A, when you are B, actually playing C on e the D. safer approach, O like grupo on the E edges, tá de you fora. know that there is Aí nobody toda who's hora going que to backstab faltar you. alguém, You know vocês that the zone perguntam is o actually grupo. going to Daí run eu along falo o with you. grupo And certinho. apart from that, you Pra know ficar that your utilities bagunçado. are pretty much Ou ready, and you're melhor, going to burst out your helmets and stuff like that. ou But when you're in melhor. the center of attraction, maybe you are Vou actually colocar going os to have a grupos na decent compound in your descrição, favor. velho. But the thing is, in those compounds, Vocês there não are ficar going to be a lot of perdidos. shots coming in front of you, and Tá those shots are ligado? easily going to tag your body, your vest, your teammates, your vehicles, and stuff like that. So there is always going to be a sense of pressure on you that we might actually go down, or my vehicle might actually go down, and my rotations might be skeptical enough. So I would actually specifically, individually, as per my own subjective decision, I would actually go for the safer approach, the edges one. Well said. But again, see, then you will have to not only battle against the teams against you, but also against the play zone itself. It's always going to be a constant pressure out there. But now, Ó, the coloquei na pressure is being descrição os created from times the aí, Inco gaming pra vocês não side. ficar They are perdidos. definitely holding the compounds and also trying to cover Aí the other embaixo lá sides tá of it, mostrando quais times estão making sure qual that grupo tá there's no jogando. gap É or só the olhar aí angle qual que that tá de they have fora not agora. checked. But for now, there are no clear visions of the opponent. But I'm able to see that Tem aqui também, cute TH. little guy there. Oh, okay. He's kind of teasing the guy there. But well, the Ah, zone is tiraram a coisinha again branca. shifting towards the northwestern side. Even now, I believe that the Georgia Pole areas are definitely going to be a place where you want to see yourself. But there are teams which are almost to the northern sides itself, quite in the corner. Just like how Raider you were telling on how you would actually Essa play line the da game. 7 deve ser I uma guess we are line able to hear you out. de completos aí. The thing is that the objection that you pointed out, that we have to run along the zone as well. I mean, the zone is actually going to pick Caralho, up essa a luz tá pressure on muito us. forte. I would like to counter it in a way that you know when the zone is going to rotate, and you know when the timer is going to hit at 0 seconds, and you know how to rotate it if you are on an edge. But if you are in a centric compound, a lot of teams are going to pressurize you. Even if you know that the zone is coming, you won't be able to rotate. You are actually going to get forced either to go out and get your players done, get your players finished off, or maybe get stabbed from the back. A lot of things can go south if you are playing in the center Gente, part esse of Team PoE. X I, as an é um individual or time my que eles team, colocaram would love to um play on nome the edges. We aleatório. can take the Já chances of aconteceu isso getting várias vezes no pressurized by the cenário. players, Os but caras I would ficam never sem take the org, eles chances colocam of esse getting X. pressurized by multiple Tinha um teams at the time same no time. cenário But que that chamava is not just going to XXX. create the panic, but also Porque going é to um, create every é um nome also going to genérico diminish every aí, não é possibility nenhuma of a org não. rotation Não é Team and having Execute some lá good da utilities, because if you are on edge, you NA can não, go viu? for other compounds and maybe have some good utilities. Estão sem A lot of org, people eles are saying colocaram um that X slow pra não down a bit. ter, Okay, não ficar guys, sem we'll go for tag the slower nem approach logo, if tá you guys are ligado? unable to understand. But yeah, definitely this is a match which is going to É, ignite direto a new acontece battle, ficar sem new org e ter sets que of colocar um nome coming from fictício. these teams. Looking forward to it. How far these guys are actually going to be there. EYC Gaming. That's the team Gerson which is sitting in Lugas slot mandou number 10 5. reais. Still Ô, waiting for the Jarcinho. right Saudades, opportunity. meu They're trying mano. to scope around, maybe Saudades, figure hein, out where the fights are ô going to be Jarcinho? there. Psych, the caster's name are. My name is Sumiu, Raider. hein? Along with me, it's on desk Echo Boy. So Raider and Echo Boy are the two Fala, guys who are Tobeira. casting for the whole event for you guys. I hope so that you are actually going to enjoy the casting and stuff like that. But meanwhile, if I talk about the zone shift, it is coming towards the shooting range, and look at that, a beautiful shift indeed is coming up. We have got BD Talent, Killerzada, and the other members also surviving in the shooting range vicinity. They are pretty much on the centric path, but the thing is, they are pretty much Aonde que tiraram as skins? separated, so that can be a very effective chance coming from Inco's corner. They can easily go ahead and stab them out. O cara tava deitado no mato, tirou a skin? Well, see, Se because, for é porque, you know what, I just got dependendo da skin, ela distracted. spota no meio do mato, né? Paying attention to the Endgame mesmo, a people galera who are tira a watching roupinha us, pra and não they spotar actually tanto. want us to be a bit slow. It looks like they don't really are able to, you know, catch up with what we are trying to say. Tá, a We'll slow down pontuação a bit. nova. Todos os cantos agora é tudo pontuação nova. Enjoy the game and as well as Inclusive eu nem enjoy sei de what cor we are ainda qual trying que to é. tell you. Because the game is quite exciting, but not when you guys don't understand us. But coming back to the game itself, Rise Esports, Nuns, they were definitely trying to, Vitinho mandou R$1. Fala, shoot Vitinho. a few Sim, bullets Oi. visando emagrecer on o their queijo opponents. tipo reino redondo é Nothing menos significant calórico. for now, but the position that they're holding Não, is não quite empurrou porra nenhuma, não. important. Fora Because do... I was definitely able to see a lot of teams in Cara, the sabe o que eu tô south side achando of this estranho? particular map. Sabe o que eu tô achando And estranho? they will definitely have to rotate Aquele from this bagulho que a one on the 7 tá bridge, jogando, which is currently inside the zone. But from the ele other é side, I'm able to Erangel e see Miramar YC Diego. apenas. Will he be able to spot the players, or will he get E spotted and knocked off? essa screen aqui também, Question. ela também só vai ser Erangel e When the Miramar. knockouts come, will they be able to find Será those que vai ter alguma finishes? mudança aí That's a big no question for now.
nos mapas, velho? Tipo, vão tirar Sunrock do meta? Seems like that Solitoy is going to pick one more out of the equation. The knockouts are coming in. Solitoy also gets traded off. Another big guy has been taken down. And don't worry, guys, we are trying to actually initiate with a much more slower pace and the clear one, to be precise. But Zebra Master, that's the team name they're trying to rotate. Although they were able to lose one good guy of the team, the remaining members have to find out an angle where they can Pô, eu falo survive, pra você que drive, maybe pull some points. fico Alpha feliz, 7, tá? another beautiful team whose votes are looking decent, I believe. Let me check it out. 87% of you Odeio guys are Sunrock, voting velho. that Alpha 7 is the one E team that you are mapazinho supporting. maluco. That's amazing. That's amazing, to be precise. Go ahead and support your favorite teams, guys. Meanwhile, we have got another options like influence came in is there. Oh, the shot Oi, was esse cara tá there, but dando a Zebra vida aqui, tá? Masters, Rafa Porque fails to connect it. This was a very big indo pra opportunity Safe for this 4, guy. tem mais de And the 50 shots caras would have vivos been there. ainda. If he would 14 have been times able to take vivos. them Só down, 2 times que that could tretaram have aí been por a causa do very spot, game né? Que changer foi type of a moment for the team. ATP, But no, it matou didn't a happen. Zebra Smoke. Master now have to E a go Inf morreu pra quickly, KS em find spot. another angle, De maybe find another resto, gap from which ó, they can fight back. jogando 100 beira. shots on the other corner Os is caras also vai trying dar to rotate, vida, and look velho. at those shots coming from Rafa's Trezentinho, corner. né? He's pretty much Trezentinho outside doll. the play zone. He's got the Quem 3 não first aid quer, né? kits, 1 med kit, 1 energy drink, and 1 painkiller as well. I don't know how far they're going to push through, but this is a very amazing fight is actually going to be there. David, bro, hats off to both of you. Very energetic. Thank you, Syke. Thank you. Thank you. Ah, We're trying our porra. best to give you the best thing that you guys want. And as a caster, would love to fulfill your hopes. On the other corner, Sai daí, EYC. Adrazinho maluco. Oh, Adrian is not looking good. He's getting attacked. often. Rise. Rise Nunes on the other corner Jesus. gets a nade and was able to pop one out. And that was Team 100 Não, é Souls 300 Wilmore. dólares por semana. São 3 dias See, cada right semana. now, about Toda talking quinta, about the sexta e current sábado. situation, we have 3 teams over here. One which is at the edge. The second one which is quite on a better position right now because they have the hard compounds. They can definitely use you use those compounds for themselves where they can heal. But Nunes, is he going to get knocked? Yes. Well, I was about to complete that statement, but Moral letting me actually stop myself and he Foda de colocar a definitely got cana à some gun direita é que actions minha and gun cara, game ela going tá on. olhando pro He got centro his da pick, tela. and Se eu I'm sure colocar ela he's no gonna canto get that direito, finish point eu vou confirmed ficar for olhando himself. pra ninguém. The team souls that we are looking into, Tava estranho, 100 não? souls, Eu aren't coloquei they ontem, quite mas sei lá. widespread for to Mas be tá atrapalhando playing in aí? the corner of the zone que when não, they know né? that there are a lot of teams which are going to gatekeep them? Precisely. I mean, their spread is not looking good. The way they are fighting, I guess they are creating multiple flanks, multiple angles for themselves, but that is not helping them out, to be honest. Apart from that, if we talk about other angles like Loop Esports, I was unable to see them in the previous battles. But for now, Cardoso, yes, Loop Azevedo, Esports is Dudu having a very Tiff, beautiful esse advantage of Azevedo. having 2 kills. They have got the 2 eliminations that was Ai, required, ai. and now that is going to give them the kind of motivation. Corinthians tá aí também, ó. Ó que bonito o feed, velho, mostrando mostrando a logo do time. Esses caras têm um contato do spec forte, hein? Tem contatinho da Tencent, velho. Vital mandou Seja mandou R$5,55. Saudades das lives do Senhor assistindo filme. Saudades, cara. Verdade, né? Foda que o YouTube não permite fazer isso. Tá, porra, Diegão. O cara rushando na aberta aí, doido. At this point, EYC will be able to survive. The reason is pretty much similar that there are 2 members of EYC Esports which are in the compound, but the other 2 members are pretty much outside. Vai levar ganho no pé o selo. One guy is already taken down, the another one are trying their level best to survive. Big head, Ó, don't worry about the maps. TP morreu 5 kills, 14º. To avoid the stream sniping issue and stuff like that, we wanted to provide. Mano, imagina esse spec na Brazleague, velho. Ah, pô, imagina. A fair environment for these guys as well, so that the competition should be justified. But yeah, moving forward, let's see how the fights are going to be there. You guys just ended the Hindi casting, now you guys are casting. Quando mostra a câmera de cima, assim, ele dá um tom mais de campo oficial, né? Quando fica o tempo todo mostrando a tela de cima, panorâmica. I think Raider should be taking all the credits because I'm quite new here right now. It's okay, man. But yeah, hats off to you. I just heard from the management side and also from your side, that is. Brazleague é hoje. You've been up all day. Mas é a série D ainda. Multiple languages and multiple streams, but well, let's talk about the game right now. Black Dragons, they are Nossa, ele não olhou. in a very good position for themselves. They are. A Sci-Fi tá no grupo E, a Sci-Fi não joga essa queda. But Alpha Só a 7, próxima. 0 kill, wanting to go for that knock, but in turn gets himself knocked. Alpha 7 is definitely not looking good. Just 2 players surviving. Nossa, os bigs, M-Big. Oh my. Raider, I'm sure these players are able to hear you out.
But looking at the way the players are in the corner, in the edges, that is, it's going to Cara, be mas a a really Zemi difficult tá ride for them inside the no zone. But talking skipinho. about the fights, A Zemi Echo bateu no Gaming skip, getting some velho. action for themselves. Eu não Able vi to aonde que a knock one Souls tá. player, looking for more 1v2 situation for with Charlie. That's the name, I believe. But how long is he going to survive is a big question. But if That's he Vital IGM. right? Nossa, o Vitali tá solo, é dois times aí. Vital IGN. IGM, that's the clan tag, I guess, from the backend. Right. Because the other members also had the same team, na? So anyway, and on the backfights, if I talk about Cara, querendo ou não, his is not looking good, but definitely surviving. uma screen dessa, valendo uma graninha legal, com os times que vão jogar a própria PMPL, serve como... Tá certo que treino é treino e campo é campo, né? Mas dá pra ter uma noção do que pode rolar numa PMPL, tá ligado? Tipo, briga de spots... Talvez alguns times que vão se encontrar em rotações, tá ligado? Isso aí, pô, pode muito acontecer na PMPL. Ou ajudar a não acontecer. Tipo, algumas rotações os times podem se ligar, né? Porra! Não. Só Papa Kill. 1x1. E ele vai. Com tiro. Caralho, Corinthians! Nem fudendo, velho. Olha o Garrix, maluco. That was extreme. A lot of teams are getting shattered. This is the 5th zone. Oh man, what a credible fight indeed. Mano, olha que legal, velho. Aqui ele mostra a quantidade de players vivos, ó. Aqui quer dizer que tem 3, porque tem um faltando. Aqui quer dizer que tem 2, aqui quer dizer que tem 1. Olha que diferente, velho. Assim, pra quem tá chegando no jogo agora é meio difícil de entender, talvez, né? Mas pra gente que já entende, é bonito, né? Diferente, cara. And another airdrop getting looted. I wonder if somebody's going to use an AWM in this small particular zone. But KS just took the name, Caster's Curse. I must say, trash taken down. Another player getting spotted. 100 souls. É, deixa mais compacto ali, né? Quite comfortable. Able to spot the people who are at the corner, at the edge, that is. Sci-Fi grupo E. Sci-Fi não tá nessa queda. Will he be able to get it done is a big question because his players are getting knocked one after the other. Exactly, that's the case. But the thing is, Bonilla and Hassan, you guys are telling us that Alpha 7 is not having their main roster. It happens, guys. It happens. They might be pretty much occupied in another stuff. But the thing is, they have sent their another roster. They have sent their another lineup, and that is representing the Alpha 7. So we'll talk about them as in terms of Alpha 7. So yeah, for now, 4 finishers from the corner. They are also doing a ali do lado é que tipo assim, quantos pontos a KS tá de colocação, na pontuação, na colocação no caso, 0, porque não teve ainda uma colocação, tá ligado? Então, por enquanto é 0. Aí aqui do lado é a quantidade de kills que eles fizeram, mano. Não, na verdade, é a quantidade de pontos que eles fizeram, se não me engano, nessa queda. Se não me engano, é isso. Ou é a kills? Caralho, se for kill, a KS fez 10 kills? A Sus tá com 4 kills? Cara, eu acho que é pontuação, mano. A lot more of points could have been there if the survival was there from that particular team. But it happens, guys. Caralho, porcentagem de ganhar a queda. Caralho, mano. Can they go and take down everybody in the lobby because they have got the manpower and they are the one which is having the ice manpower to be precise. É a pontuação que ele fez na queda ali, né? Depois aí vai estar mais melhor para entender, mais melhor. Depois vai estar melhor para entender porque vai ter uma colocação daí da primeira partida. Aí vai somar a primeira mais a atual. That is going to be just 4 teams right now. All on our screens. Transmissão BR aqui, irmão. Single team right now with bem-vindo aí. We have a team with 4 players alive and I'm sure they're going to have an upper advantage right now. Ó que legal, velho. Pô, tá bem organizadinho, hein? Gostei, velho. You can
spread yourself. E eles cover colocaram, all não the sei se foi de angles, propósito, try to take a one cor after the verde e other, one amarela team lá em after the cima, other, tá ligado? because, A arte ali you know, embaixo you também é have the verde e advantage out amarelo. there, but Meio que a do they PMPL actually Brasil know colocou that as they cores are do the only Brasil, team tá with the ligado? man advantage? Because Pô, se for sometimes de there is a situation propósito, where foi even muito bem legal, after tchê. having the man advantage, Muito bem probably you pensado. are getting picked from Muito 2 to bem 3 teams legal é together. foda. But talking about Black Dragons, they are going to get themselves prone. Sirol, if I'm not wrong, gets himself Essa narração é gringa porque é uma organização gringa que tá fazendo. Ó o Ratoboy. Okay, he gets in. He Mataram. wanted to get a knock. Did he? No. It's somebody from the behind. For sure, getting Zebra Bem Masters legal, né? eliminated. Now it's a situation where we have a 1 Muito versus 2 versus 4. pouco Who's going bom. to get this one? A tough fight indeed, but seems like that it won't be possible for the guys which are not having the manpower, to be specific. If we talk about team number 21 and if we talk about team 17, both of those teams are lacking the manpower that is required to have a beautiful winner chicken dinner. Although they might be able to dish out the Ó, a damage that is chance da required, but BD look at that. ganhar For the Kings, the 56%, survival is pretty much on the way. chance da Corinthians That was an interesting 28%, pick. a Although da Fruits are Souls, not como o going to Ninho foi survive any nocado, longer because diminuiu one de good 15 guy para has been taken down. 14. On the back end, it's Black Dragons. Agora summing up the mudou deal, and it's 100 69 souls para who has BD e generated only 30 5 frags for now. pra Seems like Cara, that que we are going to be legal one for isso, the velho. Corinthians. Let's see Corinthians versus it's Black Dragons. Let's see who's going to survive for now. Well, I guess the Ó, survival is porque foi definitely going to nocado be um, from já the sides subiu of pra Black Dragons. 78 They pra have the BD, man velho. advantage. They know where the players are. They're already charging in. There's a Pô, eu nade tô that is going surpreso com through. essa, Will that nade connect? Will it do some specific damage essa that screen, is velho. required? Not Caramba, really. mano. Black Dragons having the man advantage. Que foda, Easily velho. swipes this one for Em themselves. tempo real, pô. Winner, Vai winner, atualizando em chicken tempo dinner for Black real. Dragons. I really want to check on how many finishes they have gathered for them. But an easy one, piece of cake that I would say. They had the man advantage, they did the rotations right, and Black Dragons. Muito bem legal, né? They're be really happy with this one. It's done, guys. Black Dragons. Pô, with a melhor beautiful que muito match in the camp favor. aí, Although I cara. don't know how many finishes they had because that could impact quite a bit in the leaderboard. We have seen in the previous battle as well in the South Asian streams that a team which is having the winner chicken is not going to be on top. The reason is pretty much simple, that they didn't have the right amount of finishes. But for now, yes, all said and done, it's Black Dragons who is going to have the advantage of winning this first match. But let's see how far they will be able to go, how far their wings are going to get stretched up, and what kind of impact they are actually going to bring there in the lobby. If they are going to be consistent, that could be a very beautiful stance for the day. 4 more matches are left, and the week's prize pool is $300, as we were talking about it earlier. I would love to emphasize on that because there is a huge chunk of prize pool. Apart from that, it's a bragging rights of winning this tournament with this event, to be precise. But yes, remember, the team which is going to back out the Aí, first ó, portion vim da is gonna be BD. the team Black Dragons. They Terminou are aqui, terminou em primeiro dos 16 times. 117 dano, 1117 dano no total. Cala a boca aí, bro. 7 kills só. 10 pontos de colocação, porque agora mudou a pontuação. É 10 pontos pra quem ganha, né? E tá dizendo aqui que é a primeira partida do primeiro dia. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dias de screen. Ó, caralho, pontuação de cada um. MVP foi o Killerzada com 3 kills, 421 de dano, MVP do time, né? Caralho, que foda, velho. Isso aqui que eu não entendo. Por que o Killerzada tem mais tempo de sobrevivência, sendo que não morreu ninguém do time, tá ligado? Tipo, os 4 chegaram no endgame. O que será que é? But heading forward, we are definitely wanting to have some vision on the details that I guess a lot of people want to know. Raider has been specifying it for a really long time, but I guess finally we'll be able to. Sabe o que é também? Como eu falei, eles já fazem essa screen em outras regiões, tá ligado? Então acho que os caras já têm uma moral, ó. Ó as views que eles pegam. 22 mil, 20 mil, 50 mil. Ah, mas isso aqui era um camp. Então, tipo assim, os caras devem ter uma parceria forte lá fora, né? Deve ter o contatinho. Olha aí, 102 mil views, velho, da Ásia. Screen, tá? 100 mil, caralho. Qual que é o vídeo mais popular que você tem aí? 1 milhão?
Caralho, eles transmitiram a PMWI, velho. Pera, transmitir? Não, qual é esse? Que campo é esse? Throwables used were 2, assists was 1, so that's amazing. Chief did an absolutely amazing job of É um camp deles mesmos? Yes, my expectations are Ah, do Pubg vai da Índia. to see them performing exceptionally well in the near future. Let's see Ó, o what kind MVP of da impact they're queda. going to bring to Chief. the lobby. But yes, this was the MVP. 3 eliminações por causa do dano dele, né? 604 de dano. Finishes, as I was talking about. Remember, this is just the MVP for the day number 1, match number 1. There are a lot more matches to be played. 14 more matches to go. Que coisa linda. The consistency between estatística aí de eliminações e dano, né? Ô, louco. Que fome, mandou R$1. Estou com uma vontade de comer. Não almocei ainda. Come? Vontade de comer uma bundinha morena. Sobe de costas na cadeira e sem só pra eu ver se a sua vale a pena. Apetitoso você deve ser. Get a player down with the entire health bar that there is. You have to give him a damage of 100. So looking at the damages and finish ratios for Black Dragons, it was 1117 against 7 finishes that they had. Pontuação tá assim, ó. BD em primeiro com 17, Corinthians em segundo com 13, KS em terceiro com 10. Depois vai descendo, ó. Souls também tem 10, Loop 7, vai indo. Os zerados da queda são Smoke, Inf e Inco. Lembrando que nessa... Isso aqui é da... É um ranking da partida. Daqui a pouco eu acho que eles vão ter o ranking geral, porque tem mais 4 times faltando, né? Para maluco. And then we have Mandrakes Esports, GZM Esports, Smoke Esports, Influence Gaming, and Inco Gaming. So now the point difference is not quite significant to say that this particular week or this particular day is going to be one-sided from Black Dragons as to what their first game was. It was an easy chicken dinner for them. O resumo aí da partida, né? Quem fez mais eliminações foi o Ratoboy, com 4. O maior dano foi o do Tiff, com 604. Assistência do Kazuto da KS, com 3. O que mais healou ali foi 605 moral, né? 605 de cura. E quem nocou mais foi o Tiff, com 4 nocadas. Que isso, cara? So that is also amazing. 605 is the right amount of healing that he was able to do. Highest knockouts also outro nível, in the favor of Loop's Chief. So these are the match summaries, these are the a Inf se parar, que nada. Inf tá bem, mano. For that lovely support, man. Keep on showing that, keep on supporting Ruthless Esports, keep on supporting them, and then only we will be able to go for the I guess heights that you are actually. Ó, estatísticas da partida no ao todo, né? Foram 59 kills. Mas não tinha 64 times? Pô, deve que alguém morreu pro gás aí, né? O total relado 8.056. Total de nocadas 57. Os 196 granadas usadas. Pegaram 2 drops, 13 HS e 13. O que é Resquiz? O que é Resquiz? Resquiz. I really like the way players are able to spot somebody so far away with those scopes that they have. I myself have resgate levantada, será? About 287 meters, and that was quite far. I thought that was the longest. Reanimar, né? But looking at that, meters, that's definitely interesting to be looking into. But a small break, guys, a small break, and even after that particular break, we are going to show you all the details that is necessary for you to understand on what is going to happen in this ruthless hype esports. Toma teu cu, Gustavo. Tu fala inglês? Pô, se tu fala inglês aí, tu sai do Brasil, então. Tá, quero saber quanto tempo vai demorar. Faltou um tempo aí, ó. Já estamos um tempão sem a outra queda aí.
Ah, então você é boa. Então você não pode tirar sarro de mim, cara. Você mora no porra. Vou saber o que é rescue? Isso aí não é básico não, pô. Básico é verbo to be. Já me mandou uns dólares? Tô lembrado não, mandei de novo só pra ver, lembrar. Mano, nem verbo to be eu sei. Alright, back again with the meta of the PUBG Mobile Pro Skims representing the Brazil. It's J number 1. Eu não sei nem o que é verbo to be, cara. That could be in the map of Miramar, but definitely the first match was quite a bumpy one, to be honest. O que é verbo to be mesmo? Not a huge jump to be precise, coming from Black Dragons, and not a huge gap that was delivered by Knife and Skulls. Although Knife and Skulls didn't have a lot of points, but let's see what the details are all about. Let's see what Verbo to be, cara. Pô, eu entendo muitas coisas em inglês, cara, mas esses bagulho eu não sei não. Sistema de pontuação. Tá aí, ó. Agora eu lembro de você. Lembro de você, cara. Você é o cara aí que mora em Miami. Grande Gustavão. Saudades, inclusive, hein? Saudades, cara, daquela época, né? But this year we have 10 points for the chicken dinner. That is Aí, ó. the team who is going to stand till the last is going to secure only 10 points. Followed by which a 4 point. Não tem aquele vídeo daquele moleque lá que o cara fala, você sabe inglês? Aí ele, yes. Não, o que ele falou? Falou, você sabe, aqui diz que você tem inglês avançado. Eu falei, yes. What's your name? Ele falou alguma coisa lá. Ele falou, pô, isso é inglês básico. Eu falei, não, básico eu me confundo. Sou bom mesmo no avançado. Pô. Ó, como é que tá o calendário do rolê aí, ó? Então vai ser hoje, amanhã e sábado. Semana que vem, sexta, sábado, domingo de novo. Semana que vem, sexta, sábado, domingo de novo. Toda semana vai ter 300 doll de premiação. Esses 300 doll eu não sei se é só pro primeiro lugar. Não sei se vai ser dividido. Acho que é só pro primeiro. Não faz sentido dividir 300 em 16, né? Ou dividir 300 em 3, pô, vai ficar nada pra ninguém. Não dá pra um pro campeão ali do rolê, né? 3 straight days we are going to witness another beautiful week number 3 of that particular fights. But now moving up ahead for the today's match, week number 1's, day number 1's, match number 2 is going to happen in the map of Miramar, as we were talking about it. And the first match, well, it was in the hands of Black Dragons in the map of Erangel. Now the second one is going to start in Miramar. Manda um casinho pra nós, um dollzinho pra nós. Miramar, Erangel, Miramar, and Erangel. So we have Erangel, Miramar, Erangel, Miramar. Since the teams have already played Erangel, they are definitely aware about where their opponents are taking drops, where the entire situation is going to be for them, and how things are going to work out for them in the second map of Erangel. But having Miramar being the first time of this particular scrims of this particular day, I mean, I'm going to expect a lot of drop clashes. Where Los Leones is one place I'm looking forward to. Ô, Hearts, qual a informação que você tem desse camp aí? Quando que começa? O horário que tá começando? Se era screen? Onde é que você ficou sabendo que era screen? Onde é que você viu isso aí? Are we going to cross the 307 meter long distance kill in this particular game? Yeah, we are. If not, we should actually have a bet, actually. What kind of bet, man? Let it be. I guess, yes, we are going to witness that kind of clash, but definitely I would not actually go for a bet, but let's see what happens in this one, because we are left with tá dividido aí, pô, nada a ver, mano. 125, 100 e 75. Então o primeiro vai ganhar 100 real. Pô, 100 real não. 500 real. Of this flight path, and along with that, yes, exactly, that's a flight path from Los Angeles to Pecado to La Cobreria. An interesting flight path indeed. 500 e pouco, quase 600. Well, the flight path is definitely vai dar quanto? 600 e pouco, né? Not exactly, but at least dividing this map into two particular halves. 600 e pouco. The problem with the map 75 dá quanto? I mean, Miramar as compared to Erangel, or I must say the situation. 625. Not a problem, that is, but the situation vezes 3. Is Se ganhar as 3 semanas, ganha 1.800 e pouco. Area. The landmass area of Miramar is definitely higher or more as compared to Erangel. Pô, então pergunta lá pra ele lá quando é que começa, o Hearts. Faz a boa pra nós.
Miramar is bringing about 80s to 20. So now there are a little bit of decimals going on, but I'm just rounding it off as a whole. But this particular flight trajectory is definitely something which is. Oxe. Zop? Zop? Little bit Note? of decimals going on, but I'm just rounding it off as a whole. But this particular flight trajectory is definitely something which is going to be great. Hã? Well, I'm a bit confused now. Could I get some help, Raider? Zop? It's interesting to see this kind of fight are going to be there, but let's see where the situations are going to get tallied up, to be honest. But yeah, there we go, the flight path is here. It's interesting to see that teams are actually jumping in Laco region. Apart from that, if we talk about Los Angeles, that is going to be a very critical location where fights might actually come in. But seems like that the PUBG gods are trying their level best to actually give the teams a favorable spot in this map of Miramar. Será que é o Zop mesmo? E será que ele entrou mesmo ou ele tá numa line Academy da Storm? That arena is there, where from team Smoke, I believe some players are jumping, and on the other corner we have got in the red building another beautiful team that is going to be. Pô, mano, se for mesmo. Pô, da hora, velho. I guess that's influence gaming. Mais um filho aí que tá crescendo, né? Yeah, it's Inco. That's amazing. Let's see. Smoke versus Inco. It could be quite interesting. 16 teams are there, 64 players are surviving, but VSS, after a very long period, VSS is finally coming on. Yeah. No, that's not coming on. That's just the gun that he has got. And I guess he has to survive with it. This is what I actually love about the initial battle out there. You have to battle with what you have. You do not get to choose. Pô, eu já tenho quantos filhos nesse competitivo, hein? You have to select one thing, and that is survival. Vou montar uma creche. Survival, whatever you get in hand, and that is going to be your weapon. Pra alimentar todos esses meninos. To make out from, make use of from, that is. Precisely. I mean, when you don't have the right guns, then also you have to fight back. So obviously you have to make a right call of using that gun which is pretty much close to you and putting up every single effort that is required. But look at that, pretty much close to a fight. It seems like that Netos can be taken up, but he falls back because he knew his gun is not that on point. Ó o Neto, tá na Smoke. Ragnar, Matheus, Cunha e Neto. Esse Rose tá onde? Na Drake, né? É, back. Foi de lobby, velho. And these are the few variables I think Netos didn't want to play with. Ó, quem não joga agora? See, now right now, what I'm able to see is, Raider, tá errado aquilo ali. We have a situation where both the teams are in a 3-1 split. Não tá errado. Both of these teams are having a very similar strategy that there is. Tá errado, pô. Any of the team pushes, é o grupo D que não joga agora. Grupo D é a BD, Loops, Souls e GZM. Tá errado aqui embaixo. ABCD, é. O E tá jogando agora e o D não. That's a situation to be looking into. But for now, Becca, he's also going to be waiting as to how we both are waiting for this action to start. Faz parte. But I would want to look into the map before this begins. I really want to see on what the other teams are doing and how the game for them is going to A BD, inclusive, não, como não tá jogando, não aparece aqui na colocaçãozinha. Então, o time melhor colocado aqui, ó, no ranking, é a Corinthians, que pegou segundo, tá em segundo na tabela, né? Legal, eles mostram até a colocação que o cara tá na tabela. Legal, mano. Is in the name of Smoke Nito. He only has a level 1 helmet. Please, God, just give him some loot. Bem legal, né? It's not going to be as easy to fetch because he has to rotate, he has to find those angles. Muito bem legal. Eu nem postei no Stories, cara. Things can go south. His rotation can be countered. And Memecast, we are praying for Syria and Turkey, the earthquake that was there. We are praying for everybody, but it happens, guys. What can we do at that point? Eventually we can just support, and we already donated from our end. Let's see what happens. Although yes, it's a very devastating blow to the economy and the other stuff like that, the livelihood and the livestock. So can't say a bit more about that because it obviously demotivates us as a person. That's not a thing we want to talk about on this particular tournament page. But for now, let's see what happens between Rise Esports and the other teams which are pretty much close to them.
SCCP, another beautiful team. A lot of players are supporting here. O And that's the Fer reason deu a I would ideia love to ontem see de what they're fazer. actually going to Não sei present se ele on quer stage. fazer no canal 13 dele. points is already there, and the Mas ele deu a hatch ideia de AS is pegar also as there. And lines the e Women League, debater which is on sobre top, qual is not going to line. play for this match because the Sobre group as support is not lines, going to be mudanças there. que This is the tiveram, battle tá ligado? between Group A, Porque B, C, and D. a janela de Let's see transferência how vai far they fechar will be able amanhã, to dia stretch 10. out the competition. Então, a But for partir the de meantime, this amanhã is actually não going to vai ter happen. mais And vazamentos, that's vai ser 100% of the oficial, way. tá That's a ligado? great Então a opportunity gente vai for all saber a the other line de teams todos os which are still times. lurking at hashtag 3 or 4 position to just come back and eventually take the first position out of Aí their o Fer hands. deu a ideia de See, fazer now uma right parada now, assim, I debater, né, guess sobre our os audience times. would need more A mesa clarity on redonda, why we do not have the same donos da teams bala. playing. So guys, here it is. We actually have divided all the teams into groups, and not all teams are going to play. I mean, not all groups are always going to play all the maps in a single day. So the way the structure is that on a given single week we have 3 days, and on a given single Parece que eu tô day sem we have camisa. about 6 matches, if I'm not É, wrong. dependendo do jeito que And olha, those six parece mesmo. matches, okay, there are 5 matches. So I'm assuming that every group gets to play 3 matches a day, 3 to 4, if I'm not wrong. And saying that every team is going to get equal number of opportunities, and they are going to play the equal number of matches that there is, and they will have to prove themselves on why they are worthy for that $300 prize pool of this particular week and the weeks to come. But talking about the game itself again, guys, if there is any other more clarity, we will definitely provide that. But for now, Alpha 7 Esports, we definitely had a lot of debate Ah, é on verdade, if tem que ser outro it's a nome. new Donos do Capa. roster, Donos do if it Capa is tá a legal old também, velho. one. I believe it's Ou Donos fairly do new Drop. because I've Donos heard do Drop about não, porque Zero's Capa PL, tem em todo but jogo, né? seeing Agora this Drop é Alpha mais 7 is exclusivo do, something which I'm do, not do, do sure Battle about. But for Royale. now, this is the lineup, ladies and gentlemen. Alpha 7, Peter, Zero Kill, Donos do Drop. McQueena, and Mato. These are Legal, going to né? be representing Alpha 7, at least for this particular ruthless pro scrims that there is. Loot, good enough. A nova line da 7 aí, ó. The area that they are in, Peter, Zero good Kill, enough. Máquina e o Might. But I'm still not able to find a vehicle that they have, or they possibly don't have. I mean, having these vehicles in terms of rotations is going to be very important. If they don't have those vehicles, that rotation can be quite devastating. But from the back end, I've got the confirmation that we have 4 matches each day for each individual team. So that's good enough. 4 matches in a single day is easily going to give the bump that is required. And eventually that comes up to a certain situation where I believe the teams are going to get only 12 matches in the whole 3 days of scenario that is there in the impacting fights. So that's good. 12 matches, and in those 12 matches, after playing 12 matches, they are easily going to get the chunk of $300 if they're going to be on top. Talk X1. And seriously, Baluch, I'm with you, bro. I'm with you. I'm praying for them as well. But for now, Dropcast é o podcast do Fer. Sorry, I'm lost. Actually, there was a earthquake in Turkey and Syria, na? Oh yes, I've heard about it. Yes. Yeah. Okay, all right. Coming back to the teams, 16 teams, 64 players are surviving. Seems like that we didn't turn any Na kind of agulha? fights, but now Na as agulha we não, talk about mano. it, Team Predators are getting affected. Player four from that Mas particular team is already estamos down. vendo Player aí five o que is dá also pra not down. fazer. That Caralho, shows já cai meio that que do gigante, the opponent velho. enemy is looking quite chaotic. Que And the isso? first flag is already there. That was flag Jante, if I'm not wrong, who was fights, but now coming back to the teams, 16 teams, 64 players are surviving. Seems like that we didn't turn any kind of fights, but now as we were talking about it, Team Predators are getting affected. Player 4 from that particular. Nossa, que bonito Doido o mandou feed dela, real. velho. Já vi muita bunda morena nessa vida. Já brinquei muito de guerra de espada. Mas o que eu quero fazer com você, sem nem Deus sabe. Eu pago o valor que você quiser pra uma noite sendo seu macho. Toma seu cu, rapaz. Você me respeita, viu? Tô maluco. Ai, GC. Ficou de lobby. We have 3 teams in the equation right now. We're talking about this particular player, Red. He has to do a 1v3 to be able to do that. No is the answer. Team Predators, a good start in the first game, but not so good in the second one. Bonita também, I meu. really want to see on where the other players are right now. But talking about this, yes, okay, we have them on the screen. Team Predators, right now, they are definitely going to, regroup themselves and make sure to play together. Then, spread out. Essa TP é um time novo que tá vindo aí. O nome era Tuzi. Agora eu não sei porque que tá TP, mas era pra ser Tuzi, uma org nova aí. Talvez eles mudem aí, colocaram essa daí só pra dar um suspense. And they've already picked 2 people for themselves. I mean, they have got 2 finishes.
Os caras devem ficar muito putos, né? Porque nada nesse cenário guarda segredo, velho. Pô, é difícil, mano. Nosso cenário... Sei lá, velho. Ah, eu tenho alguns nomes já. Mas é isso que eu tô falando, é foda. Eu não queria falar, velho. Pô, vai estragar o anúncio dos caras, velho. Toma. Nossa, errou. Às vezes os caras querem fazer um suspense, fazer um anúncio legal. Tobira mandou R$1. Oi, voltei e vai começar a panhar Sandinha nessa porra. Panhar Sandinha. Zebra Master also gets eliminated. That's the first team which has been taken down, which has been completely shut down. But now I believe the Panthers will come in. Oh, yes. É, a 7 ela tem uma fanbase muito grande, cara. Então se o menino entra lá, ele... Good for them. Good for them is what I Igual have right assim que now. o Pedrinho entrou, geral tava compartilhando. Pô, segue lá ele lá, pá e pá. Tem os curiosos também que vai seguir pra conhecer, né? A fanbase deles é forte, velho. Nesse ponto, a torcida da 7 é foda pra caralho. He will be able to patch himself up. We'll be able to see some 2v4 action, but the zone... You see, this is what I love about the game. You cannot stay in the same area for a really long time. If you have an enemy, you have to find an angle, find a way, build a strategy as quick as possible. Because if not, the game is going to give you some... Ele jogou na Souls. Lembra uma play que ele ganhou uma queda sozinho contra a Loops? Pela Souls, lá numa safe base. Eu tava na GH, inclusive. Lá na Paraíba. A mãe dele não deixava ele jogar, velho. Apart from that, seems like that KS is going to be the team which is pretty much centric in that particular circle, but it's a very... Cara, a entrada dele, pra mim, foi surpresa porque ele não tava mais jogando, né? Ele tinha até aposentado, entre aspas, que a família dele não apoiava ele jogar e tal, ele teve que tomar outro rumo. Eu não sei muito bem a história, mas ele parou de jogar. Aí do nada ele volta na 7. Pra mim foi surpresa. Não que ele não jogue bem, tá ligado? Teve uma época, inclusive na época que ele tava jogando pela Souls, rolou um rumor que a 7 queria ele. Naquela época que ele jogava pela Souls. Mas ele tinha parado de jogar, né? Teve até uma discussão aí que rolou, que ele falou que ia parar de jogar, só que no final ele ia pra 7, alguma coisa assim. Mas no fim não deu em nada, ele nem foi, nem continuou jogando, né? O Deputado tinha ficado puto, lembra? O Deputado veio na live, inclusive, aqui falar sobre isso. Lembra? E daí ele ficou puto porque, tipo assim, pô, era só falar que queria ir pro outro time, né? Mas no fim ele parou de jogar depois. Finding themselves a good spot in the zone, but EYC is fairly happy. They have Lele, aqui não tem baú não pra guardar segredo. Three finishes. Well, that name is something which I will like to memorize because he's on a roll. Cara, agora acho que a família dele deve apoiar, que ele vai estar numa GH, ele vai estar numa estrutura legal. Não sei se ele tá viajando pra Espanha junto com os moleques, mas imagina só, ele acaba de entrar num time e já vai em uma viagem internacional. Pô, a família agora vai olhar com outros olhos, né? Diferente dele ficar em casa recebendo ali um salário padrão aí de qualquer time. Então, imagina, chegar pra mãe e falar: mãe, tô indo pra Espanha. E aí? Vai deixar eu jogar ou não vai? E esse ano pode ser que eu vá pra outros países também. E aí? I guess you can go with it. You can eventually try. It has a lot of ammo, so it's not like you are going to. Família que se foda nada, cara. Tá maluco? O moleque é de menor ainda. Acho que ele tem 17.
A menos que ele já tenha feito 18. Mas, porra, mora com os pais. Puxado pelos pais. Não paga nenhuma conta em casa. Família que se foda. Ah, eu sei que é complicado, mano, mas não é assim, pô. Se o cara já é maior de idade, tem a vida dele, né? Não precisa de ajuda de ninguém, é uma coisa. Mas enquanto ele mora embaixo do teto dos pais dele, mano, é família, velho. All the other teams coming from Monte are not going to surpass. I mean, see, this is the meta that Miramar is actually going to have. Whenever you think that there's a compound in the circle, except Los Unos or Picardo, it's not actually going to go over there in the last few zones. Eu acho que minha mãe ficou de boa quando eu falei que eu ia largar o trampo pra viver das lives. Mas eu já morava sozinho, tipo, já morava sozinho, já não morava com a minha mãe, tá ligado? Já não morava com meus pais, eu pagava minhas contas, eu tinha meu trampo. Aí já era uma outra vibe. Só que, imagina. You're not even be able to secure a positioning out of it. But SCCP at this point is now getting shattered. Look at that. Oh, finally the closure is done. SCCP, Corinthians has been taken down. Mataram? Mataram. It's Corinthians who has been completely shut down. Vai para o Corinthians. EYC is supposed to be precise. 10 finishes. O MPL vai ser dia 24 de março. Tá mais viva essa cor aí, tá bem colorido. A fumaça do drop, velho. Coloridona. Alright. Outro nível. Raider, I actually want to, do some math here. There were 64 players in the lobby. We have 4 of these guys itself, and apart from which, the lobby count right now was 45, so that is 41 players. Ah, tá bonito assim, velho. Deixa até as skins mais bonitas. Meu Deus. And 10 finishes are with this particular squad. What are they? They definitely have to lá, hold Lefzinho. themselves a bit. I mean, I don't really want them to do that, but the momentum Tô com vontade de comer uma saída. I'm quite happy, and I really want them to be carrying. Right now in the leaderboard, the overall standing there at #2, but I believe if they're going to. E aqui quando o cara é nocado, ó, fica branco. Influence came and heard me, right? And there's a player already picked off. Well, there we go. The picks are coming up. Indeed, the fights are going to be quite critical. Look at that. INF on the other corner pops one out. It's EYC, which is actually facing a lot of wrath after showing that kind of decision. Já era pra ele. Só tem um em pé. Você deve ter sido rotação. Teve jogador explodido dos carai. We've got Papa Kill in the scenario. We have got Sci-Fi's Lenin 777 who's going to pop one out of Alpha 7. That means Alpha 7 is once again at a question. The last one. Londrina tá quente pra caramba, velho. At #13. 0 frags from their corner. It's done and 33 graus, mano. Ah, porra. Por isso tá quente. Assim, aqui no quarto não tá, porque, pô, tô com o arzinho ligado, né? E ainda tô com ar e tô com o ventilador virado pra mim, porque senão nem o ar-condicionado ia dar conta, velho. Seems like that Sci-Fi Esports is also pushing a bit on the other teams. But currently, if we talk about the battle, it's between Brazilian Killers and the team Mandrake Esports. Brazilian Killers' last member is actually on the back foot. He's trying to create a backstab situation, and that is working out quite well for the team. Well, the picks are already started, and there's a lot of back and forth knocks that we are able to get. But talking about this particular game out here, the particular battle. Finalizado. Ah, mas a Storm morreu. Caralho, Ranzinho. Ah, arrebentaram a Storm. Appreciate the guy. He's really low on HP, trying to. Nossa. Levou da Xtinho, velho. Did he actually get the finish? Did he not? I believe no, because the finish of that particular team that he did. Okay, so Brazilian Killers actually got the finish, and then in turn he got knocked by probably because of the zone. I'm not really sure, but we'll be moving forward. O que você quer, Lari? Fala já. Sem paciência. They're definitely trying to connect few bullets on Influence Gaming right now, but in middle of Rise Esports and Influence Gaming, we have another squad, so it's going to be a battle between these 3 particular teams, and who's going to win Inf tá bem, cara. with a really good spot. Depois eles vão ter que limpar o Corinthians ali.
Wow, man, that was absolutely an amazing fight, to be precise. What happened? Mandrake Esports was able to pop out the Brazilian killers, and after that, Mandrake Esports also gets countered by X team. That shows a beautiful up and down the lobby. But Cardoso is actually going to pick up the drop. That will give him the level 3 West helmet. And Pô, 33 graus, mano. Acho que é a temperatura mais alta aqui desse ano, se pá, até o momento aqui. E olha que daqui a pouco começa a fazer frio aqui, velho. Quando chegar abril, maio, abril, já tá frio. Começa a esfriar o clima. Que o inverno chega daí no meio do ano, né? Quem ganhou a primeira foi a BD. Sci-Fi tomou no cu. O Renan tá com 3 kills. Sci-Fi morreu? Morreu. A little bit more decisive, a little bit more effective. INF on the other corner is also going to be another beautiful team which has got the manpower. 4 frags as well is also there. There we go. The 5th one is about to come in. See, Raider, if you notice this or not, I'm not really sure, but the way the entire game turned out to be is that until 3rd zone or 4th zone, we were not able to see quite a bit of an action. But right now, we are able to see one thing, and that is action. There are a lot of bullets that is getting fired, a lot of them getting connected. But right now, what the connection that I'm able to see is that caralho, Caio. Minizinha tá violenta, hein? Nossa, se fosse a CLR, irmão. And they're trying to get away into that, but from the higher grounds coming to the lower ground, it's going to be a task. Influence Kemen is not really in a great position, but I appreciate the fact that they're trying to make the best out of the place that they are in. But Knife and Skull, não sei porque o Laulo tá jogando. Eu acho que ainda tá. Eles devem estar em off-season ainda, tipo, viajando, às vezes ficando um pouco mais com a família. É o certo também, mano. Esses times da PMGC aí, Inf, A7, a própria Inco, VK, os caras não tiveram muito descanso, né? A VK mesmo viajou no meio do ano pro Mundial, depois viajou de novo pro outro Mundial. Às vezes não sobra nem tempo pra ficar com a família, velho. Every single individual is just curtir um pouco, né? Along with the team, obviously, that is going to be the goal. Team effort should be there, otherwise it's not going to help you a lot. Meanwhile, if we talk about influence came in, that's ainda mais esses moleques que ficam em GH fixa. Pô, os moleques ficam a temporada inteira na GH, velho. Cheiro de cu naqueles quartos. If you guys are actually going to do that, we are going to bring back with a lot more of tournaments, although that's not a condition. You can easily just support us. O Magrelinho tá na Ake. Junto, é o Pancada, aquele nick Pancada lá, ele. That is putting up a lot of show for South Asian community, for the Brazilian one, for the Middle East. Everything is pretty much covered up by Ruthless Esports, and that's huge. Pô, um cheirão de. Pô, cheio de. Imagina a GH só de moleque, velho. Aquela GH que tem que dividir quarto. 5 cabeças dormindo no mesmo ambiente. Deve ser um cheiro de. De CC, velho. Apart from that, they don't have any kind of decisive covers, and the team which is having the covers is going to be Rise Esports. They've got the zone advantage, they've got the covers as well, so that's definitely imagina o calor. Nossa senhora. Aquela briga. Você peidou, né, filha da puta? Foi eu peidei não, cara. That's a big question. Oh, the mini red zone has been created by those amazing nades being delivered, and Gary was able to find one. Okay, I believe another one was also found out. Higor and Katso, both of them have been taken down. Tem um Renanzinho. From KS is also getting countered. Seems like that Rise Esports is putting up a show, and along with that, it's team number 14, I believe that's KS, which is also putting up a lot of chaos. Influence came in, getting shattered. É, KS tá dando trabalho pra Inf, hein? Matou eles na primeira, atrapalhando a play deles agora. Gather and slither in the zone, although it won't be that easy. See, he's crawling his way inside. If he makes it inside, I'm definitely sure he's Meu, não. good, but for now, Aí o não foi maluco, hein?
out of O the que ele foi fazer equation. ali, I velho? believe the entire squad has been taken off, but Inco versus FLA. Inco, Becker, the final person surviving. Becker. He's inside the zone. Becker. I mean, inside the smoke right now. He finds one. Meu Ferro mandou Down, real. he tried to get that Diga finish. não He's aos done cheiros that, de but gol. in turn, he compromised his position, gets picked De from gol, the né? other side, and he Enfim, gets morreu? eliminated. Enfim, And morreu. with that, we have two other teams getting picked A off. That's chance, going to ó, be Inco Gaming 55% along with pra Influence Rise, Gaming. hein? So all the gaming guys are Aqui out dá, for a now. safe tá na And Rise. who were Pode actually colocar having a really good spot in the 80% pra zone, Rise, meu. surviving with 3-man. Gary, but is spotted. Trash. Tem um do trying Flamengo to ali que tem ensure that if 10% he's ainda de ganhar a firing, he queda. gets Será, a meu knock, pai? but Não how ganha, long né? is he going to wait Eu for falo que tá that errado is isso a aí. big question. Eu It's a colocaria 3v3 3% battle de with chance one de more guy ganhar o right on the Flamengo. right-hand side, not able to get in the zone with Colocaria the right hand would be a- 13% pra KS would be a ganhar. bummer for him, but if he actually gets in, Não, then I pera. guess he might get a 17% da chicken dinner KS if he's ganhar able já dá to play 20, his né? guns E right. 80% pra Rise. That's definitely not going to be 3, easy task. 17, 20. Three members, three Oh, teams 3, represent the 17, surviving in 80. this moment, and eventually this is a huge match to be precise for the comeback. But look at that, the beautiful road is cutting this Pô, já zone vi in fudir na half, conta, and cara. that Ó, is the reason 80 pra where a lot of Rise, the Rise Esports is actually 17 trying pra to walk KS e away. 3 And Flamengo. on the other corner, Flamengo Esports is also unable to give that kind of advantageous fight that is required from the corner. If they're able to do so, that could be absolutely Tá amazing certo, né? insight. For now, seems like that those smokes are actually going to put Mufasa and his teammates on a greater spot. Já And yes, there is a caiu, knockout coming up 56, from the subiu pra back end. It's Gary 57. who is going to pick one down. This shows that openings are coming in, and it's Rise Esports which is definitely trying the level best to get the Sobe advantages done. 2. Flamengo Esports on the other corner also Sobe gets 2, connected desce quite a bit. 1, To Ico is multiplica aqui. Flamengos This is what to Ó, o Toico. Ico Toico não is ganha the essa guy play nem who's fudendo, trying to Toico. create the buffer, and there we go. He gets spotted. Was about to take one down, but eventually now he has been spotted. Eventually, he had a beautiful advantage of having the X factor of the surprising situation, but no, it's not going to cut the deal. Oh, the nades are coming from the back end. It's basically like Rise Esports is trying to help that guy because they also know Flamengo Esports can easily change the pace of the game, and yes, exactly that is what is going to Ai, happen. caiu. That he has been taken down, but now Que this is já the era. opportunity. This is the opening where Rise Esports have 68%. been waiting for. This is the right opportunity to strike. 69. But seems like that Rise Esports knows that the zone is going to be pretty much close to them. Guyzinho, Why pode ser should boa do we Mufasa, eventually, velho. we should rather wait Nossa. and eventually let the guys No coming co. from case push forward. But Zenda gets countered with Mufasa's nade. Mufasa. As a legendary lion name. That's amazing. Another nade goes in. That could critically attack Trash. Ele falou Mufasa is a legend? Ou é impressão minha? Será que ele meteu Mufasa é uma lenda? Cara, eu juro que eu entendi Mufasa is a legend. Wait and eventually let the guys coming from case push forward. But Zenda gets countered with Mufasa's nade. Mufasa as a legendary lion name. Pô, ele fala is a legend? That's amazing. Another nade. But Zenda gets countered with Mufasa's nade. Mufasa as a legendary lion name. That's amazing. Another nade goes in. That could critically Caralho, o cara conhece a lenda, hein? Trying to survive. Oh, way too low on his Pô, ele stand. conhece a lenda, cara. Ele conhece. Caralho, ele conhece a lenda. A lenda. E o fase internacional, né? A lenda, cara. Aí que tá, quem não conhece, né? Well, look at their players. I mean, the post, they want us all to be quiet. Well, we are going to be quiet. They have shut down a lot of teams in this particular game, getting all the way up to #2 in the overall leaderboard. 1446 damage, that's a lot. As compared to the eliminations that they've got for themselves, 10 position points, that's the chicken dinner points that they get. We're talking about Gary, 4 finishes. Cada com a peita. Side, and he was definitely able to play a good role in terms of supporting his team. 2 finishes Ó, o for Garrix, Serie, and o Mufasa MVP do with time. 1. 4 killzinha. Rise Esports, ladies and gentlemen, getting the chicken dinner for the second game for themselves, which is going to be the map of Miramar. Indeed, a beautiful match is pretty much over. O Mufasa tá com a camisa de morango, né? Another beautiful match, but before that, a lot of things have to be talked about. I believe if we talk about the standings, it is looking quite clear that there are a few teams which are trying to counter, there are a few teams which are trying to change the pace of the game, but then consistency is going to be the key. Black Dragons, well, they were not present in this particular game, but whenever they are going to be there, I believe 4 matches per day are going to be there. So the next 3 matches for them is going to be there consecutively. These teams are actually going to come back in the lobby, and eventually every single match is going to be quite important. 12 matches are there, and in these 12 matches, if you are actually going to become the table topper, what you are going to get is the chunk of $300, which is obviously a decent price pool, to be honest, and along with that, the bragging rights of winning this particular tournament is going to be there, and with that, many more tournaments are going to be there. But let's talk about the results, let's talk about the teams to watch and stuff like that. Yes, there we go, we have got the teams to watch, and it is
Rise Esports, which has traveled more than 10,000 meters to just circle around in the zone and then eventually hold that compound, which was able to give them the advantage of having the winner in the chicken dinner. See, Raider, right now, what I'm able to see is in the past 2 games, there has just been this one squad that has ensured that we have put them in teams to watch because they are ensuring that their game. Então, qual o segredo vez para Pedro e um pouco da equipe de narração? Quem você espera que seja a equipe de cast para esse ano? Sei lá. Só espero que seja uma mudança boa, mano. Espero que o pessoal que tá trampando há um bom tempo aí tenha oportunidade, né? Federal mudou, né? Você vê que com corte de cabelo não faz com a pessoa, né? Federal vira outra pessoa, cara. Deixou a franjinha, um cabelinho mais solto. And this team that is Influence Kemin, they were not in the zone. They made themselves in the edge of it, and they put a lot of smokes. There was a isso, tiraram o Vespa e o Petra pra colocar esses dois indianos aí. The chicken dinner or in the top 3, but I still have to say hats off to Influence Gaming, an amazing gameplay from their end. Oh man, indeed, that amazing instance was coming from Influence Gaming, to be precise. They were about to secure that winner with a chicken dinner, but eventually they were not able to do so. The reason was pretty much clear that they were unable to find their way in the zone. Eventually, that aquele ali é o Federal, né? É o Federal. Ó, o time que mais deu dano foi a Inf. Deu muito, hein, Inf? 1986 lá. É a música. That are the 3 teams which are pretty much consistent to their damage and their elevations. But now moving up to another insight, let's talk about another thing in this particular tournament. E com o Mundialzinho não fez, né, John? O cara viajou internacional, já virou outra pessoa, cara. What kind of devastating blow was there, to be precise, in the lobby? And this is the match ranking that shows you Rise Esports 17 pontos. Era pra ser quantos pontos? Se fosse a pontuação antiga, era 15, 22. Querendo ou não, mano. Pô, é 10, 6, 4. Zebra Masters with 0 points. Zebra Masters with 0 points. Cornethians with 0 points. Alpha 7 with 0 points. Storm Gaming with 0 points. I mean, there are 5 teams to be precise. Oxi, é 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, é assim? That did happen. That definitely did happen, but we will talk about it more later on. Right now we'll focus on the match summary, highest eliminations from EYC, 4 finishes, and the name is Federal coming up with the highest damage of 765, 3 highest assists from Mufasa, a really good Mufasa is a legend. Highest healing done is going to be 435. That's comparatively really low, but for this game it's definitely the highest. But highest knocks coming from Xiao. I'm not able to get the name. From behind. If you could help me. Oh, which guy? Highest knocks. Saiu? Quem saiu? Saiu. That could be the guy I would ask the backend team. Yeah. Caralho, o cara falou nitidamente saiu. Team Influence Gaming Esports. That's the main perk of it. Apart from that, if we talk about the match stats, as you can see that we have got 58 eliminations altogether in this matchup. 7,370 is the total healings. If we talk about the total knockouts, that's 60. Ó, o selinho. A eliminação mais distante. Que da hora, velho. Se eu não vi na primeira. Has been breaken of 374 meters is already there. The longest elimination distance is absolutely amazing, 374 meters. So yes, answering your question, I believe the bet is done. I think. Yeah. But well, you didn't go through it, so you cannot really talk about it. But overall standings, ladies and gentlemen, Knife and Skull. I was talking about the consistency. Here is what that particular consistency brings in. Oh. KSzinha em primeiro, velho. Fala da KS. Fala da KS. Rise em segundo. Aí a BD ela tá em terceiro, só que a BD não jogou a segunda queda, né? Agora a BD vai jogar todas até a última. Então a BD tem a chance de tirar essa diferença de 6 pontos, né? Mas a KS tá em primeiro. Fala deles. Souls também, não tem um a menos, né?
I'm really very sorry, guys. I would like to Caraca, que apologize. da hora ver a But KS aí, Black Dragons cara. with 17. So not much of a difference between 1 and 2. But 106 the third kills, é o position, time que mais 17 matou. finishes, Não tá tão bem 17 assim de total points that colocação, they have mas with na just one match, bala, which means Black Dragons, if they baloso, come for né? the next one, they're definitely going to nail it. Even a single point is actually going to change the pace of the game. It feels like that Rise Esports can easily come back even stronger. Flamingo Esports, after playing their first match, 9 points. I believe that's a Flamengo decent sai, start, faz although luta if the suspeita, double vai digit would jogar have been, agora. that would have been a bit more appreciable, Ó, to be precise. quem But não yeah, vai that's jogar a okay. That's próxima different. But seems like that Alpha 7 Esports, vai Zebra ser Master, o Inco Gaming, grupo Madrex Esports, and Team Predators. AB. Even after playing 2 matches for now, they are just stuck at the bottom 16 position. That's not good, to be honest. But let's see what happens in the upcoming stages. This is the falta overall espaço ranking that aqui. can showcase the Bora, tá kind of, top. let's say, persistence that is there in these guys. But Quem não depending vai upon jogar how they do, agora I vai would love ser to o see what kind of grupo changes are going to be there AB, o in the grupo leaderboard. C. And eventually, guys, O go for it grupo and C support your favorite teams as well. And é a Inco, Corinthians, TP e KS. A KS não joga essa, então. A chance da KS perder a liderança nessa queda agora é gigante, né? At hashtag 17, we have got Smoke Esports with 3 points, Brazilian Killers with 2 points, and GZM Esports with 2 points, Storm Gaming with 0 points, to be honest. But what is happening to Smoke Esports? After playing 2 matches, just 3 points, that's all. Well, Smoke Esports, I guess early eliminations is what is going wrong for them. I guess they have to just rework with the strategies. They have to find a place where they are not going to be contested. And then I guess it will be a good start for them for this particular week. Not that they have not really performed up to the mark, but I guess if they're going to, re-strategize, then probably there'll be a result. But we'll be talking more about these teams and matches and games, but after a short break. Essa 7 aí é um time fake, mano. Que os caras tá viajando pra completar o calendário deles, eles colocam um time fake. My name is Seja. It's Echo Boy with me on the desk. And this is the Pubg Mobile Pro Sims presented by Aptos Esports with a massive prize pool of $300 for week number 1. Day number 1 is already upon us. Match number 2 is over. And now we are moving on to the third match, to be precise. And it is already marking the half of the journey for day number 1. But let's see what is going to happen in this day. The map is going to be Wrangle, if I'm not wrong. Definitely a lot of amazing fights are already upon us. I'm hoping that once again we'll get to see what kind of impact that is going to be delivered. But look at the schedule, look at the fights. It's a wrangle which is going to start in just 50 seconds. 50 seconds, guys. Ladies and gentlemen, 50 seconds, and then we'll be back to Ruthless Hype Esports presenting ProScrims Brazil region. That is going to be, this is going to be the third game of the day and second time Erangel. Talking about Erangel itself, we are going to see a ratio of 60:40 between the land and the water. We have an island which is connected with 2 bridges. If the zone is there, then that's not the only way that you can get in. There are definitely waters. There are definitely we have the airway also possible now. I'm not sure about the vehicle name right now, but talking about the boats that there is, you definitely have a lot of ways to reach there. Esse aqui é uma screen para MPL, não é nada oficial. É uma organização de fora aí que tá organizando screens pelo mundo todo, por todas as PMPLs. But talking about the game itself,
Aí eles estão fazendo a Pubg Brasil também. Uma screen da Pubg Brasil, né? Mas é nada oficial. Ah, sim, tinha que ter um narrador BR. Cara, essa organização não é brasileira. Então não tem que ter. Não é. Se algo oficial teria que ter, né? Mas enquanto isso, você fica aqui, irmão. Olha eu falando com você aqui, ó. Caralho, tá bonito o mapa, velho. Tá nítido, né? Nossa, 4K. What takes do you have for this, Raider? Oh, the zone, if it is actually going to go for the military base, that would be absolutely amazing. As a caster, would love to see that, but eventually the teams won't be able to appreciate it. Reason being, it's going to be a very ruckus, full of type of, let's say, rotations coming in. Let's see what kind of impact is going to be there. But apart from that, make sure to support. Make sure to actually go on with the kind of, let's say, approach that is required in the lobby. But apart from that, seems like that things can change rapidly. Loops Esports is coming back in the Kamishke and Salber region. Nobody's there to contest them. That's a great thing, to be precise. If there is no contestment, you can easily loot that. And Salber and Kamishke is pretty much a huge compound altogether. You can easily loot a lot of things and then eventually come back even stronger. But remember, guys, the most eliminations are coming from Sendra, who is representing Kills, Knife in Skull. And then it's EYC's Pankara, who has got another set of amazing finishes. But look at that. Oh, the eliminations is already done. Oh, I believe that would have been some kind of glitch, but yeah, 16 teams and 64 players are surviving for now. Yeah, so that is definitely a glitch, but talking about the zone prediction, I definitely got it wrong. Pois é, cara, é da hora um camp assim, um evento assim, porque dá mais visibilidade até pro cenário brasileiro. Tem muita gente assistindo? Não. Mas, né, numa dessa aí alguém se interessa pelo cenário brasileiro. Caralho, achei que ia ter umas 500 pessoas, cara. Caralho. Pô, me deixou fracão agora. But I guess all the teams who actually went to Primorsk and Ferry Pier have now decided to take another location. But over there, we again have a drop contested for them. And that is not looking like a good sign. But talking about influence, Kemen, we have Little Boy with an AKM, level 2 of helmet, level 3 of vest, level 2 packet, 10 bandages, 2 first aids, 2 energy drinks, and 2 smokes. É, não foi muito divulgado também, tem essa, né? And talking about Honored Souls, with an AKM, também tem um 101 fazendo lá e tá roubando o público dos caras lá. Ligou os caras ficar puto comigo, tá? Eu nem sei se ele sabe o que eu tô fazendo, velho. Eita porra! É o ninho, né, bebê? Caralho, o cara tá planando ainda, velho. Meu Deus, o ninho vai matar o cara. Meu Deus. Cara, o ninho não dá, velho. O ninho é maluco. O ninho é maluco. Pô, mas é porque o cara, moleque, ele tava planando pra cair no bug. Ele chegou a pegar o bug. Só que o ninho é maluco, né? O próprio nome já diz. Mas tá caindo, velho. This is the pro sims, guys. Remember, the pros are there in the lobby. Nobody is going to leave you. Every single flag is going to count, and eventually those flags can result in a huge gap of dollars. So yeah, the price pool is also at stake. So definitely, the greedy ones are hurting. Sci-fi on the other corner, Obscure. Na cabeça dele, do Obscure. Ah, tá dando tiro no paraquedas, pô, ele vai ficar por lá, né? All request to all of you guys. Go ahead, keep on supporting, keep on actually showering the love that you are, and make sure to subscribe the channel as well, guys. I have subscribed it, I have joined it. Whatever you can, guys, do as a support system, you can actually go with it. But for now, SKS along with ele achou uma M4 logo de cara também, é foda. Acho que skin é essa dele. See, now what is less loot is a big question, because what if he actually wanted to have that gun? Come on. There can be anything that is possible, but now a live, essa live aqui, ela vai ser a live da noite. Eu não vou fechar ela, não. Vamos ficar até noitão hoje. Quite dangerous of a ride, I would say, but they are definitely looking for more loot. So is Smoke Esports. A gente vai ter a Brazleague hoje às 7, hoje é a Série D. Não, o React da Massa a gente vai fazer amanhã, à noite. À tarde a gente vai assistir essa screen. E à noite a gente vai fazer o React da Massa.
he's not part of this game, so É toda it's sexta going que eu to tô be a fazendo. bad start, I must say, because Pra dar one tempo man dos caras less fazer highlight is também, né? Não a adianta querer chance of fazer todo losing dia que one não vai ter battle como, that velho. there is. Every single is going to be every single A guy is Série going D to be there é important to be equivalente precise when it comes to a 4v4 fight, or eventually if we talk Série about the D. chicken dinner as well. A If Série you D é have the quase a mesma coisa manpower, da Série yes, C. you have the Os credibility times to são actually go for T2 da it, mesma but forma. eventually if you don't have the manpower, I believe your Inclusive, tem muito time da Série D should I say your probability of que securing tá down na chicken Série is D already going to go down. porque não Meanwhile, teve como subir pra C as a team, direto, if tá you guys ligado? remember, was able to secure the Porque na first round of C chicken dinner foram of the day. 7 times We had 17 femininos, pointer chicken mais dinner. alguns times Rise ali still sat on a deficit masculinos. of 17 pointer Então chicken tiveram dinner. But times now que moving poderiam forward, this até is jogar going na to be a Série C, credible match. Let's see what mas happens. por não 3 ter minutes have mais already passed vagas, down. The acabaram zones ficando are na not to D. get Então a gente vai ver compromised muito soon time enough. bom jogar, And velho. with that, things can change quite rapidly. Rise is there with 22 Cara, points. é If we mais ou talk menos about as skins que eu Brad Tigers, jogo, they've velho. got 17. As skins que eu jogo em Evox live aqui, has você acha got que é 16 points. T1? EYC have got É tudo 14 T3, souls. T4. 100 souls to be precise. É As os a times team, que eu they've jogo got 10 plus completo. 1. I mean, one was the frag that Esse broke cara down joga in this bem. particular matchup. But apart from that, everything Tem uns seems que joga a little bonitinho, bit more certinho. lovely, a little bit more passive, to be honest. Meu Now a lot lagado, of né? teams are focusing more on wins Engasgada a imagem. rather Aí than agora going ficou for the liso. exceptional blows. Ó, tá lisinho. Ah, agora engasgou de See, novo. two things that I would want to say Mas voltou. to everybody out here, and I guess it's a quite healthy discussion to have. By the way the points table, the points distribution that there is, all the teams are definitely wanting to, or probably should be buckling up with their loot phase and looking forward for more Cara, eu finishes tava in the vendo initial ali phase, because essa parada when you do have a good terremoto, zone parece for que yourself, foi you longe da definitely have capital, the né? space to work, Aonde vai acontecer o work Mundial around, é em find better angles and take Istambul, onde vai acontecer o Mundial. E eu acho que deve ser onde a maioria dos down times the são lá enemy. também, a But when you're looking S2G, at edges of the zone where there's os outros not much times of an lá, né? area to move around, you cannot O Istambul really, acho que é mais pro move oeste around, do because when you try país. to do E, that, you e o might be terremoto foi mais taken pro lado down from leste, alguma another coisa team assim. which was actually present in that particular vicinity. So having said all that, whichever team is going to go for those early frags, I guess is going to be better for them, a better opportunity to capitalize on that particular battle, that particular fight. But if not, Fight? towards the end, you might just want to avoid that kind of situation. But if that's working for you, ladies and gentlemen, that's something that is working for you. Go for what you can actually command Yeah. as the main meta. Eventually, if you are unable to hold that kind of persistency or eventually compound, you should A not screen actually go acaba with it, sábado, é because, toda yeah, quinta, sexta e by the book sábado. rules are decent enough, but eventually if they are not beneficial for you in a practical way, I don't think so. You should actually go ahead and approach for it. Meanwhile, if we talk about the Nova Ripper region, it is pretty much occupied by the X team. Although this is just the first play zone, so that zone damage is not that enough, not that impactful, to be honest, not that dangerous or harmful for that particular team. And eventually Novo is not a small region, a lot of loots would have been there, but now they're trying to rotate with the bikes. EYC, that is a very critical knockout. Oh, on the other corner, Rise Esports is one good members, back tire has been burst out. It shows Zebra Masters are actually trying to put up a lot of pressure on them. It's highly unlikely at this point that Rise Esports is going to survive, because a lot of teams are actually going to, a lot of players to be the size of Zebra Master are going to pretty much occupy or maybe hold this guy. But let's see what happens for now. See, it's going to take some time. Oh no, not really. The last bullet connected inside the smoke. Nunes is taken down. In the previous game, I remember this particular team that is in the name of Rice Esports got the chicken dinner, and Nunes was not able to get few finishes for himself. Although he played a really amazing role of supporting his entire team, but in this game he shall not be able to do that. That kind of permissions or allowance or that thing that there is not been given. Zebra capitalizes on against Rise Esports in this one, and they definitely get a point for themselves. Knock is something that there is, but the revival will be executed. On the other side, we have another fight happening against Flamingo, and the attackers are going to be in the name of Brazilian Killers. So there's this one player, Brazilian Killers. I'm not able to read his name, but I guess it is Thires. He did an amazing job. Exactly. I mean, those guys are absolutely brilliant when it comes to the strategy, when it comes to the fights. So looking forward to the kills. Ow, the vehicle kills are also coming in. That's absolutely amazing. Nobody's stopping for now. I believe the rampage is going to be there, but the airdrop is actually going to be looted by Rises 7.
Lusa coming in, that's definitely quite beneficial for them. And meanwhile, if you guys are actually here watching the stream, make sure to like it, make sure to subscribe to the channel, because in the next upcoming 2 days, you will get to know who is going to be the champion of the first ever week of the Brazilian scrims presented by Ruthless Esports. A beautiful indeed pro scrims coming in, but 100 souls, one good guy from that particular team has been taken down. The rest remaining players are also trying to take up a toll on X team, but is it going to be easy? That's a big question. For now, Higor gets countered, and the other guys from Team 100 Souls, they are also trying their level best to focus, maybe pull through the fights, although it's very tough to be precise. See, everything is difficult until you actually have worked it out. But for now, Honored Souls got a really amazing. Eu acho que eu sou besta, né? Of the game, trying to get a player who has not even touched the ground. But right now they are at a one-man loss. But against X Team Higor, they tried to get rapaziada, pô, tá rolando umas mudanças aí que eu vou falar pra você, bicho. Adds on to the total finishes and 1 finish point for himself. On the other side, Alpha 7 0 kill is getting picked up, and outside the smoke. Se o Pubg, mano, se não for esse ano, não for o ano do Pubg, velho. Esquece. Não vai ser mais. Deu ruim pra Souls, hein. Souls meteu o louco pra cima dos meninos. Nossa! 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 Cardso was able to take him down. 100 Soul not looking even little bit of a good, to be precise. The last não, assim, é o que eu falei ontem, velho. Se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que agir diferente. As mudanças que vão acontecer são mudanças, assim, que vão mexer em toda a estrutura, tá ligado? Então, é pra ser diferente. Se vai ser bom, só o tempo dirá. Já tem um ano todo aí pra ter como feedback. Eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser bom. Mas é... for himself, if I must say. But on the other side, Peter becomes the final person surviving. Alpha 7 heard a lot about this team, but not able to perform up to what I have heard about them. Well, it's a bad start. It's a rough phase, I would say. But the zone shifts equally and gives more land than water, but the water is still present. The water is still present, and I'm able to. Porque não é camp, não, é screen. Now that if that zone is going to have water, if 6th zone or the 7th zone is going to have the water. Cara, pelo meu trampo, I mean, até o momento nada. Não veio nada, não fiquei sabendo de nada também. O máximo que pode acontecer é chamarem a gente para as watch parties, mas não sei se pode rolar isso também. Pelo menos os últimos trabalhos que a gente fez foi muito foda. A gente conseguiu entregar ali na PMPL Brasil, na final a gente bateu lá a marca histórica, né, de 2.300 na live, na final da PMPL Brasil. No Mundial a gente conseguiu entregar números altos também, a gente bateu quase 2K também no último dia, sendo que era um horário bem ruim de assistir, né. Então, pode ser que as watch parties continuem rolando, as watch parties pagas, né? Onde a gente acaba sendo watch party oficial. Fora isso, eu não sei se vai ter mais projetos. Eu tinha um projeto que eu participava, mas a Tencent tirou. Era um incentivo legal para os criadores de conteúdo. 2, inclusive, ano passado. Eu participei de 2 e floparam. Não, 3! Caralho, eu participei de 3 projetos ano passado, que era de incentivo a streamer e criador de conteúdo. Cada um ele tinha um nome diferente, um benefício diferente, e os 3 acabaram assim. Teve um cara no começo do ano, aí cortaram ele. Aí depois eu entrei em outro, que era de vídeos do YouTube, cortaram também. Aí por último eu tava em outro que era de live, e cortaram também.
side, his teammate was able to pick another Caralho, jantaram a Loops, velho. chaos that happened, but Loop Esports gets eliminated. GZM, even after losing one player, Pô, tá bonitão, né, Nina? hold their grounds. Tá top, velho. They definitely had Frog getting knocked, but A screen this turned out to be good for him, Next level. for the team, because he was able to get 2 players from a single nade. And I'm going to appreciate that as much as possible. It's a once in a lifetime type of situation that was there, to be honest. We don't see that kind of often. Frog é pagodeiro, pô. I guess in a scrim that was presented by Ruthless Esports, I saw a 1v4 being done by Nade. But after that, I wasn't able to see any kind of things like that. But now, finally, yes, I did. Eventually, it was like 6 or 7 months ago. It was a South Asian scrims, South Asian event. But eventually, for now, look at that. The zone is actually going to make a lot of questions. Oh, that's interesting. 45% of the area is still in the particular water body, which is pretty much unplayable area. But seems like that EYC is also trying to find their angles. Diego on the other corner gets countered. And now I believe EYC's whole situation of having the manpower, having the right callouts is going to get countered. So look at that. Oh, what is that? Team Smoke is just trying to be completely push onto them. Now it can be quite critical. Another 1v1 comes in, and with that, it's a beautiful shutdown coming in. EYC, for a moment, I thought that those guys from EYCs are going to get countered, but no, it didn't happen. EYC is going to survive. EYC is going to counter a bit more. And look at that. Everybody is just pretty much having their own rotations and occupying the Georgiepool Southwest compound, to be precise. If they are able to do so, that would be absolutely lovely, because there are a lot of triple story compounds. Cara, é o que eu falei ontem. Por que que o cenário competitivo tá bem devagar esse ano? Meanwhile, EYC is tá rolando mudanças, tá ligado? Dentro do nosso Pubg Mobile Brasil. Eu não vou falar tudo, porque também, né, não sei o que pode vazar ou o que não pode, mas tá rolando mudanças. Então, sempre teve vários campeonatos nesses intervalos de PMCO, PMPL, PMNC, Mundial. Sempre tinha os camps Pro, AEL, campeonatos da Snapdragon, né? Que ficavam nesses meio termos aí de um camp pro outro. Por que não rolou esses campos esse ano? Porque tá tendo mudanças aí, dança das cadeiras, tá ligado? Então ainda não se sabe quem que vai organizar esses campeonatos, quem que vai correr atrás desses eventos, etc. Por isso começou devagar. Isso nunca aconteceu no Pubg Mobile, é um bagulho novo. Por isso que eu falei. Essas mudanças, a gente só vai saber se vai ser bom ou não lá no final do ano, que a gente vai ter todo o feedback, né? Por enquanto, a gente pode achar meio ruim, porque tá meio estranho o cenário, né? Mas é esperar, vamos ver como é que vai ser, velho. Vamos organizar a casa primeiro e sentar a madeira. Mas assim, esses dias eu tava meio desanimado. Eu não tava acreditando muito, não. Mas de uns dias pra cá, com as paradas que eu tô sabendo, tá dando uma esperancinha legal, tá ligado? Tá ficando legal. Que dê certo, que não fique só no papel, tá ligado? Pô, Brazleague vamos tá aí, 7 horas, né? Essa live aqui ela não vai ser fechada, a gente vai continuar. Então acabando aqui a gente vai assistir a Brazleague. Inclusive acho que vai dar em cima do horário, velho. Porque essa screen aqui começou mais tarde, né? Ó, é 5h30, a gente tá na terceira queda aqui, ainda tem mais 2 quedas. Essa aqui vai acabar às 6h40. 2 quedas, se for meia hora cada queda, vai 1 hora aí, né? Vai dar 6h30, 6h40, não. Vai terminar em cima do horário. Aqui vai terminar umas 6h45, 6h50. Aí nós já emenda a Brazleague junto. Essa questão do mapa aleatório eu ainda não sei. Isso aí depois eu vou ter um feedback também. Por enquanto, zero info.
And to be honest, Mas these fights é can legal actually se go ahead tivesse, and né? stretch out for the ninth zone as well, Seria because people diferente. might be hiding in the first floor and the enemy might be hiding in the second floor. That is the call out that we have Cara, seen quite a often chance do in the presencial, fights that come in the como eu apartments falei, like the Georgia Pool Northwest compounds or the é, Southwest Triple Story a- compounds of the não smaller parts and stuff era, like era that. de não ter. Right, but for now they are going to Mas com as concentrate on mudanças que ULC. podem EYC, two acontecer players e have já already estão picked up. They acontecendo, definitely were able to eu regroup acho que themselves, pode but they were rolar. not able to play the cards that I was talking about, and that has Isso não é ninguém que tá created a falando pra panic mim, isso é situation or coisa an da minha havoc situation cabeça. that I must say. Peter Porque, is on the water bodies even now, but the zone has moved completely from there, enfim, and na he's minha going to get cabeça eu acho que challenged pode from at rolar. least 3 Ninguém me teams. falou As for Seja, the nada, não tô survival sabendo de is nada, ninguém definitely falou going to sobre be o difficult, Mundial, but é if algo he's meu. able to make it, then that's Mas, a se remarkable rolar one o que, that que eu acho be que vai there. But rolar, for now, Sci-Fi Esports is able o to hold a Mundial, good o position presencial for pode rolar, themselves, mano. and he's going to spot a lot of players. And É que eu fico, in eu this gaguejo Sci-Fi porque eu fico lineup, pensando, mano, o as que eu posso falar, hein? Band Kuras gets one player down, and the Aí eu fico revival for that pensando e player falando ao is mesmo tempo, definitely aí eu not travo possible, às which vezes. means there is a pick that he has made, Resumindo, and he's going to get eu a acho que scoop for pode ser que himself. tenha But presencial we're esse getting ano. cooked against the GZM, if I'm not wrong, Isso and não foi that ninguém is que me going to falou, não be a foi difficult situation ninguém. for the two teams, Isso é which coisa is minha. equally pressurized from a single team there. But Storm Gaming, not Mas eu acho being que não vai able ser to pro primeiro survive for split, tá long, ligado? Eu gets acho que picked. talvez pro segundo split. He had a Como tá 1v2, meio but devagar ainda o primeiro, gets one player down. He eu confirms acho que não vai that ter finish. nada. Mas acho que pro 1v3 is segundo waiting split for pode ser him que role um downstairs, but presencialzinho. will he be able to clutch is a big question. He has that S1-2K. He smokes this entire area out for him. Oh. But Rafa from all the way across with that DP28 does the magic. Storm Gaming gets eliminated. Sobre a questão What dos, did we talk about, Sci-Fi? do jogo em si, eventos, casual, matchmaking, eu não sei de nada, rapaziada. Isso eu não sei de nada, mano. Não consigo afirmar nada. Initiation of the fights are coming in. Indeed, the picks are looking surreal, but let's see what is going to happen. Influence came in on the other gun, gets wiped out by Rise Esports. Eu fico mais por dentro quando dessas mudanças assim de cenário competitivo e tal. Aí eu fico sabendo de algumas paradas. Agora, sobre mudanças dentro do jogo, difícil saber, velho. A Copa sem um? Mano, depende de mim, velho. É só eu organizar e fazer. Mas eu ainda tô esperando. Eu quero fechar com alguma organização primeiro, pra daí ver o que a gente pode fazer junto. Igual na época que eu tava na INTZ, a INTZ me ajudou, né? Premiação e tal. Bancar sozinho um camp desse tem que ter grana, velho. Mataram o Prog. Moving forward, I believe we might see some more fights coming up close to that. Oh, yeah, the shots were there, but eventually they stopped. He should have not shot. Eventually, those shots can be very fruitful for the enemy that is there. But look at that, everybody's just stuck. Nobody's trying to rotate, nobody's able to even rotate at that point. EYC's Pankada on the other corner finds one from Mandrake Esports. That's going to be Nicholas, who has been taken down on the other corner. Sci-Fi member is about to go down, but the S12K shots are getting connected. What a beautiful takedown coming from this guy's corner. He's not going to stop. Oh wow, look at that. He goes in. Quase que ele acertou, velho. Fails to connect it. That could have been a very blatant fluke coming in. But let's see what happens. The push might actually be there. Yeah, the shot is there. Pô, esse mano Kura joga, né, velho? O Kurama. Pô, ele joga bem, velho. Essa sci-fi eu tô botando muita fé neles na PMPL, na moral. Posso ter zicado? Posso, mas... Esse time vai dar um trabalho. Não falo que vai ser campeão, porque daí também seria um sonho pra ele, né? Mas que vão atrapalhar uns times aí, não. E se duvidar, brincar até por uma vaga na Américas, né? Dependendo de quantas vagas for. Nossa, ele parou de atirar. Brazilian killers, but from far away as well. Black Dragons not in a really good position. Brazilian killers are able to advantage themselves in this situation. 3 players are alive. While I was talking, one more gets picked up. God's trying to connect a nade, but if he's able to, then it's going to be good for him and his teammate. But for now, we are not going to get much of an information there. But what we are able to see is Rise Esports is getting eliminated. Preventive smokes and nades are just going to be utilized as much as possible to ensure the survival. But in all of this,
from some godly support that we got. Black Dragons is not in a really good position, which is definitely going to help Brazilian killers to not only battle against this particular zone but also against Black Dragons. But in all this situation, Alpha 7, ladies and gentlemen, finally gets eliminated, but Gods become the final person surviving from Black Brazilian killers for now. A lot of teams are getting decimated. Seems like that next team is also going to be another team, which might actually go down. But look at that. EYC's Adrian managed to find out the last man standing from Brazilian killers. And with that, the killers are actually killed. But on the other corner, let's talk about other teams. For example, Zenem is there. The Zebra Masters trying to survive. EYC is there. X team is there. Black Dragons are also going to be there. Even Mandrex Esports last member standing is actually surviving. Look at that. That's Jose, if I'm not wrong, who is just completely trying to bail out from this situation. He has got the double story building. He has got a beautiful angle pretty much. But the nade goes in. That can easily go ahead and kaboom the guy. But look at that shot coming in. It could have been actually a fruitful knockout. But it is Rafa who is going to completely change the pace of the game. He manages to knock out one from the perspective. And now that's a great opening to be precise that we were waiting for. But Black Dragons, they have to rotate. Let's see what kind of rotations these guys are actually going to pull. O Pedrinho jogava na Souls. Antes dele se aposentar, ele jogava na Souls. Aí ele ficou um tempo off, saiu da Souls, ficou um tempo off e agora voltou. O último dele foi, o último time dele foi a Souls. Esse Rafa da ZM eu não sei quem é, velho. Não é o Duck. Deve ser algum menino aí que o Sololó achou. O Sololó não fica pegando esses caras experientes assim, não. Experiente não, né? Já jogou bastante tempo. A Rafa da IG? Ah, se for, agrega muito pra IG, mano. É um cara bom. Get evolved. That molly can impact quite a bit, and yeah, the molly went in. Yes, it is going to impact Adrian. Adrian is the last man standing of his team. Finally, is about to get finished off, but no. E junta com Vitinho. Niel. He's going to repatch himself. The shots are coming in. Look at that trade of fire coming in. A galera, né? That's amazing. That's amazing. What? Ó, ZM, velho. But the Black Dragons got eliminated. Ih, caiu. Tá bom demais, né? The shots are coming in. Look at that trade of fire coming in. Oh, the knockout is there. That's amazing. That's amazing. What? Põe caiu no endgame, né? Depois que acabou. Tem ninguém no chat falando nada, não? Pô, tem pouca gente e os caras nem comentam, cara. Vamos esperar. The shots are coming in. Finishes. Pô, vou deixar esse vídeo aqui rolando. Pra não ficar nada sem nada na tela. O de menor tá na... Pô, onde é que tá o de menor, mano? Pô, ele tinha aparecido ali em algum... no coisa do Road, velho. Ele tava jogando por algum time. Ele jogou a Brazleague.
A danada sabe, né, danada? Ah, foi o Rod que colocou, verdade. Vai, Brazleague hoje vai ser às 7 horas. O mano Lupetti me mandou um salve. Salve pro Lupetti ali. Vamos ver o uniforme mais top? Não, na verdade é um X1 de uniformes agora, vai. Deixa eu até tirar minha câmera dali. X1 de uniforme. Ah, voltou lá, velho. Tomaram o cu, não é que eu arrumei o bagulho aqui. And eventually 24-pointer win Ah, mano. is there in the game. Ah, That's depois eu absolutely volto. amazing. Looking forward to see what kind of impact that is going to make in the scoreboard. So yes, let's see what the scoreboard is all about, what kind of impact is going to be there. And eventually guys, if you are still facing the issue of buffer and the other things, please make sure to refresh the stream. Things will be resolved. Well, just go ahead and refresh the stream. You'll be able to get back on track with all the action that there is. The match got ended and the stream actually paused there. So we would like to tell you that the Zebra Gaming that there is, they were able to capitalize this entire wrangle match for themselves, and they have got about 15 elimination points and the winning point of 10, summing up to a huge pointer game for them of 25. That's, ladies and gentlemen, the biggest for now from the 3 games that we have seen by far. 2 wrangles, 1 Mirabai. And we are going to go ahead and look into the results side. That's the post-match segment. MVP of this particular match, ladies and gentlemen, EYC Adrian. Adrian is who I was talking about. An amazing gameplay that we got to see from him. I'm really happy from the game that he has performed, and I'm sure his teammates are also going to be as happy as he should be, because 6 eliminations with 1273 damage, 9 throwables used and 1 assist. Ladies and gentlemen, Iagozada, só pro Iagozada. Of match number 3, day 1. Agent did a phenomenal job of actually securing those amazing finishes, and look at the damage. 1273. Oh, Adrianzinho. Although his teammate was not able to support him. If he would have been there, I believe the chicken dinner could have been a little bit more easier for the guy. But it happens, guys. The manpower is obviously not going to be there anytime soon. But on the other corner, guys, make sure to support. Ah, não, velho. Nada a ver isso aí. If you are still facing the issues, don't worry, guys. Everything has been resolved. Seems like that elimination sent Pô, se fodeu, fui na inocência, irmão. Team Zebra Master, which was pretty Pô, good, nada a ver isso aí, mano. when it comes to the attacking formation, when it comes to the damages that was required. But yeah, they did a beautiful number in the lobby with 15 tags and the grand total of 2,846 damage. Pô, até que a maquiagem deu certo ali, né, Adrianzinho? Se não fosse a maquiagem ali... 15 finishes. That's just double than the finishes that they have. That is, I mean, if one player has to be attacked and given a damage of 100 is when you get a knock, and you have given about 30, I mean 3,000 damage, that is a lot of damage against the finishes. É um kid mesmo, né? Ele tem cara de kid, velho. Game, which means that they have definitely worked out their strategies well this time. But talking about the match ranking, Zebra Master, Zebra Master, position points, 15 elimination points, and total 25. We have spoke about them enough. We will talk about EYC Gaming. 6 position points. Vai ter Brazleague hoje, vamos estar aqui, 7 horas, vamos embora.
third position, we have X team with 4 position points, 4 elimination points, and 8 points in total. Black Dragons were able to survive a bit more, and they have got a 5-pointer placement. 5 placement points, that is, and 3 eliminations. But because X team was able to have more elimination, because that's going to be the priority right now, that's going to be what we will be talking about in further as well. But at 5th position, we have Brazilian Killers. At 6, Rise Esports, and followed by which we have Sci-Fi, GZM, Flamingo, Loops, Mandrakes, Hornet Souls, Smoke Esports, Storm Gaming, Alpha 7, and Influence Gaming. The points that there is going to be is not going to be significant for Influence Gaming, but match summary, we are going to look at EYC Adrian, really shining in this match summary, actually, with highest eliminations on his name, with highest damage on his Cara, eu não name, consigo olhar pro Cardozinho e não imaginar ele fazendo propaganda de clínica de odontológica, Then cara. we have Loops coming in. We have Scar Dozin with the highest Não assists, consigo, cara. and then we have Papa Kill with 473 highest healing done. Well, the knockouts, the kills, the damage, everything is pretty much clear for now with the match summary. Let's move on to the next page, which will showcase us some more details about this whole event, details about this third match. Aqueles cartazes que tem na frente da clínica odontológica da doutora 60 eliminations, Cristiane. 8,194 is the total healing. 58 knockouts were there. If I talk about the total throwables used, well, that's huge. 308. I mean, that was the compounds fight, so definitely I believe this is going to be the approach. 308 throwables being used, 2 hit drop being looted, 5 headshots, 12 rescues. And if I talk about the longest elimination distance, that is the, I guess, lowest till the, if we compare it, if we compare it with the first 2 matches, 303, that's the... Eu não lembro, quando eu usava aparelho, eu não lembro qual o nome da doutora que era, velho. Fights were coming up to a very close quarter in the Georgiapur Southwest City, so it is actually pretty much justifiable. But on the other corner, let's talk about more details. We have got the overall ranking. Zebra Master, after that beautiful 25 bomber, obviously it was bound to happen. But look at EYC Gaming, they're also not that far away. See, the only difference that is going to be between Zebra Master and EYC Gaming is the total chicken dinners that they have. So here, ladies and gentlemen, I would want to explain on why Zebra Master is ahead of EYC. It's because when the points are going to be equal, the winner chicken dinner count is going to be taken in account first. If that is going to be equal, then the eliminations are going to be prioritized, and then the place points. So you know that you have to prioritize everything equally in order to stay ahead in this race. But in the second page, where the worry starts, is going to be for Hornet Souls, Sci-Fi Esports, Influence Gaming, Loops, Falta 2 quedas. Esports, Mandrakes, Vai acabar bem no horário da Brazleague. And Alpha 7, followed by with GSM. These people will have to worry a bit. Not eu usei aparelho do only 16. had 2 matches by far, but 16? for Influence Gaming, for Mandrakes, and for Alpha 7, they have to buckle up. Indeed, if they want to jump back in the leaderboard, Foi 15 ou 16, eu comecei a usar aparelho. If that is not going to happen, the price for chunk is not going to be there for acho que foi 16. Ou era 16 ou era 17, mas acho que é 16. Eu tinha 16 anos, aí eu tirei, eu tinha uns 19, eu acho. Eu acho que eu fiquei uns 3 anos de aparelho. 3 ou 4. Lembro que com 20 anos eu já não tinha aparelho mais. Smoke Esports, 4 points from the corner. If I talk about Predators, they've got 5 points. If I talk about Enco Gaming, they've also got 5 points. This shows that there is a lot of lack of finish points and the position points that is required. The consistency is not there. They're somehow unable to cut those rotations, which is pretty much important, to be honest, when it comes to a game. You have to have those rotations, you have to have those sorri mais, sorri fácil. Vem pra sorrir fácil. Seu sorriso. Bem demais. Exactly what is happening to Storm Gaming and mais 2 quedas. So let's see what happens in the next one, because the next match is going to be in the map of Miramar. Obviously full of clashes, obviously full of a lot of jumbled up situations is going to be there. Remember, 2 more matches to go for the day, and after that we'll be back tomorrow with another set of 5 amazing matches, and then again day after tomorrow we'll be back with another set of amazing matches. But I guess overall ranking and overall statistics. Presta atenção, cara, tô falando aí. Here we were actually about to. Ó, que legal. Tem a logo do time que ganhou e as kills que eles fez, né? Yes. Na PMP não tem isso, não. Queria falar nada, não. I've never called it Map of Miramar. This might just be the first time, because I always go with the names like, you know, the Map of Sands,
the map with the golden Mirado, the map where the wraith, the sand is what you will be tasting. If you do not get the knocks, you do not get the finish, you do not get the finish, you do not get the chicken dinner that is there. But for now, ladies and gentlemen, match number 1 goes to the pockets of Black Dragons. Then we see Rice Esports, and then we see Zebra Master. As and how the the competition is going further, what I am able to see is that there is a new team which is emerging to be the winner, and not just that, but the aggression is actually more, and the strategies are actually more. Because if we compare Erangel, match number 1 Erangel and match number 3 Erangel, the huge difference between both of these were that the points table was having a lot of gap between the teams that they were playing. And the biggest difference that there will be there is that there were a lot of teams in the areas of Georgiapur. Probably the zone became a factor where Foi outra, mano. Era pra eu ter continuado usando o aparelho móvel e eu não usei ele. The game was good enough. I was excited. We were able to see a lot of action in the end zones. Eu acho que quando eu voltar, quando eu for fazer algum procedimento estético, eu vou ter que usar algum aparelho de novo pra, mesmo que seja um móvel ou aqueles invisible, pra alinhar os dentes de novo, velho. We'll get to know where the flight path is going to be there and what kind of impact the circle is going to bring back for us. This is the amazing map where things can topple down quite fast. We can actually see the San Martin circles. We might actually see the clashes coming up in Picardo or Los Unos could be the one favorable compound where the zone might actually go in. But now moving up, I remember this is the Pubg mobile. Isso é muito idiota, velho. The reason that we are representing is going to be Presta atenção aí. Começou! Presenting you guys with this kind of amazing tournament. But for now, seems like that the flight path is going to be pretty much similar to it as the second map, to be precise, where the initiation is from Los Igos, goes to cut off the Picardo. San Martin is going to be there, and then La Cabrera is going to be the last drop location along with Torremuda, where the teams might actually jump in. But let's see where they're going to jump in, what kind of impact they're actually going to bring. There are a lot of speculations, to be honest. There are a lot of hopes, a lot of variables that are going to take a toll. Seja could be a beautiful location where the fights might actually come in, but as a caster, would love to see some initial picks, would love to see some initial fights coming in. Flamengo Esports is also there. Not a huge day for Flamengo Esports, but definitely this could be one amazing match where they can come back with a beautiful chicken. See, the flight trajectory is good enough. Now, what these teams are actually to do is that they get a good drop location for themselves, a good loot for themselves, and a vehicle to go about. Because this map is all about the land area, and you definitely need a vehicle to move around. But not just the land area. One thing that is quite significantly different from the map of Erangel. Cara, vocês vão sentir saudade do Peter. Mas eu falo pra vocês que vai ser por pouco tempo. Loot, you must probably have more of utilities. Depois vocês vão falar, caralho. Que da hora. If that is not checked, then I'm definitely wanting to see on what kind of strategy is going to come up from the teams who are going to still depend on the gun game more above and beyond the game of utilities. But for now, the zone has been made. Hacindia del Patron somewhere in the center area, and we have loops over there looting for now. We definitely had Flamingo nearby, but okay, a close combat against Zebra and loops. There is Zebra definitely outperformed everybody in Erangel, but sabendo? Two-man loss, and later this is going to get quite chaotic for themselves. It's already actually started, and look at that. Oh, caralho, limparam a Loops. Que isso, Zemi? Nossa, olha a vida do Neusada. Quase que o Neusada foi de lobby, velho. Isso. Might have changed the pace of this particular team, and if right now at this same exact moment it would have been Zebra Esports, then I believe the whole motivation, the whole meta that Zebra Esports was able to build from the previous matchup would be broken. But no, that's not the case. On the other corner, if we talk about Corinthians, faz o L. This team particularly, that's SCCP's mid-stomp, and apart from that, não sei porque tanto criticavam o Peter. Cara, o bagulho do... O Peter, ele é um ótimo narrador, tá ligado? De esportes. Ótimo. Pô, a voz, a narração dele é muito boa, a voz dele é impactante. Ele é bem técnico, né? Já fez narração em televisão, já tem experiência no esportes. Pô, o cara é foda, o Peter é foda. Como narrador, o Peter é foda. Só que
no Pubg Mobile, ele era muito corneta, tá ligado? Então ele queria passar muitas informações que às vezes ele não manjava tanto. Sobre rotação, sobre posicionamento, sobre, por que o time, se eu fosse tal time, eu fazia isso. Pô, você não fala isso expectando, né? Porque você tá de spec, você consegue enxergar e ter a visão ampla. Dentre outras coisas. Então eram detalhezinhos que deixavam o pessoal tiltado. Tipo, caralho, doido. Porra, Peter, fica quieto. Nossa, teve um dia que eu fiquei muito puto com ele, que é naquela Birico Cup, velho. Nossa senhora. Ele não parava de colocar apelido em mim, mano. The fire rate of this Uzi gun is above any other gun that there is in the game. And that was put into a really good use. Então, tipo assim, ele é um ótimo narrador, mas o Pubg Mobile ele tinha algumas coisinhas que irritavam a galera, velho. Incomodava, né? Às vezes ele queria saber demais, achava que sabia demais, aí o Vespa às vezes corrigia ele não batia o pé, não é, aí depois ele via que tava errado, velho, realmente. Já o Vespinha, ele errava bastante, o Vespinha, só que ele aprendia bastante errando. Tanto que às vezes ele passava algumas informações erradas, mas depois ele vinha em live ou no outro dia, falou, ontem eu passei essa informação, me corrigiram e tal, não é isso. Tem que ser assim, mano. Ninguém sabe tudo sobre o jogo. Eu não sei sobre tudo. Eu jogo há 5 anos, tem coisa que eu descobri esse ano ainda, tá ligado? Então sempre a gente tá aprendendo coisa nova, ainda mais no competitivo, que sempre tá mudando meta e os caralho. Você tem que estar se atualizando, né? Por isso que é legal quando você tem alguém de dentro do jogo. Alguém que, porra, respira o jogo, porque ele vai saber essas mudanças, né? Pô, eles pegavam bastante no pé naquele bagulho de o cara não fazer smoke. Pô, bicho, se o cara não tem smoke... Quer dizer, se o cara tem smoke, ele faz. Se teu amigo tá no meio do aberto, levando tiro, e o cara vai ser finalizado, e você tem uma smoke, você vai fazer. Mas eles ficavam pegando no pé. Porra, cadê a smoke? Não faz uma smoke, que não sei o que. E às vezes, pô, crucificavam um jogador que não tinha nada a ver. Era uma jogada tão simples. Mas eles crucificavam os players, pô. Isso não é legal também, tá ligado? Não é todo esporte assim, mano. Não é, cara. Isso é narração, não é o esporte. É a narração, pô. Você vai ver, vai mudar a narração, mano. A gente assiste outros campeonatos, não é a mesma coisa, pô. Notch, and yes, exactly, that is what the situation is all about. Everybody's just trying to loot, everybody's trying to just gather as many as utilities as possible. Nobody's focused on having some frags at the Galvão Bueno era o melhor? Tem um monte de jogador que odeia o Galvão Bueno, pelo mesmo motivo. O Galvão Bueno se achava o rei da cocada, pô. Crucificou um monte de jogador. Procura aí um monte de relatos de ex-jogadores que falando do Galvão Bueno, pô. O próprio Roberto Carlos lá na Copa de 2006 falou que, mano, o Galvão Bueno acabou com ele, velho. Acabou com a família do cara. Porque ele crucificou o cara e não parava de culpar o cara pelo gol do Thierry Henry lá. Pô, fora outros jogadores também que o Galvão esculachava, velho. Não é aceitar crítica, não. O narrador é pra narrar, pô. Você quer fazer um quadro de crítica, você cria um quadro e faz. No meio da narração, tu vai falar um bagulho, uma informação totalmente errada, e você vai culpar o cara pro resto da vida porque você passou uma info que nem você sabe, pô. Por que tal time não fez essa rotação? Porque ele não tem a porra do spec, irmão. Aí o chat, caralho, verdade, por que não rotaciona direito? Nossa, que rotação bosta. Aí vai lá na play, você... Nossa, por que não bateu no meio da save? Por que não pegou aquele lugar que não tem ninguém? Nossa, por que rotacionou pro lugar que tem um monte de gente? Por que será? Porque eu não tenho a porra da bola de cristal, né, velho? Aí não, narrador tem que ser assim mesmo. Minha rola, pô. O tanto de narrador aí que sabe narrar, só narrar e já era, velho. O próprio Pio aí narra pra caralho. Eu não vejo o Pio cornetando e querendo dar uma de melhor, pô. E o Pio é desde a Season 1. O Pio sabe coisa pra caralho do jogo. E a gente não vê o Pio sendo corneta. Querendo achar que sabe mais do que o IGL. Achar que sabe mais que um coach. Achar que sabe mais um jogador.
And I have high hopes from this team. I just hope that Pera these aí, high pô. hopes are actually going to get overcome, because these rotations are going to be very critical. These kind of impacts are actually going to be quite critical. All of these players, while they are finding their angles, things can change rapidly. Adrian is there. We have got Diego. We have got Pancada. Along with that, we have one more player coming from this team that is going to be Celine. But while their Ah, eu rotation is entendo que coming você in, deve and gostar. Eu the também falei, o opposition team Petar não é have ruim, got não. O Team Petar é Seja bom as pra well, caralho which como might actually narrador, take some velho. shots onto them. And if Mas é that um is bagulho going to be dele the que case, prejudicava shots muito a can be narração very dele no fatal. PUBG Mobile, Eventually, velho. some vehicle blows or Em qualquer outro lugar que ele for, a narração dele vai ser foda pra caralho. Ele narra NFL, ele I narra really basquete, narra want futebol, narra tudo. Adrian from O cara é EYC completo. to show me some more of his skills, because it was quite remarkable to see the way that he was playing, and I still really want that kind of gameplay to be witnessed from any player that there is. O But próprio I Ronaldo want to falou see que if era o Roberto, Adrian is going to be que não era o consistent in Roberto his Carlos que devia gameplay, marcar o Henry, era and outro. Cara, I mano, really eu já vi want to vários see if vídeos, he's velho, able dos to caras esculachando o actually Galvão Bueno. outperform Odiando mesmo o the Galvão Bueno. expectation that I have Até for him. gente que já But for trabalhou com now, ele esculachando o Galvão is in a fora dos position, I bastidores, tá guess, ligado? that O is cara, ele going to achava que ele era o dono attract a de todo lot of mundo, pô. players who are going to rotate. This can be an advantage for Vai da them. They can personalidade, easily tem take gente que é down assim, mas tem gente que não couple of muda. players out there, Infelizmente, and pô, they mas can add to their finish points. But depois, on the mas você não pode other achar ruim side, também se tu for pra um if cenário e a galera fail não te abraçar, tá ligado? hold the position strong, then probably there will be an exit for them yet again, which I will definitely not want. Right now, I'm going to root for all the teams that are there in the bottom of the table, because I want this entire week to be Alô? packed with action. Oi. And that action, Que I foi? guess, ladies and gentlemen, Sci-Fi is Nada, going to velho. begin Vejo o WhatsApp with lá. the shots that is going to be against EYC. Peraí, só explicação. Well, indeed, they are coming up with some good shots. Let's see how far these shots are going to help them. For now, if we talk about Kuras, he's actually there. The shots are going in, but Adrian was not, to be precise, attached with the shots. But apart from that, yes, the other teams are trying to rotate loops. He suppose that's the only team which is out of the equation. All the other teams, all the other members are also barely surviving. Brazilian Killers is another beautiful team which is barely holding on to their breaths, because the last man standing is there, struggling in between compounds, trying to rotate. Petar Bueno mandou R$1. Sem para de falar é manda INF jogar direito. Os cara parece que tá com um Moto G. Para de falar e manda aí jogar direito. FIC Gaming, EYC Gaming to be precise, is looking decent. Adrian, back and forth every now and then we see Adrian, and eventually the hopes of aggression is going to be there from Adrian's corner, because that is the guy who was quite aggressive in the previous battle. Para de jogar e manda aí jogar direito. Pô, para de First falar. of all, it's Brazilian Killers with only 1 bam power and 0 points in this particular matchup. Then we've got Team The Predators, which had 3 or 4 finishers, I believe, and they are also pretty much outside the play zone. As you can see that beyond the areas of Leos, Sinis and Porto Paraiso is actually going to be that team. Apart from that, another beautiful team which is outside the play zone is barely crossing over to the play zone. That is Alpha 7. O que a galera tá falando I do caster guess aí? Brazilian Killers is doing the Não, nós rotating tava right falando now, sobre but, mudança de so far caster. outside the zone, Aí teve um menino ali I que don't know. I don't know if falou. it's going to work good for him. He's not Ah, really perguntou moving por que a galera tinha east, tanta the raiva do map that, Petar, né? the map that Eu we got to falei, see pô. was not really moving around. But Pô, o on the Petar é other um cara side, muito, in Team muito, C, muito that is técnico, the é. Predators, Narrador they foda, were tem uma voz in an early impactante, fight. experiente, já narrou explains a TV, lot narra about the esportes, lineup cara, as well. narra tudo. So Mas they're no PUBG holding Mobile ele não inside, encaixou and muito I bem guess por when they conta do do, jeito they dele, will velho. have to have a lot of rules De for themselves ser um to make sure narrador that they are corneta, all né? ready Que for the cornetava fight and the bastante os action times, os that is going to players, happen rotação. immediately once they enter inside the zone, because Às vezes with the zone até. number 2 shrinking to the third one, Eu which acho que means the assim, ele land falava mass area muitas is going coisas to be less. e, Yes, Miramar em has minha more of opinião, land than water, tecnicamente eu acho but impecável, as um the cara zone muito bom, decreases, the playing area is going to be é, less, ali dos and the narradores e game is tal, going to force them to be mas inside that white eu circle, acho que which ele is going dava to uns be comentários técnicos que constrained fugia do after que é every a few função minutes, dele e and que não tinha embasamento players have técnico. to, Por exemplo, cara, uma coisa que eu manage sempre, themselves desde best quando eu that entrei lá, eu and falei pra ele e pro Vespa. get a good Falei, position parem de and keep falar on de finishing carro em San themselves. Roque. That is what Eles, mas a 100 gente souls toda are hora vê going to cara morrendo. Eu 100 falei, souls are óbvio, going to eles não try, vão ter lá a but rotação que ladies dá and certo, eles gentlemen, vão ter zone lá has shrunk, trocação, and filho. water treatment is going Porque to be the todo center mundo of it. reza pra pegar um bug em São Roque e vocês vão falar que é ruim. Só vocês. Aí os jogadores estão errados, vocês estão certos. Daí eles não teimavam em falar que pegar carro em São Roque era ruim. Mas tá bom, né?
Ah, tinha um bagulho da Smoke, porque antes não mostrava. Hoje mostra quando o cara tem as granadas, né? Antes não mostrava. E julgavam muitos jogadores. Pô, por que tá no aberto e não faz Smoke? Seu batata! Seu não sei o quê. Pô, mano, se o cara tem Smoke, a primeira coisa que ele vai fazer é usar Smoke, velho. O cara tem a... Mas acho que sabe quando o Peter deu uma queimada? PMCO. PMNC. Tipo, o jogador que tá começando a cometer erro básico, ele, nessas criticadas, teve muita gente que acabou ficando muito de cara com ele. Ele acabou sendo muito infeliz, concorda? Pior que isso aí a gente percebeu, na própria Watch Party a gente percebeu, velho. Tipo, ele narrava como se estivesse, sei lá, zoando com os times, né? Então. Eu lembro disso mesmo, né? Mas ele era um cara muito bom, narrava muito bem. Só essas questões que acabaram gerando implicância pra ele, porque... Cara, pior que ele tinha mudado bem pra esse ano. Lembra que 2021... Sim. Nossa senhora, ele tava insuportável. Aí 2020 ele ficou muito bom, velho. Tipo, ele parou 2022, de ficar... ele evoluiu, né? 2022. Ele parou de criticar bastante, ele focou mais na narração. Só que daí, sei lá, depois no meio pro final do ano ele voltou a ser o Peter hate, velho. Mas se ele focasse na narração em si, pô, ele seria foda pra caralho, velho. He would want to reposition himself, and that is so what he will be doing. But from the other side, eu não sei como vai ser esse ano, estúdio, formato. Realmente a gente ainda não tá sabendo de nada. But okay, Hornet Souls, a player gets picked off. I guess that is Rafina. E é o que eu falei, o Vespa também cornetava bastante essas paradas de votação, players, cara. Só que o Vespa a gente via que ele aceitava muito bem as críticas, tá ligado? Sim. Às vezes ele falava um bagulho, a gente criticava, ou até o próprio chat da transmissão criticava e consertava ele, depois ele falava, pô, falei um bagulho ali, a galera me consertou, falei errado, peço desculpa. Isso era da hora do Vespa. O Vespa é de uma humildade impecável, velho. O Vespa, como pessoa, ele é absurdo. É absurdo. Uma das melhores pessoas que eu conheci dentro do Pubg Mobile. O Vespa é um cara incrível, incrível. Por isso que eu falo, eu fico muito triste com a saída dele, porque o cara era realmente muito foda, dava o sangue. Velho, vou falar uma coisa que nem deveria, mas quando ele decidiu vir pra São Paulo pra entrar pro Pubg Mobile, ele separou da mulher, velho. A mulher falou, você vai pra São Paulo, escolhe ou o jogo ou eu. E ele escolheu o jogo, velho. E ele abriu mão disso, velho. Então ver ele saindo dessa maneira é bem triste. Cara, eu lembro que ele nem era narrador ainda. Aí teve um dia que eu entrei de Discord com ele. Mano, né, ficou umas 3 horas. Ele deve lembrar. E ele só desabafando, velho. Tipo, eu nem falava direito, só o Vespinha falando, mano. Porque ele, tipo, ele fazia live nas antigas e tinha um público muito foda, tá ligado? Só que daí o público começou a cair, porque começa a surgir outros streamers, a galera vai se dissipando, né? E ele tava com um público bem baixo, velho. E ele fazia horas e horas de live, tá ligado? E ele era um cara bem comunidade, então ele sempre fazia as paradas pra interagir com a comunidade dele. E, mano, ele tava desanimadaço, porque ele tentou ir pro Facebook, não dava certo. E tudo que ele tentava dava errado. Mano, ele desanimadaço, falou assim, porra, não sei mais o que fazer, velho. Tudo que eu tento aqui não dá, a galera não abraça, o Pubg não se ajuda e tal. Isso o quê? 2019, 2018, não, 2019. E depois disso ele deu a vida ali como cast, ele deu certo, velho. E eu lembro os primeiros camp dele narrando, velho, que era Razer League, os campzinhos de comunidade. Esse era foda, velho. Não, a voz do Peter é muito marcante, porra. Sobre narração, mano, não tem o que falar do Peter, velho. A voz dele, os highlights quando a galera coloca a voz do Peter no fundo, quando o time é campeão e ele, pô, narrando o time campeão, ele já narrou várias finais, né? Como narração, indiscutível, velho. Um dos melhores que já teve no Pubg, se não o melhor. Lembra ele na Copa no Bru, Vespa, velho? Colocaram ele de narrador, ele, pô, não sei se eu vou conseguir fazer, eu não sou narrador. Mas Vespa, vai lá, faz o teu jeito. Ele saía todo dia perguntando, cara, fui bem, eu acho que não fui. Ele era um cara muito humilde.
humilde em relação ao trabalho dele, velho. Eu nunca achava que ele tava bem, velho. E eu falei, mano, você foi impecável. Você foi muito bem. Você deixou um watch party ali mesmo, velho. Não era pra ser narrado quadrado. Copa no Blue era pra ser isso. Ele sempre, tipo, achava que não tava bom. Puta, mano. Gosto muito dele. Vai ser foda pra caralho. I believe from the backhand it's Honored Soul which is going to push them around, and look at that, the damage that is coming in, the definite pressure that is coming in. Pô, o Zop tá fazendo teste. Parece que tá completando aí. Ele já chegou a fazer um teste uma época. To death right now by a lot of teams that is surrounding them, but Honored Souls is able to... Cara, o que não pode acontecer é perder a essência PUBG Mobile, tá ligado? A essência da comunidade PUBG Mobile. Igual esses meninos que estão chegando agora, é da hora dar uma ênfase de que um Zop é um moleque de comunidade, de que outros meninos igual a ZM aí tem um projeto muito foda de também trazer meninos de baixo e insistirem neles. Esses detalhes que fazem, que dão espaço pra comunidade, tá ligado? Isso não pode se perder. Não pode simplesmente chegar um cara aqui e narrar ali os 64 players como se fossem todos iguais. Porque não é, tá ligado? Cada player ali tem uma história, todo time tem uma história também, um peso. Mas fala assim, mas o cara pode chegar e pode estudar o jogo. Ah, mas não é a mesma coisa, velho. Tem coisa que você não entende só assistindo transmissões, tá ligado? Tem coisa que você só entende por ser da comunidade, velho. Papo sério, mas o fato de que o Ferzotti tá usando muito a palavra impecável me deixa embasbacado. Ó, embasbacado é uma boa palavra, hein, filho? Embasbacado, velho. Embasbacado. Will there be a clash? That's a big question for now, but look at that, another beautiful trade is coming in. That's FLA's Fuchs who is going to be taken, who is actually going to rip apart one more player. Oh, the outside play zone damage is also going to be there. Now it seems like that SCCP is also getting suffered up. Imperator's definitely... De repente não precisa nem ser o narrador. Tá, vamos colocar que não é trabalho do narrador isso, mas pelo menos o analista ou o comentarista, o cara tem que saber a essência, tá ligado? Sim. O narrador pode ser que ele só narre ali, vai. Não vamos colocar esse peso em cima dele também. Seria legal de conhecer, mas... Beleza, mas agora o comentarista, ele tem que dar um auxílio ali. Tem que ser dos nossos. Tem que ser daqui, da casa. Especiaria da casa. Não tem aquele molho... Molho da casa? Molho de pimenta caseira da casa. Pimenta caseira da casa, é isso. Aquele molho de maionese. Aquela maionesezinha gostosa da casa. Which is actually happening. He gets spotted. He has been taken shot on. Fox gets picked. There's a final person from Flamingo. He's trying to survive by sitting in the vehicle. That's a very cheeky move, but CG God decides to come in front. Mas a ZM não tá perdendo uma trocação contra os T1, velho. Limpar a loops de Hacienda. Perder ninguém. A Kaia não saiu não, pelo que eu saiba. Eu falei com ela ontem. Ela postou dos caras, dos caster, né? Eu falei, tu não saiu não, né? Fala, que eu saiba não. Falei, top. Daqui a pouco chega comunicar. Pô, já pensou? Eu poderia ter respondido. Ué, não te avisaram não? Já pensou? Caralho, já imaginou? Ué, não falaram contigo ainda? O pessoal tá inteiro sabendo já, pô. Imagine, cara, você pau no cu com ela assim. Caia, se é por falta de tchau, então tome. Tadinho. Tadinho.
Cara, eu é acho. bom que ela não sai. Pô, seria da hora dia 1º de abril pro Pubg trollar alguém, cara. Mandar alguém embora sem querer, tipo, de brincadeira. Pô, boa sugestão, hein? Obrigado por tudo, Caia. Dia 1º de abril. Do nada, pode ser no Obrigado, feed. Game, por ter feito parte do nosso elenco, mas estamos desclassificando vocês do campeonato. Ou simplesmente dar um bait falando que o Pubg Mobile ia fechar as portas. Já pensou? Nossa. Agradecemos por esses 5 anos. Both these teams will try to at least maintain their consistency in the leaderboard, and that is what exactly they are doing. But Zebra Masters have found Hornet Souls. 5 kills dentro do Vitinho. Cara, essa atualização que colocou as kills ali do lado do Nick no spec, velho, salvou muito. Porque antes tinha que ir pra tela do cara pra ver quantas kills tinha, né? Agora tá ali, ó. Arthurzinho 5 kills, Ratininho 2. Motoboy se fudeu, né, Rato? Daí você não sai nem fudendo. That's a sad start, to be precise. But remember, guys, this was the second last match for them. One more match to go. I don't know what they're going to bring to the table in this particular matchup, but for now, Poxa, a Inco tem mais chance. Ah, tá. A ZM agora tem mais chance. 40% de win da ZM. If they are able to do so, I believe that can easily be 10 plus finishes, and with that, a winner chicken could come in. And there we go. The 10th finish, 11th finish to be precise, is already here. 3 teams and 9 players are surviving. What a beautiful decimation indeed coming from team known as Zebra Master. They're still rooting for the winner chicken dinner. Although it is not going to be that easy, but the one team which is having the highest advantage of the zone, and apart from that, the highest kind of, let's say, frag at this point and the aggression, that is actually going to be the team which is known as Team Zebra Master. But this is a very great comeback coming from Inco. Storm on the other corner gets gets finished off, but Storm was also able to secure for the 3rd position. Now that shows that Storm Esports is also trying their level best to come back in the lobby. Although they were able to get decent amount of points, but now the fight is actually a 3v4 situation. Drop is also going to be there, which will easily help the team which is known as Zebra Master going to get the right loots, or maybe the level 3 utilities that was pretty much secluded in the drop. But meanwhile, if we talk about Toma. I tried to change the pace of the game with some good mini 14 tap shots. Nossa. 61% de chance. Pô, transite pra mim manda o link pra gente não ver aquilo ali. Team Zebra Master. Zebra Master is going to have just 3 people, but the momentum that they're built in this game is quite remarkable. They have 11 finishes. The winner chicken prediction is 41% for them, but because they're an advantage of playing members for Inco, they might 58%. this, but the entire Desceu pra 58 só porque um da ZM chegou na safe, cara. Pô, que da hora essa paradinha de porcentagem, velho. Game for these players, but for now it is about this last zone. The last zone is all about who is going to get the player down and which team is actually going to go down. Right now, both these teams are not in a really good position, but the zone is favoring Inco Gaming, and if Inco Gaming is able to capitalize the zone favor for themselves, they're going to go with a winner chicken dinner. They're going to prove that winner chicken dinner prediction right. But for now, a aerial view that they're going to get a 2-2 split. Players get spotted. He will be taken down. Inco not so good for now. One player that they had an advantage of. Now the battle is now equalized, and we will be seeing Inco getting choked. But no, the comes for with Vital, and a vital pick comes from his side, and this is going to be a battle for 2v3 now. Aqui já era pra dizer. It's a huge battle indeed. The picks are coming in, no doubt in that. Inco is definitely trying their level best to find those amazing angles from which they can take down the shots. But look at that, a nade went in, but eventually it was unable to attack on anyone. Eventually it was not just even enough to put down the splash damage, but the another one might be able to do so. But no, that's not the case. Zebra Masters are still surviving, Inco Gaming are still surviving. It's a 3v4 as you said, but finalizou? Beleza, Rafa. It was Rafa who backs out another set of Cara, ainda tá 52% pra Inco só, velho. Tá bem dividido. Well, this situation still is going to be of a 2v3. Both the teams have been able to eliminate one player against each other, but right now the zone is completely favoring Inco Gaming, and I will want to believe that Inco Gaming can also get a chance. Caralho, no cu. 2x2. Is not really working out for them. Meu Deus, velho. Now players are quite in open, but Zebra Masters playing the game of their life right now to get this particular chicken dinner for themselves. If they get it, they are going to be the team that is not going to
be easily taken down from the throne of Ruthless Hype, presenting PUBG Pro Scrums of the Brazil region, right now leading the leaderboard. Zebra Masters, they know where the players are, but they do not have a lot of, the area to be moving around. A lot of nades are going to be thrown from their side, and that, if it connects, then they're definitely going to have an upper advantage, because right now they have been able to manage to, make the situation favorable for them, but not for so long. They get another player knocked for themselves. Zebra Masters surviving with this one. It's a 1v2 situation, Raider. Oh, it's a tough one. Look at that, Inco. They are definitely trying to tag Já pensou, o Vitinho ganha, velho. Ele tem que nocar logo o Vitali. Aí fica um x1 com o Squash. 6 kills do Vitinho. Tá cego. Passou do Dorete. Levantou. Ah, tá bom, Vitinho, tá bom, velho. Jogou bem, jogou bem. Essa Zemizinha tá quente, tá? Well, Inco Gaming claiming this for themselves. Bragg will be happy. Ah, já volto a pegar uma água. Muito calor, mano. There are two things. Inco Gaming was looking for such a good game. They have got it, and it is against the team that has been on the leaderboard. Mano, esse bagulho de farpa não é o problema. O problema... O problema era passar informação, repassar a informação errada. É você acostumar vocês do chat a dar uma de coach, tá ligado? Tipo, falar que é muito fácil rotacionar, falar que é muito fácil se posicionar, que a Inco, pô, é só a Inco entrar no carro e ir pro meio da safe, pô, é só fazer isso, é só fazer... Pô, isso se acostuma errado, galera, porque daí o pessoal começa a cornetar igual, tá ligado? É igual, por exemplo, eu lembro que o Petra cornetou até a 7, tipo, o estilo de jogo da 7 era borda. Era jogando borda de safe, tá ligado? Aí ele tava cornetando porque a 7 tava jogando borda de safe. Tipo, mano, é o estilo do jogo dos caras, pô. Os caras não ganhou muita coisa ano passado, mas foi o ano todo jogando da mesma forma, tá ligado? Aí chega numa competição e os caras tá fazendo o mesmo estilo de jogo que fez na Brasil, que fez na Américas, que fez na PMW, que fez em todo canto. Pô, você vai falar que o estilo de jogo dos caras é errado, tipo... Ai, por que você tá fazendo isso? É só entrar na safe, tipo, é só ir pro meio da safe. É só... Não é só isso, tá ligado? Então é isso que eu acho que ele pecava bastante. Não é questão de farpar algum time ou outro, ou zoar algum time ou outro. Isso tá, se quiser fazer, faz, mano. Apesar que eu acho que não deve também, mas... Isso nem é o principal problema, tá ligado? É ficar passando essas informações, aí a galera que tá no chat, que tá chegando agora no jogo, acha que é tão simples assim jogar, tá ligado? Que é simples se posicionar, etc. Eventually they lost, but the competition that they gave was quite remarkable. But we'll be talking about MVP of this particular game, Rafa, with 4 elimination, 1186 damage, 6 throwables used by himself, and 5 assists that he's going to give for his team. O cara que vier agora narrar o PUBG Mobile, pô, o cara, ele vai estar com um peso muito grande, velho. O cara vai ter que ser bom, mano. O cara vai ter que desenrolar. Se não for alguém do PUBG Mobile, tomara que seja, mas se não for e vier alguém de fora, esse cara vai ter uma pressão, irmão. Qualquer coisinha que ele falar errado, o chat já vai esculachar ele. Saudades, Peta. Não sei o que. Vai ser foda, velho. No words at all. Wow, man, what a performance indeed coming from Inco's corner. Zebra Masters on the other corner, look at that. Their performance was also quite on point. Look at the number of points that they were able to dish out. Seems like that Zebra Esports and the other teams like Honest Soul was also trying their level best to gather a lot of points, but eventually only one of them is going to be the one which is going to be on par. And Inco Gaming specifically 20 pointer of a game. That's amazing. Zebra Master, they had 19 points in this one, and eventually
So yeah, there is nobody is going to dethrone them until the next match comes in. Before that, yes, Zebra Esports is actually Zebra Masters to be precise is going to be on top. On its own, if I talk about that team, 13 points coming from the corner. Corinthians, if I talk about that team, 9 points. Storm Gaming 6 points. Team Predators with 5. Flamingo Esports with 4 points, Black Dragons with 4 points, GZM Esports with 3 points, Sci-Fi Esports with 2, EYC Gaming with 1, Rise Esports with 1, and the rest remaining 4 teams which are there in the lobby, they had 0 points, be it Brazilian Killers, Knife and Skull, Alpha 7 Esports, or Loops Esports. See, Knife and Skull was that particular team who were actually a team to be Cara, watched in como the first 2 games. o FF lá tá meio capenga, duvido nada que venha alguém de lá também, mano. Já tá acostumado com Battle Royale e tal, tá ligado? I'm sure they will, bounce back. I'm confident because the kind of gameplay that they showcased in the first two matches, one was Erangel and one was Miramar. So there was Da comunidade eu acho difícil, tipo, pegar, sei lá, alguém, uma Lele, uma Julinha. Eu acho muito difícil, velho. Bad games or bad matches cannot define a team's ability. Having which said, the match summary was on your screens. Not really got an opportunity to discuss about it, but coming to the match statistics, 354. Ladies and gentlemen, we have a new longest elimination distance. No, I believe in the previous Miramar we had 372 meters. So that is the record that has not been broken yet. But yeah, apart from that, in terms of total healing, yes, another beautiful record has been set up. 9,740, that's amazing. You like to correct me, don't you? And if the facts are there, I would love to. Yeah, you should. You should. We should actually be giving the right facts, but please continue. Oh man, everything said and done. It's Zebra Master still on top, 49 points, just shy of 1 point. If that would have been there, the 50-pointer bomber could have been there. The half century by this team, Zebra Master, could have been there. I believe the next one, okay, no, they are not going to get any more matches. Thing is, every day, as per the back-end instructions we got, every day a single individual team is going to get, or should I say... Mano, Hades não sei, velho. Seria muito foda, porque é um cara bem... Pô, eu gostei pra caralho das vezes que ele narrou, mano. Look at that, 18 points between Zebra and EYC Gaming. Apart from that, Black Dragons are there lurking in the shadow with 29 points. If they're able to get a beautiful chicken dinner of 25 plus pointers, then they will be able to climb back to the first position. Although it's a little bit tough. On the other Inco Gaming, tipo, o Hades é um cara que se adaptou rápido, né? That they can climb to that particular area where they want to, but it's going to be a little bit more difficult for them for sure. See, now the point is, you have another match to prove. So if Inco and Black Dragons are just able to survive to the last, then I believe if not #1, they'll be on #2 and 3 respectively. Because apart from those two teams in the top 5, there has been all the teams who have already played 4 matches. So they are done with the day, and now it is an opportunity for those two teams and the teams which are from 9 to 16 right now. Corinthians, they are slowly and steadily climbing the ladder, the battle, and they're doing really good. I'm able to see that they are definitely giving a good battle out there. They just have to work on those callouts probably, and I guess there's going to be an excellent game for themselves as well. Last game is going to be a map of Wrangle, and I'm quite excited for that. Everybody is, because that definitely would be the last match, but eventually it would be the match which is going to showcase us and after a full day of 5 amazing matches, I believe. O Rod de analista ia esquecer de analisar. Foi mal, eu tava lá, sabe, respondendo um negócio aqui. Não, agora eu vou fazer aqui. 7 points. Storm Gaming seria muito foda, né, cara? Back at 18th position, that's amazing. Brazilian Killers stuck at the 17th position, that's good. Yeah, the comeback is coming, but it's coming in their own way. They're trying to struggle around, they're trying to maybe bring back some points for the team. That's good and done. But for now, I believe the hopes are actually there. The fights are actually going to be quite critical, but let's see how far these guys are actually going to prove themselves, because just one more match to go. That's the main thing. Just one more match to be precise. Yes, but well, I was actually holding the bottle and I noticed that it has my name. There are a lot of audience out there who wanted to know on what our names are and what our Instagram handles are. I guess we have the opportunity to say that. I'm Echo Boy, like how the bottle reads, and with me it is Raider. Já pensou que foda, velho? IG_EchoBoy. Pô, Rod de analista, mano. Simple Raider_SLAYs. Raider Slays, that's my Instagram handle. Well, you have got the handles, guys. If you really are enjoying our efforts,
please do support us by following us on our Instagrams. We definitely appreciate the messages coming in, and I'm sure we both would also like some criticism if there is any, because we always would want to improve, and we will never know it because for us we are good for ourselves. And if somebody else is going to come and tell us that, probably we improve better. I mean, I believe in that. Probably we will not be able to find the mistakes or the things that we say as much as what a third party or a third person will be able to. But enough said, let's get back to the game. Today's matches, last one is available to us, and that is going to be the map of basics, the map of classic, the map that you first play in about 50 seconds, Erangel. Oh man, Erangel, another beautiful map of Erangel is going to be there. 3 good matches of Erangel is already going to happen after this match gets over. So this shows that a beautiful advantage was there for a lot of teams. Eventually, Erangel is a map where you can actually come back with some good decent points in their favor. So definitely rooting for that as well. In co-op, that is what Memecast is saying, and all the other members are also saying. Adrian won PMPL Brazil last year. He played PMWI and PMGC Week Adrian. Okay, got it. Yeah, now I remember the guy's name. That is why I thought why it's resembling somebody else. But eventually, yeah, 15 more seconds to go. Next match is going to start next, or should I say the last one, but not the least one, because tomorrow and day after tomorrow we are going to bring back with the other set of 5 more matches, and 5 more matches day after tomorrow. To be precise, we have 10 more matches to go in this particular PUBG Mobile Pro Sims in the Brazilian region. Day number 2, day number 3 is already left, but this is match number 5. Raider and Nico Boy on the desk, and the flight path starts from the Georgia Pool North. Essa line da 7 pode ser que seja o manager. Não, manager tá viajando também, né? Deve ser, sei lá, colocaram uma galera maluca aí pra jogar só pra cumprir tabela, né? A quite western favored flight path. The locations in the east are not going to be approachable, but you have vehicles. If you know the location, you can take them, go to your favorite spot if that is going to be somewhere in the eastern sides. But for now, what I'm able to see, a lot of players have already taken their jump. Probably we're going to see some chaos in the Georgia Pool area, which I will definitely prefer. But I'll also prefer the last, the last zone. Cara, eu não assumo, eu não sei comentar, eu não sei narrar. O máximo que eu sei fazer é watch party, velho. Absolutely a lovely one indeed. I just love that last zone. Chaos coming in, and o Fer daria pra um bom comentarista. Um bom comentador. Although that's not a possibility, you are just 64 players in the lobby. You just have 16 teams to be precise. And if you want to see every single second of fight coming in, I believe in just 16 minutes all of the fights can be over. But we all know that the game can go for 25, 26 minutes, or 30 minutes even can be the time period where the games can stretch out to. So definitely there are going to be some moments where the fights are going to be a little bit more on the passive notes. The fights might not be there for some seconds, for some minutes as well. But whenever the fights are going to be there, I would be the one which is going to appreciate a lot. But apart from that, in the Serie region, seems like that we have another beautiful fight coming in. It's INF versus Team Predators. Remember guys, Team Predators, in the first match, they were able to get the fights in their favor in the Serie region itself. So Fairy Pier action is again back in. Não, essa skin tá sendo feita por uns gringos aí. Want to definitely counter this time against the team of Predators, but hoje, grupo D, vamos estar assistindo. Brazleague, 7 horas. A gente vai direto daqui, né? Essa queda vai acabar em cima da hora, inclusive, né? Vai acabar aqui, a gente já vai emendar a Brazleague. Eu vou até tomar um cafezinho ali pra dar aquele grau, né? Which is a good decision. I really respect that. But talking about the zone itself, it is half on the military base, half on the main island. Raider, I have an immediate question, and you probably know what that is. Where is the zone going to go? The predictions. The second one or the last one? Well, let's talk about the fight actually. Okay, leave it all that. But on the other corner, Extreme. Yes, they are trying to tag out Flamengo Esports, which is trying to rotate from the Nova Ripner Bridge. Oh, the escape shots were there, but nobody's going to tag up with that. Yes, this guy was able to put a pressure on Flamengo Esports to cut up their rotation, and look at those jiggers that has been created with the buggy. They're trying to just rotate and slither around eventually in that vicinity, but nobody is going to get connected. Not even a single shot went in and was able to burst out the tire. If that would have been the case, maybe some knockouts would have been followed up. And the Thompson was also there. Just look at that. The Thompson was way too close. What if the guys would have been actually putting up pressure on him, and eventually the push would have been there? Then I believe the survival would have not been there for the particular guy from X team. But
all said and done, it's Flamingo Esports, which is still surviving. It's X-Team, which is still surviving. Not even a single casualty from the lobby is there. Some minor knockouts might actually follow up very soon, but I don't think so. This kind of chaos is going to be there. Only if the initial rotation clashes are going to be there, then we might actually look up to some more fights. But seems like that Influence came in, another beautiful team with a beautiful purple vehicle, trying to rotate, trying to find at the angles where the loots might be. And apart from that, for now, Influence Gaming is not going to spot any other casualty, but Storm is getting shut down. Two good members from Team Storm has been taken down. It's Pereira, and the other guy also gets finished off. Yes, Pereira has been taken down. Team BRK, Brazilian Killers, definitely looking quite aggressive, definitely looking quite punchy, and with the first initial pick that they are able to get, I believe now things can change quite rapidly. There is a pressure that is being delivered. Deki wants to fight back. Deki wants to push back from this situation, and look at that, another beautiful clash being delivered. But two good guys from the team has been taken down, but Storm Gaming finally gets countered. All said and done, it's over. Team Brazilian Killers were able to secure 4 amazing frags. The other 2 members which are knocked out were unable to secure even a single frag, but the 2 members which are surviving was able to completely wipe out the team. See, well, at the end of the day, it is a team game. You get a finish for yourself or not that important. But if you're able to support Storm já morreu. Meu Deus. Peraí, deixa eu testar um negócio aqui. That I guess counts more. But you know, you told it's over. It is over for Storm, but it's kind of over for me as well. I mean, in the first battle of this particular map, I have seen everything. I just saw everything. I saw a vehicle finish. I saw a good widespread gameplay. I saw it in the open, not in the compounds. I mean, these are the things that I look for, and everything has happened in the first battle itself. I'm happy. I'm as a caster, as a viewer, I'm happy. But not what I'm not happy about is for Team Storm, an early elimination yet again. That definitely is not what Team Storm was looking forward for themselves. It was a good, steady comeback in the map of Miramar, but map of Erangel just brings another disappointment for them. Exactly, man. The comeback that we wanted to see. 7 points, that's what Team Storm Gaming was having, but in this one, they went out quite early. That's a tough call out for them, to be honest. But eventually, next 2 days, next 8 matches that are left for them, can actually come up with a fruitful advantage. But let's see all the other members what they're going to bring to the table. Black Dragons is there, which is still on top with 29 points. Inco is there with 25 points. And yes, Inco is the team that everybody wants to support for now, because that is a team which is showcasing its roots, which is showcasing its instances of a strong comeback. So definitely rooting for that particular perspective. Meanwhile, if we talk about Team Honored Soul, well, look at that. Redder Boy and the other members are trying to actually get the areas, the ridges in the favor. But let's see where the zone is going to get compromised. 2 minutes and 43 seconds more to go, and after that, the first zone will shrink in. So before that, they have to find their peaceful vicinities from which they can fight, from which they can survive. And these towers always will, with a lot of loots, are actually going to be there here and there, scattered in the map, where they can, where these guys, to be precise, in the competitive scenario, can get a lot of scopes, get a lot of openings of those amazing utilities that is required. Some good guns are actually going to be there lying in the shadows. And remember, guys, this was the compound where in the first matchup we saw a beautiful team taking down everybody which was in front of them. See, now what I'm just going to continue with what I was actually saying, Raider. I saw everything in this particular battle. I said probably I seen a lot of things happening through the day. One thing that I was not able to see is a melee finish. If we see that I probably am pronouncing it right, but if I'm able to see a melee finish, that is a finish with a, you know, probably a knife or probably a pan. Cara, você imagina, você tem um planejamento. Na verdade, a Inf não é um planejamento só de 2022, né? Essa line da Inf aí é desde a saída da Luz. Então você tem essa line, esse pensamento. Não, a gente vai montar essa line aqui, esperar o desbande ali do Federal do Caio. Quando voltar, montamos a line e é isso. Aí espera o desbande, beleza. Volta, a line volta mal, ajusta alguns bagulho e começa a dar certo. Aí 2022 os caras comem os campeonatos e o jogo tudo. Campeão, não foi campeão brasileiro, mas foi vice. Campeão 2 vezes das Américas. Isso, aquilo, pai pá, ganhando um monte de camp. Jogador do ano, esse aqui. Vai pro Mundial, primeira fase do Mundial. Cara, pô, o melhor time brasileiro ali da primeira fase. Joga pra caralho, isso, aquilo, cara. Pô, o único time a conseguir se classificar direto assim pra final dos BR. Pô,
com o status lá em cima, o mundo inteiro falando da Inf. Chega numa final, os caras ficam em último. Pô, isso aí deve dar deve dar uma desanimada, né, cara? Tipo, você vê 2022 inteiro, o trabalho inteiro foi por água abaixo, velho. Deve dar um eu desanimo muito fácil das paradas, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu me animo, eu desanimo muito fácil. Então eu, numa situação dessa, eu ia ficar muito chateado. Eu ia falar, caralho, sério que eu vou ter que trabalhar 2023 inteiro? Sério, velho, de novo. Tava tão perto agora, velho. Ó, óbvio, depois eu ia me reerguer e correr atrás, né? Até porque nossa, fazer o quê? Competitivo é assim, mas de início eu acho que eu ia sentir um pouco, velho. Eu ia sentir legal. See, there are a lot of new guns that there is there. Yeah, Raider, you agree with me? I mean, we are the guys who had the opportunity to play BGMI. Aconteceu com a 7 também, né? 2021. Ganhou tudo aqui, né? Foi pro Mundial com o peitão estufado lá e também foi mal, né? Pô, não deve ser fácil, cara. Esse início aí de ano pós-mundial, ele é meio bad, né? Sim, pro uma Inco, eu falo que pro uma Inco, até que foi legal, né? Pô, ninguém esperava muito da Inco, os caras entregou muito, pegaram ali um top 7, que, pô, pra Inco já é histórico, pela primeira vez no Mundial já pegou um top 7, brigou até pelo topo da tabela em alguns momentos. Um pra Inco, tá top, né? Pô, não tá ruim, mano. Primeira experiência de 2 jogadores ali de Mundial e tal. Pô, acho que é foda, né? Brazilian killers has been picked up, but Smoke still engaged in another fight. Para pra Mandrake, velho. Caralho, qual é essa? Tá todo mundo tomando no cu. I mean, the picks are coming in. Definitely those third parties are not helping them a lot. On the other corner, Smoke. 2 good members have been knocked out. 4 finishers are there. Revival is going to be the main concern. Yes, they might actually go for the revival, but eventually fights are coming up in the close guard. And look at pra Inco foi melhor, pô. It's absolutely amazing. A 7 também foi bem. Eu não esperava que a 7 ia pegar o top 3. Eu achei que a 7 não ia tão bem, não, mano. Tanto que eu nem tinha colocado a 7 numa possível final. Eu não tinha colocado a 7 dentro do top 5. Eu tinha colocado outro. Eu não lembro quem que eu tinha colocado, velho. This guy is not willing to fall back. Brazleague Esports wants to fight back for now. See, now, probably that's a decision that he wants to make. Eu tinha colocado, pô, a Inf com certeza eu tinha colocado. Pô, quem que ia imaginar, né? Quem mais que a gente tinha colocado? Era Inf. I'm not able to recollect the name. Predators, yeah, Team Predators. Pô, eu tinha até hoje ali o bloco de notas, velho. Loops definitely enjoying that one finish for them. Team Predators trying to find a position inside the zone, but Loops is able to, able to spot a lot of players who are in and around the zone. Now the 6-6 houses that I was talking about. The fight over here is always quite interesting, and I am definitely wanting this fight to actually happen because it's a proper 4v4 battle, and I really want to see who's going to be having that upper power. No. What? Oh man, why? Amazing zone shift. No. I don't like it. Very soon you will, because the thing is, it's a very open zone. Farm is actually there, and you can see that shelter is also not going to be there. Not even the farm is actually going to be fully, should I say, utilized by the particular play zone. So very soon you will get to see a lot of clash, and I believe that is what you also wanted to see. Be the water body clash, be the bridge clashes to be precise. Clash is one thing that is going to be pretty much similar for us as a viewer to watch out for, and definitely that's my prediction. That's my pick, to be honest, not the prediction. On the other corner, the shots are coming in. Look at that. It's a very long range type of shot, but yes, the connections are being delivered. So what more can we ask for now? If the drop shot would have been there, if the guy
that is trying to take the shot. This killer Zada, if this guy would have been actually pruned, and then the shots would have been there, I believe that could have been a very good laser type of shot. But then at that moment, I believe the visibility would not have been there. Ruthless Pro Sims, match number 5 at Angle. It's Group B, C, D, and E which are fighting for now. And look at that. Cara, o Lau deve estar com algum compromisso, viajando, sei lá, né? Inco versus Team Sci-Fi. Both of the teams are trying their level best to find the ways, find their angles from which they can fight. Mano, eu sou tão focado no meu trampo. Tipo, eu sou muito fechado no meu trampo, velho. Que eu dificilmente troco ideia com a galera, tá ligado? Eu conheço um monte de gente no jogo, mano. Um monte de gente. Jogador, manager, coach, dono de time, CEO, né? Caster. Nossa, o Vitali ia entrar no bug, mas ele resolveu ficar e levou a ganhar no pé, velho. Mas eu não sou de ficar trocando ideia, de ficar mandando mensagem todo dia, de ficar perguntando, ô, por que o fulano tá jogando? Quem que vai pro teu time, hein? Vai pra qual org? Cara, eu não sou de ficar fazendo isso, velho. É bem raro eu perguntar alguma coisa. A não ser que seja uma pessoa muito fofoqueira, aí eu vou lá e pergunto. Mas só também. Definitely gets Becker off the equation. It's a 2v4 situation, and we are already witnessing an aggression that is coming through the smokes from the side of Sci-Fi. Another nade comes in, Becker gets completely picked off. Two players of Inco are definitely finished for now, and it's a 2v4 situation. Sci-Fi a pessoa que mais conversa sobre essas paradas de cenário é com o Fer e com o Rod mesmo, velho. Olha a Sci-Fi oprimindo a Inco doida. Other teams that are around and they are definitely taking the shots, and well, we are able to witness them. Essa Sci-Fi eu vou falar, viu? They are also in a really good momentum right now, and essa Sci-Fi, mano, só pelo que os caras fizeram lá na Copa 101. Sim, mas é TDM. Tá, mas é trocação, tá ligado? Pô, é tiro, é bala. E o Arena Suprema, ele é mais próximo de um Battle Royale do que um TDM normal, tá ligado? E a Sci-Fi tava de, pô, peitão estufado, mano. O Fer fez entrevista com os moleques lá. Os moleques tava confiante pra caralho vindo pra PMPL. Tipo, tava com... respondendo as paradas, tipo assim, mano, a gente vai pra brigar pra ser campeão, a gente vai pra brigar pra cima dos caras, a gente não vai com medo. E é isso. That this guy on the back end was able to have, because he knew that there could have been a clash coming in, so that is why he was already preparing. Inclusive, vamos ver aí se esse mês a gente consegue fazer, né? Se não der esse mês, que seja no início do mês que vem, porque no início do mês que vem também não vai ter camp ainda, né? PMPL só começa dia 24, então talvez a gente consiga fazer em março aí uma Copa 101 2.0 aí, né? Vamos ver. Aí a ideia é fazer pra comunidade e depois juntar a comunidade mais times da PMPL. Let his teammate drive the beautiful car, to be honest, and now look at that in the lobby, everybody's having some beautiful skin. Seems a little bit on the tacky. Poxa, que bug é esse, velho? If I talk about knife and skull, I'm happy to, but then that's not my idea, no? Good one, Raider. Good one. But Copa 101 Season 2. On a later stage, because Inco right now is getting punished. One of the players of Inco has been taken down, and Inco is going to survive with just one man. In this particular game right now, Black Dragons with 4-man strong surviving. They do not really have finishes that has been added to themselves. They are on the hashtag 3 on the leaderboard, and we definitely do not have the hashtag 2 team on the leaderboard for now, which means Inco has an advantage to be just surviving and trying to plus by the position points that could be possibly happening. Qual campeonato, Léo? Trying to get inside the zone, just in da Brazleague? Loops is going to rejoin and regroup, trying to make sure that their players Loops e KS. But for how long is going vamos ver se a KSzinha tanca os PMPL. To be spotted yet. There is a revival that is happening. There is some patch up that is also going to happen, but both the teams are having one player each off the equation. There are multiple shots that is going on. There's a lot of chaos that is happening. I am definitely not able to understand on what is mataram? Caralho, mataram a Loops com a ajuda da Inf. E agora a Inf chega no turn. Já pensou a KS mata a Inf agora no third party, velho?
Ah, não vai ter como. Não vai ter como. Só tem um da KS em pé. F pra você, meu amigo. Nossa, o mal tava no pé. Nossa, ganhou também no pé. Pô, se não fosse a Inf ali, ia sair grandona a KS, né? É, mas a KS tancou, velho. Pô, esses times aí que estão subindo na PMPL, esse cara tá baludo, né? Tipo quem? Pô, KS matando a Loops, ZM matando a Loops também. A KS matou a Inf no spot, pô. A KS caiu no spot da Inf Primosk e matou os caras, não perdeu ninguém. Agora matou a Loops no compound. A Sci-Fi tava empurrando em todo mundo nas outras quedas também. Tancou a Inco ali também. Agora a KS matou o Luciano. Pô, esse cara tá meio chato, hein? Everything is there, and this is the beauty of the pro sims that is actually presented, because the teams which are pro are oftentimes going to bring us everything in an individual. Mas sabe o que é o foda? Na hora que o chicote estrala, irmão, aí nós vê quem é quem, né? Isso que é o foda. Porque tem muita coisa, tipo, screen, a galera joga bem solta e não tem aquele fator psicológico, tá ligado? Aquela pressão. Que é uma screen, não tem tanto peso e tal. Chega no PMPL, o dedo começa a suar, o coração já tem um batimento diferente, já tem toda aquela parada de, pô, se eu morrer aqui eu vou foder com a play do meu time inteiro. Mano, isso me lembra uma parada, 2021. Primeiros campeonatos comunidade, Master League, Screen, A7, só se fudendo. Os caras, acabou esse time. Esse time não tá jogando porra nenhuma. Começou o ano, atropelou todo mundo. Campeonato oficial é campeonato oficial. É outra coisa. A maioria dos times de PMPL estão mal, pô. A Inf não tá tão bem. A A7 não tá jogando muita coisa, mas os que a gente tá vendo também, sei lá. Velho, trocou a line também, não dá pra ver muita coisa, mas... A Inco também não tô vendo muita coisa deles. A Loops tá direto morrendo aí do que a gente tá vendo. Tipo, quem tá indo melhor é esses times de baixo mesmo, os times que veio da PMNC. Mas chega numa PMPL da vida... Vamos ver, velho. Se os caras têm peito. Tomara que continue Não, nesse tomara padrão, que né? sim. É da hora a gente ver outros times, velho. Eu até prefiro. Aí sobe mais o nível do cenário, né? Esse camp não é camp não, mas isso aqui é screen. Tá no título aí. This is a definitely amazing Mexican standoff coming in between three ties. It's a deadly Bermuda triangle, to be precise, that has been created. But in this triangle, seems like that there is only one team which is having the center POI, and that's going to be the team Flamingo Esports. All the other teams are trying to struggle around and eventually come back in the close quarters. The nade goes in. It's a little bit on the far end. Yes, the splash damage was there, but not enough to put him down. Another nade is going to be there. It seems like that those mini results are for sure going to get created. Okay, once again, 5 nades on a single guy, but still is unable to knock him out. I mean, leave him, let him be alive, let him come closer to you, and then eventually take him down. Otherwise, you are just running out of utilities and not even being able to, let's say, get a knockout. But eventually, on the other corner, seems like that one good guy gets taken down with the vehicle blow, and with this knockout, with this opportunity, Influence came in for sure, going to push in. This is the greatest opportunity that Influence came in can actually get at this point. From the right corner, another knockout might actually come in, and seems like that another nade is going in. That nade will impact that guy which is actually on the lower ridge. 4x4. Mas quem tem mais chance de ganhar na porcentagem ali em cima é a Inf.
31, agora tá igual. 38 a 38 a 22. É pelo posicionamento na safe, né? Poxa, o Federal se expôs pra caralho, velho. Escutou HE. But Fox goes in with this 12k. Yes, definitely a gun that you want to wreak and havoc with, but no, the precision is not going to work out for you. So definitely having the right opportunity, having the right aim, precision is going to be very important when it comes to the guns like DBS, S12k or S197 or even the S686. See, I really Quem appreciate pode aproveitar é a GZM. Influence Gamin. Aí teve que fazer uma operação pra salvar o Federa ali. Teve que descer. Honored Souls and the other team there. But for now, Influence Gamin and Flamingo exchanging nades that they have a dozen of them. Well, they might just be having in total, but this particular fight out here, GZM is just enjoying this entire battle, but now it has come to a passive mode. The zone is quite big enough to move around, and there is a that is going to tease. Eles estão falando um inglês com sotaque muito forte, né, velho? Porra! Bota 2x depois pra você ver, velho. É muito engraçado. But I am now a bit scared for Influence Gamin because all the 4 players are quite close to each other. Few nades, those reading nades again that comes from the Flamingo side. If it happens right now, might take on themselves. Pô, eu acho legal escutar um inglês puxado assim, cara, com sotaque de outro lugar. Acho que é o Fer do CS, que ele ficava imitando. Teve um vídeo que eu assisti ele jogando CS e ele ficava passando a cal em inglês jogando com os caras. Só que ele ficava passando com um sotaque meio russo. É engraçado pra caramba, cara. Nossa, safe na Inf. Mas a porcentagem tá igual ainda. E tá literalmente igual. 36.36 a 36.36, 27.27. Que isso, cara? Nem sabia que dava pra igualar desse jeito. Ah, agora mudou. Heal battle, and yes, we did saw heal battle coming in, although the game was different. I was casting news today, so yeah, I saw that heal battle is also coming up in the in angles meta, so definitely looking forward to see what kind of pressurizing situation is going to be there. Trying to pop out the meta, trying to pop out the finishes. Seems like that Influence Gaming is still unable to find that opening that is required, but on the other one, nossa senhora, que roupinha feia do Caio, velho. E ele veio falar mal da minha roupa ontem. Still trying to find their way in, and it's Team Flamingo, which is slowly but steadily trying to make their way. Essa mochila do Prog é a mais top que tem. I believe the 8 zone might be able to push for the fights, but before that, no casualties are going to be there. Pretty much close to the circle, but yes, finally a casualty comes in, and it's Influence Gaming who is getting popped off. Mano, olha esse de game, velho. Ninguém se mata. Ninguém rusha. Caralho, mano. E é uma screen, hein? Now they have the attention of both these squads. Now they might unintentionally team up against each other and see some frags coming on themselves, but no. MK é muito latidão, velho. Finds one, takes him down, and right now, ah, sim. MK é mordidona do cachorro, velho. Who were fighting in the initial stage are getting taken down. Flamingo. Fox takes little boy, Petrol takes Fox. That's an exchange. Mataram o Flamengo. Fox gets confirmed, GC God gets confirmed. 4x4. Sincero. This is going to be a fight against Team Pode cair o 2. É, caiu o 2. Vai lá? Acho que vai. Se a GZM bobear. Pegou o bug. Não pegou o bug. Raider, this is getting off my head. It's way too chaotic, man. It's way too chaotic. The circle is small. The teams are surviving. There is a lot of anticipation that which is faltou leitura do feed, hein? That need was way too on point, but eventually it was unable to give them the advantage of having the frags. But look at that from the back end. The support system is working out. They saw the opportunity. They were able to capsize. Nossa, muito hit. Muito hit os dois. Oh, he was way too close to actually ripping him apart. GG. Trying his level GG, but no, that's not the case. 18 kills. 18 kills da Inf. Of Team Influence came in. That's the record being broken, and still I believe when it comes to the total number of points in a single individual match, a chance do Fla ganhar essa aí era só se voltasse pra negativa safe, né? Difícil ali pra eles. Ué, foi bonito esse endgame, velho.
Parecia muito de uma PMPL mesmo, a galera na vida. Essa visão de cima também dá um ar profissional pra parada, né, velho? In this entire day, Definitely, yeah. the aggression, Eu gosto the dessa câmera call-outs livre. that they would have had, the strategies that they built, the third party was also on point. They gathered Nossa so senhora, many o tamanho finishes do when bro. there was an opportunity. Tá, porra, they bro. survived till the end. They Que were isso, getting cara? penalized by both the teams that were surviving in the top 3, but they managed Top to pick three. the Flamingo out of the equation. Well, there was a support that came from GZM, but GZM was more or less like, come on, we supported you to eliminate Flamingo, but we are not your friends. We are here to win. And well, they did just that. Frog with 2 finishes, Prog with 4 finishes, Hugo with 2, and Bro with 2. An amazing winner chicken dinner for them, but I guess I will still be wanting to talk about Influence Kemen's aggression in this last one. Oh man. All said and done, everything was absolutely on point. The fights were absolutely looking good. But now I believe the casualties are something which is going to work out a bit more. But after having 5 amazing matches, things are looking well. And yeah, the teams which are actually going to be on top are going to remain on top, because it was Zebra Masters, if I'm not wrong, which had the highest amount of buffer in their favor. The other teams like Black Dragons, they tried their level best to come back, but eventually in this match they were unable to come back with the strongest point of view. And the chicken dinner was Pô, actually rapaziada, the será que não tem 14 pessoas aí pra gente bater 500 likes não, rapidinho? Coisa linda. For them. So definitely looking forward to see what kind of amazing up and downs are going to be there in the particular overall standing. And other than that, the match-wise ranking is also going to give us a lot of insight. You know what, Raider? The word carnage. I mean, that's the word. But teams to watch out Aí, for. ó, vambora, tamo junto. On this particular one. Tu vai assistir Brazleague, Fer? Amazing gameplay from them, from the hashtag Yeah? 17, I'm sure Yeah? a good leap from there. Tu vai assistir Brazleague? Esports, good job from their end. O Brazleague. Good survival from their end. Vamos We do not assistir. see a lot of nades being used from their side, but 13 smokes is definitely. Mano, eu tô com vontade de pedir um açaizinho. Which has worked out for them, for themselves. Se pedir aí, eu peço But aqui. Influence Gaming, ladies and gentlemen, Aquele. 22 frags, 34 O que smokes. você pede no açaí? It was raining grenades from Pô, eu there. não sou muito fã de encher das paradas, não. O que você Peço pede? no máximo ali uma paçoquinha Paçoca. E só. Não gosto, tipo, leite em pó, Nutella, diabarada, não. Fruta, uma bananinha, morango, pá. Bananinha, paçoca, pode? Bananinha, paçoca, sim. Cara, o açaí que eu aprendi, eu não era fã de açaí. Não gostava. Experimentei, todas as vezes que eu experimentei, mano, não achei nada a ver. I just want to add Aí eu on, experimentei um, que era... Agora eu só peço ele, porque também é o único que eu gosto. Que é o açaí natural normal. Aí ele vem com açaí misturado com açaí Nutella. Com fruta, aí vem pedaço de morango, né? Aí o que eu peço, ele vem morango embaixo e vem em cima. Bom pra caceta. E uma cobertura de... É uma cobertura de... Avelã Supreme, alguma coisa assim. É creme avelã Supreme. Aí ele vem na lateral também do copo, né? Não, é muito bom, pô. Ai, gostoso. Nossa, isso aí é muito bom, pô. Eu não Tá, gosto de vou leitinho. pedir aqui, tá? Não gosto de leitinho. Mano, uma vez eu pedi um açaí de um lugar, que eu só peço de um lugar específico aqui, né? Aí eu fui pedir de outro lugar, porque tava fechado. Aí eu vi lá, tinha manga, tinha uva, tinha abacaxi. Falei, pô, deve ser legal colocar essas frutas no meio, né? Meu Deus do céu, véio, que bagulho ruim, mano. Pediam aqui então, velho. Metade açaí, metade cupuaçu. O que é cupuaçu? Cupuaçu é uma fruta. Uma fruta. Black Dragons 3 points. If we talk about Mandrake Esports 2 points, same goes for the teams like Knife and Skull, Sci-Fi Esports, Inco Gaming. Tu é daqui de Londrina, Max? Se tu for, eu falo. É, o creme supreme de avelã é parecido com Nutella, mas ele é um pouquinho mais... Sei lá, ele tem uma diferença da Nutella.
Tu não é não, Brunão. Sai fora. Cara, eu só peço na The Best. Não sei se tem em outro lugar do Brasil. The Best? Tem aí? Porra, tem todo o Brasil. Ah, não sabia, cara. Achei que era só aqui. É igual Pizza Bar do Hut. João, essas coisas. The Best Açaí, Nossa, é muito bom, velho. Puta que pariu. Pizza pra você, esses nomes comuns é tudo igual. Não que seja a mesma franquia. Ah, mas tem algum The Best aí? Tem. Deixa eu ver se é a mesma logo. The Best Açaí Curitiba. The Best Açaí Curitiba, The Best Açaí Fazendinha Curitiba. Deixa eu ver esse aqui. É esse mesmo, pô. É uma logo preta. É? É o mesmo. Mas é um que é lá na loja de açaí, Rua João Betega, 6000 João Bétega. Betega, não tem acento? 6.100. É isso? É. Fica na Zona Oeste, isso? É, Zona Oeste, né? Cara, aqui em Curitiba eu não sei onde é o oeste, leste. Ah, deixa eu ver esse outro The Best aqui. Nossa senhora, é um com bico. Não, isso aqui não. Caralho, fica lá no Sítio Cercado Curitiba, que porra é essa? Nossa, perigoso, viu? Caralho, velho, isso aqui é... Que isso, cara? Deixa eu ver a foto desse lugar aqui. Não, não vai lá não, Fer. Nem vai. Não é isso aqui. Cercado, geralmente as pessoas vão buscar droga. O outro aqui é onde? Açaí Xaxim, Curitiba. Fica na rua Valdemar Lourenço Campos. Xaxim. Xaxim é um bairro? Xaxim. É. Tem Não, velho. Coxa contra tu, Lisieiro. São Paulo, uma bosta. Capão Raso, é bom? Não. É quebrada? É. Pô, então tudo aqui, tudo os açaí é lá na quebrada, doido. Ah, tem o bairro alto. É bom. Tu mora onde? Qual bairro aqui? Jardim das Américas. Sou playboy, caralho. Isso fica o quê? Zona o quê? Zona... não sei. Fica perto Não, da... Capão Raso é boa, Tico. Tô zoando. Capão Raso é de boa. Fica perto de Colombo? Não. Santa Felicidade? Não, Santa Felicidade é do outro lado. Ah, então você mora perto de Pinhais. Não, eu moro perto de São José dos Pinhais. Ó, quem pegou o primeiro lugar foi a ZM hoje, 49 pontos. Inf pegou segundo e a BD 32. Cara, você vê que essa pontuação aí mudou até a quantidade de pontos, né? Você mora perto do Supermufato Atacado Guatupé? Deixa eu ver onde é que fica. Cara, é que eu tô com um mapa aqui aberto. Vamos ver. Você tá no Maps? Eu tô no... É um que tá mostrando só as coisas dessa aí, mas eu consigo até navegar por ele aqui pra ver. Procure aí... Universidade Federal Campus Politécnico. Mas qual o nome? Universidade Federal do Paraná, né? Centro Politécnico. Ah, tu mora no centro, pô. Não, não é no centro, eu moro um pouco mais pra baixo disso aí. Então não é muito longe do coisa ali não, do Capão Redondo não, pô. Pelo mapa aqui não é tão longe não, a menos que... Não, aqui parece que é perto, mas não é tão perto. Tu mora perto do Cajuru? É, perto do Cajuru. Quer comer o teu... Tu mora perto do Guabirotuba? É.
Ó, deixa eu ver Esse se... Guabirituba é bairro de Playboy, viu? Então deixa eu ver se tem algum aí perto de você. The Best Açaí. Ó, o mais perto que tem de você aí é o Cajuru, Fer. The Best Açaí e Cajuru. Fica na rua Eu já pedi, mas Costa Barros. Rua Costa Barros. Petagueno mandou R$1. Tive que criticar a INF pra eles jogarem bem. Time do caralho. Time do The Best caralho. Açaí. Vamos ver no iFood aqui. Time do caralho. O mais perto aqui é o... Eu já fui na casa do Fer, mas eu andava com ele lá, não sabia os nomes dos lugares, né? Cara, eu sou da Zona 2,5 Leste. km daqui. Não é nossa? Playboy esse açaí, hein? Não, esse aí é Nash Level. Caralho! Pede Olha um. esse combo unicórnio. Ah, eu acabei de pedir um. Ó, Aqui do lado. tô cuidando. Mas depois eu peço esse. Pô, eu sei que o bairro do Fer é um bairro nobre. Ah, tem umas casas... Pô, a casa que tu mora já não é normal. Uma casa dessa aí na minha vila aqui, irmão, tu seria do tráfico. A casa não é minha. Ah, mas tu mora nela, cara. É da família, conta. Tá no Agora, nome por favor. Tá no nome da tua mãe? Tá. Então, um dia ela pode ser sua. É, mas eu tenho mais 2 irmãos, né? Então vai ser metade, vai ser o quarto. E um deles não trabalha. Não, cara, a casa do Fer, 2 andar, terrenão. Porra, sabe aquelas casas... Não, a casa do Fer, cara, sabe aquelas casas que tem 2 portão, um em cada rua? Já viu isso? É só porque é de esquina, não tem nada a ver. Cara, tu mora em qual rua, então? Depende de onde você quer entrar. Qual rua que você quer? Eu moro em 2. O que mais? Cara, o Fer... Tem piscina na tua casa? Não, mas tem uma mangueira ali que dá pra se morrer. Tem piscina, não? Não. Pô, o Fer tem quarto com varanda. Eu mudei de quarto. O Fer não tem mais esse quarto com varanda. Pô, a casa que tem escada pra mim já é outro nível. E não é escada pra subir no telhado. Varanda ou sacada? Qual que vai ter diferença? Qual que é a diferença de varanda e sacada? Acho que varanda é apartamento, é sacada. Pá. Sacada ou sacudo? Cadê a Brazleague? Começou ainda não, rapaziada. A tabelinha geral vai sair lá no Instagram da Esperar que já comece. Não, mas eu tô brincando. Meu bairro nem é bom, não. Nem é Jardim das Américas. Eu falo Jardim das Américas porque é o bairro aqui do lado que é top. Não, mas o teu bairro é legal. Eu moro no Uberaba. As casas que tem aí é tudo casona, Fer. Para com essa porra. Da onde, velho? Tá viajando. Para, velho. As casas que tem aí, doido. Se tiver uma casa de um andar só, é casa dos pedreiros que tá arrumando a casa do lado. Para, cara. Nada a ver. É que ele quer ser modesto. Modesto trabalha na IN. Não, hoje a Brazleague é Série D. Hoje vai estar a baguncinha toda. Tá colocado. Tipo diferente. Meu sonho é uma casa dessa. Arrumou o portão, Fer? Arrumou. Um portão tem que ficar trocando. Um portão velho tem que ficar trocando motor tempo em tempo. Ah, o Fer tem portão elétrico. Só pra vocês verem como é que é. Como que é o nível, tá? Mas é que ele não abre igual os portão elétricos que abre pro lado. Ele abre pra cima. Daí fode, porque o portão é pesado. Pô, o meu portão aqui é aquele que vara tudo. Dá pra ver tudo. É aquele que é um ferrinho.
Ó. Começou? Começou! Cara, o dia que eu for ter uma casa, vai ser uma casa... Quero ter um cachorrão dos top. Eu tinha 2 gatos. Minha cachorrinha morreu, você lembra dela, né? Lembro. A que ficava dando a bunda. Uhum. Cachorra do Fer, você ia fazer carinho, ela virava e ficava dando a bunda pra você. Virando a bunda pra você bater. Eu lembro, eu chamava, vinha minha putinha, dava tapa na bunda dela, venha. Pô, cara, parece que você pega um apego pelo bicho. Cara, eu não era fã de cachorro, tipo assim, Foda, fã de ficar dando carinho, beijinho. Ai, meu, quem que é o papai? Cadê o papai? Cadê o... Eu não era assim. Só que agora que eu peguei essa daqui, que depois que a que era aqui de casa morreu, né? A gente pegou essa aqui, mano, pegou um apego pela bicha, velho. Velho, é foda. E pior que bichinho tem que cuidar bem, velho. Aqui, eu não gostava, nunca gostei de gato, velho. Nunca. Aí peguei apego pelos bichinhos, aí não tem jeito, velho. Aí você acaba... Eu acabei de gastar, velho. O único saldo que eu tinha no cartão de crédito, gastei R$350 em 3 vezes. Okay. E eu tive que comprar uma fonte de água para eles, porque eles estão tendo problema com hidratação. Que tá muito calor, deve se deixa a água no potinho ali e ela fica muito quente. Aí a fonte que tem lá fora por causa dos passarinhos tá tipo contaminada a água. A gente troca, mas ela tá muito suja. Daí a gente vai cimentar lá para eles não irem ficar tomando lá com risco de ficar doente. Eu tive que comprar uma fonte de água e aproveitei e comprei um túnel para eles brincar. Sabe aqueles túneis que tem 3 saídas? Já vi. 150 pila, né? Meu Deus. Comprar. Pior que Por mês, hein? Cara, pior que todos os meus cachorros nunca foram no veterinário, velho. Essa daqui, assim que ela chegou, a gente já levou ela no veterinário. Vacinou, comprou correntinha bonitinha. Ela não come comida, a gente não dá comida pra ela. Pra não acostumar, tá ligado? Só ração, e às vezes a gente compra uns bagulho diferentes, uns docinhos. Ela tem uma caixa de brinquedo, pô. Nem eu tinha caixa de brinquedo. Ela tem uma caixa cheia de brinquedo pra ela ficar brincando. E um monte de ursinho. Tem urso dentro do meu quarto, que espalhado, que ela traz aqui, ficar brincando. Nem eu tinha uma caixa, cara. No máximo eu tinha uma caixa de sapato. Ou ela tem uma caixona. Falando. Esse dia ela tava mal, eu ia ter que chamar o veterinário pra vir aqui, cara. Ela tava dando uns gemidos assim, bem do nada. Ela tava suave, brincando com você, do nada ela dava um... Você vai, caralho. Só que não era... Você percebia que não era dor por cima. Tipo, você passava a fazer a carinho, ela não sentia nada. Eu acho que era cólica, velho. E não faz sentido o cachorro ficar gemendo assim do nada, tá ligado? E quando o cachorro ele tá doente, ele tá mal, ele se isola. Não sei se a tua ficava mal, ela se isolava. Eles não querem ficar perto, pô. Também, velho. Não sei se é pra... Cara, pra você ver, é até pra não incomodar, né, velho? Tem gente que fica mal, fica com... Porra, com a putaria, cara. Quer que todo mundo absorva a doença dela. Os bichinhos respeitam o espaço, né? Não, tô mal, desculpa aí. Deixa eu ficar na minha aqui. Não vai atrapalhar seu dia aí, não, que eu vou ficar tranquilo aqui, tá? Se quiser, eu tô aqui, mas não vou atrapalhar, não. Cara, muito foda. Eu lembro que ano passado eu tava no dia do PMPL, aí eu voltei pra Curitiba. Tava chegando, saí lá domingo. Cheguei aqui segunda cedo. Meu irmão falou, tá chegando em Curitiba? Eu falei, acabei de chegar. Ele falou, então venha pra casa que a cachorra tá muito mal. E a gente sabia, ela tava com diabetes. Só que, velho, pense, toda vez a gente dava ração pra ela 2 vezes por dia, esperava ela comer, daí ela tinha que comer e a gente aplicar a injeção de insulina. Só que, cara, dá um dó do bichinho, você tem que aplicar a injeção, porque, pô, dói, né, velho? E aí era foda. Mais meu irmão que tava fazendo do que eu, porque eu não conseguia. E aí, daí ela foi e ficou muito mal, a gente levou lá
pra veterinária e não tinha muito o que fazer. Ela tava entrando em falência dos órgãos, tal, já tava cega, tal. E aí, cara, foi muito, muito marcante, porque eu lembro que ela tava deitada, assim, numa caminha, tipo uma maca, e aí ela escutou minha voz do meu irmão, ela quis levantar. Ela nem tava enxergando a gente, ela já tava quase morrendo, ela quis levantar. Daí foi uma decisão que a gente teve que tomar em conjunto de sacrificar. Aí eu falei pro meu irmão, falei, ó, eu não aguento ficar aqui, cara, não tenho estômago pra isso. Daí meu irmão ficou lá e falou, ó, não vou deixar ela morrer sozinha. Enquanto dá a injeção, que daí os órgãos vão parando e tal. Ele falou, cara, não conseguia dormir por uma semana. Triste, né, velho? Mas o bichinho, ele fica pouco tempo com a gente. Cachorro é foda, velho, se apega demais. Foda, velho. A última que morreu... Tem Pix? Tem. A última que morreu... Era preta, a gente chamava ela de preta. O bicho era forte, mano. Mano, ela sobreviveu a muita coisa, velho. Eu lembro que assim que ela era um neném ainda, ela pegou uma... Ninguém soube o que era, velho. Não sei se ela pegou uma virose, não sei, cara. Ela só vomitava, ela só... vomitava e cagava. O pelo dela começou a cair. Ninguém sabe por que também. A gente não levou ela no veterinário na época, né? Ela começou a ficar magra, dá pra ver os ossos dela, velho. Mano, ali eu já falei, pô, essa cachorra já morreu, velho. É criança ainda, já morreu, né? Já era. Aí eu fui viajar e minha mãe ficou aqui com ela. Quando eu voltei, a bichona tava peludona, grande pra caralho, porque filho de Rottweiler, né? Filhote de Rottweiler. Grande pra pô. Eu falei, meu Deus, como é que essa cachorra sobreviveu, doido? Aí depois, ela era... Eita porra, era ela e mais outros dois. Um morreu com aquele bagulho que eu falei do rato. E mexeu com o meu rato lá e pegou a leptospirose. Teu rato? Você tinha um rato? Não, comeu o rato. Comeu! Ah, comeu o rato, entendi. Aí ela pegou aquela doença lá e morreu. E a preta não sentiu nada. E o outro morreu atropelado. E a preta continuou. Aí depois a gente pegou um outro cachorro. Pra fazer companhia pra ela. A outra cachorra que a gente pegou morreu também. E ela continuou. Velho, 3 cachorros, companhia dela morreu, cara. E ela firme. Aí por último ela já tava com o quê? Uns 15, 14 anos já. Aí ela teve... A cachorra rainha da Nossa Elizabeth. senhora, velho. Só que daí, pô, aí ela não aguentou, né? Porque ela teve câncer, eu acho. Porque tinha um tumor nela, bem grandão, perto da... Embaixo da pata de trás, assim, da vaginazinha. Pô, dava dó, mano, porque o bagulho tava muito grande. Como ela já tava velha, acho que mesmo se a gente fosse correr atrás, acho que não ia dar, tá ligado? Pra salvar ela. Tá bem velhinha. Esses dias saiu o cachorro mais velho do mundo, tem 30 anos. O cachorro tem minha idade, porra. Ele tá lá. Em Portugal. E ele tá de boinha lá, anda e tal. Que raça que é? Ah, é daquelas raças vira-lata. O caramelo. Ele não é caramelo, ele é marrom cocô, mas é desses aí. Pô, meu açaí chegou, hein? Vou pegar lá. Eu tô virando Prime aqui pra não ficar recebendo donate AD na cara. Mas eu não quero pagar boleto, eu quero Pix, cara. Ué, 9,40? Não era 7,90? Salve, salve, galera. Uma ótima noite pra vocês. Está dada iniciada aqui mais um Tá dia dada iniciada, né, Lelê? Brazleague, finalizando já a nossa primeira semana, né, Ju? Exatamente. Hoje Está dada iniciada. a divisão D. Primeiro dia de divisão, né, Leona? Então as equipes que estão aqui participando, para você que tá chegando agora, estão começando hoje a sua jornada aqui na Brazleague. Posso falar que as equipes que estão com a gente hoje, Leona? Lança, Ju, que a gente já vai direto lá pro mapa, porque a queda foi mais do que autorizada. Vamos embora sem delongas, Júlia. Lança a boa.
Sem delongas, bora que bora. Nós temos as equipes da Action Esportes, Alpha Gang, Black Crow, Black Sports, Black Burn, bota Black aí, hein? DWR, Faction Brasil, Falcão Negro, Fúbica Esportes, Isótopos vai jogar. Esportes, Hooks, não, A Hooks vai jogar. Immortus, Impacto Gaming, Move. Isótopos Team, Move Esportes e A Team FBR, DWR, a Black do Gustavão. Novas, né? Tem uma galera aqui que a gente já viu, né? Tem algumas equipes aqui que eu não acompanho, né? Por exemplo, Move, a equipe nova, a essa Rocks também, a equipe nova que eu não conhecia, a Pública também. Então são equipes pra gente estar acompanhando ainda mais, né? Black Crow, Black Sports, jogadores aí da Faction Brasil, temos também a Isótopos Team também. Então são equipes que vêm tentando já em busca nesse campeonato, tentarem cada vez mais subirem o nível delas aí de jogo, Júlia. E já temos a nossa rodinha do avião que saiu lá de Novo Arapinói e finaliza muito próximo ali entre Hospital e Carry. E uma safe que vai dando um hard shiftzinho lindo para esse comecinho de partida. Não, tá começando naquela treta, né, que a gente já espera que vá acontecer. A gente tem o espelho, né, que foi nosso Erangel no dia de ontem, que a gente começou também com hard shift, então esperamos muito. Virei membro agora, aqui, não é pra receber mais AD não, hein. Virei sub, né. Membro no YouTube. Gente, vamos ter de novo, hein. Gerenciar sua inscrição. Vambora. Vai ser a equipe da Black, são várias Blacks, né? Black Sports e mais outras duas equipes, Action e mais alguma outra que eu não vi a tag. A gente vai olhar já as equipes estão próximas. É a Black Action. E a Burn, né? A Black Burn também. Então, Burn. Essas equipes estarão se enfrentando aqui, Ju e Primos, que foi palco aí, casa para essas três equipes. Vamos ver qual equipe vai ser a primeira de lobby. Acho difícil aqui alguma equipe tentar guivar, pelo menos dessa brincadeira, alguém sai aí com um deficitzinho nesse começo de queda. Exatamente, vai ser difícil aí até mesmo se conseguir garantir vários abates, se ficar com apenas um player, pode ser um início, né, de campeonato que às vezes pese um pouco, mas ainda assim vamos ver como que as equipes vão se Lembrando que é sair, se MD5, cada viu, uma rapaziada? vai garantir aí uns abates ou se vai dar aquela guivada. Tivemos três A equipes Fubica vai mudar de nome? novo no dia É de Fubica, ontem, né? Leona? E as três guivaram, então vamos ver se essas equipes vão comprar essa briga, vão querer disputar o spot mesmo. A gente já fica de olho aqui nos jogadores que vão completando aquele loot. A gente sabe, essa regiãozinha do restaurante, eu particularmente, sempre que eu caio ali perto, quero fazer loot, sempre tem um concentrado maior de loot. E Primoski em si é complicado ter sorte de cair em alguma casinha e pegar aquela arma, né? Aquela arma que você sente confiante para as trocações, né, Júlia? Não, com certeza. É muito complicado. E geralmente, né, se você tá nessa cidade com outras duas equipes, até alguém marcando sua casa. Então, sair aqui para buscar outro loot fica ainda mais difícil. Então, bora ver, porque olha só, já tem aquela proximidade. A gente tem aqui o Shiryu, que tá ficando de olho pra cima da equipe da Blackburn. Brisa conseguiu se esconder, mas já foi avistada. A equipe da Action tem informação de pelo menos uma equipe, pelo menos uma jogadora nessa região. Vai passando a cal, os jogadores da Action estão bem próximos dos outros. Comprou direito de imagem. A Blackburn vai dando aquele trabalho. Consegue causar muitíssimo dano pra cima do Shiryu. Comprou direito de imagem, cara? Só mostra ele, pô. Eles vão fazer caralho, essa é nova pra mim, velho. Comprou direito de imagem. Eu acho que vai ser Action versus Blackburn apenas nesse instante, hein? Nesse minuto. Nesse início da nossa partida. A 12 foi puxada, a equipe da Blackburn vai tentando fazer esse avanço. Action já conseguiu dar uma certa adequada. E o jogador Shiryu entra ali no campo de visão do seu suporte, né, Leli? Sim, ele vai sendo completamente encurralado pelos jogadores que essa dozinha aí, se quiser, faz estrago, tá? Contando com a sorte, seus companheiros possam chegar a tempo, viu? E já vem chegando também no suporte, a gente observa o primeiro nocaute acontecendo, Ju. Vai dando certo, Marlon aparece como flanco, consegue garantir esse primeiro nocaute, mais um nocaute vai sendo contabilizado, são dois jogadores que vão sendo botados pro chão, Shiryu já vem já garantindo a finalização, First Blood da partida vai na conta deles, e agora é aquele famoso Mokovo Show, Action vai crescendo pra cima da Blackburn, consegue então abrir a vantagem, são dois jogadores desses quatro, Blackburn tenta segurar, Xerox segura, vai dando bala, Gelo consegue o nocaute, Marlon vai fazendo aquela movimentação, vai conseguindo ir no frente, leva a melhor, primeira equipe sendo mandada do Marlon. Quem que é esse Marlon? É o quem não teve esse Marlin da Blackburn, infelizmente, vai ter que fazer esse coitinho acender no mapa não. Você espera tanto tempo no lobby, né? Mas é isso. Agora é só aguardar a próxima queda. Como chama de massa de pizza e a macia com esse rolo? Que?
sugar o máximo de pontos. Ah, aí tá. de Me vantagem chama nesses de massa de companheiros, pizza e me pra se amacia destacar com em esse posição rolo, do meu Deus. e ter aquele destaque merecido dentro do nosso campeonato, Júlia. É, Cara, eu não sei exatamente, se eu gente. Como a gente estava peço. comentando no início dessas tretas iniciais, né, Ah, agora Leonora, a você pede, equipe eu já da pedi aqui, Action pô. teve um déficit de apenas um jogador, o saldo foi positivo, Então tá conseguiu os bom. 4 abates, perderam apenas Nem um player, queria. vão ter que andar mais de 2.000 metros, porque olha, a safe, como a gente tinha acompanhado, foi bem para a parte ao norte. Algumas equipes já mudaram para aquela região, mas tanto a equipe da Action Tempo de quanto a equipe entrega, da Black 23 vão ter que minutos. se movimentar e correr bastante para a região Onde é que do tá o gás. O peça de Max novo aqui? aqui Não tem não? já Peça de tá novo? tentando fazer isso. Vai tentando chegar bem próximo da rua, pegar aqueles carros, Putz. já buscar seus companheiros, mas todos os jogadores da Black vão realmente nessa viação canela, vão Ah, não tem aquele andando de até tentar chegar montar, na safe ou velho. quem sabe um carro, né? E acredito eu que a Black perdeu uma oportunidade aí de papar umas killzinhas, aproveitando a galerinha em restinho de treta, poderia ter entrado nessa trocação, mas a gente tá vendo aí que a equipe prefere guivar e trazer essas trocações, se antecipar dentro dessa safe que veio bastante troll para todas essas equipes. Ah, tem sim, é em outro lugar que tem pedido aí. Jogadores já seguindo nessa rotação. Qual o tamanho que você pediu o teu? Minutos de jogo pro próximo guys 300. avançar, Júlia, e a galera não perde tempo, já vai tentando trazer mais aproximação dessa safe e tá tendo trocação pra gente acompanhar os jogadores da IEM. Pô, pior que de uns 720 é baratinho, cara. E tá aqui Aí, ó, a finalização ali. Porra, quase um litro dessa aí. Achamos com a Ué, contabilização não? agora em mãos, a equipe da Immortus pega um de cada vez. Rapidamente eles garantiram a finalização de todos os jogadores Ah, contra pedindo a Rox e 480. finalizam aí, garantindo seus 4 abates sem perderem nenhum Ah, jogador. dá um, Diferente aí do que pede nós então tivemos a 700, primeira que você paga finalização da uma equipe diferença Life pouca Mosque. aí, dá Agora porque pra tua Immortus véia, segue né? na partida sem nenhuma Eu não perda, gosto. mas tá na beiradinha da safe. Tem mais Fala rotação que tome ainda no cu. sendo trabalhada. Ih? A gente já tá vendo aí Ih? dois jogadores se movimentando, Nada. pegando a entrada da safe. Não teve nenhuma Ela que come cobrança, não rolou tomate aquele cru, gate keep, é melhor que mas açaí. jogadores, então, estão seguindo cada um do seu caminho. Verdade. Vamos aqui assistir um pouquinho a galera da DWL. Essa equipe aí que tá numa rotação, pode dar de cara aqui com outros adversários, se decidirem ainda continuar nessa rotaçãozinha. Talvez uma trocação pra gente estar acompanhando dessas equipes. Agradecer aqui também já aquele abraço para os nossos watch pares que estão acompanhando junto com a gente. Você que chegou para deixar sua torcida no chat. Lança aquela hashtag, você que tá aqui acompanhando seus amigos, sua amiga que tá jogando, que querem aí o seu destaque dentro do nosso competitivo. Já lança aquela hashtag e muita vibração aqui Boa, Lelê, chat, boa, Lelê. tá, gente? Deixa o like também, né, Lelê? Como Ai. você bem mencionou agora, pelo menos aqui na nossa transmissão da Conquest for Game, a torcida da DWR tá gigante, tá em peso. Salve para todo mundo que tá mandando aí pra gente. Salve pro SH66, o João Frango, Boa. BKzinho. Qual time que você tá todo mundo aí torcendo, mandando Paulinho da sua torcida. Capital? Sigam aí nossa interação, que a gente vai respondendo aí à medida do possível. E olha só o estilo de jogo que as equipes já estão trazendo pra gente nessa segunda safe, hein? A maioria centralizando, Júlia, quase ninguém em bordinha de safe. Aqui já é previsto aí qualquer dancinha que essa próxima safe... Pela ISO? Cadê a ISO? Vou torcer pra ISO por causa de você. A safezinha vai fechando e tem mais trocações, porque a DWL já vai se encontrando com mais equipes DWR? Eu acho que a torcida aqui no nosso chat pediu e trouxe aí essa proximidade entre os jogadores, hein? DWR realmente pegou já a informação, deu leves balas pra cima da equipe da FB, pra cima dos jogadores da Faction Brasil, mas foi apenas aquela spotada, apenas aquele sustinho, falar que tá por aqui, tentar aquele nocaute, ainda não deu certo. Será que a DWR vai tentar o avanço? Não, tá só reposicionando mesmo os carros dentro do galpão. Eles vão então fazendo aquela estudada e essa safe que a gente tava vendo, né, Leona? Famosa safe fake, que o Nux trouxe esse termo pra gente, aquela safe que tem muito espaço de água, então o espaço Safe fake? A região possível das equipes trocarem e se movimentarem fica ainda menor, como se fosse uma safe menor do que ela, né? Sim, a safezinha que vai deixando menos lugares para as equipes estarem se realocando, porém, terceira safezinha ainda é bem seguro para as equipes, vai mostrando bastante espaço aí para a gente acompanhar. E quem vai chegando um pouquinho mais tarde aqui é o último jogador da United. Cuidado, viu? O Dezão, o nome dele. Ah, faz tempo que eu não falo com o Papa Mike. Tá falando com ele, Fer? Informações para os seus companheiros. Quer ver a última vez que eu falei com ele, velho? Rotação muito próximo dele e já vai tentando lançar dano. Agora os jogadores também, a DWR vai
vai conseguindo nocaute pra cima dos jogadores da FW também. E começa aqui a baguncinha, Júlia. Começa, então, aquela trocação e a centralização da maioria das equipes, todo mundo buscando o centro, como você disse, vai levar as equipes a se encontrarem mais rapidamente mesmo. Move Esportes que se posiciona, vai reforçando seu loot na região de Seja. Sei lá, ele tinha postado um story, tinha uma mulher, né? Vai se aí, movimentando e se estabelecendo. Ainda tinha duas mulheres com ele. A gente vê que a equipe da Fed Aí eu comentei, no dia 20 de janeiro. Aí eu... pela região da cidade, Aí ele... Team tenta Aí vai agredir o pessoal daqui uns dias. Eles vão fazendo essa posição. Aí ele pensa numa treta do caralho que tá aqui na minha cidade agora. De trocação com o DWR. Aí eu falei, por que ele? Eu tenho imã pra confusão e eu gosto também. E depois disso nunca mais. Aquela trocação, pré-fire, tentando conectar. Foi o nocaute, mas não teve finalização, tava muito distante, ninguém rushou em ninguém. Tem dropzinho caindo ali, ó, de presente pra quem? Pra Iemanjá aqui, aquele drop caindo. Deixando todo mundo chupar o dedo. Eita, calma, além tá. de ter tirado esse espaço pras equipes, ainda tem um dropzinho. Pô, vou torcer pra Black. Ah, o Castro tá jogando, nem fodendo, velho. Completar aquele lootzinho. Qual Já vão se Qual time? Na BC, o time roxo ali. Praticamente a única cidade aqui. Nem fodendo. Dentro dessa O safe mais central, que é Castrado está na play. Agora a gente vai ter aulas. Vou torcer pra Black do Gustavão também. Vem trabalhando um pouco mais a parte litoral e a gente vai observando. Nossa, a Isa tá bem na safe, cara. Essa galera que tá jogando, a maioria quando não tá em screen tá aqui no chat. É, o time do chat. Muito espaçoso ainda, mesmo. Divisão do chat. Estabelecendo ali no meio. É a Série A, Série B, Série C e Série Chat do C1. Né, Leona? As equipes já conseguem um compound, uma construção. Então, ainda eles tinham que ser a Série C, né? Fica bem de tranquilo, chat. Ninguém tá trocando no aberto. É um pouco mais de boa aí pras equipes por conta Pô, esse carro aí, você vai perder esse carro, irmão. Eu acho que a Safe Zone vai fechar onde as equipes estavam apostando, próximo a Seven. Porque sempre que a Safe fecha por aqui, pelo menos a maioria das vezes que eu vi, a Safe pegou um pouco mais pro norte, englobando Seven, onde tá essa aglomeração mesmo. Pô, teve um menino que mandou mensagem lá, ele falou que ia jogar o camp hoje, mas hackearam a conta dele. É dessa ACT, eu acho. Mas vai ser troll com todo mundo, né? Ju, eu vou na sua linha de raciocínio também. Acho que essa safezinha vai subir um pouquinho, vai fechar para essa região da cidade de Seven. E vamos observando aqui porque o que a maioria das equipes. Maioria das galera? Menos eles, que vem na rotação um pouquinho mais atrasada. Ah, o Ayala também! Vem fuder! O Dileira também, que joga salinha. Aí tá aí, ó. Caralho, Ayala, Dileira. Caralho. Caralho. Caralho, né? Realmente, caralho. Um pouco mais safe, um pouco mais tranquilo. Queria apostar na próxima safe zone pra se reposicionarem, né? Chegar ali. É o Vini Show aí, né, Vini? E aí, o que deu tua conta lá, irmão? Fechou pra Seven, realmente. Mas eu achei que ia fechar um pouco mais ainda pro norte, pegar mais águas. Também. Mas foi bem tranquilo e até agora. Nossa, olha aí, M. Bem demais, demais. Splita não, legzinho. Vai pro compound já, irmão. Olha o split que eles estão fazendo. É 2 compound, um no buraco. Aí, pegou o carro. Inteligente. Agora você não precisa ficar aí, não, irmão. Porque os caras, quando vai jogar nessa casa aí, dá no meio. É pra ter uma casa aí. Daqui a pouco ainda eles. Aí, ó. Essa aqui. Melhor que sair daí. Tá bem estratégico, né? Ele, tipo, junta, joga junto. Olha o Castro lá pegando info. Joguei com esse look que é essa isso aí, ó. É aquela informaçãozinha a mais, mas tem que mas os moleques tá bem vindo debaixo da safe ali, ó. Pouca treta. Que vai bater alguém pra cima deles, e se ninguém vai querer dar um balão tão grande assim na safe, velho. Se ela voltar, eles vão estar big, sem costa. Mas ainda assim, segue fazendo seu estudo. Capa rala tá muito bem posicionado para pegar essa informação. Já tem seu veículo, caso tenha que rotacionar realmente. Mano, na real, não tem o que você fazer com ela. E quem tem que entrar, tá entrando. Black Crow, se foi hackeado, infelizmente, acabou. Não tem como você recorrer com a Tencent algo do tipo. Você manda mensagem pro suporte da Tencent pra ver. Não vão conseguir resolver pra você, velho. Essa entrada, a equipe da infelizmente, cara. Nessa região Nordeste. Criar uma conta nova e jogar, pô. Explica a situação pro Rod. Depois você fala, conversou comigo também. E encadastra outra conta. Uma conta fake aí já era. Só não pode ficar sem jogar, velho. Ainda mais se você é o GL do time.
dominando um pouquinho essa bordinha de safe, já vai fazendo essa entrada. E temos duas equipes muito próximas, confronto pra gente acompanhar aqui já. Quem pular desse carro, Júlia, vai ter bala cantando. E ó, Vitinho já garantiu o seu pulo. Já vai recebendo dano também. Eita, que isso? Nossa, recebe sprayzaço porque o Que Fê, isso? os jogadores da É uma Alpha Gang cobra? estão dando bala e estão fazendo aquela Tu viu cobrança. isso, A equipe do slot 4 se reposiciona. A gente viu então com o GBzinho tentando receber o revival do Vitinho, que vai fazendo esse resgate. Mas a equipe da Alpha Gang vai tentando trabalhar para finalizar toda a equipe. Ainda seu suporte chega para dar nome. Vai caindo um de cada vez. Pablo vai conseguindo garantir as finalizações. Vitinho tenta. Beleza, Vitinho. Sprayzinho, aquele nocaute teve refrag pelas costas. Beleza. Teve aquele suporte chegando. Só mais um. 1x1 entre as duas equipes. Briga no aberto que vai dar pra rilar ainda. Por muitíssimo pouco, o GBzinho não foi caindo. O primeiro jogador dessa treta que havia caído. Não clicou ali o aloprado, hein, Pablo. Se de pé, e tá dando certo. Recua, faz o resgate de Esse Pablo é o Pabrinho, rapaziada, que eu vi esses dias? A gente vê muitas arremessáveis sendo trabalhadas por muito pouco, não pegou Joga, se for, joga pra caralho esse moleque, velho. Com a calzinha sendo passada dos jogadores da Alpha Acho que não é ele não, né? Ia dar muito certo, né, Leona? Demais. É ele mesmo? E a Black, né, o Gabizinho... Ah, é você que editou a highlight dele, não foi, Hernani? Impedindo a finalização da sua equipe, agora só Pô, esse moleque vai pra caralho. Não é ele que eu postei um vídeo falando que eu ia contratar? Já tem 2 players e ele já vai apostando naquela granadinha, vamos ver se captura. Fica aquela situação, elas por elas. Nossa, a granada conectou e foi não com você. Vocês morreram, então. A segunda vem pra finalizar, GBzinho. Vai conseguindo trabalhar e arremessáveis uma de cada vez. Puxa seu primeira pessoa. Área de jogo vem pra finalizar a Raze. Raze segue caindo, então um abate a mais contabilizado. A equipe da Black tem a vantagem numérica. São 2 jogadores contra apenas 1. A gente vê então que o Pablo tá solo, ele tá com o carro explodido. Pablo tá com a Smoke, mas famoso dilema, famosa fala. Smoke na parede, Leona. A bala ia passar. Verdade, esse nome Pablo me pegou demais. Infelizmente ele Ai, amassei aqui, viu? Chega tá ofegante. Tinha sempre o jogador, o frente e o seu refrag ali. Porra, deitei aqui na cadeira. Foi um de cada lado caindo aos abri um botão da bermuda. Depois um tempinho pra se tomei um gole de água pra dar aquela última enxaguadinha. Já tô fumando pod pra fazer digestão. Lá na saída do Severne, já tem gente aqui, ó, é Isótopos, que já constabilizou 2 eliminações, vai pegando aqui... eu pedi um 720. Durante essa rotação. Como um pouco agora e depois eu guardo, como depois. A gente viu que a concentração maior estava sendo aqui em Severn, então todo mundo teria que pegar seus veículos e descer. A gente tem mais equipes ainda trocando. Team United vai caindo dos seus jogadores para a Pubg Esportes e Team United também trocando agora com mais uma equipe. É third party demais. Team United tem 2 jogadores para o chão. Guimê e Sam vão sendo nocauteados. Dezão vai tentando se movimentar para segurar a posição pela sua equipe, juntamente com o Zig. Talvez o nome dele seja André. Ainda assim, são muito cobrados. O lugar o apelido dele é Dezão. Fica difícil pegar os seus covers e até mesmo fazer esse revival. O Zig tenta, mas tenta bastante. E ainda assim, o jogador não consegue receber aquele revival. A gente tem pode ser muita também coisa. Da Move, vai aparecendo no nosso kill feed. E vai pode ser ser aquela entradinha difícil pra safe zone. E ainda temos mais André, pra mim, é o mais válido. A equipe da Pubg faz a marcação pra cima de mais uma equipe. E se eu não me engano, os jogadores da Action que vão... Como daí não seria Denizão? Isso, e a Pubg tá muito bem posicionada aqui dentro dessa safe, dentro desse compound. A United tava sofrendo demais. Vem batendo aqui agora nesse porque poderia ser Andrezão também. Tentando trabalhar um pouco mais essa negativa, porém, o gás vai batendo. Pode ser Rodolfo. As equipes ainda vão ficando cada vez fora dessa próxima safe e precisam fazer o avanço. 3 equipes é igual o Rod. Sabe que o nome do Rod não é Rod? É Mirailson, né? Maiara Mirailson. Eu falei Action, mas na verdade era a equipe da Isótopos. É justamente na verdade, acho que ele não chegou a me falar o nome dele real. Mas não é. Não é Rodinei. Isótopos tenta também trabalhar não é. Pra pegar o veículo e realmente tirar. Tô falando, uma vez ele mostrou. Enquanto temos mais cara, então ele tá mentindo pra mim. Ele falou que não era Rodinei. E a safe ele não gosta do nome, por isso que ele coloca Rod. Não tem ninguém centralizado. Cara, o Rod não gosta em nada dele. Você centralização agora percebeu? Eu nem arriscaria. Meu zóio aqui. Nem tentaria. Eu não Bolsonaro ia foda, centralizar no safe dessa, viu? Pro aberto vai
ser alvo de todos os lados. A IEM vem numa rotação um pouco mais atrasada. Agora ele tá de aparelho, ele tá falando assim. Mas cadê o Gold que não tá na call, né? Cadê o dono do evento? Nessa região, a safezinha fugiu, não tá pra eles. Tem menos de 30 segundos pra tentar traçar esse jogo e ir pra próxima safe, hein? As 3 equipes vão ter que resolver se é agora ou nunca, porque as 3 têm que fazer a entrada, o gás tá abrindo, esse gás já dói bastante. E às vezes não compensa essas finalizações, né, Leona? Eles vão tentando conectar, vão dando bala à distância também. Exalta Fujão consegue o nocaute, sprayzinho calibradíssimo pra cima da equipe da Impact. Inclusive, torcida demais pra equipe da Impact. Vem colando aqui na nossa live. Muito obrigada. Um salve ele já especial contou a história do dia que ele tava bebão. Irmão do Victor Bala. Mas bora aqui tinha então acompanhar ele esse tava numa push. festa de uma A equipe guria que ele nem conhecia direito. Crashando a qualquer Ele instante. conheceu um casal Muitas gay lá. smokes, mas foi pra cima de outra equipe. Era a BWR que chegava aqui também. São 3 equipes na mesma região. 3 equipes disputando um mesmo skipinho, mais um player da WL vai ele caindo. Chegou. Chega pra dar aquele suporte. Arranjou briga com os gays, porque ele perguntou o que é pior pra vocês, dá o cu pra deixa pra salvar a equipe, mas recebe de costas, Impact chega de novo pro jogo. Colocou seu player então de volta pra partida e vai se movimentando, vai causando, vai ouvindo que as equipes estão trocando e quer aproveitar, roubar aquelas kills. E chega agora representando. Esse spec aqui tá bem lagado, velho. Meu Deus, nem Quem será que tá transmitindo? Será que é a Lele ou a Julinha? Que não é o João. O GBzinho aqui vai tentando fazer essa entrada na safe, usando das smokes, porque já tá full aberta. É complicado aqui pra todas as equipes que vão se encontrando de todos os lados. Trocação. Cara, mas ele é muito idiota, né, cara? A gente vai telando aqui, priorizando o maior desse chat. Ele dá cada uma, velho. Não, mas não sabia que ele ficava. Não tem uma equipe que não esteja trocando, então bora aí mandar muito essa torcida pra gente ver quem é que tá em peso. Melhorei, Beato, de boa já. Brasil, a gente tem a de show se movimentando, tentando pegar uma boa região, um bom posicionamento e um cover, é claro. Vai dando certo, mas a equipe da Impactus que tá nessa região centralizada foi uma equipe que ousou a centralização, Leona. Pegou a safe, mas olha só, tem a equipe da FUB, tem o United e mais outras 3 para fazer essa entrada pela mesma região. Vai ficar complicado. E essa ousadia deles, né, já trouxeram, já se encarregaram de pegar um pouquinho o cover dessa torre, vão fazendo a barricada de carros também para servir como cover, vai usando o que pode, porque tá full aberto, complicadíssimo. Quem tem uma vantagem ainda são os jogadores da FN, hein? Os jogadores... Que isso? Que isso? Não tempo nem de piscar, eu achei que o carro tava entrando aqui em cima de mim, ainda assim, Impacto segurou a posição, Leona. O jogador aqui ajudou demais o Rapazix aqui nesse suporte. Meu Deus do céu, que loucura. Vai chegando mais, hein? Que loucura mesmo. A equipe da Imortus é literalmente imortos aqui. Eles são imortais, não tem jeito. Nossa, morreu. Imorríveis, mas morreu. Zicaram. Não ziquei, viu, galera? Ah, os moleques chegou no endgame, velho. Ah, mas só tem um tramal em pé. Muito mais do que eu achei que eles iam conseguir. A equipe da Black deu muita bala bem à distância, conseguiu a informação e não tinha jeito. Eles estavam vai, Mário, desce, pô. Desce que ele rila. Muitos abates. Vai, Mário, vai pro corpo dele, cara. Black Crow, que fez uma jogada bem mais tranquila durante toda a partida. Alô, Mário? Chegou pro endgame. Estratégia muito boa de descer o IGL, tá entrando pra ir pra esse top 5 no mínimo, top 4 agora. Nossa, ganhando pé. FB foi finalizado. Tramal é o último jogador da sua equipe. Vai, Mário. Fazer muitas smokes pra receber a presença do seu companheiro e fazer aquele revival, mas FN, Falcão Negro não quer deixar, eles vão muito agressivos. Chegam todos rushando. PM Long tá naquele cover da pedrinha, vai trabalhar uma granadinha, tenta, suspeita de onde a posição está. Terceira pessoa veio, conseguiu pegar a informação. Vai dando bala, vai passando a cal, não tenta abrir aquele pixel. Espera o momento certo pra agir. Ele se movimenta, Tramal vai gastando todo o seu pente. Vai beleza. Caiu pros caras que tava em cima, velho. Rápido. Falcão Negro segue na partida. A finalização. Será que precisava ele ter rushado na árvore, não? É só ficar na smoke, velho. Caramba! Acho que tá levando tiro de baixo esse pá. Tem cover, mas teve ajudinha ali, Falcão Negro, dos seus outros companheiros. E FN tá dominando ainda essa safe. Teve um jogador ali nocauteado, mas já vai ser novamente. Eita, e a Black agora vai sendo nocauteado, né? Deixando apenas o Vitinho em pé nesse gás que já avança. Black pegou top 2. Né,
Win da Eu também FN. acho. E foi justamente, né, o nocaute feito pela equipe da Hells que se exportou e a FN pegou a Nossa, ele informação. conseguisse Só que pegar a deixa árvore na definido, é um esquerda. 2x1. A FN também foi cobrado, os Tá jogadores que estavam nocauteados não safe. conseguiram reviver. E Ah, como agora você já disse, era. Leona, essa posição de Falcão Negro Ai. estava muito bom, não tinha como dar outro high ground, era completamente GG deles. FN. Pegaram completamente essa visão e levaram o winner chicken dinner em trio, Lele. Que isso, Falcão Negro, com algumas eliminações, né? 6 abates nas mãos aí dos jogadores que acertaram demais dentro dessa Tu jogou bem, Tramal. O que é que a nossas Jogou equipes, bem, né, cara. do Grupo D trouxeram pra gente. É bom que cada dia a gente vai acompanhando. Sei qual tipo de conteúdo você mais gosta de fazer, além do OnlyFans? Watch Party, React, casual, outros jogos? Cara, são fases. Já tive várias fases que eu gostava de fazer as paradas. Já gostei muito de jogar casual. Quando eu comecei a fazer live, pô, era viciado em jogar só squad, casualzinho. Já gostei muito de jogar outros jogos. Gosto, inclusive, de jogar outros jogos em live. Mas o dever de jogar PUBG não deixa. Mas eu gosto de jogar uns jogos. Pô, eu gostei pra caramba de estar jogando Resident Evil 4 esses dias, velho. Deu uma relaxada. Eu tava até acordando cedo pra jogar, velho. Coisa que eu não faço nem pra jogar PUBG. Acordando 11 horas pra abrir live meio-dia, pra zerar e tal. Quero jogar o 4 Remake quando lançar. Gosto, cara, entre React e Watch Party, velho. Acho que é a mesma coisa, doido. Acho que é a mesma coisa pra mim, os dois. Mas eu gosto mais de Watch Party porque tem mais público. Daí, consequentemente, a live fica mais animada de fazer, tá ligado? Mas Reactzinho também eu acho da hora, principalmente quando tem funk, né? Porque funk não tem como. Mas infelizmente eram muitas equipes ao mesmo tempo, gente, pra fazer essa entrada de ser bem complicado. Teve uma hora até que o emulador chorou aqui também. Acontece. É a Lele que tá transmitindo, pô. Ela faz lá pelo notebook, eu acho. Ah, faz parte, cara. É a condição que cada um tem, né? Numa dessa aí, pô. Compra um PCzinho melhor, né? Tem algumas equipes que estão entrando no cenário que a gente não conhece. Então, caso a gente fale algum nomezinho errado, dê aquela perdoem. Aquele feedback, nos perdoem, tá? Porque a gente tá conhecendo, ainda se conhecendo, né? Primeiro dia apenas a divisão. Vamos acertar tudinho até o final, eu te garanto. É o primeiro dia, né, dessas 3 semanas, se não me engano, né, Gil, que a gente vai estar acompanhando essas equipes, onde elas vão estar se estudando. É tipo, é muito bom. Esse campeonato aqui foi sensacional pra galera do competitivo. E eu posso falar só mais uma coisa antes da gente... Pode falar. Não, eu ia colocar na telinha aqui só do resumão. Pode falar. Porque justamente, pode colocar, porque eu queria falar também do destaque dessa partida, que agora que eu tô vendo aqui também, que eu lembrei. O que foi Imortus ali, naquela save? O que eles jogaram? Eles conseguiram garantir muitos abates, eram 7 kills e imortais. Eles pegaram 7ª posição, mas seguraram tanto aquela região no centro que eu realmente fiquei... Olha o que a agência do 101 falou aí. A galera da Imortus foram bem... Queria falar isso. Foi por um momento, e a gente até tá comentando, né, Júlia? Que idiota, né, cara? Meu Deus do céu, imorríveis mesmo. Velho, olha, eu não vi muitos cus na vida, né? De homens, né? Graças a Deus. Ou não, também. Mas eu não tenho muitas referências. Mas o cu do Fer é o mais peludo que eu já vi, cara. Gostou da fotona, né? A sua logo aí nos nossos mapas, Ju. O que eu falei no grupo? Falei, não, Rodiol, o que ela falou? Rodiol, não, senhor, não abre essa foto. Ele se abriu de curioso. Não abri, juro. Deve estar ali pra abrir ainda, se não sumir, né? Eu não abri. Eu já sabia o que era. Não, e o pior é que ele faz um bagulho trabalhado. Tipo assim, não é um... Ele não vai... Porra, não tem como explicar, cara. Ele se empenha pra tirar a foto. Teve um dia que eu agachei assim, ó. Eu tava de cócoras, sei lá, parecendo uma galinha tirando a foto. Daí botei a câmera lá no chão. Daí coloquei o timer. Daí pegava as bolas e o cu. Aí eu mandei pro senhor. Mandei pro senhor e pro federal. Falei, federal,
Olha o que essa menina fala de você. Não, vai se fuder, cara. Aquela foto ficou bem trabalhada. Meu Deus, cara. Não, mas o pior é aquela figurinha. Que o bola fora? Nossa. Ah, o Fer é doente, cara. Cara, e pior que eu tava vendo uns vídeos, uns stories, na real, antigo. Aí eu vi que nós tava lá no shopping, o Fer bebendo, lavando o rosto naqueles chafariz que tem em shopping, tá ligado? E era bem na época da pandemia. O cara me expulsou da Americanas, né? É, não podia gravar. Fala, Maciel. Tamo junto, querido. E aí, Marcel Zaira? Ah, mano, se eu fosse pago pra fazer umas paradas assim, igual o Defante, aí você ia ver, velho. Nossa, eu só ia fazer merda. Cara, mas o Ativar o modo Defante ele não Jackass. começou pago, né? Não. Pode começar, pô. Basta você querer. Foda que o Defante, cara, não é só as merdas que ele faz. É as merdas que ele fala. Ah, ele é Ele é gênio. idiota. Ele é idiota, cara. Ele é piroca das ideias, igual ele fala. Me entrega algum conteúdo aí. E do Richardson. A galera tá geral conhecendo aí o Pombo, né? E a Rolinha, eu vou conhecer quando? Ao Não, ele vivo, cara. Ele é fora da curva. Ele Ao é fora vivo, mano. Essa aí do Casemiro, que ele entrou ao vivo lá, fingindo que tava falando. O Casemiro, qual é? Tô escutando não, Defante. Te enganei, seu otário. Porra. Vai ver todos os anúncios da MBR hoje. É tipo os jogadores, tudo na pose, uniformizado. E o Defante sempre com a camisa da MBR e fralda. Ah, cara, é muito idiota, mano. Cara, pior que ele é gênio pra tudo. Eu lembro um dia que eu tava assistindo ele fazer GTA RP. Aí ele foi na polícia, ele, como é que faz pra entrar? Você tem que vir aqui, fazer não sei o quê. Daí os caras, não, mas não tem mais vaga na polícia. Ele, vocês não vão deixar entrar na polícia? Então tá bom. Ele foi lá no meio de uma favela, do Cidade Alta, entrou na favela, pegou um caminhão cheio de droga lá e levou pra polícia. A polícia, caralho, que isso? Ele, pode abrir aí, tá cheio de droga. Se vocês não querem me deixar ser policial, eu faço justiça com as próprias mãos. Agora vocês vão ter que me aceitar. Daí os caras foram lá e prenderam ele. Meu Deus. Irmão, tu tá com um caminhão cheio de droga. E depois ele foi solto? Ele teve que cumprir pena, né? É o que o Paulinho falou, velho. Às vezes os caras levam tanto o GTRP a sério que, sei lá, fica meio chatão. Tipo, pô, os policiais não podiam ter liberado na moral? Fazer um RP com ele também? Pô, já que você foi gente Dá boa... risada, né, pô, já que você fez essa boa pra nós, agora nós vai te usar como um agente especial agora. Vamos te mandar no meio, se infiltrar no meio da galera. Pô, faz um bagulho diferente, mas não, vou te prender porque você não pode aparecer com um carro com droga. Pô, é mó chatão, cara. Exatamente, levantou a bola pros caras poder fazer um RP da hora, entrar no RP dele e iam dar um conteúdo foda na mão dele. Fala, irmão, agora você é infiltrado. Vai lá e faz isso. Resgata a droga. Daí uma hora os traficantes iam começar a descobrir. Ia ser muito foda, velho. A polícia ia proteger ele. Pera aí, deixa eu pegar meu negócio aqui. O Rod tá aí na calça, desmuta aí, Rod. O pior são os bandidinhos do GTRP, os caras fortes demais. Sim, agência do 101. Só uma molecada de 17 anos com computador de 30 mil reais que mora no condomínio da mãe falando, qual é menor?
Tu tá tirando, meu irmão. Cheio de porrada, cheio da... Foda quando eu vi umas crianças te assaltar. Mão pro alto aí. Parado aí, menor. PMX3 é de se estudar, agência do senhor. A gente tava querendo fazer um PMX1 de novo. O X1 é mais fácil de controlar e tal. Ô Rod, vai falar nada não? Aí eu voltei. Cara, que show é muito carente, velho. Meu Deus do céu. Você é... Mostra ela aí, não vi ela até hoje. Não sei se vai dar pra levantar ela, velho. Vai ter que ver na live. Ah, tô vendo ela. Dá pra ver ela? Uhum. Vou aumentar a tela. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela dando a patinha. Mano, eu fui ali fora, ela foi e levou um brinquedo pra mim. E eu não dei muita moral, porque eu fui pegar o bagulho com o cara, né? Aí, eu acho que ela... Quando você não dá bola pra ela quando ela tá com o brinquedo, eu acho que na cabeça dela, ela pensa, tipo, ah, ele não gostou desse, vou pegar outro, então. Aí ela vai e pega um outro, e vem com um outro, tipo, ei, agora? Tá de boa esse aqui? Aí você não dá moral, ela vem com um outro menorzinho. Fala, esse aqui você quer, né? Pô, peraí, você quer top? Olha pra ele. E é claro, né? Falcão Negro assume a liderança devido à sua vitória. Não, ela é muito carente, velho. É muito carente. A cola deles foi a segunda colocada. Depender dela, ela fica o dia inteiro pegando brinquedo e brincando contigo, cara. Até na hora de deitar, tipo, se você vai sentar no sofá, ela vem e deita no teu pé. Aí se tu levanta, ela vai atrás. Aí na hora que eu acordo, eu fiz um stories lá, né? Na hora que eu acordo, a primeira coisa que eu vou abrir é abrir a porta, né? Na hora que eu abro a porta, ela já entra no quarto, velho. Ela já espera o horário que eu acordo. Não dá, velho. Assim, gato tem quem goste, né? Você gosta de gato. Mas igual cachorro não tem. Não tem. Cara, eu achava isso, mas os meus gatos são muito carinhosos. Não digo, não na questão do carinho só, mas sei lá. Ah, cachorro é muito foda, velho. Companheirismo. Eles são... Tem suas diferenças. Cachorro é foda, velho. Nossa, cachorro não sai do teu lado, cara. A menos que tu seja... Até batendo no cachorro, né, velho? Tem gente que, pô, trata mal o cachorro e você vai ver o cachorro fica em cima, cara. Não larga o dono por nada. Porque pra quem tá chegando agora, fielzão. Gato eu acho muito, sei lá. Foda-se. Então joga equipes não sei se é porque os gatos que eu tive não foi boa experiência. Hã? As outras equipes também são muito independentes. Para dar aquela subida, T3, muitas equipes femininas vão ter essa oportunidade. E as equipes mas igual o Rodi, a mãe dele tem uma gatinha, né? Tem a oportunidade de subir uma divisão conversa aqui, pra disputar aí com equipes tecnicamente um nível acima. Cadê o Rodi? Não falou nada até agora? Maravilhosa. E um detalhe você tá mutado, Rodi. É claro, se estiver falando aí. 2 dias de Superliga. Então, se você ficou nesse top 4, além de subir a divisão, né, uma divisão acima, também vai ser classificado para disputar aquela final
brabíssima, também com direito à premiação. Convence o Leone. Feira a Então, fazer o é um campeonato PMX3. Eu vou no banheiro e você maravilhoso, conversa aí, apenas a Fer. primeira edição, e vamos ir É muito de pra novo frente, isso vai tem que sair? ter mais Eu vou edições pegar a nossa colherzinha comunidade. no negocinho. Sim, Ju, Aproveitar e ir no banheiro então também. bom. nada mais justo que desejar boa Fala do sorte a PMX3 todos aí. vocês aqui no nosso Não, eu já tava campeonato da conversando do Brazleague PMX3. e tem Mas a ratinho de ideia é novo, fazer um assim. próximo Pô, PMX1. beleza. Traz Esse um ano jogo aí aí talvez a gente maravilhoso pra consiga gente alguns trazer a galera aí apoios e tal, rapidamente, fazer menos tempo pra lutear A e ideia era poder fazer ajudar de uma parada trocação. presencial mesmo. Não, com certeza. E aí, Vai em ser algum rápido momento, abrir aqui, a igual eu comunidade e acredito que conseguir seja lá em Erangel. patrocínio Algumas equipes suficiente tiveram para que um definir cara a treta de classificou uma para vez por finais. todas, né? Como nós Então ele vai acompanhamos. Espero para que seja São aqui Paulo com também. tudo Los pago. Leones vai ficando Jogar. ocupada, vai ter naquela aglomeraçãozinha, 3 equipes com direito a um Mas nocaute vamos ver, já, aos mas eu vi ali poucos no que eu vamos fiz tentando encaixar os rapidamente, projetos. foi o aí. nocaute da equipe da Team United com o jogador em queda, provavelmente o paraquedas abriu, ele caiu em cima do prédio, ele caiu do prédio, alguma coisa do tipo. Mas Los Leones é uma cidade muito grande, né, Leona? Dá para 3 equipes fazerem um loot bem tranquilo e até mesmo não se encontrarem, depende aí da rotação de cada um. Um X1 presencial, sim. Ju, de Essa é a fala, ideia. viu, meus amigos? 3 equipes aqui não dá não, e a gente já vai pra telinha deles que provavelmente a trocação aconteça aqui nessa regiãozinha. Eles aqui que tem uma torcida linda, né? DWR também, junto com jogadores da F. E temos também mais outra equipezinha que a gente vai ver agora, a Pubg, DWR e a Action. São 3 equipes que vão ocupando essa região de Impala. Impala muito visado aqui pelos jogadores, hein? Muitíssimo. E uma região que está a mais de 2.000 metros da safe. Impala. Botei. Nossa, eu achei que O que você tava falando essa aí? moto era o Shiryu. Eu olhei rapidão. Que a Tava ideia em é fazer cima da moto. conseguir Realmente, apoios para eu esse ano travei aqui. para Mas tentar não, fazer um é X1 apenas uma moto, presencial. tá tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo ok. Mas essa região, Para tá fazer tudo ok. mais Essa eventos região de Impala presenciais. tá Fazer o Watch Party igualzinha a presencial. Primorsk, né? Lá Fazer no nosso aquele Erangel. evento As 3 aberto ao equipes público. caindo Lembra de perto, novo? Mas o Watch Party dividindo presencial esse tour. spot. Com a E presença dos aparentemente, jogadores e tal. acredito Fazer que um meet and 2 greet equipes, lá no pro caso, pessoal, DWR conhecer, tirar e a equipe foto. da FUB vão se encontrar Tem primeiro várias antes da Action coisas chegar. ali que a gente tá Mas do jeito tentando que a dar Action tava andamento, vamos ver agressiva qual em vai ser. Erangel, eles tentem aí participar Muito e legal tentar essa ideia roubar sua umas aí, kills. cara. É aquela questão, né, Leona? Se E o 2 equipes Road. se encontram O primeiro, Road Não pode falar, ele estão em falou. pare, você pode Cachorro já é pegar as carente, equipes gato já carente e o Road desprevenidas, também, já velho. com muito Meu dano, e Deus do pode céu. dar certo, né? Sim, Eu uma sei, eu não vantagem posso que a falar equipe- agora, porém se a queria equipe companhia. soubesse Ou seja, ele só antecipar, escutou, no momento entrou aqui pra certo, ficar escutando vai nós. pegar uma equipe já bastante Mas desfalcada, é querendo ou não, fofo. você acaba de sair na Então, trocação, jogadores já estão com menos wood, rodela. já estão com menos vida, às vezes não dá nem tempo de rodar aquele kit se a Isso equipe sim, adversária ainda for mais faltou rápida. um plástico Então bolha. seria uma O negócio ótima veio num oportunidade, né? Mas isopor, claro, também tem que ser um bem cadeado com cautelosos, né? Porque senha. não dá pra ir com sede ao Eu já pote, não. Porque consegui se o sair lugar, vivo, Marcial. meu, Já consegui o a apoio outra tudo. rushadão de outra Gratuito. equipe, porque ela se garante Só no falta Com certeza. É aquele fazer rush do Imba acontecer, também pra ser que é o feito, mais não, né, difícil Lelê? executar. Não dá. Tem que tomar cuidado, tem Tem que tomar custos, cuidado, né? ser muito cauteloso. E, inclusive, estratégias sendo adotadas pela equipe da FUB. A gente vê os jogadores da FUB Esportes se reposicionando, flanco sendo feito, suporte também já pegando aquele high ground pra tentar crescer pra cima dos jogadores. DWR vai tentando fazer o mesmo. Um dos Você jogadores pega, acredita? então, aquele high ground, vai subindo pelas pedras, sobe pelas Hey, montanhas e Pinano. tenta garantir um posicionamento. Você não escutou o Kakua MC tá Marra, de né? olho, tá com sua Uh-uh. 6x aqui, na verdade. Não, não ia Porra, coisar a E live um dos ontem, cara. jogadores não Pô, percebeu, é muito não bom, viu depois você nenhum escuta. pixelzinho, nenhum fio de Ninguém cabelo. aí, Cacu. Alguém avisa. Nem o capa, ele tá ali, ele Vou segue até se escutar de novo, concentrando tanto que eu ali. gostei. Eu acho que se ele tirasse a 6x aberta exatamente naquele posição, ele tinha visto o DWR E a passando. cacimbinha de fogo? Jogadores aí, ó, já se distanciaram o máximo que puderam. Enquanto isso, a galera fez a gente esperar a trocação, não teve? Vamos dar uma olhadinha aqui pros jogadores de destaque que se garantiram em Moleque balas tardado, no cara. nosso mapinha de Erangel. Fala dele. Vitinho, junto com o Sabe por que ele colocou esse nick? Sim, por causa do site lá. Hã? Não, da agência, quando eu fechei com a Animo lá. Os caras pegavam a porcentagem alta e tal. Ah, tá. E não fazia porra nenhuma. Aí eu contei isso na live, ele colocou a agência que talvez... Primeiro era a agência que roubou o 101. Aí agora tá a agência que talvez ame o 101. Foram as duas equipes, né? Tanto a Black quanto a equipe da Falcão Negro, conseguiram, né? Essa vitória, esse primeiro lugar e segundo. Então, parabéns, jogaram muito. Foi um endgame insano ali de acompanhar com vocês. E a média entre MVP por partida, a média tá sendo mais ou menos essa. Mas a gente viu equipes, jogadores se destacando. Eu vou bolar um Sirius Back pra fumar com essa mulher. Gerais de partidas e tudo mais nos outros dias também. Puta música boa, hein? Sirius Back? Aqui, ó, na cidade, FBR. É, tem o Sirius Black, né? Daí o cara fala Sirius Back. Eliminação também e não para. Agora Meu o Deus. DWR
também trocação versus jogadores da Pubg. Só bastou a gente sair daquela regiãozinha, viu, Júlia? A gente vai trocando e a galera vai começando trocação. Vai tendo trocação a todo instante. Os nossos hot drops vão trazendo as brigas pra gente. Faction BR, tá de olho. Martinzeira. Por que sem um? Quase meu xará, hein, de sobrenome. Eu sou Martins. Meu nick era sem nome. Enfim, Martinzeira fazendo essa movimentação. Eu tirei o nome. A equipe da Move, Device, se posiciona. Gringo Love vai subindo pelo morro, pelo prédio, pelas escadas, enquanto a gente tem aqui o Ad Show, que faz o mesmo, vai tentando pegar o high ground. Perderam o Caio, foi finalizado, mas também cobraram a equipe adversária. Um abaixo para cada lado, tudo igual. E a FBR sendo bastante esperta, né? A gente sabe que a desvantagem é imensa para quem decide rushar nesses prédios, e eles já fazem aquela subidazinha marota e já vão cravando em cima da galera da Move. Move que ainda tá zerada na nossa primeira tabelinha de Erangel, vai tentar recuperar esses pontinhos. Já tem Qual que é melhor? Sem nome ou sem um? Mas acabou perdendo um de seus jogadores. Sem um. Apenas 3 players para fazer sem nome é muito estranho, né? Entre essas duas equipes. Vamos ver quem consegue se sair melhor entre esses dois jogadores. Com certeza. Vai fazendo aquela estudada, fica um pouco mais tranquilo. Porque é aquela aquecida logo no início e vai dando aquela segurada, né? A gente sabe que as tretas... O que me fez trocar foi porque no COPS também, né, Leona? Até mesmo os camp só tinha camp gringo. Não tinha camp BR. A gente tava acompanhando a equipe da Fubica também, conseguindo... Então as transmissões eram gringas, narração e tudo. Saindo lá de Impala, mas cada um seguiu o seu caminho. Ninguém e na narração, os caras na hora de narrar o meu nome... Era agora, sim, sem, underline, nome. Eu acho que eles achavam que meu nick era nome e sem era uma tag, porque era separado, tá ligado? Será que vai ter então eles narravam um nome. Então quando eles estavam na minha tela, eles o nome. Não sei o que, eu, caralho, é sério que esse cara vai ficar me chamando assim, doido? Mó feião. Falei, quer saber? Vou tirar esse nome. Vou deixar só o 100. Que isso? Já ia telando aqui outra movimentação. E na época... Teve um jogador que já foi ao chão. Vamos ver se vai dar tempo aí fazer o revive. Tinha uns caras do CS que eles encurtavam o nome deles. Foi nocauteada, a equipe da igual a Henrique. Era Henrique. O nome dele. Só que o nick era de Henrique e colocava um. Aí na hora que o cara ia narrar, ele narrava N1. Caralho, quebrou. Ah, é o Martinzeira. Esse moleque joga pra caralho. Joga muito esse Martinzeira. E a primeira mapinha já foi de lobby, não teve sorte, infelizmente. Jogadores da Move vão cair em 16ª eu falei, pô, posição, porém, eu vou deixar o 100 e vou colocar um na frente e vai ter um efeito diferente quando os caras narrar. Vai ser Sam One. Falei, caralho, top. Aí eu coloquei, começou a ter narração brasileira. Aí os caras narrando semi, sem um, semi um. A ideia era top, mas depois ficou uma bosta. Aqui jogadores provavelmente no meio da rotação. Deixa eu ver se a gente acha aqui. E é bem próximo a Power Grid. Mas daí agora pegou, né? E vão se encontrando, a finalização ainda não veio. Eu vi que a DWR não vai só encontrar com as equipes junto com elas, mas também outras pelo meio do caminho, né? Vai ter muita gente ali pra fazer para dar aquela encontrada, tem que tomar muito cuidado. Brisa recebeu muito dano, os jogadores da Blackburn vão se movimentando. Pô, teve um que me chamava Semi-1, tem um narrador aí, que eu não lembro quem que era. Acontece. A única jogadora da Blackburn que tá muito próximo é a Brisa, tá ralfada, já sabem desse posicionamento dela. O suporte tem que chegar e tem que chegar rápido pra dar aquela salvada e não perder seu primeiro jogador. Granadinhas pra cima dela, granadinhas pra cima dele, vão tendo aquela trabalhada de muitos arremessáveis pra conseguir uma certa vantagem. O high ground é do Luckner, enquanto o Vi-Bala vai tentando fazer exatamente esse flanco, vai dando de cara com mais um jogador, tentando pré-fire, não consegue conectar, se reposiciona. Ele perdeu a altura, velho. O Vig garante esse primeiro nocaute e a finalização veio contra ele deixou a altura pra ela, ele, eu não sei. Mal aqui agora, o primeiro jogador da Impact. Pô, mas foi parar pra ver, o português ele não ajuda muito nos nomes, tá ligado? Os nomes gringos é sempre mais legal, né? Com essa minizinha dando trabalho aqui em cima desse igual No Name. Pô, No Name? Nossa, ou um Named. Um Named é legal, velho. É Xerox? Agora, sem nome. Sem nome.
Eis a questão. Aquele gringo lá, Esse aqui só fica aí o questionamento. que se escreve Knome, né? Que é da... Era da Conina, lembra? Foi nocauteado, ainda assim, a equipe da Blackburn abre vantagem com esse da hora, velho. abate. Bonito, começa com K. Numérica é deles. Nome. E vão pegando O que é Knome em português? reposicionando. Um deles tá praticamente Me conhece? nem ousem pegar aquele veículo. Você sabe? realmente. Você... Se É, explodir, nome. vai Você dois sabe, não é? jogadores de uma vez. Vig tá de olho, I know. fica fazendo aquele você... fazendo Nome. aquela Não, eu marcação. sei. Não é isso? Pegar Sabe, informação. Impact perdeu o primeiro jogador, justamente o jogador que tava fazendo O que significa Você- nome? ficam agora mais contidos, né, Leona? Possivelmente a equipe da Blackburn pode fazer um avanço agora. no... E eles precisam ter esse Sabe, cuidado, a Blackburn aqui, ó, porque podem acabar se Você sabe, comprometendo meu. com o Impact, que já dominou esses compounds e já tem o primeiro O que você fez? Você sabe, É meu. exatamente Cara, isso vou que te você falou. contar, O né, Zero velho? acabou se movimentando. A equipe da Impact que tá recebendo o crachadão, mas consegue segurar muitíssimo bem. Brisa e Xerox vão sendo botados pro chão. A Mas vantagem me numérica conhece. vai sendo trocada. A Impact agora consegue ficar com Ah, 3 que bosta. jogadores. Fuji tá bem nesse frente. Aqui não garante o abate pra cima da Brisa. Consegue ver aquela vingança pra cima do seu companheiro que foi perdido. Fuji tenta trabalhar exatamente por esse murinho, por essa mureta. Reposiciona, entra por dentro da casa. O cover é dele, mas o Vig tá do lado de fora. O suporte pra ele conseguir trabalhar junto com seu companheiro fica difícil, Leona. complicado agora fazer esse avanço, já com dois players, um player, né, só nocado, outro já foi finalizado, e o Vig aproveita a cortina de smokes para tentar avançar. A vantagem aqui já era de cara dos jogadores da Impact, já tinham compound. Ó, e sobra apenas o Vig, não tinha o que fazer. Pixelzinho completamente no Google Tradutor me conhece, né? Você me conhece, por Situação foi acaso? complicada nesse rush, Sabe onde porque eu vim? o Fuji foi ali pra cima Sabe da do minha compound vivência? sozinho, Sabe sabia onde que o eu Vig vou, tava sabe quem me afastado pra conhece, receber, sabe quem pra conseguir fazer o vem. revival do Xerox, Sabe e ainda meu assim ele foi com nome? tudo. Acabou sendo pego, a equipe da Impact tinha vantagem numérica, Vig tá fazendo revival, e eles acham que vão desistir dessa treta. Rasta Então, se tabaca na posicionando. vara, vai Eita, sentando pare. na vassoura, tá bruxinha, Fê. rabo, É tá verdade. rabeta que voa. Pera, vai ter churrasco. Quando? Aonde? Você vai fazer um churrasco pra mim, pra nós. Ah, é? Quando? Com certeza. E eles têm as arremessáveis. Quando Né? As for para granadas São estão Paulo em dia e a aqui, o Zero gente já se conseguiu encontrar, voltar. Não picanha usou por o minha ex a conta e com questão. certeza Mais uma vou vez, e mesmo pagar. questionamento. Enquanto o Sem Impact um se vai comer reposiciona, fizeram um jogo bem rápido, e vai tem dois bancar o pontos já, sal um de cada cruz. lado. A equipe da Blackburn consegue agora Mas segurar, ele será que engole vão minha devolver e linguiça e vai reverter esse comer jogo? ela com Do outro lado gosto. do nosso mapa, Exóticos Ah, fazendo que eu bala não pra sei cima da lá. equipe BWR, Você bota mas na a batalha briga da aqui vai aldeia pra ver se ficando não boa, o jogo se igualou, Leona, desmanto o é um cante aí, ó. 2x2, Blackburn tem a E pior que a última oportunidade vez que de teve churrasco, eu também não. Eu que saí no prejuízo, né? Vão tentando fazer esse avanço. É, mas é que Luck, daí ele foi um tá muito churrasco afastado do seu jogador, tá muito é. afastado da sua equipe. Ele Mas tenta eu ainda também já pegar saí um no pixel onde prejuízo. os jogadores não estão mais. A cal da sua Churrasco. equipe possivelmente não conectou. Que é? Churrasco mais caro da minha vida, velho. Tá no topo ali Foi da foda. casa, vai ficar de olho. E Mas ainda pensar assim, que nós o perdemos Luck ele no segue velho do olhando raio. pelo outro lado. E Blackburn outra, Vig depois agora nós comeu vai carne podre. resolvendo passar Putz, voltar carne pelo caminho de podre. onde veio. E quem sabe o Luck Na não churrascaria do conhece, pode Netão pegar o ainda. jogador mais uma vez. Foi qualquer Black churrascaria que tá chegando de aqui qualquer ainda, mais açougue. Tony Party? Vai Eu não conheço, não sei quem que é. Mais a Black, Tony Party, Miramar, Bruno? Ah, eles o querem Netão Tony hoje é Party o que maior terão. O Zero foi churrasqueiro do avejado e YouTube. foi já completamente Mas finalizado. tava podre, não tava? Tava com gosto azedo, velho. É que, cara, foi deixado uma carne. Não sabe que são Primeiro que duas equipes por a gente aqui. pegou Enquanto a e gente viu o Blackburn com descongelou apenas um ela. jogador, Daí foi lá agora e vai botou dando pra aquele congelar de vazar. novo. Aí São ele fica apenas com dois muito, players da pega Impact muito gosto contra o de squad sangue. completo da Black. Black que tá vindo com sangue nos Quando é olhos, assim, quer você tem que garantir as pegar, eliminações, lavar a conseguir o carne, primeiro abate e sei não lá. querem ser impedidos de Deixa garantir ela perder o resto. gosto do Já tem sangue. o Nex Isso aí não com se faz. sua Congelar uma carne. Descongelar uma carne e congelar de novo. Nossa, eu troquei Estraga. tudo aqui. Eu olhei pra granadinha. Cara, e sabe o que eu vi? Um cara falando esses dias? Que não se deve lavar com água, velho. de olho pra não chegar ninguém desprevenido como a equipe da Black fez pra cima da Blackburn. Não, na verdade, assim, você pode até lavar, mas... meus amigos, não sei o que a água faz com a carne. Já antecipam todo esse jogo pra gente, nessa terceira Depois você tem que pesquisar, mas... Ela, na verdade, ela puxa os líquidos, porque a carne é basicamente aquele líquido que a gente vê não é sangue. Sangue não existe na carne. O sangue, ele passa pelas veias e sangue é dissecado no açougue, né? Aquele líquido lá é líquido, água, que todo mundo tem, só que tem a coloração vermelha por causa de uma enzima chamada mioglobina. E aí, quando você passa a água, parte da água puxa esses líquidos, como processo de hidratação. E aí a carne, ela seca um pouco. Do Asta, ou da Asta, será?
O pessoal que estiver aí no chat, se souber, manda aí pra gente. Inclusive, M, Imortus aqui, que tá com muita torcida, com a galera mandando aquela torcida pro Rafa. Enquanto Imortus tá ali de olho pra cima das outras equipes, mas então vai fazendo aquele frente. Smoke vai É errado lavar a carne? Não foi isso aqui que eu vi, foi um vídeo de um cara, um doutor, sei lá, falando, ele explicando, mas tem no Google aqui, ó. Por mais que estranho que pareça, sim, lavar a carne é um erro. Isso acontece porque a água não é eficiente na remoção de bactérias. Pelo contrário, ela ajuda na proliferação dessas causadoras de doenças. As bactérias se proliferam quando entram em contato com a água e proteína. Uma das principais qualidades da carne. Essa parte um pouquinho mais alta de Monte Nuevo. E vamos acompanhando aqui aí, agora a nossa próxima que merda, hein? sendo demarcada sendo jogadores do INSTA, o Night. Quando você descobre. Também aqui que já vem ocupando essa região em Eu vendo minha mãe deixando frango de molho. Desse gás aqui, ó. A Action, Ju. Debilitado Action que tem 2 jogadores nocauteados, um agora foi finalizado, e é justamente pelo Alpha Gang. Franguinho com uma pitada e finalizações. Mais um player foi botado pro chão. Ou seja, é melhor não tomar banho. Mãos agora. Tá tudo nas suas mãos, ele vai ter que segurar, enquanto a gente vê a Action Gang que resolveu, né, entrar para dar safe, sair do dano do gás e agora sim esperar as equipes que estavam se movimentando. Vem pegando aquela informação, não tentou conectar o spray para cima do Bills. Os jogadores da Action vão conseguindo fazer aquela passagem, mas a Pubg ainda fica pelo meio do caminho. A equipe da Alpha vai então tentando trabalhar essa estratégia, porque tem que fazer alguma coisa, ou vai para safe ou faz essa marcação, Leona. E tu pode viajar sempre ou não? Já vão formando aquele terriparizinho pra gente poder acompanhar. E o que a gente mais tá vendo aqui, Ju, é a galera tentando fazer marcaçãozinha fora de safe, hein? Quer tentar eliminações fora desse gás. O que o feed vem mostrando aqui, mais eliminações contando aqui pra gente. A Pubg, que não vem deixando se intimidar por essa marcação e vem contabilizando eliminações em cima da marcação da AG. Exato. Pubg que inclusive tava recebendo essa marcação, como você disse, mas se não marcou, se não nocauteou, vai receber a bala, né, Leona? Deram as costas ali. A bala amarrada também passa. Sem se preocupar com os jogadores da Pubg. E acabaram perdendo nenhum dos seus players. Tá muito afastado para receber um revival. Tem que tomar muita cautela, porque aproveitar que o gás tá batendo pra cima da Pubg e eles vão então tentar voltar com seus jogadores de volta pro jogo. Sony tenta se aproximar também. Mas tu viaja assim do nada? Tipo, Crazy que tá passando seus kits, já escutou o veículo se aproximando, fica com maior cautela. E ainda temos o Ferrock tentando chegar e receber o revival. Sim. Tô aprendendo os nomes, viu, galera? Boa. A gente também, gente. A gente também, Ju. E os jogadores da FAB não rotaram muito, viu? Já chegaram nessa bordinha de safe, um cantinho que eles viram aí um pouquinho mais seguros e já ficam com uma certa aproximação. O jogador aqui... tu tem que vir pra Londrina, velho. Pegando aquele coverzinho maroto do seu carro que não quer servir de cover, não. Ele não quer que use esse carro de cover, não. O carro se afastando aí sozinho. Um pouquinho lagado aí o carro, mais uma vez a safezinha fecha novamente e temos a Night. Nossa, olha o Night de Big, velho. Só coletando essas kills, jogadores que vão fazendo essa rotaçãozinha, Ju. A gente vai observando, acho que a Ju acabou caindo, eu vou seguindo aqui adiante. É o Night sofrendo bastante aqui agora nesse high ground, porém... Tem uma visão privilegiada, vai sair um pouco do pixel dos jogadores, já vou trazendo pra tela. Qual que é o nome do teu time de bala, da Baby? Apenas esse skipinho aqui pra servir como cover. Hell, Cheetah, vai dropando mais jogadores, a Isótopos que tá no chão agora. Menos de 1 minuto pro nosso próximo gás avançar novamente, são poucas equipes dentro dessa safe. 12 equipes, de bala. 5 agora vivos em menos de 1 minuto. Eu não sei porque eu falei de bala, cara. Sofrendo, cada dos torcedores, energias positivas, porque sobra apenas 2 jogadores em pé. Ai, Leona, é apenas o Lene e um sonho aqui nessas paçoquinhas pra tentar fugir do pixel da equipe adversária. Fazendo essa marcação, hein? O Lennon, eu fiz a hit dele, não fiz? Agora pra cima dos jogadores da Pubg. O Lennon não é o player mais indeciso do cenário? Que tá aqui próxima é a Hells, que vem do Pubg? Da HUD? Da IM, gente. Eles que já conseguiram... É o cara da HUD, né? Dessa cidade, porém não tá dentro da safe. Aquele vídeo ficou legal, cara. Já garantiu esse posicionamento seguro para os seus companheiros. E a United já tem um jogador no chão, não pode vacilar, porque a Hells tá de olho nesse posicionamento. Eles querem... Ô, Babrinho, vai jogar não, pô? Esse lugar
e garantir aí uma boa... Garantir a vitória, quem sabe, pra eles na nossa quedinha, gente. A gente vai. É 8 horas de viagem de carro, né? Eu não caí não, acho que foi só a Ju. E vamos embora, a gente vai tomando de conta aqui tela nessas linhas pra vocês. Revoada da Real já fazendo a marcação pra cima do último jogador da Exótica. Daqui é 7 horas. O Gás já vai machucando bastante. Já vai dando adeus. Tramal vai sendo pego pelos jogadores da United. Safe vai demarcando mais uma vez. Favorece a Hells. Tem tudo para os jogadores da Hells garantirem essa vitória. Mas eu acho que a United tem altura ainda, se pá. A altura tá safe. A Yala já tá no chão, sobra apenas o Castro. Ele vai usando bastante das smokes, mas não impede agora essa finalização pra cima do Ayala. Castro ficando full aqui novamente. Vai fazer provavelmente renovar. Quer fazer highlight, né, Castro? Toma. Ele quer highlight, deixa ele. Tem a ajuda do Fenômeno pra garantir esse nocaute pra cima dos players. Rocks também vem entrando nessa partida do jogo pra garantir mais eliminações pra sua equipe. Nossa, o Castro tá muito fodido aí, velho. O Castro não tem muito o que fazer, tá né, muito fodido, velho. Não tem muito o que fazer, muitas equipes. Onde ele olha, tem equipe. Vai ter que sair full aberto e seja o que Deus quiser, viu, pra você. Boa sorte, Castrito. E a United nessa região mais alta vem aos poucos garantindo seu posicionamento e garantindo que... Ontem eu fiz 12 horas de live. Eu viajei, joguei campo, cheguei e tu ainda tá aí lá. Que eu abri live hoje 3 e pouco. Já estamos a 4 horas. Pô, pouco ainda, né? Vou fechar de madrugada só. A United tem a altura inteira, cara. Isso, Sam! Quase que consegue o nocaute, deixou bastante alfado, facilita o outro player pra conseguir esse nocaute. Foi o Fenômeno aí da Hells conseguindo mais eliminações. Sam, eu só não tô em live desde as 3 porque a screen lá atrasou, aí eu abri mais tarde. Abri 3h30. A United vem crescendo aqui nesse indie game. Safe, vem fechando mais uma vez, marcação pra cima da Hells. Sani tá com a visão aqui dos deuses, Sani. Porém, a marcação dele, o posicionamento dele já tá entregue. Guimê aqui, 7-7, também já vai chegando junto, rushando pra cima dos jogadores. Tá um pouquinho mais nessa negativa. A Safe acaba descendo um pouco mais, saindo dessa região do morro e fechando um pouco mais aberto. Acontece é que... A gente precisa fazer o avanço. Eles que estão com essa vantagem ainda. A G, Aaron foi nocauteado já. Matou. Os jogadores da Black aqui vão sendo eliminados 1 a 1. A gente vai chegando no nosso top 3 com a Acontece é que... e a United, uma dessas 3 equipes. A minha única fonte de renda hoje tá sendo a live, né? Então tem que trabalhar, velho. Com muitas eliminações aqui, ó. Não tô em nenhuma org. O Pubg cortou os bagulho que tinha. Fenômeno o nome dele, viu? Com 7 eliminações. Aqui com certeza vai estar no nosso próximo, na nossa próxima tabelinha de MVPs de Miramar. Eu tô vivendo só do YouTube por enquanto. Aqui dos outros jogadores, adversários. Estão praticamente aqui ao meio, né, a Hells. Amanhã de novo. Vai perdendo mais um jogador, amanhã não tem Brazleague, mas 3 horas tem aquela screen PMPL que a gente viu hoje, tem amanhã de novo. São 3 dias de screen, aí tem um time campeão, entre aspas, né, que ganha a premiação daí. Aí semana que vem começa de novo, 3 dias e ganha a premiação o primeiro colocado. Primeiro, segundo, terceiro. Da Hells. Sani foi pego agora pelo Revoada na Molotov, fazendo churrasquinho nesse indie game. Vai garantir o Revoada abrindo o pixel pra garantir essa finalização agora pra cima do jogador. A galera da Rocks que vem aqui com a facilidade da Safe. Eita, granadinha do Fenômeno, que isso. Vem usufruindo, fazendo jus aqui de todos os utilitários aqui nesse indie game. Parece que aquilo da 7 hoje era só screen, não era camp. Vamos ver. Vai observando agora, Revoada tentando cravar pra cima dos jogadores ainda. Eles que estão no sinuca de bico, mas não tem muito o que fazer. Rocks também vai ficando bastante ralpado aqui os jogadores. Vai tentando fazer o revival, né? No caso, o Seja fazendo o revival seu companheiro. E o Sunny tem pixel! Tem pixel! Sunny pixel pra cima da Rocks. Ele quer garantir esse top 1, porque o posicionamento tá pra United. Vantagem, high ground. Eles precisam pular, vão dar de cara com vai ter que pular. Hells. Gente, tá praticamente aqui eliminada aqui a Rock. Será que eles vão conseguir fazer milagre? Toma. Meu Deus, o cara bangou! Caralho, o cara meteu a bang do Fallen, velho. Eliminação pra cima dos jogadores da United.
Vem trazendo o print. E deu Rox. Cara, que maluquice. Garante a Winner Chicken Dinner, meus amigos, fazendo milagre nesse indie game. Caramba, Rox. Eu já tinha entregado aqui, ó, a Deus dará a vocês nesse top 3. Nossa senhora, o fenômeno 10 kills. MVP. E fizeram aqui o impossível nesse finalzinho. Cara, se dá pra se manter com as lives... Aqui os jogadores da Rox por essa dá pra... dá. Muito bacana, 10 eliminações do fenômeno, meu Deus. E a United também agora. Não vou reclamar porque eu comecei assim. 2019 foi um ano que eu só sobrevivi das lives. Não tinha esse bagulho de watch party paga, trampo por fora. Era live e salário de time, né? Que também não era tão alto na época. Não dá. Pô, vou sair aqui, viu? Vai. Mais tarde vai jogar? Acho que sim. Um aviso horário. Vou no mercado agora, depois vou pra academia e depois tô de volta. Falou. Falha. E... se cruzar um elefante com geométrico, cria um elemento, é foda. E é foda porque não é só pra mim, tá ligado? Tipo, eu ainda tenho meu público, eu ainda tenho... um nome no cenário também, então, tipo, isso conta muito, ajuda muito, né? Agora, imagina a galera que tá tentando ganhar alguma coisa com o Pubg. Pô, deve estar recebendo quase nada, né, velho? É hora que no Pubg você tem que se virar pra você ganhar alguma coisa, velho. Foda, né? Bem, porra, bem Pubg podia ser um bagulho, tipo... Desse pra você... Não que você não tivesse que se esforçar ou trabalhar pra conseguir as paradas, mas que fosse um bagulho bem mais... Ah, sei lá, velho. É foda a gente ver muita gente que se dedica pra caramba, a gente vê muito caster, a gente vê muitos times também, times de comunidade que se esforçam pra caramba, organizações de eventos, streamers, youtubers, pro players também, que, pô, se dedicam pra caramba e não ganha um centavo, tá ligado? Se fosse em qualquer outro jogo, aí eu acho que já teria tido o reconhecimento que merece, tá ligado? Falta isso pro nosso jogo ainda, mano. A gente se esforça muito por nada. Não dá retorno nenhum, na real, né? Foda, velho. E tipo, a real
É que quem deveria ganhar bem era o pessoal daqui, tá ligado? Pô, você vai fazer uma ação aí, trazer um Paulinho Louco, trazer um Coringa, trazer um Felipe Neto, trazer não sei quem. Pô, tu vai gastar brincando aí uns 150, 200 pau. Tá ligado? Pra mais. Quanto que não foi um Nobru, quanto que não, tá ligado? É muita grana, mano. Sendo que você pode até chamar essa galera de fora pra trazer um público novo. Mas quem vai fazer com que esse público continue aqui é a gente, pô. É a gente que faz live, o pessoal que faz vídeo. A gente vai manter esse público aqui, tá ligado? Com a criação de conteúdo, ensinando o cara a jogar, tirando as dúvidas dele. Porque é muito fácil, você paga um Felipe Neto, o seguidor do Felipe Neto baixa o jogo, mas e aí? O Felipe Neto já voltou porque ele faz da vida dele. E aí não vai ficar ensinando a galera a jogar. Quem vai é Frei nós, Filho tá ligado? mandou R$1. Vamos projetinho. Não, você tá morrendo, você tá respirando pro aparelho também. Não pode falar muita coisa não, hein? Então, tipo... A gente deveria ser muito mais valorizado, velho. Mas não, infelizmente, né? E tá jogando no hospital? Porra é essa, doido? Caralho, que foda. Agora tá bem, né? Caralho, tá jogando no hospital e fez 10 kills? Meu Deus, velho. Ele meteu essa. Que bicho besta, velho. E eu em casa, na frente de um PC gamer, fiz 2 kills. Acho que tô no esporte errado. Muito besta. Pera aí, já volto. Deixa eu guardar o negócio.
Mandei. Ai, meu Deus. Acho que peidei no fubá. Mandei oi, saudades pra minha ex. Eu não fiz isso, soldado. Eu não fiz isso não, né? Tá que pariu, irmão. Tá que pariu, hein? Não, fala baixo não, pô. Fez merda, cara. Sabe que tu tá errado. Agora já era, né? Merda já foi feita, pô. Estamos de volta aqui, então, nesse nosso rápido intervalo. Tivemos aquele bugzinho na partida passada, né, Lele? Sim. Mas já conseguimos resolver. Já está tudo sob controle aqui novamente, já para nossa terceira quedinha. Mas antes, para quem tá chegando agora, resumozinho da partida para vocês. Tabelinha parcial, tá? Da queda passada de Miramar. Vamos acompanhar agora. Vai agora. Bora que bora, então. A gente já tem aqui definido os destaques, né? O nosso top 4, que é o que conta aqui nas nossas divisões. E quem levou a melhor, né? Como a gente acompanhou com a Leona, Rocks Sports, que ficou aí com 17 pontos. Mas o que a Hells jogou ali, garantindo muitos abates, né, Leona? Acabou subindo e diminuindo essa distância aí entre eles. Jogou demais a Hells e, claro, também a Rocks. A Rocks também me surpreendeu demais nesse finalzinho, Ju. Não sei se você pegou na hora que eu tinha acabado caindo do Discord. A Rocks eu já tinha entregado aí que eles iam ser eliminados, né? Tava muito difícil. Não é questão de preferência, até porque eu nem conheço tantos os jogadores. Mas em relação Até porque eu não sei nem quem são. Eita, Lili desumilde. Um jogador no chão e eles surpreenderam a Hells e a United na hora de fazer esse avanço acabaram comprometendo um pouco. Lele meteu, até porque eu não sei nem quem são. Quero mais que se foda. Bastante. Mas só resumir aqui pra vocês. Voltar com eles é igual comprar o carro que já foi seu. Vem com os mesmos problemas, mas com mais KM rodado. A galera da FN, né? O Falcão Negro e Miramar Rocks. Qual as equipes Ai, cara, tá brincando comigo. Saber, Ju, agora, porque o voo foi mais do que autorizado para o nosso mapinha de San Roque. Caralho, velho. Dali neles, meu mapa favorito aqui do jogo. CR7 fez 4 gols hoje? Tá, porra. Ah, cara, ele foi pra lá pra isso, né? Pra fazer o farmar gol. Ele foi pra farmar. Né? E é claro, daqui a pouco ele vai fazer os 1000 gols dele. Tem que tomar cuidado. E é o que ele quer, né? Que muitas vezes é rápida. Entrar pra história, velho. Fica a safe muito pequena, fecha muito rápido. Então, bora acompanhar esse nosso mapa. Nosso mapa que vem chegando já com aquele hot drop. Hot dog tá muito bom aí, ó. Na mesma região central do nosso mapa. E vermelhão fica para Black Crow, mas nas proximidades ainda temos a equipe da Rocks e da Hells, 3 equipes que estão trazendo aí agressividades e endgames, né? Todas as 3 equipes chegaram para endgames na nossa partida de Erangel e também na partida passada. Sim, interessante aí que o vermelhão ficou só para a Black Crow, como você falou, Ju. A galera ficou bem redistribuída, parece até que já se encontra em outros carnavais. A Hells trabalhando mais um pouquinho dessas regiões de prédios aqui de bootcamp e lá nos galpões. Quem ficou foi a Hells, deixando esse joguinho um pouquinho mais para depois esperar a primeira treta entre essas duas equipes. Eu trago aqui na telinha do jogador Cid, que vem fazendo um loot muito próximo aqui dos jogadores da BC. Então a gente vai observando aqui de pertinho qualquer trocação que possa acontecer entre as equipes. Com certeza, essa proximidade dele cara, no prédio. Pra mim indiferente. No vermelhão, porque a equipe da Black Crow tá bem distribuída lá. Eu queria que o Flamengo ganhasse, na real, velho. Mas eu queria que o Real Madrid ganhasse. Se Flamengo e Real Madrid, eu prefiro o Flamengo. O pixel na janelinha. Não gosto do Real Madrid. Cid viu ali rapidamente pra tentar, mas eu nem... quem sabe, encurralar os jogadores. Eu nem sabia que tava rolando Mundial, cara. Eu abri o grupo do Whats e a galera falando Flamengo lixo, Flamengo lixo. Falei, hoje tá acontecendo, velho. E veio um pouco mais aí eu abri o YouTube e tá o Casé transmitindo. Aí eu fui abrir e tava 2-1 pros caras. Sim, favorecendo essa região aí de Camp Alpha, né? Aqui nessa região de São Roque. Não sou fanático por futebol, mano. Um pouquinho daí. Tá pegando bastante água, então mesmo assim vai ser bem dificultosa para todos os jogadores. Dificultosa? Durante a rotação, que isso, velho? Já vai pegando essa região de água, né, de rio, que vem cortando toda essa região de ilha. Mas antes, gente, já que ainda não teve nossas trocaçõezinhas aqui pra gente acompanhar, vamos para os fenômenos, eu vou assim dizer, do nosso mapinha de Miramar, né, que acabou de acontecer. Tá aqui os MVPs
10 eliminações pra ele, Ju. Fenômeno aqui da Hells com 10 kills. O Rojas da Rocks com 4 eliminações. E o Guimê aqui da United também com 4 eliminações. Brilharam demais no mapinha de Miramar, viu? O fenômeno foi fenomenal, foi fenomenante. Teve uma vez que eu falei assim, me zoaram pra caramba, mas foi fenomenante realmente. 10 abates, eu acho que em uma partida foi o recorde até agora dessas nossas divisões da nossa Brazleague. Todo mundo chegando ali com 7, né, Leona? Eu acho que 10 Pô, acho foi que nem bateu uns aí, 5. Tô Bateu, aposentado de futebol, cara. Até o momento aqui do campeonato aí com essas 10 eliminações. Brabo demais. A gente gosta de acompanhar bastante. Fui jogar bola foi o início do ano agora, janeiro. Mas vamos aqui agora, ó. Resolvi jogar bola depois de, sei lá, todo mundo muito cauteloso. anos. A gente sabe que tem que ter cuidado. Se não dominar pixel aqui, Depois de uns 5, 6 anos de jogar bola. feitos na casual de São Roque, esqueça. Não, eu resolvi jogar. Esqueça. Meu pai amado. O Roja da Mano, equipe da Rox que apareceu eu não aguentava correr, doido. Chegadinho ali, tá deitado, tá estudando junto com sua terceira pessoa, avistando as equipes pela janelinha, tá passando a cal, eles estão se distribuindo bem, a gente vê justamente pelo minimapa, né, Leona? Como que cada um não, tá eu não sou gordo, cara. Eu não aguentava correr porque eu não pratico exercício, não faço nada, né? Aí a minha perna fica, mano, eu ficava com a perna mole, velho. As primeiras tentativas de correr minha, eu começava a correr meio quase caindo, velho. Com a perna mole, tá ligado? Parecia que tinha um peso enorme nas minhas pernas, velho. Paradise, o resort. Aí depois eu comecei a me soltar mais. Eu já dei umas. Mas não tá aguentando correr, cara. E ó, tem uma aproximação aqui da FBR junto com outra equipe. A gente já vai trazer na telinha porque alguém aqui vai vir. Nossa, no outro dia eu tava morto, não aguentava andar. Eita, e já acontece lá perto da equipe dos jogadores da Hells. E ainda que eu joguei, o foda é que eu joguei um society. E era um society pequeno, cara, parecia uma quadra. Parecia um salão, era bem pequenininho o society. Então vai ser aquela briga de todos os lados. Aí cansa mais, porque, pô, você gira o tempo todo, né? Inclusive, é 4 cara. É 4 que joga só, tipo salão mesmo. Um fixo, um pivôzinho ali do Yali e vambora. Então fica girando muito. E eu não aguentava ficar girando, velho. Às vezes os caras vai. E eu não consigo. Vai você, pô. Recebendo muitas balas. O primeiro foi nocauteado. O Revival tá difícil, mas eles estão estudando essa região. Vão fazendo aquela passagem justamente no aberto. Pegam o high ground pelo morro. A equipe da Immortals tem o compound pra si. Tem os covers das casas. Bom, toque de bola tava qualidade. E todos ficam aglomerados nessa mesma construção. Eu sempre fui um cara que corria muito, tá ligado? Eu jogava de lateral, já joguei de lateral, já joguei de ponta. Quando eu parei de jogar bola, eu era centroavante, porque eu não aguentava correr já. Nessa época eu já não aguentava correr. Mas o jogador recebe muitíssimo dano, Smithzinho. Então eu era acostumado a correr, velho. Immortals consegue contabilizar agora eu tento correr e não aguento. Abates na conta, 2 kills já contabilizadas. E a Hells tá encurralada ali pra sair, vai ter que tentar pegar as costas. Jogar no lateral é triste, mano. Mas eu gostava porque eu corria muito, né? Immortals e mais jogadores aqui vão se encontrando, FBR naquela eliminaçãozinha lá da ponte, que a gente já tava prevendo aqui essas trocações, só bastou trocar, eles começaram o tiroteio, e é a Black que não tem sorte agora nessa trocação. Já joguei de zagueiro, já joguei de volante. A Leona já previu, estava com uma Teve uma vez, aqui, já sabia o que ia acontecer, como eu corro bem, corria, né, bastante, eu sempre fui magrão, uma vez eu fui jogar um rachão com os amigos, assim, os amigos não, com os velhos lá, que eu conheci alguns. Vai diminuindo aqui essa distância e consegue o nocaute. Então, aí tinha um cara que ele era alguma coisa da Portuguesa aqui de Londrina. Não foi nocauteado também. Vai fazendo aquela aí eu, fui jogar com os velhos. E, eu, novão, 16, 17 anos. Não, na verdade, tinha uns 16 anos. Novão. Magrelão. Contra uns caras mais pesados. Pô, eu deitei, velho. Eu joguei de zagueiro. Deitei. Os caras jogavam a bola na frente, achavam que ia ganhar, eu já tomava a frente, já saía bem com a bola. Peitão estufado, cabeça erguida, tome lançamento. Só assim. Tirava toda a bola, não passava uma, velho. Aí no final do jogo eu tava indo embora. Tá muito difícil, tá muito igual o jogo aqui. Na época não tinha WhatsApp, nada, era pelo chamada, né? Ele falou, quantos você tem? Falei, pô, tenho 16. Ele falou,
Vou arrumar um teste pra você na Portuguesa. Tenho contato com os caras lá. Eu vou te levar a fazer um teste lá. Eu falei, mas teste de quê, pô? Tem futebol, pô. Tu não é zagueiro? Aí eu falei, sou. Eu não era. Falei, sou. Falei, então, vou te levar a fazer um teste lá. Me passa teu número aí. Que chegando em casa eu já vou te ligar, a gente marca pra ir lá amanhã. Falei, top. Passei meu número pra ele, quando eu cheguei em casa eu tirei a bateria do celular. Tá dando big. Deixei uns 3 dias lá sem bateria. Falei, não vai me ligar, não vai. Não vou passar essa vergonha nem fudendo. Não fui jogar bola mais lá, não fui fazer o teste e nunca mais eu falei com o cara. Pô, tá maluco? Fazer teste com os caras, pô, os caras bons, velho. O jogo dos caras ruins era Pelé. Os caras queriam que eu jogasse. Pô, tá maluco? Eu não fui, não. Nunca mais joguei de zagueiro também. De volante eu joguei há um tempo. E uma Pubg, né? Uma Pubg que vem fazendo uma rotação muito próxima, contornando mais essa região de bootcamp. Passou de 20 mil, né? Pô, deve ter mais, mano. Morreu muita gente. Tem muita gente ainda soterrada, velho. Embaixo dos bagulhos. Pra evitar das caras por ali. Vão se posicionando, tentando garantir uma centralização. Mas quem já estava bem... Eu já fiz teste no Flamengo, velho. Uma pressão, jogadores da Team United, AG, Alpha Game... Já fiz teste no Flamengo. Teve uma vez com os amigos meus, né? Eles jogavam no Flamengo. Aí ele falou, pô... Bora fazer... Bora fazer um teste lá no Flamengo, pô. Fala com o professor lá, tu vai lá e faz um teste e tal. Falei, não, demorou, vambora. Aí eu fui. Jogar de lateral, na época eu tinha uns 14, não, uns 15 anos. Uns 14, 15 anos. Por aí. Aí... Joguei de lateral, pá, não joguei tão mal não, mano. Até que joguei bem. No teste, né, que era um rachão lá. Aí... Pô, os moleques não pagavam nada, né? Eles só foram lá, passaram no teste e jogaram de graça. Os caras, inclusive, davam um cartão de ônibus pra eles não pagar passagem. Pô, top, tá ligado? Falei, pô, se eu conseguir uma parada dessa é legal, né? Fiz o teste e tal. Acabou o treino. O técnico chegou pra mim, o professor lá. Ô, professor. Chegou pra mim e falou... e aí, você tá afim de continuar? O que você acha? O que você achou do teste? Falei, não, gostei, pô. Quero vir mais vezes e tal. Gostei pra caramba. Vou ficar aí. Não, demorou então. Só acerta ali na recepção ali a questão da mensalidade, né? Falei... Papo é esse, doutor? Deu certo. Então acho que era 300 e pouco, eu acho. Pô, 300 e pouco naquela época era muita grana, velho. Falei, não, beleza, vou arrumar assim, peraí, vou lá. Fala lá. Vazei. Nunca mais. Aí depois de um tempo, essa escolinha do Flamengo, ela virou a escolinha do Boca Juniors. Pros dois, às vezes, não dá certo, não. Não é sempre, não, né? Pô, tá maluco? Pagar 300 conto pra jogar bola, cara? Ela é jogar PUBG. Da United, que ficam aí nessa distância, né? A gente observa também, deixa eu ver, isótopos no jogo mais... Olha assim, quando eu era zagueiro na escola, tinha um filho da puta do amigo meu que era tipo o Neymar do Santos Barcelona 2015. Ele jogava no Fla na época, sub alguma coisa. Mano, quando você ia marcar ele, puta que pariu, dava não. É foda, bicho. Essa região de bootcamp segue movimentada, mas tá sendo aquele... Morde a sopra, né, Leona? Um primeiro jogador... Pô, eu jogava num time amador aqui perto de casa. Aqui na cidade vizinha, na real, né? Aí, quem me levou pra lá foi um meu irmão mais velho. Mais velho, não. O meu irmão por parte de pai, que ele é mais velho que eu. Mas ele jogava bola, jogava bem até. Só, cara, ele colocava muita pressão em mim, mano. Porque ele queria que eu fosse um craque, tá ligado? Ele queria que eu fosse o Ronaldinho, pô. Só que eu não sou assim. Eu era um cara que jogava, porra... Eu jogava certinho, eu tinha medo de arriscar as jogadas, de pegar a bola e querer driblar o time todo. Eu sempre pegava e tocava. E ele ficava, porra, pega a bola, domina, vai pra cima dos caras. Pô, você joga bem. E, mano, ele ficava colocando muita pressão em mim. Então, toda vez que ele ia jogar, eu jogava mal pra caralho. Porque, mano, jogar sob pressão é uma bosta, velho. Eu não conseguia jogar. E toda hora que eu errava, ele ficava me cornetando. Aí, quando eu acertava, em vez de ele elogiar, ele ficava me cornetando. O que eu não...
tinha feito esse... Porra, tá ligado? Tipo, porra, fez gol, aí sim, mas porra, era pra você ter feito mais, era pra ter feito 2. Então, pô, eu jogava mal pra caralho quando ele tava junto. E eu era centroavante, tá ligado? Eu era um falso centroavante, porque eu ficava correndo, puxando o zagueiro pras pontas e tal. Mas eu jogava na frente. E, mano, eu não conseguia jogar, não fazia nada na frente. Aí teve uma época que ele resolveu viajar, velho. Ele foi pra Santa Catarina passar um tempo lá. E ele foi viajar. Mano, o primeiro jogo que eu joguei sem ele, eu meti 5 gols. 5. E a minha família foi... Minha família não, mas foi minha irmã, o meu cunhado tava jogando também. Minha irmã foi pra assistir. Não sei se meu pai tinha ido, mas acho que meu pai também tinha ido pra assistir. Meu pai já tava velhinho já, coitado. Pô, eu fiz 5 gols, mano. A gente começou a perder. Eu lembro que a gente começou perdendo de 1-0 pros caras. Era na casa dos caras, porque jogo amador assim, você vai na vila dos caras jogar, né? Então, geralmente, vários lugares assim, eles têm os seus campos. E quando é na casa dos caras, é o juiz dos caras. Então é mó confusão quando você vai jogar fora de casa. Porque é o juiz dos caras, então o cara passa a mão mesmo na cara. E é no campo dos caras. Os caras conhecem o campo, tudo. Às vezes é uns campos fudidos, cheios de buraco, os caras sabem jogar lá, né? E nós começamos perdendo. Aí eu lembro que primeiro tempo acho que eu fiz uns 2 gols. Eu lembro que eu fiz um de pênalti, um só colocando a bola pra dentro, que sobrou na área. E depois no segundo tempo eu fiz 3 gols. Né? Ganhei de 5-3 dos caras, de virada. Aí depois, nos outros jogos também, todo jogo eu tava fazendo 1-2 gols, suavão, mano. Foi só ele voltar, eu apaguei. Ele até ficava me cornetando. Pô, fiquei sabendo que você tava jogando pra caralho. Eu volto, você tá não aguenta nem correr. Pô, assim que é difícil. Caralho, velho. Todo mundo trocando ao mesmo tempo. Entrada ali da Tomar no meu tá cu, difícil demais. Move tem aí um dos seus jogadores que conseguiu o abate, mas perdeu. Vocês ficam levando a brincadeira, falando sério. Mas quando você vai jogar em time amador assim de vila, é várias idades, né? Tem uns velhos, tem uns cara ruim de bola que joga. E geralmente é amigo do dono. Tá ligado? O Pretinho que tava aqui no Sempre sapateado tem, né? pra tentar guivar das balinhas que passavam aqui de raspão aqui no jogador. Mas já Pô, ia falar um novamente, bagulho, outra jogador história, que cara. subindo Esqueci adiante. agora, se ficam zoando aí, eu esqueci. Consegue nocaute pra cima do Tramal e o jogo vai ficando cada vez pô, uma mais vez eu fui favorável fazer... pros jogadores da Hells, hein? Eu fui jogar com esse meu irmão, só que em um outro lugar, né? Nossa, Que era um outro difícil, time. tá todo mundo trocando ao mesmo tempo. Aí tinha 2 times lá. Tinha um time... A equipe da Black aparece, ele perdendo o jogador. Era um nome diferente. Um era aspirante, o outro era alguma coisa assim. Mas sei que eram 2 times que jogavam em 2 horários. Um jogava acho que 1 da tarde ou 2 da tarde e o outro jogava 4 da tarde. O time que jogava no primeiro horário eram os caras ruins. Eram os caras mais fracos. Geralmente era um rachão lá ou montava um time lá que dava e jogava um time contra o outro. E o outro horário, que era o das 4, era o time mesmo. Que era o time da cidade lá. Aí o cara me colocou pra jogar no primeiro horário. Porque é a primeira vez que eu tava indo jogar lá, né? Aí ele falou, não, se ele for bom mesmo, né? Coloca ele no primeiro. Se ele for bom, a gente puxa ele pro segundo. Aí beleza. E pô, eu fui jogar com os caras ruins. O Nick aqui tem 2 pontos, né? E o cara não me conhecia. Mano, eu joguei pra caralho. Eu acho que eu fiz um gol só. Mas eu joguei muito. Teve uma jogada que eu fiz no meio de campo. Pô, eu limpei o zagueiro. E eu tava jogando mais no meio, né? Pô, eu limpei o zagueiro assim. Aí eu vi que o ponta do nosso time já puxou pra dentro, mano. Eu dei um passe no meio dos 2 zagueiros. Cruzado assim, e a bola sobrou no pé do atacante. Tipo, foi um passe limpo. Eu ia até falar que a Blackburn que ia ter E o cara olhou pra mim e falou, mano, eu vou te chamar pra jogar no segundo horário. E eu joguei bem, não cansei tanto, joguei legal. Só que eu não aguento correr muito, né? Beleza. O cara falou, não, você aguenta jogar o outro horário com o time titular? Falei, aguento. Bota pra jogar com o pai deita. O cara foi distribuir o uniforme. Quem joga em Várzea, tá ligado? Você chega pra jogar, tem aquela bolsa de uniforme. Tá ligado? Tem aquela bolsa de uniforme. Ele vai pegando os números. Você, 3. É você e vai jogando, né? Mano, só sei que ele pegou a 10, olhou a 10 assim e colocou no ombro. E foi pegando as camisas e tome, 11, 7, 8, 9. Foi dando pra geral. E eu tô ali só colocando meu meião, a chuteira. Ele pegou a... Mano, ele deu a camiseta pra todo mundo, pegou a 10. Falou, Tó,
E deu pra mim. Falei, ih, rapaz, esse cara tá achando que eu jogo bem. E tipo, eu não era meio campo, eu não sabia jogar de meio armador, pô. Acontece que eu fiz algumas jogadas lá que foram legais, mas eu tava jogando com os caras ruins, né? É igual jogar uma screen T3, pô. O cara, do nada, ele me coloca pra jogar T1. Mano, só sei que ele me colocou pra jogar de 10 armador. E eu não sei armar. Falei, não, vambora. Mano, eu cansei. No primeiro bote que eu fui dar no zagueiro, eu já cansei. Falei, meu Deus do céu, que agora, velho? O que eu vou falar pro cara? A sorte é que, porra, uma bola espingada lá. Pô, não sei o que aconteceu lá na área. Sobrou uma bola, eu já cheguei chutando. Gol, 1-0 pra nós. Gol meu. Falei, bom, pelo menos eu posso pedir pra sair, eu já fiz um gol. Aí depois teve outra play lá. Pênalti pra nós. Não fui eu que fiz o pênalti, que sofri. Mas daí o cara chegou pra mim e falou, pode bater, o dono do time, né? Pode bater. Falei, ixi, colocou pra bater o pênalti. Eu fui lá, caixa, fiz 2 gols. No primeiro tempo. Mano, tava acabando o primeiro tempo, eu não tava aguentando. Não tava aguentando andar. Porra, a barriga já chegava a doer, tá ligado? Eu não tava aguentando andar, cara. Eu falei, velho, vou ter que simular alguma coisa aqui e pedir pra sair. Aí eu fui dar o bote no goleiro. O goleiro chutou a bola e eu trombei com ele. Tipo, eu trombei de propósito. No que eu trombei, já coloquei a mão na perna. Puta que pariu, mas eu encenei. Nossa. Só que ninguém deu muita bola. Eu fiquei lá, caído, com a mão na perna, rolando no chão. Ninguém nem deu uma moralzinha. Falei, pô, bicho. Aí eu saí. O gol tava aqui, eu caí perto do gol. E eu saí na linha de fundo mesmo. Olhei pro cara e fiz assim, ó. Foi todo mundo. E o cara foi, me substituiu, cheguei no banco. Aí ele, o que aconteceu aí, mano? O cara é malandro também, tá ligado? Ele sabia que eu tava me dando migué. Ele, o que aconteceu? Falei, velho, puxou a coxa, velho. Nossa, tá dando pra caralho. Aí ele me olhando assim, beleza. Aí no outro jogo, não sei se outro jogo eu joguei bem. Só sei que depois em diante, mano, eu não joguei nada. Não dei um passe pra gol. Não fiz um gol. Não aguentava fazer porra nenhuma. Aí o cara depois de um dia chegou pra mim e falou, pô, tu viu fazer o teste aqui, jogou pra caralho, e agora tu não aguenta nem correr, doido? E eu fiquei só de cabeça baixa, né? Eu era o molecão. Ah, foi mal, velho. Tá foda. Juntamente com Isótopos. Nosso top 3 todo dentro da safe. A gente tem que ir da DWL com Foda, apenas viu, um bicho? jogador. Isótopos Essa foi mais uma história aí de futebolística pra você. É a oportunidade que a DWL pode ter de tentar pegar alguma entrada na safe zone. Mas são 4 jogadores da equipe da Action, um da WR e 2 da Isótopos. É difícil ali, Leona. Difícil. E para as outras equipes, eles vão contabilizando cada vez mais eliminações, hein, gente? Pô, velho, você acha que eu ia parar a live aqui pra ficar inventando história? Vai tomar no cu de você, que pô, Adinaldo. Eu falei da Rocos e eles ganharam a queda. Pô, história com tanto detalhe, mano. Porque a vantagem é deles. Eles sabem disso, o Júlio já foi irmão do teu pai. Tá. Não teve jeito, era deles e ninguém tirava. Eles ainda caralho, já mostrou, já foi? Aí, ó. Mas o Action. Winner Chicken Dinner veio pra eles, veio pra Action. 3 abates, primeira colocação, primeira equipe da divisão D a garantir essa vitória de São Roque. São Roquezeira trouxe equipes aí não mostrando tantas eliminações, foi mais complicada. Pô, Pabrinho, tá difícil aí, hein? Aqui na nossa telinha, Ju, um jogo um pouquinho mais calmo, assim diria, aqui entre eles. Não, se eu tivesse na Copa, nessa última aí, pô, nunca que eu seria o Fred. Eu não ia aguentar ir pro ataque, irmão. Você não tá entendendo. Você não tá me entendendo. Eu não ia aguentar. Os caras iam falar, bora pressionando lá na frente. Eu falei, não vai, vai você. Ô, Neymar, vai. Eu não vou. Não sai daqui nem fudendo, mano. Eu acho que eu tenho alguma coisa no coração, velho. Porque eu canso muito rápido, doido. Coração não, no pulmão, sei lá, que ajuda a respirar. Eu canso muito rápido. Eu dou uma... E não é nem na questão de... Porque eu tô sedentário. Na época que eu jogava mesmo, que eu ficava jogando direto, eu cansava muito, doido. Parecia que minha vida útil no campo era o primeiro tempo só. Era um tempo. Eu só aguentava jogar um tempo. O segundo eu não aguentava jogar, velho. Eu ficava morto. Começava o jogo, eu ficava morto, pô.
desse hard shift, todo mundo tinha que andar muito. Então, até mesmo para chegar lá no finalzinho, nos últimos círculos, nas nossas últimas safe zones, todo mundo foi caindo, perdendo muita vida. Então, dificultou. Pô, respira errado, irmão. Respira pelo nariz. Pelo nariz e pela boca, cara. Mas não tem nada a ver com respiração, não. É alguma coisa no meu corpo, velho. Meu amigo não tá inscrito. Pô, que punheta, cara. Pelo amor de Deus. Tem família aí no chat. Eram no ritmo já ligados, que não dava pra perder tempo na safe, já se anteciparam, já que a safezinha foi bem complicado, o posicionamento que a safezinha tava fechando. Pô, respira errado é muito foda, né? Já pensou? Tu vai fazer um bagulho desse? Tu vai no fisioterapeuta, sei lá, onde é que você vai pra saber disso? Você vai fazer um exame médico, o médico fala, ó, seu problema é que você tá errando a respiração, irmão. Terceira queda da nossa noite, faltam mais 2 quedinhas, não tivemos dobradinha como no dia de ontem ainda, e tá aí, ó, Action dominando San Roque, Rox em Miramar, e Erangel foi deles, dos jogadores da FN, Falcão Negro, Ju. San Roque Action, né? Isso. Ah, eu falei, eu entendi errado. Mentoria de respiração. O cara vai ser um coach. Você falou o contrário. Falou assim, não. É porque Vou chamar um pouquinho, um pouquinho. Jogo, viu, isso, gente? Não, é isso mesmo. Beleza. Falcão Vamos Negro ver. que chegou muito bem, mas... Tá. Não, é isso. San Roque Não, que solta terminou, mais. Você solta mais, puxa um bem, pouquinho então, mais. Isso. Estamos vai. apenas na metade, né? Daqui a pouquinho temos apenas mais 2 quedas e vai finalizar o dia daquele jeito. É isso mesmo, a gente vai para o intervalo. Motivo do óbito, respirou errado. Esqueceu de respirar, velho. Ai, não, cara. Nossa, antes eu jogava muita bola, tipo, no sentido de quantidade. Nossa, eu jogava bola quarta-feira, eu jogava salão quarta, eu jogava rachão na sexta, não, no sábado à tarde, e eu jogava nesse time no domingo. Eu jogava em outro time também, já no domingo. Se deixasse, e no meio da semana inteira, tinha aquelas brincadeiras na rua, jogar aquele futebolzinho de rua. Tinha uma praça e tem uma praça aqui na rua de casa. Dá uma jogadinha na praça. Pô, eu jogava muita bola, velho. Eu era moleque que ficava o dia inteiro na rua jogando, mano. E não cansava. É espirometria, que é um exame que testa a capacidade do pulmão. Ah, sem falar que no meio da semana também jogava bola na escola, né? Eu jogava tudo, mano. Eu jogava quadra, jogava
Tem diferença entre quadra e salão, né? O salão, ele é maior. A quadra, geralmente, é pequenininha. As quadras que eu jogava aqui era bem pequena. Quadra de escola, né? Bem curtinha. E salão, geralmente, era grandão, velho. Eu jogava mais quadra do que salão. Mas jogava um salãozinho também legal. O que mais? Jogava Society. Jogava suíço. Que não sei se chama em todo lugar suíço, mas é um campo com grama normal. Geralmente é aquela grama de tapete, né? Só que ele é mais curto do que um campo normal. Jogava campão. Quando eu jogava nos times, eu jogava em campão também. Campão é legal. Jogava em todos os lugares, na real, né? Menos futebol de areia. Futebol de areia eu nunca joguei. Pô, até vôlei eu jogava, mano. Nossa, eu gostava muito de praticar esporte, velho. O que eu virei? Virei uma ameba, velho. Puta que pariu. Não, sintético é o Society. Era grama mesmo. Só que é aquela grama que é implantada por cima, tá ligado? Nossa, a areia é difícil, viu? Puta que pariu, velho. A areia é difícil. Eu deixei de jogar num time por causa do treino de areia, velho. Eu tava fazendo um teste num time aqui de Londrina, que chamava Polivalente. Aí eles tinham um treino, toda semana eles tinham um treino físico. E eu fui pro primeiro treino físico deles, velho. Tava uma semana jogando com os caras. E era um treino físico na areia. Mano, aqueles exercícios lá, Porra, aquele negócio de vai, volta, pula, vem, volta, levanta. Nossa, fudeu meu joelho, velho. E eu tinha problema na época de joelho, né? Eu fazia fisioterapia. Quando eu fiz aquele treino lá, eu falei, mano, não dá. Isso aqui não é pra mim não, velho. Não vai dar pra jogar com isso aqui. Aí eu deixei quieto, tá ligado? Aí eu pedi pra sair, porque eu não aguentei o treino físico dos caras, velho. Eu fiz fisioterapia acho que 1 ano e pouco. 1 ano, mais ou menos. Eu tenho problema nos 2 joelhos, tá ligado? Hoje eu não sinto tanto em andar, em ficar sentado e tal, mas antigamente eu sentia muita dor, velho. Eu não podia ficar muito tempo sentado, eu tinha que levantar um pouco pra esticar a perna, porque machucava. Quando eu ia jogar bola, machucava um pouco. No frio, machucava um pouco também, porque era na articulação, né? Cara, eu descobri esse problema no joelho. Descobri primeiro na perna direita. E depois eu descobri no resto. Na esquerda. Eu descobri numa dividida jogando na escola, pô. Jogando na educação física. Jogando aquela quadrinha marota, tá ligado? Eu fui dividir, pô. Eu fui chutar, na verdade eu fui chutar a bola, né? Eu fui chutar e o moleque colocou o pé na frente. E daí prensou. Mano, o que eu chutei deu um estralo no meu joelho. Nossa, mas doeu pra caralho. Eu já caí no chão, tipo... E eu nem era de fazer muita manha, tá ligado? De cair e ficar chorando de dor nem nada. Mas na hora eu caí, mano, eu senti muita dor no joelho, velho. Eu não sabia o que era. O joelho inchou, eu não sabia o que era. Eu fui no médico. Daí o médico falou. Fez o bagulho lá e disse o que eu tinha, tá ligado? Só que até então, eu só tinha na direita. Eu não sabia que eu tinha na esquerda. Porque na esquerda eu não tinha machucado. Aí depois de um tempo, quase a mesma coisa. Jogando bola, depois eu senti uma dor muito forte na esquerda. Aí eu fui no médico também. Aí fudeu. Aí eram os 2 que tinham problema, tá ligado?
Só que não dar direito era o pior. Aí eu tive que ficar fazendo fisioterapia. Nossa, era chato. Nossa, que negócio chato, velho. Toda semana tem que ir no rolê. Aí eu lembro que ela tinha uma maquinazinha lá de dar choque, velho. Nossa, que negócio chato. Tinha que ficar numa maca. Primeiro eu fazia uns exercícios lá e tal. Depois eu tinha que fazer deitar numa maca e ficar numa máquina de choque. Muito chato, velho. Mas Erangel, acredito eu, que vai trazer essa reviravolta novamente pro jogo. Acho que a galera se sente mais à vontade pra trazer rotação, pra bater de frente mesmo, né? Eletroestimulação, que chama? Ela passa um gel, passava um gel, pá, e colocava uns fios lá na perna. Aí ficava dando um choquinho, e ela ficava, tá forte, tá fraco, aí eu ficava falando. Exatamente, como a gente tá falando, Pô, nas primeiras vezes, na primeira vez, eu não sabia que o bagulho aumentava. Porque ele começa fraquinho, e depois ele vai ficando mais forte. E chega uma hora que se ele tiver bem forte, ele vai puxar o músculo, velho, ele trava a tua perna. E eu não sabia. Aí, a primeira vez que eu fui fazer, porra, era uma mulher. Eu falei, não, velho, porra, vou mostrar que eu sou macho, né? Ela colocou o bagulho e falou, tá fraco? Quer que aumente? Eu falei, não, tá fraquinho. E tava fraco. Aí ela, tá fraco. Eu falei, tá fraco, pode aumentar uns níveis aí. E ela foi aumentando, e eu tá fraco. Na hora que ficou um nível mais forte, eu falei, não, tá bom, agora tá gostosinho. Moleque. Ele puxa o músculo de um jeito que eu não sei o que acontece, cara. Parece que dá uma cãibra. Ele puxa a tua perna assim, tá ligado? E era bem no joelho, tua coxa inteira ficava paralisada. E eu não sabia, pô. E a moça sai da porra da sala, me deixa sozinho. Falei, meu Deus do céu, eu vou perder minha perna aqui, essa mulher não tá aqui pra me ajudar. E o negócio puxando os músculos. Foda, velho. Aí depois eu manjei. Tinha um nível lá que você tinha que colocar sempre o mesmo. Pra não machucar, tá ligado? Se colocasse acima, machucava. O meu eu não sei se era pra reduzir. Eu acho que era pra reduzir, cara. O avião decolou e as equipes já vão começar a despencar para os seus spots, indo para nossa quarta queda do MD5, chegando para mais um Erangel, último Imagina, da noite. fora de contexto. Para vocês que fica bem para mais essa parte ao norte, diferente do que tivemos na nossa primeira Erangel, hein, Leona? Então o jogo pode ser completamente diferente. Sim, pode acabar, já vai fazer com que quem cai nessa região mais de novo. Eu vi que tinha uma equipe, se não me engano, era FBR, ou era a Pubg, era alguma dessas equipes que caíram lá em novo, já vai ter que trazer aqui. Porque ela tem que ficar acesa, né? Já observa as primeiras equipes dropando aqui do seu avião e essa rota do avião que favorece, como a gente já havia falado, essa parte mais norte. Será que vamos ter safezinha fugindo novamente da rota? Porque na partida passada a rota foi ao sul, a safe foi ao norte. Se fosse a mesma safe da partida passada com essa rota, ia ser muito tranquilo para as equipes. Mas ainda assim, né, a gente não sabe o que esperar do nosso jogo do Pubg Mobile. Interessante, ninguém foi pra parte ao norte. Eu amo essa safe, Leona. Meu safe Deus. Nossa, safe base, velho. Safe foi pra ilha de base. Será que vai ter pedágio demais pra ser cobrado? Eu espero que sim, viu? Porque, meu amigo, quem caiu... Pô, não tinha que existir safe base não, mano. Que vai ter equipes muito próximas naquela região, que no caso é a Impact e a equipe da Pubg, que caiu nessa região. Já vou trazer aqui pro nosso joguinho, pra gente estar acompanhando. E tá aqui eles, ó, muito próximos, vão completando o loot. Já sabe que caiu com outra equipe. Eita. E vai trazer o nosso confrontozinho pra gente acompanhar. E realmente, essa trocação tem que ser muitíssimo rápida. Aqui estão a 2.400 metros da safe, então tem que resolver agora ou nunca. Já veio o primeiro jogador sendo nocauteado. Vibala foi pro chão. Aquele revival vai ser difícil de ser feito, porque ele está do outro lado da rua. Tem literalmente o squad inteiro da FUB na sua frente para ter a equipe do Impact conseguir fazer essa travessia e colocar o jogador de volta pro jogo. Mas eles vão tentando. Luckner consegue fazer seu loot, pega então em mãos suas armas, vai pegando o máximo de recurso possível, enquanto o coach fica então responsável para fazer aquele flanco e quem sabe colocar sim esse jogador de volta pro jogo. A equipe da Impact tem um dos players mais splitados também, pode ser elemento surpresa, mas a FUB acaba por finalizar. Vituzada acabou pegando ali então e o Vibala foi de lobby. Primeira abate da partida, First Blood já contabilizado, Leona. Não tem sorte, infelizmente, a Impact, que vem aí
Nossa, tava muito baixo, velho. Meu Deus. E escola, viu, Júlia? Chamaram a gente, não. Eu acho que todo mundo teve a mesma ideia, Leona. E todo mundo veio pra essa região e eu queria estar nessa festinha, viu? Era uma Igual de uma festinha, baguncinha, assim. né? Mentira, não queria não. Imagina estar no meio de duas equipes aqui trocando De com marcação ali depois. Eu vou Não repensar dá. aqui nas minhas prioridades, nas minhas falas. Eu vou repensar as festas que eu tô indo, né, Leona? Isso, Júlia. Cuidado, Júlia, as festas. Ai, Tem que tomar muito cuidado, Que isso, gente. Julinho. GWR, Cuidado aí, inclusive, tem que hein? tomar muitíssimo cuidado. Foram quedas passadas aí que acabou não dando tão certo para eles. San Roque conseguiram recuperar uma quantidade de pontos, mas ainda assim, né, em comparação às outras equipes, vão tentando aí fazer o melhor para subir cada vez mais, né, Leona? Sim, e já tô observando aqui Lipovica também com possivelmente confronto. 3 equipes em Lipovica, gente. Black, jogadores da Move e a Hells. Hells que tem, já trago na telinha dele, foi destaque, família, foi MVP, fenômeno aqui. Que já vem completando seu loot. Black conseguindo nocautes pra cima dos jogadores da Move. Deixa eu colocar aqui na telinha deles, da Black, que tem essa informação. Júlia, é contigo. Exatamente aqui na região de Lipovica. Mais uma vez nós temos aí um Third Party de Hot Drop, 3 equipes na mesma região, mas uma sempre guivando, sempre tentando aí tirar o seu da reta. Dessa vez é Black contra Move. Primeiro nocaute veio contabilizado. Olha só, o GBzinho tenta pegar no pré-fire, acaba não conectando. Monster tá com a vida mais ralfada, passa pelo pixel ali da janela e o GBzinho tem essa informação. A Cal vai sendo passada, ainda assim tenta descarregar o pente, mas não consegue mais o nocaute. Pretinho foi botado de volta pro jogo. E Mortos e Isótopos se encontram lá na base, hein, Leona? Foram as duas equipes que atravessaram e aparentemente fizeram a mesma estratégia, né? Tá na ponte, meu amigo. Já foi, confronto já foi finalizado. Isótopos ficou muito splitado. Tem apenas 2 jogadores cada um num canto. E bora que bora, porque aqui a Move tá perdendo seus jogadores. É um jogador que tá nocauteado. Monster consegue segurar o avanço. Black tenta fazer aquele crachadão, tenta fazer aquele rush. E não vai dando tão certo assim. O abate veio já na conta. Move consegue o primeiro kill dessa treta. E o Device consegue colocar o Pretinho de volta pro jogo. Suporte deles da UV está muito bem, mas o Nick tá respirando por aparelhos. Nick, coitado ali dele, tem que pegar muito cover para trabalhar o seu kit de primeiros socorros e vem ali também aquele suporte para conseguir trabalhar naquela movimentação. Device já se diminui essa distância, vai chegando bem próximo. Mais um player da Black vindo, contabilizando pra cima aqui dos jogadores da Move. São 2 abates na conta do Monster. Será que vem aquele squad wipe, Leona? Não tivemos. Pô, tá uma galera ainda, reclamando de não receber notificação, velho. Tá eu não sei o que fazer. Esse YouTube é uma... do outro lado da rua e eles estão distanciando. Será que vai ter aquele suporte? Pô, bicho. Fica difícil essa situação. Vitinho 99, não sei o que fazer mais, velho. GBzinho tenta pegar aquele suporte no máximo que consegue. A mureta e o cover é dele, é do jogador da Black. Toma. Mas o Pedrinho no pré-fire, que bala foi essa? Veio no Não capa, é Pedrinho, não. É Pretinho, não é? Tá solo. Peras pra que te quero. Vem É Pedrinho mesmo? E não quer saber de treta, Leona. É Pretinho, velho. É o Pretinho do chat. E olha só a rotação da Hells pra gente acompanhar. É o Pretinho do chat? Aqui no barco, né? Rotação de barco sem pegar essa região de ponte que já foi palco de trocações. A gente vai dando uma voltinha em todo o nosso mapa, acompanhando aqui como é que ficou a situação das equipes. IGL vai ter que repensar bastante e fica aqui pra trás. Essas duas equipes ainda se namorando aqui em Jajapou, viu, Ju? Mesma questão que a gente viu ali, equipes em outras quedas, demorando para aquela briga acontecer e se prejudicando com o safe. É a primeira safe? É. Mas são 2.300 M4 dá boa, hein? Safe indo pra região da base. Acho que eu vou jogar uma screenzinha às 11, 10 meia. São 2 equipes. Tem ninguém aí não com uma screenzinha pra nós? Né, Leona? Vai pegando ali aqueles kits, acaba gastando mais, né? Fica sem no final da partida. Então tem que tomar muito cuidado e já agilizar agora. Nem pensar em trocar, porque já a próxima safe tá fechando. E às vezes não chega a valer tanto a pena, né? Você vai ver a Cami, quando você pedir pra ver música sua, você vai ver o que eu falo pra você. Tá na telinha aqui dos jogadores da Blackburn e o destaque vai pra ele, hein? O Breeze, o jogador que já vai puxando junto com seus companheiros um pouquinho mais recuados. Tá aqui a nossa telinha de MVP da última queda. Ó, que da hora. Brisa da Blackburn fez aí 4 eliminações. O Vitinho da Black também fez 4 eliminações. E o jogador da AG, né? O Arnone, que fez aí 3 eliminações. Parabéns, jogadores. Destaque da queda de San Roque.
E vamos ver se vão conseguir entregar esse jogo mais uma vez de muitas eliminações no mapinha de Erangel, né, Ju? Exatamente. E mais uma vez aquela média dos MVPs, né? Mais ou menos 4 pontos, 4 kills aí para cada jogador, tirando o fenômeno que foi fenomenante, né? Que Sim, foi realmente nossa. destaque, 10 abates aí em apenas uma partida. Mas a gente tem essa média mesmo, as equipes estão conseguindo trabalhar, distribuir muitos abates entre si, entre os jogadores, cada um fazendo essa função. Então, tá sendo mais ou menos essa média, realmente. E relembrando aqui agora nosso sistema de pontuação, tá, gente? Alô? Sistema de pontuação Foi aqui? atualizadíssimos para o nosso ano de 2023, onde O que desconectou? Foi aqui? 15 pontos o primeiro colocado, hoje já é 10, então tem essa recaída até sexto colocado, do sétimo e oitavo apenas um ponto, e do nono ao 18º Foi lá, né? zerado pontos de Fez um posição. tucuru. Então que vai valer muito Eu tenho aqui, medo, ó, porque o a gente sempre coloca esse microfone, quando ele tava dando pau, ele ficava fazendo, ele fazia esse barulho e desconectava, velho. Aí zoava todo o rolê. E vamos para nossa tabelinha geral aqui, acompanhar como é que ficou aqui a pontuação, quem tá liderando, e são eles, viu? Black Sports com 32 pontos. Tu tem aí a tabelinha, Ju? O cabo que eu comprei aqui, eu comprei um cabo de 3 metros. Acompanhando também com a Hells, Nunca mais vou ter problema com extensão de cabo, velho. Tanto que eu nem passei ele por debaixo da mesa ainda. Ele tá aqui, dá umas voltas aqui, passa por cima da mesa, tá passando por trás até chegar no PC, cara. A gente vê aí quantos são constantes, né? E estão fazendo muito bem para essa nossa partida, para essa nossa competição, porque estão vindo realmente fazendo muitos abates, eles estão levando a sério esse novo sistema e tentando contabilizar mais kills ainda do que pontos por posição. Brabos demais, que é o que a gente tinha acabado de falar. Azola e Vic, né? Sabe o que eu vou fazer na próxima... vamos ver também como é que a gente vai estar de campeonato. Então é o momento em que os jogadores têm para tentar... Quando que vai resetar a Season? Resetar o RP? Quando será? Também tá incentivando isso. Vão pra cima, vão atrás dessas eliminações que a gente quer acompanhar. A gente tá na telinha agora, gente, da AG, que é a equipe que tá bem posicionada. Tinha um ótimo posicionamento para pegar muitas equipes em rotação. Até coloquei na telinha deles aqui, mas só que aparentemente eles ficam um pouquinho mais resguardados ali naquele compound, acaba que não pega ninguém tanto, né? Eu tô querendo fazer, na próxima vez que resetar o RP, fazer um rumo ao Conquistador. Aí pegar uma galera... Tipo, não pegar pro player, tá ligado? Pegar uma galera ruim. Pegar um Road. Chama um Fer. Pega uma galera assim e upar, tá ligado? Jogar pra upar. Porque chega um certo momento que começa a ficar difícil, né? Você conseguir upar, velho. Bem perto ali, na verdade, da ponte. Então, se tiver ali que fazer essa passagem... Vai todo dia nós jogar um pouquinho. Upando a Conquistador. Tá se aparecendo. Mas tinha que ver como é que vai estar os camps, se vai ter tempo pra fazer isso aí. De repente, toda semana vai ter um campeonato foda e não vai estar pra fazer todo dia, né? E, Leona, olha a nossa ponte ao leste ali. Temos Blackburn, De leste, Dens mandou R$1. Oi. Sei que as coisas andam difíceis. Somos horríveis e estamos morrendo para time mais horrível ainda. Não estamos tancando mais as 30 mil. Vamos jogar as 32 mil agora. Que 22 e 30. A situação fica complicadíssima, mas agora... complicadíssima fica também nessa Tô muito chateado com você, ô... E a equipe da Rox, Immortus perdeu seu primeiro jogador, mas acabou conseguindo cobrar. Você não é mais o mesmo, cara. Você mudou. Vai conseguindo dropar os jogadores. Rox chega por aqui fazendo aquele crachadão. Pô, quando a primeira vez que eu joguei com você, sério, pra mim, eu enxergava uma Mufasa em você, cara. Da Rox e consegue, então, garantir a maior vantagem. Que spray, que reflexo. São dois jogadores no chão, tem apenas um player. Deixou sem vida. Tentando subir pelas escadas. Deu as costas, recebeu. E o lagzinho vai. É aquele avanço. Empolgou. Cada vez. Olha o último jogador da Rox agindo. Empolgou demais. De um lado, é apenas mais um jogador do outro. É o Rojas, que já veio como MVP nessa nossa partida. Já veio como MVP nessa Meu Deus, ele tá com a molotov embaixo. Vai sendo trabalhado aquele coquetelzinho. Tenta encurralar de todas as formas possíveis o jogador adversário. Vem fazendo aquele avanço, diminui essa distância. Quer terminar o que começou. Quer dar aquele jump. Vai muitíssima bala. Clica. Não. No final fica pro Imortais, pro Imortos, pra eles que são imorríveis, Leona. Boa, gente! Que delícia acompanhar aqui um frentezinho sincero, viu? Jogou demais o Asta aqui, os dois jogadores. Bora, marca aí. Foi por pouco.
pouco aí que os jogadores da Rox não conseguiram aí essa vitória. A Rox que veio aí numa crescente boa aqui no nosso campeonato, mas infelizmente Erangel não foi o mapinha da sorte. Foi a primeira equipe a ser eliminada, Júlia. Que loucura foi essa, Leona? A Immortals, assim, imorríveis, né? Mas 3 foram de love, deu aí Difícil, viu? É difícil, deu esse déficit aí pra eles, mas ainda assim a Asta tá na partida. E o que a gente viu eles fazendo até no final de partida com o jogador a menos, né? Acabou dando certo. Então bora ficar de olho, porque a Safe ainda contribui vindo pra região da Ilha da Base. Não vão precisar atravessar nenhuma ponte. Não vão ser cobrados pela ponte, pela região do pedágio. Então pode ser aí um critério a mais pra dar certo até o endgame. Enquanto isso, tivemos só a primeira equipe finalizada, né, Leona? Estamos com o nosso top 15. Sabe o que eu tava pensando, velho? Foi só uma. De tipo assim, no dia que eu fui fazer esse negócio de upar, eu tenho um spot. Exatamente. Eu não ia ficar caindo na treta, porque senão não faz sentido. Pô, toda hora a gente ia morrer, ia perder player e não ia conseguir upar, que é o objetivo, tá ligado? Ia demorar mais do que o normal. Isso. Aí o que eu tava pensando, tem um spot. Um spot que a gente sempre vai cair no mesmo. Enquanto isso, Alpha Gang Tá ligado? de olho, tem trocação rolando. DWR aparece aqui com a gente, vai recebendo um avanço, mas vai causando também aquela dorzinha de cabeça. Granadas para todos os Jogar como se fosse uma screen mesmo. Óbvio que a gente não jogaria se escondendo, mas pelo menos o spot, a play de início, teria toda hora, né? Tá de olho nas smokes, o jogador da WWR abriu um pouquinho por ali, mas acabou se spotando, hein? Não tinha ninguém naquela região e acabou chamando a atenção do Pablo, que estava justamente para dar o suporte. Estão se reposicionando, a Safe não fechou para eles, eles têm que resolver, ou troca ou rotaciona, e aparentemente a equipe da Alpha não vai querer comprar essa briga, já que a Pubg chegou também, garantiu esse primeiro nocaute, e eles podem agora fazer aquele rushador. Ah, mas a gente daí, eu tentaria colocar um delay 30 segundos, tamparia a tela na hora de dar gol, pra não ter problema de card dos caras da Ghost. Conseguiu agora a eliminação, Kakua, a Pubg entrando no momento certo nessa trocaçãozinha, e a DWR fica numa situação complicadíssima, sanduichada. Então, aí teria tipo uns 2 spots, dependendo do avião. Tipo, eu não ia ficar caindo pecado. Pô, tá ligado? Pra ficar me fudendo lá e perder ponto rapidão. Porque chega um certo ponto que você não ganha quase nada de pontos e perde tudo caso você morra cedo, né? Você perde 40 se morre cedo e se ganhar a queda, ganha 5. É um bagulho mais ou menos assim. Então não vale a pena você ficar fazendo isso. Só no início. No início, quando você tá começando a upar, até você pode cair na treta. Porque até morrendo cedo, você não perde muito e ganha os pontinhos dependendo da posição. Agora, quando estiver lá perto do... Já num coroa, perto do conquistador, velho... Difícil, né? Camburão que fala? Não é camburão, não. Camburão é de polícia, né? Esqueci o nome desse negócio. Esqueci, gente. É de caminhão, gente. Carroceria. Carroceria, nossa, sim. Lembrei agora. É carroceria que chama isso aí? Não é caçamba? Ah, não, caçamba é o que... Pera, caçamba, o que é caçamba? Caçamba é o que coloca entulho? E a galera agora precisa avançar. A Pubg não tem mais o que fazer. Agora, saídas por barco, acho que vai ser bem difícil. Eles vão apostar, talvez, numa ponte agora. E na ponte já tem impact. Vai ter que resolver aqui na bala essa trocação. Kakua, inclusive, tá observando todo mundo pegar seus veículos. Fica de olho pra passar a cal pra ver se tem gente e avistou. Que foi avistado, a equipe da Pubg já sabe, a cal foi passada. Vai ficando de olho, filma ali o adversário, enquanto o jogador aí que tenta se reposicionar pra não passar ali a informação e pra realmente tentar pegar esse prevenido. Tentar voltar aos seus companheiros. Passa já essas curvas. Caçamba, tá certo? Sendo trabalhado, a equipe da Pubg vai sendo alvejada, o gás vai batendo, a safe não está favorecida pra eles e eles seguem. Nossa, pegar o cara de lado. A gente vê o Luckner dentro aqui, então, do círculo mais seguro, já tá sem receber o dano do gás, mas agora a gente vê que os jogadores da DWR, que também estavam tentando rotacionar, foram avistados. Mas por que não pega o cara e vai embora, velho? Sério, vai embora daí, ô Luckner. Não precisa ficar aí não, irmão. Pra fazer a travessia, enquanto o carro tá exposto ainda, né? Pelo menos num lugar que não tem mais aquele dano, viu, Leona? O Rick, ele aproveita que tem itens de cura, né? Tem 4 kits ainda, tem as bandagens de suporte, mas já se antecipa, sabe que a safezinha tá bem próximo a
Subiu um cara na torre, fudeu pra ele, velho. Tem problema porque tem Pubg já garantindo essa região aí da igrejinha, essa região mais alta, pra trazer o pixel dessa marcação da Impact. O Sony ali, que vai pegar esse high ground, né, justamente para pegar esse pixel, tá estudando e trabalhando muito dentro desse gás. A Impact não tá deixando eles fazerem essa passagem, eles têm que trabalhar com o que tem, mas a situação fica complicadíssima. 10 segundos praticamente para a safe zone fechar e nenhuma das duas equipes vão se reposicionando. É aquilo que a gente falou, Leona, tá deixando aí para trocar, né, para demorar um pouco mais a trocação e acaba as duas equipes sendo prejudicadas, né? Demais, porque agora o gás tá chegando, vai começar a machucar bastante. Quarto gásinho, quarta hutzinho pra vocês, viu? Cuidado, senão a hutz vai abraçando vocês. E a Pubg... Aí os caras vão passar e a Impact vai ficar pra trás, velho. Agora a gente não passa nunca. E Luck, né, pega todo mundo. Agora os caras lá vai marcar a Impact. Ah, velho, marcação de ponte assim, pô, é meio zoadaço, né, velho? Fala, Igão. Impact tem 2 jogadores e agora vão ser encurralados. Estão assistindo o camp aí. Vai mudando um pouco esse cenário, porque o gás bateu pra cima do coach. Sobra apenas ele de pé. Luckner foi alvejado e foi nocauteado. Vitor usado de um lado, coach do outro. E a equipe da Pubg tem ainda um player, o Sony, pra conseguir trabalhar ali pra si mesmo. O Vitor usado tem apenas 4 bandagens. Ele vai definindo isso aqui agora, porque vai cair de qualquer jeito. Granadinha. Será que vai conseguir conectar e garantir pelo menos a finalização? Não veio, causou só o dano. E vamos Impact morreu. Agora. E o Sony tá safe, velho. Viu? Não vale a pena, mano. Não vale a pena. Tu só se fode marcando ponte daquele jeito ali, Dani. Tinha como ir embora, velho. Só smocar. Os caras tinham bug, tinha dash ali. Smoca o bug. O cara tinha uma smokezinha, deu pra ver ali no final. Smoca o bug e vai embora, pô. Ou quer fazer a marcação? Pô, a marca aqui da frente. Vai marcar lá no meio, velho. Ficando um pouco mais pra trás, o device que já contornou toda essa região e vai ativando aquele modo solo, porém tem muito caminho pra percorrer. Ainda precisa procurar o melhor lugar pra se estabelecer dentro dessa próxima safe. E olha só quem a gente tem aqui. Hells, muito próximo do drop. Ó o Fenômeno. Já fazendo aquela oração pra finalizar esse game, que o celular rode bem direitinho, né, família? Porque a Hells aqui, ó, tá com um ótimo posicionamento, só segurar um pouco mais esse lugarzinho, né? É, exatamente. E aí, quem sabe conseguir chegar um pouquinho mais perto ali da safe, mas por enquanto, muito tranquilo. O Action vai fazendo sua rotação. Eu contei ali, Leona, 4 equipes com apenas um jogador. Então a gente tá entrando nessa rangeão que tá sendo muito agressiva, mas a equipe tá conseguindo segurar. Pelo menos um jogador tá conseguindo tirar o dele da reta e segurando pela sua equipe pra tentar chegar no endgame, né? Sim, as equipes já vêm aqui em Eranjel bem diferente de São Roque, as equipes já vêm com esse ritmo mais acelerado, de ir atrás de mais kills, porque já é a penúltima queda, já vai ter só Miramar pra contabilizar, então você tem só um mapa pra conseguir essas eliminações, conseguir o máximo de pontuação. Pra quem não vem no ritmo constante, é bem complicado deixar pra última hora. Realmente, é apenas o primeiro dia, mas toda a partida aqui está contando. Hells, inclusive, conseguiu fazer muita marcação pra cima da Faction BR. Agora eles estão na beiradinha da safe e vão ter que se movimentar um pouco. Action perdeu quase todo. Eita porra, o Asta, dando no meio do menino ali. Vai fazendo estrago. Nossa, ele bateu bem na casa do Sony, velho. Não estão na próxima safe zone, vão ter que fazer essa descida, mas fazem a marcação demais pra cima da Isótopos. Apenas o Luke que está de pé. Dezão fica de olho em outra equipe. Pô, esse nick Dezão aí, se fala rápido, parece que tá falando outra coisa, né? E não vai deixar essa oportunidade de passar. Não vai deixar que seus companheiros... Você tá jogando, você vai splitar 2-2. Ah, eu tô jogando com o Tim aqui, ó. Aí você fala, eu tô jogando com o Dezão. Foi nocauteado e mais ainda os jogadores vão sendo trabalhados pra fazer essa entrada na Não é estranho? Tá com quem aí? Não, tô com o Dezão aqui na casa, pô. Pode dar super certo. Eles conseguem mais um abate contabilizado. Um pra cada um, a Ayala com um, Gileiras com outro. Tramal também vai conseguindo sua kill da partida até o momento. Os jogadores da Black Crow têm aí a esperança de garantir mais e mais com as equipes que estão chegando. Faz aquele gatekeep. Relaxa, Pubg. Olha só, o Falcão Negro chega também nessa mesma proximidade. Tendência é piorar. Todo mundo dividindo essa região. Estávamos com 12 equipes, já caímos pra 6, Leona. Então, é isso que eu tô falando, pô. Esse nick aí é maluco, né? Não, eu tô com o Tesão aqui na casa. Ó, que estranho. Tá conseguindo
oportunidade, garantiu esse nocaute, pode crescer mais ainda pra cima deles. O revival do Raze fica difícil, os jogadores estão do outro lado da rua. Black Crow aproveita disso pra fazer aquela movimentação, fazer aquele avanço. É aquele sprayzinho, tenta mais e mais fazer aquele avanço, consegue nocaute pra cima do United. Vai sendo avistado, os jogadores acabam se movimentando. Black vai caindo pro gás, situação difícil, é o top 5. A G realmente foi um dos players finalizados. O revival que já não ia acontecer, a Black Crow só veio pra garantir esse abate. Falcão Negro fica de olho pra cima dos jogadores da Alpha Gang. Alpha Gang perde mais um jogador. Hell segue tentando entrar nesse endgame. Dileiras tá de olho pelas costas, ainda espera pra ver se não vai vir ninguém. Muito cautela pode ser trabalhada pra esse endgame. Revoada chega no nosso kill feed e Team United agora desconfia da região da Black Crow. Granadinha bate, vai explodir, não tem ninguém naquele cômodo. Bater e voltar. Nossa, imagina! É aquilo que eu falei, é o ângulo, né? É o ângulozinho, mas a granadinha acabou atravessando, mas infelizmente não pegou dano pra cima da BC. BC que fica bem aglomerada dentro dessa casa, não tem muito o que fazer. Castro vai tentando ganhar um pouco mais de espaço. E é o Desão garantindo esse frentezinho aí pra cima da equipe. E essa save que tava sendo super favorável pra Black Crow, agora eles vão ter que avançar, porque o United tá nessa beiradinha e a Black Crow vou jogar uma screenzinha 10h30. Tem que derrubar, porque acabando aqui. Aqui. Não quer deixar barato. Eles se movimentam, é chuva de arremessáveis pra cada lado. Todas as equipes ficam com um pouco mais de cautela, vão estudando seus adversários. O United fica de olho aqui pra cima da Black Crow e Hells fica ali concentrado também pra cima da Alpha Gang. Todos os jogadores naquela tensão, olha Hells conseguindo, fenômeno aparece, granadinha vai sendo contabilizada, consegue abrir essa vantagem, pode ser aquele avanço, fenômeno vai trabalhando naquele prefire, a smoke na parede, mas segue muito, então o fenômeno segue tentando passar ali com aquelas balinhas. O jogador adversário, Vini, agora tenta sair, vai ficando exposto. Fenômeno, essa hora de agir. Ele vai dando muitíssima bala, mas quem consegue é na granadinha. O Smithzinho consegue pegar o jogador no skip. Ficou definido agora. Top 2, Black Crow engoliu pra cima do United. Team United vai de lobby. Esse top 2 vai sendo definido. É a primeira vitória de qualquer uma das duas equipes. Não temos dobradinha por enquanto. Fenômeno tá de olho, mas ele consegue esse cover também por aqui, Leona. Caramba, que momento decisivo aqui da nossa queda. Em menos de 30 segundos pro Gás avançar novamente. Um jogo um pouquinho mais equilibrado aqui. Eita, bugou o spec aí, hein? 4x3 praticamente, né? Agora a gente vai observando aqui 4 eliminações somente pros jogadores da Hells. E vamos observando aqui quem vai ter... Não, a live eu só vou fechar a live de madrugada. Lá ela. É um momento de cautela aqui. Lá ela. Nesse finalzinho aqui, o Tramal já vai traçando aqui as estratégias de muita smoke, vai atrapalhar a visão, porque o Gás vai fugir mais uma vez das equipes, com certeza. E vamos ver quem vai abrir essa vantagem agora. Momento de muita atenção, como você disse, muitas smokes, as duas equipes vão fazendo o mesmo. Tramal trabalha mais uma de suas smokes, tem mais duas na conta, vão cegando os jogadores da Hells, modo cobrinha ativado, chuva de granada, é meteoro aqui pra cima dessa região da safe, muitas smokes, vai ficar muitíssimo difícil, mas essa granada do Revoada conectou muitíssimo bem, a Yala foi botada pro chão, situação difícil, mas o jogador da Black Crow acabou sendo nocauteado, a finalização veio, o Carlos estava deitado, modo cobrinha ativado, pegou o jogador, mas a foi passado, de Leiras é o último jogador do Black Crow que está de pé, ele se movimenta, muitos abates, pouquíssimo de vida, Hells estava em maior peso por aqui, o Winner TK veio pra Hells nessa Erangel. Que isso, Els! Veio de Nossa, essa louca aí. Com louca. 6, 7, 8 eliminações totais nas mãos dos jogadores. Teve um momento que o Fenômeno ali tava fazendo oração mesmo para esse game e deu certo, viu, Fenômeno? Ele tinha caído, a gente brinca, provavelmente a internet dele tinha caído, o jogador tava paradinho, mas veio ajudando demais nesse final para a equipe. E a Black Crow que jogou demais também, com muitas eliminações nesse final. Foram 5, 6, 7, 8 eliminações para os jogadores da Black Crow, viu, Ju? Chegaram em peso também, e aquela movimentação ali deles foi, nossa, chegou muito difícil, deu muita dificuldade para a equipe da Hells, mas ainda assim a Hells conseguiu trabalhar muito bem as arremessáveis. Eu acho que foi beleza, eu acho que foi o essencial ali pra Hells ganhar essa partida, né, Leona? Porque tava todo mundo cego. E as granadas da Hells conectaram primeiro, chegaram ali, pegaram o primeiro jogador. Então, foi o possível ali pra fazer o avanço, porque praticamente tava tudo igual. A Hells, inclusive, tava em menor número, né? Sim, a Hells estava em menor número e depois conseguiram por meio das smokes. É difícil, né? Como é que você não vê ninguém, vai se guiando mesmo só pelos passos? Quem tá com o ouvidozinho, o fone de ouvidozinho em dia, abre essa vantagem com certeza nesse final. Foi um finalzinho sensacional aí com
não foi só aquele 1x1, né? Foi a equipe quase inteira formada aí naquele sincerão. Sim, e a gente viu ali a Black Roll também fazendo muitos abates, então esse endgame foi bem movimentado, Hells garantindo muito, chegou... Bah mandou R$1. Oi, Bah. Esse fenômeno da El está jogando no hospital acompanhando o pai dele. Pô, o menino falou aí no chat, velho. Que situação, né, velho? Mesmo assim, o moleque tá jogando bem, né? E consiga jogar bem e o pai dele sai do hospital logo, né? A gente viu muito isso de ter um jogador mais afastado, justamente para não cair cedo, né? Para tentar pegar uma posição, talvez. Isso, jogadores não trazendo aquele jogo mais conjunto, como você disse. A gente observou, acredito que a Impact acabou se atrapalhando muito na hora de fazer aquela marcaçãozinha na ponte para cima dos jogadores da Pubg, se não me engano, que tentaram fazer aquela passagem, ainda conseguiram sair com êxito ali com dois abates, mas não tinham que... A gente já viu a highlight desse moleque? Debilitado com menos 2 jogadores. O Unsafe que foi fugindo cada vez mais, puxando para a região oeste, sendo que eles estavam mais ao lado leste. Então, dificultou bastante aí para os jogadores da FUB, que estavam vindo aí com bastante agressivos, com muitas eliminações também. Tava vindo demais. Muito dessa pegada de demorar, às vezes, numa trocação, né, Leone? Então, a gente tá vendo muito disso aqui na nossa divisão D. E vamos ver se vai ter isso também na nossa queda de Miramar, que é daqui a pouquinho, né? Isso. A última queda, passou rápido. Passou rapidinho. E a delay, aquele intervalinho só pra gente dar aquela descansadinha, beber aquela água para a próxima queda que vai acontecer. Já fiquem aí, não saiam, compartilha a transmissão e vem. Cola com a gente nessa última quedinha. A Julinha aí. Esse fenômeno aí tá jogando do hospital, Julia. Acho que o pai dele tá internado, alguma coisa assim. Aí ele tá acompanhando lá, né? E tá jogando de lá. Sim. Por isso que ele deve estar, de vez em quando, ele dá umas pausadas. As pausadas é foda. É. Por isso que de vez em quando ele ele para ali do nada. Lá ele.
Só eu e o Xixita que é iPhone. Entendeu? Eu tive que jogar umas plays no Qualify da permissão no hospital. Minha mãe quebrou o pé no último dia. Caralho, aí é foda. Aí é foda, né? Pô, e quebrar o pé dá pra dar uma bronca na mãe, né? Porque quebrar o pé não é nada grave, né? Você pode chegar e falar, pô, mãe, tanto tempo você quebrar, vai quebrar logo agora? Agora, quando é um problema sério de saúde, né? Aí você não zoa. Agora, um pé? Mas, pô, mãe. Caralho. Ficava reclamando quando eu me machucava e quando... Né? Não aprendeu a andar, pô? Isso, hein, mãe? Cara, hein? Foi no fute. Vou ficar dando carrinho aí? Tem que dividir com o pé firme. Vai com o pé mole na bola, tá maluca? Caralho, que sono que tá dando, velho. Nossa. Esse cara de fora por causa de um ponto. Nossa. Cada mão. Cara, vou aproveitar esse tempo aqui. O que aconteceu? Vou contar a história da PMCO. PMCO que eu tava pela nova. Eu provavelmente seria titular do time na final, né? E na semana da final... eu morava numa casa e a minha mãe, no caso, essa casa que eu tô aqui hoje, é do outro lado da rua, né? E antes eu morava... Não na última casa que eu morei, na primeira casa que eu morei sozinho. Morei sozinho enquanto pessoa, né? Eu morava de frente à casa da minha mãe. Aí o meu irmão, ele tava se mudando pra vir morar na casa da minha mãe. E o cara da Vivo, eu só tinha uma internet em casa. Aí o cara da Vivo foi fazer a mudança de endereço, trocar a internet lá e puxar o cabeamento e colocar a internet pro meu irmão na casa da minha mãe. Eu tô lá suave, do nada a internet cai. Isso à tarde. Era umas 5 e pouco, 6 horas já. Aí minha internet caiu. É estranho, né? Reiniciei o modem, nada, não voltou. Aí eu fui na rua e eu vi o cara da Vivo andando pra lá e pra cá. Falei, rapaz, esse cara aqui deve ter feito merda, hein? Acho que esse cara fudeu minha internet, mano. Eu fui e falei pra ele, falou, tudo bom, como é que tá? Você que tava fazendo mexendo aqui na rua e tal. Ele falou, fazer mudança de endereço aqui. Falei, pô, minha internet caiu. Ele falou, caiu? Eu falei, tá, vou lá dar uma olhada. Ele foi na minha casa, falou, acho que eu sei, vou lá resolver rapidinho. Foi lá no poste da internet, fez alguma coisa lá e voltou. Voltou, ele foi embora. Fez o teste e foi embora. Do nada a internet cai de novo. Tá ligado? Do nada a internet cai. Isso foi numa sexta. A permissão era no sábado. Não, isso foi numa... isso foi numa sexta. Não. Pera. Foi numa quinta à tarde, finalzinho da tarde. E a permissão era no sábado. Ou era no sábado ou era no domingo. Um dos 2 dias. Ou era nos 2 dias, alguma coisa assim. Eu acho que era nos 2 dias, sábado e domingo. Aí na quinta caiu a internet. Na sexta-feira, eu fui ligar lá e eles falaram que não tinha técnico disponível pra ir pro bagulho. E só ia ter na segunda-feira, velho. Falei, você tá brincando comigo. Falei, moço, eu preciso de internet, moça, o que eu faço? Cara, me senti um merda, porque eu explicando a situação, falei, moço, eu preciso da internet, eu trabalho com a internet.
Pô, eu não tenho o que fazer, eu não posso esperar até segunda, eu tenho um compromisso no sábado, eu preciso da internet. E a moça simplesmente fala, moço, desculpa, mas a gente não tem como mandar ninguém hoje. Só na segunda-feira, se o senhor quiser. Pô, e nada que eu falava fazia a menina fazer alguma coisa. Eu falei, nem fodendo, velho. E na minha internet nem era das melhores, era 50 mega, era 50 de download e 5 de upload. Aí o que eu tive que fazer? No sábado, eu tive que vir jogar na minha mãe. Só que a única internet que tinha na casa da minha mãe era da minha irmã de 5 mega. 5 mega, velho. E eu tive que... Mano, eu trouxe tudo, velho. Trouxe meu notebook. E não tinha mesa, essas paradas aqui pra jogar. Eu tive que jogar no quarto da minha mãe, nos fundos de casa, tá ligado? Montei meu setup inteiro aqui. Trouxe uma cadeira velha pra colocar o notebook em cima pra assistir as paradas e ficar no Discord, né? Trouxe um monte de coisa. E aqui no fundo é mais quente, né? Então, pô, não tinha ar-condicionado na época. Tive que ir no ventiladorzinho guerreiro, né? Joguei no desconforto do caralho. Mano, no dia da PMCO, não sei se foi na primeira queda, eu acho que foi na primeira queda, a minha internet cai, velho. Até a internet da minha irmã, tá ligado? Caiu também. Eu falei, velho, não é possível. Aí eu não consegui jogar aquela final. Acho que eu joguei 1 ou 2 partidas, mas a internet caiu. Aí eu fui reserva, não consegui jogar. No outro dia, muito menos, porque a internet não ajudava. Eu até tentei jogar as screens ali à tarde, mas não dava pra jogar, a internet era horrível. Eu tentava ligar o 4G, não funcionava. Cara, só sei que foi uma bosta. E era logo na final da PMCO, velho. E eu fiquei de fora da final da PMCO por causa da internet, por causa da incompetência do técnico da Vivo, velho. E mortos com 7. Subiram aí até mesmo pontos da galera que pegou endgame. Cara, que bosta, tá ligado? Aqui pra vocês, das equipes que venceram as nossas 4 primeiras quedas. Falta agora, Ju, só Miramarzinho de lei pra trazer a vitória aqui e saber se vai ter alguma equipe com dobradinho nessa noite ou não. Outra equipe assumindo a liderança. Eu já vou colocar aqui, ó, da nossa telinha do nosso avião. Foda, mano. Mas fazer o quê? Última quedinha, oferecimento Brazleague em um apoio, Rodoré de Souls e a Lupus Esportes acreditando aqui no nosso evento que traz um formato muito bacana, com inscrição de 54 equipes, com 4 E é o Dieguinho, as equipes vão poder dar aquele salto e quem tá lá em cima corre o risco aí, se não acordar, de perder e acabar recaindo posição, né, Ju? Exatamente, é modelo de liga, então tem aí aquela subida, aquela descida das equipes, né, de cada uma das divisões. Então bora ver como que elas vão se sair. Impala mais uma vez aqui nessa nossa Miramar, fica agitadíssima e já tem proximidade acontecendo, Action, Pubg e Impact, enquanto a nossa rota que passou bem no meio, né, dessa nossa Miramar, vai levando cada um dos seus jogadores ao seu devido spot. Essa rota bem democrática, mas a safe fecha mais ao norte, vai trollar alguma dessas equipes que caiu mais abaixo, mas ainda assim, bem tranquilo, bem próximas às rotações. Ninguém ficou muito distante não, né, Leona? Não, a galera já veio aqui atrás das trocaçõezinhas, aconteceu em Miramar também, e mais uma vez o jogo se repete. Agora vamos ver quem leva essa trocaçãozinha. O Sony já tá bastante atento aqui para essas trocações e já tem o primeiro nocaute no chão. Ah, que bonito ali o feed, velho. Veio contabilizando. Tá diferente o feed das armas ou é impressão minha, velho? Parece que tá mais bonito. Mais cedo lá teve aquele feed da KM lá. Eu nem reconheci, tão bonito que tava, velho. E vai conseguindo garantir mais nocaute. Fica de olho. Olha o Marlon, acabou caindo. Não, vou corujão com pra cima deles. O locutor. Eu achei que você não ia ter, eu marquei com ele, velho. Deixa a nossa partida. Impact agora vai crescendo pra cima do restante dos jogadores. Pubg pode participar a qualquer instante nesse third party. Nossa, ele vai levar, velho. Jogador desprevenido. Enquanto o coach se movimenta, mais um pixel vai sendo passado. Rick pega o jogador desprevenido pelas costas. É aquele elemento surpresa. Action tem apenas um jogador. Travou. O coach chega por aqui. Já tem informação. Puxa sua use. Tá nesse frente. Será que vem mais pega, mas não precisou. O coach veio pra finalização 2. Abates na sua conta. Pô, eu achei que você tava me zoando, velho. Outro dia nós vai. Impact aqui garantindo essas eliminações. Lançando a primeira equipe já aí de lobby. Descansar, né? Pô, tá tendo outra onda de CC aí, A gente já tá estudando a outra equipe, hein? A Impact. Acho que eles vão querer essa trocaçãozinha, não vão querer arredar o pé. E é o que a gente espera também, que é mais trocação. É o que a gente quer.
É isso que a gente quer. Estamos aflitas aqui querendo um Tony Party, alguma coisa do tipo. O Impact jogou muito, mas O pessoal tá usando cartão clonado de novo? Costas. Inclusive o Sony tá mais afastado, mas tem um dos players da equipe da Pubg que tá bem próximo ali mesmo. Se eu não me engano, são dois. Acho que são dois, é o jogador. Mano, o spec tá assim porque ele tá sendo feito provavelmente pela Lele, eu acho. É o PC da Leona, né? É o notebook da Leona. Então ele não deve estar tancando, velho. Avançou demais pra cima da Action, né, Leona? Eu fiquei impressionada que eles realmente... Foi aquele loot rápido e nem deixaram barato. A Action foi cair no olha, a Uzizinha foi perigosíssima. Eu não sei como que tava o spec dos primeiros dias. Esqueça, até recarregar um pouquinho mais, a outra equipe já ganha aquela vantagem. Mas aquela última balinha do jogador foi o que garantiu. Provavelmente a equipe adversária também não tinha muita proteção, né? Aquele colete, capa, deve ter ficado em desfalque, facilitando assim essa eliminação. E agora a Pubg tava assim também a Série A? Tem que ver aí, mano. Vai sendo cidade abrigando aqui muitas equipes, mas fica todo mundo aí em diferentes lugares, diferentes regiõezinhas, cada um na sua rua. Cada um no seu quarteirão, cada um no seu espaço, cada um no seu quadrado, realmente. É a mesma coisa que foi outra Miramar, né? As três equipes se encontraram por aqui, encontraram assim, né? As três equipes disputaram essa região, mas nenhum deles encontrou em compensação. O Vitu lá da FUB conseguiu conectar uma bala, ficou de olho pra cima dos jogadores realmente da Impact e tá dando certo, é Vituzada mesmo. Vituzada garantiu ali então pra cima deles, aquela cautela veio em dia, tá dando certo, Leona. Tá dando certo aí pros jogadores e agora eles vão se espalhando um pouquinho mais no mapa e tem balaço, ó. Tem jogador aqui, o coach da Impact conseguindo mais nocautes. Os jogadores aqui nessa rotaçãozinha vão se complicando um pouco mais, recebendo o rajadão da jogadores da Blackburn, né, Ju? É, exatamente. Estão entrando, inclusive, para esse galpão que por muito pouco não foram encontrados pela equipe da Immortals, né? Que literalmente acabou de sair daqui. Mas olha, temos mais uma equipe finalizada. A gente viu a Impact finalizando o Action, mas sofrendo das mesmas consequências pela equipe da FUB, que garantiu a finalização. Perderam o Kakua nessa treta, mas 3 abates já foram contabilizados. Enquanto a gente estava falando lá daquela treta de Los Leones, realmente, Blackburn encontrou com os jogadores Immortals, ainda tinha um dos players bem próximos. Foi alvejado, foi nocauteado, foi finalizado. Então, não sei por que tá travando tanto hoje, tá meio bugadaço aí, ó. Essas eliminações e vão tendo bastante cautela. Assim, esses bugs aí eu sei que é bug do spec, mas talvez... Acho que a renderização é o processamento do PC também, que eu acho que demora um pouco pra processar e renderizar, tá ligado? Mas não sei, mano, por que tá assim. Não deve ser o João Spam que deve estar fazendo o spec, deve ser a própria Lele que tá narrando e transmitindo, tá ligado? Começa aí a partida já com o pé direito, já tem um pontozinho aí na partida. Eu não assisti o dia 1 e 2, quem assistiu foi o Fê. Ontem tava do mesmo jeito. Tem que ver com a galera da Conquest, velho, como é que tá rolando lá. Rápido. Meu Deus, eu não consigo dirigir com esses carros assim, não. Mas é o que tá tendo, é o que dá e vai seguindo na rotação com o coração na mão, né, Leona? Sim, os jogadores tendo aí bastante cautela. E eu quero colocar aqui na nossa telinha os nossos players destaques pra gente, né, frisar os jogadores que conseguiram se sair muito bem no nosso mapinha de Erangel. E foi ele, o Reise, com 4 eliminações, ó. 4 eliminações pro Reise, pro Asta e pro Vituzada. Ó, Vituzada. Caralho, tem 37 anos, Vituzada. É empresário já. O que ele tá fazendo aí? Destaques demais. Vituzada apareceu aí agora com a gente, finalizando a equipe da Impact. E também a Asta, né? O Asta, na verdade, o jogador Esse Vituzada aí tá acima da idade já, não? Os nomes parecem, né? O jogador da Immortals lá na nossa Erangel, que fez aquele clutch, né? Ficou no caso aquele 1x1, que foi maravilhoso de acompanhar. A situação deles foi bem interessante e conseguiu segurar bastante até o final. 4 abates, média, mais uma vez, as equipes com essa quantidade de kills por partida. E a nossa tabelinha geral das 4 quedas aí que antecederam essa quinta. Temos seguindo na liderança eles, hein, Ju? Hells Sports com 45 pontos. Vão assumindo aqui uma liderança a certa distância da Black Sports, da Falcão Negro em terceiro colocado com 32 e a Team United com 28 pontinhos.
A Hell já estava vindo muito bem nesse pódio, né? Sem vitórias. Depois de levarem essa winner Chicken Dinner, não tinha como eles saírem, né? Não tinha como eles não adotarem, aceitarem essa primeira colocação. Estão mais distantes, 10 pontos aí. É uma distância tranquila. Eu acho que eu travei um pouquinho aqui. É uma distância que dá para recuperar durante as partidas. Mas a gente tem Black Sport Tá quieto vocês que tá aí. vindo muito constante, muito agressiva. Falcão Negro também. Então bora ficar de olho nessas equipes para essa partida de Miramar. Quem será que vai fechar com chave de ouro esse nosso dia? A gente vai observando já a centralização dos jogadores da United e vão chegando muito próximo também da Black Crow, lá em Hacienda del Patrón. DWR, teve um jogador aí que acabou sendo nocauteado, né? Ele mesmo acabou se machucando em algum... no decorrer aqui com os relevos, não sei, foi Sherk que já vai tentando ficar full novamente. E o Gás que vai chegando junto, já fecha novamente para a região central. Pra mostrar o quê? Hacienda del Patrón. Olha a movimentação que fica o Do nosso one. mapa de Miramar, hein, Júlia? Não, e muita gente dentro do gás, saindo agora, né, dessa primeira safe, e muitas pelas beiradas. Ninguém deu aquela centralizada que a gente viu acontecer lá na primeira Erangel. Tá todo mundo bem atrasadinho, vamos dizer assim, com essas rotações. Mas, Pô, a Pabrim morreu de novo, cara. Reposição, Difícil, hein? a equipe da Team United e da Black Crow, que já tem essa vaga dentro da Ou você não tá jogando? Estão se movimentando. Tem os seus campouts, 14 equipes para essa segunda save. E aquela Miramar, né? Miramar, nosso mapa de maior distância, dimensão, né, Leona? Sim. Acaba que demora um pouco para as equipes se encontrarem também. Com certeza. Tem mais espaço pra tá jogando tão mal que os caras nem colocou mais pra tu jogar. E o jogo que eles estão trazendo pra gente já é esse também, de não trazer tantas eliminações, atrás de tantos abates no comecinho da partida. A galera tá deixando a diversão pro final, daquele jeito. Eu coloquei aqui até nossa telinha de novo, porque já teve as equipes, né, que já foram eliminadas pra gente observar, já fazer aquele feedback, quem não saiu muito bem, Action e a Impact, que foi as primeiras equipes já... Ah, a transmissão tá meio estranha, a gente não sabe se é bug do spec, se é bug do PC, mas sabe o que é estranho? Eu acho que é no spec, velho. Porque, reparem aqui embaixo, ó, tem uma transiçãozinha, ó, quando muda pra logo, ó. Ó, tá liso, velho. É, exatamente. Aqui também acho que ele se mexe também. Olha lá, ó. Ó, a logo da Sozindo. Tipo, se fosse lag no PC, ia travar até isso aqui, doido, ó. É o spec, velho, que deve estar bugado. Que você percebe que tá tudo engasgado, ó. 35 FPS. Menos, talvez. A gente vai observando aqui um jogo um pouco mais... atrasado aqui da Pubg, decide ficar em Minas Gerais. Ó, Maciel, o que tá acontecendo, Maciel? Opa, sai na hora. Eita. Não tem outro spec? Tipo, só tem esse game loop aí? Eu vi que é game loop porque aqui embaixo, ó, tá escrito game loop, ó. É a logo deles. Não tem outra fabricante, marca, sei lá como é que fala? É verdade. Que o Fenômeno tá até com mas internet um pouquinho mais tronco, né? A gente ficou sabendo... Sem inclusive, que tá no Wi-Fi, um salve aí, nos informou que o Fenômeno acabou estar no hospital, se não me engano, o pai dele tá internado. Então, energias positivas aí pra que tudo dê certo. E o Fenômeno que tá jogando muito, o né? Oficial, o oficial é outro tipo de spec? Eu achei que era só ia mudar o... Ele tá, né, um momento assim complicado. Os benefícios. Não achei que era um outro programa que você usava. É um outro app? E o mobile, ele tá ali, ó, distraindo a mente, competindo, fazendo muito jogo. Pô, mas será que esse lag aí também não deve ser porque... E o mobile que tem essa facilidade da gente... O PC não tá tancando, velho? Será que ele não tá muito pesado? E é isso, né, Ju? Não, eu adoro o mobile. Eu, particularmente, eu gosto muito de jogar no computador e tal. Mas eu adoro, assim, tá deitada na minha cama e poder jogar um joguinho ali. Então, eu sou fãzaça do mobile. É bom demais. É justamente isso que traz essas várias oportunidades pra gente. Então, bora que bora. Salve aí, mais uma vez, especial pro Fenômeno. E bora pra essa nossa partida, porque mais uma vez temos maior proximidade. Rox aqui vai, então, encontrando com outras equipes, tem as suas costas, aí os jogadores da equipe da Falcão Negro, se eu não me engano, e a distância Move tá dando bala por muitíssimo pouco, respirando por aparelhos, o Rojas consegue se manter de pé na partida. Mas essas balinhas, esses tequinhos, principalmente do device, estão causando, hein, Leona?
Demais, o Malu ali deu aquele... Não foi nem um segundo. Semana que vem eu vou assistir a Série A e Série B, hein? Hoje, essa semana eu não assisti. O jogador já tava, o adversário já tava pixelado. Semana que vem tamo junto. Naquele posicionamento. Cuidado. Porque aí, ó, seu capa 2 Cuidado. e colete 2 pra acabar não perdendo. A galera já vem trazendo as nossas snipers, trabalhando com as nossas snipers aqui no nosso mapa. E, falar delas, olha a Hells aí cantando bonito pra cima dos jogadores, viu, Ju? Chegou sim, apareceu pra gente. Tá bem lá embaixo, também tem mais equipes. Todo mundo tá trocando. Black Crow recebeu no meio. É difícil. E teve balinha aqui também, hein? Carlos com sua sniper. A gente ouviu música para os nossos ouvidos. Conseguiu abrir vantagem. Abriu o primeiro nocaute pra cima da equipe da Rox. Pode ser oportunidade de fazer o no show. Eles ainda assim tentam conectar mais rapidamente pra cima de outro player. E mais uma vez me corrigindo, eu tinha falado do Falcão Negro. Na verdade é Faction Brasil, Faction BR. Falcão Negro. Fazendo essa marcação e tá dando Falcão certo. Negro. Mas já chegou o resgate, a equipe da Rox já... A Júlia foi longe agora. Que tem a ver, se movimenta. E agora eles tá aí a FBR, né? A grande Falcão Negro, hein? Um player a menos, Falcão Negro Brasil. Causar aquele dano, mas recebem muito mais. Sim. É aquele Falcão jogo Negro. um pouquinho a média distância. Perdão, entre essas duas Mas seria legal o time chamado Falcão Negro, né? Como é que seria a tag? No pixel. Carlos vai puxar. Toma. Ah, porra. Carlos fala dele cantando aqui com a sua K98, garantiu esse nocaute. Leona, pedimos e ele trouxe. É o segundo aqui pra cima da Rox, hein? Boa, Carlos. A gente tava na hora certa ali daquela que é outrazinha linda. O jogador vacilou, já era. Em Miramar não tem jeito, gente. Tem que puxar sniper. Ah, essas mudanças aí tá fazendo que demore um pouco as coisas mesmo, ô Marcel. Olha só como é que tá o mapa. Tá meio bagunça ainda, né? Mas já se resolve, se Deus quiser. Vai todo mundo aí dentro em Ou se atém se a gente quiser. garantindo aquelas trocações. E se não tiver a sniperzinha, acaba debilitando um pouquinho. Nossa. Um pouquinho. E olha essa granada do Martinzeira, não apenas de sniper se faz o nosso jogo. Granada veio, pegou 2 players em uma explosão só. Conseguiu abrir essa vantagem. A equipe da Move tava distante e acabou conseguindo garantir uma baixa pra cima da Rox. Então tem apenas um player. Device, sprayzinho calibradíssimo. Causa ali aquele susto no jogador Martinzeira, que segue tentando se reposicionar. Pede um suporte, pede uma ajuda e também gasta sua smoke. Vai tentar sair, tirar o dele desse posicionamento, que está muito precário. Ele tem que sair dessa região, não tem o que fazer, e eles ainda tem que fazer 200 metros para safe. Sprayzinho ainda veio tentando chegar e garantir ali aquela movimentação para cima da Move, mas o Martinzeira já chega só para finalizar a Rox. Vai garantindo mais eliminações. Agora é FBR, que veio aqui no jogo lindo, tanto do Carlos quanto do seu companheiro, aí o Martinzeira, em arremessáveis, para garantir eliminações para cima da equipe adversária, que sobra apenas um jogador que já vai metendo vazar, hein? Tentaram ali pegar no meio da rotação, ver se conseguir explodir o carro do player da Rox, mas não teve tanto êxito. Porém, Gringo Love tá esperando ele pro abraço, hein? Tá esperando e deu muito certo. A explosão vai vir, tá por um sopro de vida. O jogador respira para valer. Não tem HE, tem molotov. Mas serve como cover. Será que esse coquetel chega para aquecer o relacionamento? Será que vai dar certo? Vai conectar? Passou o Nossa, ele errou, velho. Esse coquetel passou direto também, Leona. Não conectou. A gente viu o Nariz fazendo o mesmo, devolvendo a mesma moeda, essa granada. Caralho, você tá ficando pra onde essa HE, doido? HEzinha, isso. O high ground é do Gringo, ele gasta todos os seus recursos, mas chega pelas costas. Carlos surpreende, elemento surpresa, já vem garantindo o abate. Boa. O jogador... Pra que atirar no loot? Pra quê? Pra quê? Ah, não é ele não, é alguém que tá bugado ali. E ele vai garantindo a morte do adversário, viu? É tiro no loot. Meu Deus, eu achei que era o... Não é tiro no loot não, bugou até a Leona, velho. Morreu, né, Leona? Quer ter certeza de bugou que até a Leona, velho. Quietinha ali, realmente. Tá na tela de outra pessoa aí no Speca, deve ser do Dutra. É a Pubg pra cima da DWR, fazendo aí nocautes pra cima dos jogadores. Eles que já estão com 4 eliminações. Tá faltando um winner da Pubg, hein? Pubg ele sempre aparece aqui sendo estrelas em trocações. Tá faltando, acho que por isso, desse jogo. Gente, cadê? Renderiza? Alô? Caralho! Com certeza, mas esperança é a última que morre. Vamos ver o que eles vão arranjar agora, porque a agressividade parece que é o segundo nome deles. Eles estão chegando pra cima. Nossa, agora bugou e não volta mais. Uma movimentação scout. Porque a rua tá lisa agora, né? Não tem terreno. Olha o Sonic.
crashando justamente com esse seu bug. Sony já se posiciona, vai recebendo bala, mas devolve na mesma moeda. Meu pai Consegue amado. nocautear o jogador da DWR, fica sem bala, tem que trocar, tá com a mira Caralho, jogou muito. Deu certo, a FUB consegue sim Voltou, esse voltou, abate, voltou. vai sendo alvejado pelas costas, vai tendo aquele Turipare sincera distância. Black vem aqui então dando bastante bala e Sony mal faz a finalização e já tem que se preocupar com outra equipe, Leona. É complicado, a Black chega no momento certo, já dominando um pouquinho mais essa região, e o Nairit também já trazendo mais trocações pra gente poder acompanhar. A galera decidiu fazer essa entrada dentro da safe, a Hells também em trocação versus a galera da AG, então são muitas trocações aqui no nosso mapinha. Deixa eu trazer a trocação lá da Hells. Ah, era só no meio da rotação. Vamos aqui para isótopos, isótopos que eles já vão aqui com uma certa aproximação e disputa da cidade. Estão dentro, bem centralizados, já tem um bom posicionamento, ficam de olho nas distantes dessa posição e pode pegar aquela roubadinha de kill, hein? Deu bala, tentou roubar ali o Black que tava nocauteado, mas não conseguiu. Enquanto isso, a gente tem Black versus jogadores da FUB, Faction BR também em trocação, então é Miramar com muita agitação pra gente. Sony vai trabalhando seu kit de primeiros socorros e segue se movimentando. Não A Julinha é fera, velho. Em compensação, vai fazendo suas smokes, tenta cegar o pixel adversário. E vai dando certo, mas agora puxa também a granada de fragmentação, tenta dar aquela explodida, Vituzada foi avistado da distância, Blackburn aparece nesse Turipare à distância, vai conseguindo ser esse nocaute e a finalização contabilizada. Sony é o último player da FUB que está de pé, ele vai se posicionando e melhorando cada vez mais o seu loot, é o que resta para ele, porque Blackburn atrapalhou muito essa trocação, enquanto a outra equipe Black vai movimentando. Sony pega o pixel completo do jogador e garante esse nocaute. Pega a moitinha pra garantir um cover a mais e apenas espera. Espera o momento certo. Eu avanço o adversário, vai dando bala, mas o combaço pra cima dele não teve como fugir, Leona. Não teve vez, estava sozinho e a Black utilizou do melhor momento para poder fazer o avanço. E a Black Burn aqui, brabíssimos também entrando nessa trocação e acho que agora fazer o avanço, hein? Tentar chegar dentro dessa safe, deixar essa trocaçãozinha um pouquinho mais pra depois. Agora cuidado porque já tem gente aí nessa cidade, Brisa. Vai recebendo rajadão. Pegar o galpãozinho tá legal. Ai, Nossa, nem fodendo, velho. Menos de 1 metro pra você conseguir o seu cover. Atravessa. Os companheiros podem chegar pra te ajudar. Pô, vai ter que jogar o bug, velho. Garante esse posicionamento. Situação complicadíssima. Blackburn tá no Nossa. high ground. Dá pra ir lá, vai lá, joga lá. Ali aquele avanço, joga no foda-se. No foda-se. Mas que difícil. Leona, eu costumo falar que o jogador scout é o famoso player suicida. Porque é sempre o que leva bala, é sempre o que sai. Meu Deus do céu, agora tá o drama lá. Volta lá pra ver, gente. Sinceramente, fica difícil ali pro Brisa, que acabou ficando pelo meio do caminho. O revival é complicado. Hells também que já tá posicionada. E todo mundo garante essa posição dentro de São Martin. Ninguém queria entrar em São Martin, Leona. Agora todo mundo foi obrigado a entrar. Não teve vez. A safe jogou pra dentro da cidade, Júlia. Todo mundo entra agora pra safe zone. Boa, Hilara, a pessoa ali. Posicionados já os jogadores da Isótopos, que vão dominando mais essa região. Vai fazendo uma barricada de 3 equipes aqui, mais ou menos. Eles já vão se encontrando. Hells, a AG também que tá nessa região. A AG já tava se encontrando com a Hells durante a rotação. Acabou as 2 equipes chegando dentro dessa safe. Porém, pra AG a situação tá mais complicada porque tem menos jogadores. Realmente, vantagem numérica agora pode falar muito mais alto para esse endgame, para esse finalzinho de partida. E a gente sabe que finalzinho de partida em cidade é muito complicado. E eu acho que ainda temos 10 equipes e a próxima safe vai diminuir mais ainda, vai ficar mais equipes ainda numa safe menor. Isótopos tá dando bala para cima da equipe da Black. Alpha Gang tá de olho para cima da Black Pro. Move dando bala pra cima da Falcão Negro. Falcão Negro recebe muita movimentação e recebe muita bala naquela situação que eles estão. A entrada da safe tá difícil pra eles, Isótopos não deixa. E Isótopos tem pelo menos um jogador na safe, Leona. Um pezinho dentro do círculo seguro tá garantido. E a gente vai observando agora as smokes sendo feitas, a safe mais uma vez fugindo aqui dos players, favorece ao Nairit, que vem sendo alvo aqui de muitas equipes, outras que precisam fazer esse avanço dentro da safe, que isso, o Zig vai tentando um pré-firezinho pra cima dos jogadores, mas é FN numa situação complicada, precisa avançar, mas tem 2 equipes fazendo essa circunferência aí do jogador. O Arnone deve estar mais lagado que a transmissão. A Falcão Negro tá completamente encurralado, tem 2 equipes de cada lado e 2 à sua frente, mas ainda assim eles garantem finalizações. Eita pinadeira, perdeu a kill. Foi pro lobby, Ah não, ele pegou. Ah não. E a gente tem Índia tentando
É a Índia? O Prefire as cegas ali pra cima da Smoke tentar conectar. Nossa. A bala passa, mas ainda assim, Nossa, mas também tá cheio de smoke pra atacar smoke pra atrapalhar a transmissão, gente. Nossa, agora vai cair tudo. Nossa senhora. É muita gente dentro Olha do o tanto de pequeno, smoke, cara. Pra gente, imagina pros players Meu que estão lá Deus. jogando essa confusão. Blackburn vai sofrendo Tá dessas mesmas 5 balas, FPS. vai caindo um de cada vez. Black Crow também, é Black pra todo lado. A gente tem os jogadores da Alpha Gang bem posicionados, tem poucos players, mas podem fazer a diferença nessa região que eles estão posicionados. Meu Deus, 25 vivos, 9 equipes dentro dessa sexta safe que tá parecendo que tá ainda menor. A gente tem onde ler a Black Crow numa situação quase impossível, sendo eliminada agora. Não! Pô, eu sou membro, eu sou coisa aqui, doido. Por que eu tô recebendo a AD? Aqui, ó. Aqui eu tô Gente, não, peraí, menino. E se eu te disser... Não. E se eu te disser que o melhor EAD do país tá por R$149 por mês? O que você me diz? Tô dentro. E se eu te disser que qualquer curso EAD é pelo mesmo preço, R$149 até... Pô, não tá errado, não? O que você me diz? Não era pra... Tô super dentro. Por que eu tô recebendo isso, velho? Administração, contabilidade, gestão de RH, todos os cursos, gente. Entendi. Tô dentro. Mãe, eu tô dentro. Menino, vem cá. EAD Estácio. Entrou, brilhou. Não quero ver ninguém de fora, hein? É por tempo limitado. Vou trazendo a telinha deles. Nossa. São 4 jogadores. Opa, 3, Leona. Eita, Leona tá zicando hoje, hein? Vocês estão vendo? Ela fala do player, o player cai. E a Hells agora fica com 2 jogadores no chão, mas devolvem. Granadinha, pegou 2 players aqui. Pô, para de fazer smoke aí, pô. Então a regra aí, hein, mano. Acabou o smoke. Colocar jogadores de volta pro jogo. Será que vamos ter aquela dobradinha da Hells pra esse nosso dia encerrar com chave de ouro? Fenômeno tá nocauteado, mas o Smithzinho não desiste dele. Faz muitas smokes pra tentar fazer essa passagem, pra tentar colocar o seu fenomenante de volta pro jogo. E vai dando certo. Vai conseguindo cegar os adversários enquanto tem mais suporte pra ser trabalhado. Ficam de olho onde a equipe da Alpha Gang está e eles nem olham pra cá. Vai dando certo esse avanço. A equipe da Hells chega pra esse indie game. Top 6 definido. Tá safe, tá safe. O importante é isso. Jogo com a equipe da Alpha Gang finalizando. Nossa, fechou pros caras ainda. Eles, FN finalizadas, enquanto nós temos esse top 5. Blackburn também chegando, Leona. Blackburn, que aparentemente dá nem pra gente ver a save pela quantidade de 13 vivos, né? Mas aparentemente tá 25, apareceu ali. 25 metros a Burn está da safe. Tem equipezinha rosinha que tá muito próximo, que é Isótopos, tá muito bem também. Nossa. E a Lino vai na granadinha agora trabalhando em cima da Hells. Os arremessáveis essenciais para esse endgame. Eles têm a mureta, vai dando esse cover e muitas granadas assim da equipe da Hells. Revoada, foi nocauteado, foi finalizado e a equipe da Hells passa esse aperto. Agora, Isótopos está a 44 metros da safe. Eles estão completamente expostos para todas as equipes. Tem que ter uma carga de smokes absurdas para fazer essa passagem. Vão tentando se posicionar. Luke já tá fazendo a mesma. Eles vão fazendo uma cortina, uma muralha, uma cobertura de região, mas a Alpha Gang estava de olho. Marca o primeiro, marca o segundo. Sobe apenas o Luke que vai sendo pego pela Hells. Hells garante sim essa finalização. E Isótopos também. A equipe da Alpha Gang vai fazendo estrago. 6 abaixo na conta desse duo. E eles estão recebendo aquele rush. Hells vem vindo de um lado, Blackburn vem vindo do outro. Enquanto tentam fazer o máximo para conseguir se manter nessa partida, a Brisa vai caindo. Já vem o Arno aqui se movimentando, enquanto o Reis tá de olho pra cima da Hells. É apenas 2 jogadores que estão fazendo a boa aqui nesse endgame. 2x1. Um atrás do outro. São 8 abates na conta deles. É 2x1. X1, Leona. Caralho, Julinha. Que é isso, Julinha? Vai com calma aí, minha filha. 2 jogadores. Que isso? Ó, Arnone. Traz o top 2 pra equipe. Pô, não queria falar nada não, mas é só o padrinho jogar que os caras ganham a queda, hein? Vitória no último mapa. Granadinha teleguiada, fala deles, Alpha Gang tá chegando bem demais. Tentam a pack do pezinho, o Smithzinho foi alvejado, já sabem desse posicionamento dos jogadores adversários. Acho que o problema é você, velho. Deles, mas é apenas um player a mais. Ainda assim eles tentam, Raze chega pra finalizar. Winner, Chiquidine, fecham com chave de ouro, fala desse duo, Leona. É um gatinho, gato... Gangster, né? Jogaram demais nesse finalzinho, aproveitaram. É Pick Blinder? É gato Blinder, né? Do cover que eles tinham. Cat Blinder. Blinder Cat. Muitas eliminações, gente.
O Reise com 6 abates. O Arnon com 4 abates. Esses dois players jogaram Amanhã o Pabrinho tá demais postando aí free pra agent. nossa equipe. O top 2 vai pra eles. Quase que vinha dobradinha, Gil. Quase. Quase. Daniels. Eles entregaram um jogo lindo hoje pra gente nessa divisão D, nesse último dia da primeira semana. Não volta mais não. Da Brazleague. Eu ia contratar, mas agora não quero mais não. Para os jogadores da Blackburn, jogadores também que fizeram pegar fogo aqui no nosso mapinha de Miramar. Colocar aqui na nossa telinha, Ju. Pô, rapaziada, quem puder, pô, quem deixar o like aí, Que indie game foi esse? pra gente bater essa atenção, pô. Que loucura. Não, e o que a gente falou? Lá Falta 24 likes. A gente tava entrando ali vendo São Martin, falamos umas 3 vezes da desvantagem numérica da equipe dos jogadores da Alpha Gang, né? Então, assim, e ainda assim eles levaram a vitória de apenas 2 jogadores, foi pegando todo mundo. Surpreenderam completamente. Esse nosso mapinha de Miramar trouxe bastante agito aí entre os jogadores. Bastante agito. E é incrível, né? Nossa divisão D vem trazendo aí um endgame com muitos players vivos aí no final. A galera vem nesse jogo aí bastante frenético, deixando o comecinho de partida aí um pouquinho mais lento, fazendo aquele loot. Cai em hot dropzinhos. É bom até nesse primeiro dia, porque a galera vai se encontrando, né? Todas essas 16 equipes da divisão D. Para a próxima semana a gente vai ver se vai se manter essa quantidade de equipes caindo em hot drop ou não, né, Júlia? Tem uma semana aí pra estudar isso, né, Leona? Porque a gente viu que é uma treta que a gente gosta de acompanhar, traz emoção, mas muitas vezes acabam custando muito pros jogadores, né? Mesmo você saindo de um hot drop, às vezes fica com apenas um player, às vezes não dá tanto certo, rotaciona muito devagar. Então é uma coisa a ser estudada pelas equipes para a próxima semana, que às vezes, né, chegar um pouco melhor para o endgame para trabalhar mais aquelas kills no final seja mais favorável do que perder player no início, né? Com certeza. Estudar bastante, as nossas transmissões vão ficar salvas aí pra galera, os IGLs, estudarem direitinho, porque esse é o momento. Hoje aqui a gente tá na nossa divisão D pra vocês fazerem um nome, onde a gente vai ter, vocês já estão ligados, né? Nosso formato vai fazer com que equipes subam, uma equipe D, junto com a C, junto com a B e a A. Então é o momento de vocês se dedicarem cada vez mais ao jogo mesmo, separar aquele tempo de estudo de jogo junto com seus companheiros, faz aquela callzinha lá no Discord, vê o que é que errou, pra tentar entregar um jogo ainda mais lindo próxima semana pra gente, né, Ju? Pois é, a enquete tem 725 votos e 680 likes. Alguém foi contra, né? Alguém foi... Alguém tá errado aí nessa brincadeira. Fingiu que foi e não foi, né? Confia aí nesse projeto, confia aí nas suas balas também, porque eu tenho certeza que as equipes vão subir e chegar muito bem. Chegar chegando. Vou colocar aqui já a nossa tabelinha dos dias, as equipes que dominaram aqui o nosso dia de hoje, nossa divisão D, brabíssimos. E a gente não teve, foi o primeiro dia, eu acho que não teve dobradinha aqui entre... Eu achei que nem ia ter tabela, vamos mostrar a tabela, aí do nada ela a gente não tem, então vamos terminar assim. Não tenho certeza, eu acho que teve só no divisão B e no divisão C, eu acho. Boa. E olha que eu tava aqui no primeiro dia, tá, gente? Eu acho. Eu tava no primeiro dia, já esqueci. Eu posso estar falando besteira, Lele. Não, mas a galera aí veio... Isso mostra que foi bem difícil manter. Caralho, eu quero ver esse vídeo. Tipo, não teve uma equipe... Nossa, eu quero muito ver esse vídeo aqui. Completamente. Vou até colocar aqui, ó, as equipes de hoje, viu? Foco neles. Dominaram o nosso primeiro dia. O jogador em Arangel, a galera da Falcão Negro, Rocos em Miramar, a Action em São Roque, temos a Hells em Arangel e agora fechando com tudo, a Alpha Gangster. Brabos demais, jogaram muito, Ju, na nossa telinha aqui. Nossa, jogaram demais. Essas são os destaques. A Hells pegou top 3, 2, 2, 1. Caralho. E 12 agora? Na semana que vem, né, Leona? Tudo é possível. Equipes que constante, né? de olho, Hells aí que tava vindo constante em todas as partidas. Foi bonito, foi. Está intenso, está. Então bora ver como foi bonito, foi intenso, foi. Verdadeiro. Muito obrigada mais sincero. Lá no chat, da nossa transmissão, as nossas watch parties, tem um Leguito, Pesote sempre fortalecendo Leguito tá em live? o público aí, acompanhando. Deixa eu ver se ele tá em live. O nosso competitivo, e é isso. A união faz a força. A união faz açúcar. Vão desculpando aí qualquer coisa. A gente tentar ao máximo entregar o nosso melhor aí pra vocês. E fica aqui meu super boa noite. Boa noite. Pô, o Leguito nem tá em live, cara. Boa noite, Ju. Fica
Deu um salve errado, hein? Nem o Fer, só eu que tô aqui, Lelê. Pô, Lelê, tu me mandou salve pra geral. Estamos de folga, mas é isso. Tudo Eu tô dando a moral aí, cara. Espero você semana que vem, que vamos trazer mais muitas balas das equipes. Um beijão e até mais. Até mais, família. Boa, pode Só falar. lembrando que a tabela geral, final, né, com todas as quedas, vai estar lá no Instagram, então não esqueçam de seguir, Tem créditos, né? Deixa ela ver no chat, que ela vai levar uma bronca. Mas enfim, @Brazleague, sigam lá e acompanhem direitinho. Agora, nossa deixa. Beijo. Tá bom. Cara, voltamos segunda-feira, hein? Segunda-feira volta a Série A, os times de PMPL aí, né? Aí na terça, Série B, na quarta, Série C e na quinta, de novo, aí, Série D, tá? Então, segunda-feira, 3 da tarde, a gente volta com a... Esqueci dele aí. Brazleague. Ó, pô, eu quero muito ver esse vídeo aqui. Vai ter skin 10h30 agora. Tem um tempinho aí pra sair o ID. Amanhã tem screen à tarde, screen PMPL à tarde. E à noite vai ter react da massa. Então já prepara aí, hein? Cara, eu quero muito ver esse vídeo, velho. Eu tô gostando muito de assistir os vídeos desse moleque. Frago84. Testando o robô aspirador para quarto game. Mano, eu quero muito comprar um robô desse. Mas eu não sei se ele é bom. Bom dia, como é que vai? Tô bem. Bem, cara, o que temos aqui nessa caixa hoje? Bom, pessoal, eu resolvi fazer uma compra de um robô aspirador e limpador de chão aí para poder usar aqui no quarto e assim... Meio que eu resolvi me arriscar em uma marca aí famosa aqui no Brasil. Eu peguei esse robô aqui da Multilaser. Não poderia ser outra, né? Tinha outras opções também de outras marcas na mesma faixa de valor. E pra ser bem sincero, todas elas me pareciam serem bem similares. E acredito eu que é um robô chinês de remarcação. E entre essas opções eu peguei da Multilaser justamente digamos que pelo meme, né? Algumas pessoas até me sugeriram pegar um robô mais sofisticado assim de outra marca. Só que eu teria que investir um pouco mais, né? Acho que tem um da Xiaomi, acho que até a própria da Kabum também vende um mais melhorzinho assim. Só que pra ser usado aqui nesse quarto, né? Que é um quarto, poxa, bem pequeno, eu acho que esse aí da Multilaser vai servir bem. Pelo menos eu espero, né? Aliás, eu procurei deixar bem sujo, cara. Bem sujo mesmo pra fazer um teste aí. Limpei nada. Tô 2 dias sem varrer aqui por experimento, tá? Então, pô, meu quarto também eu tô deixando bem sujo pra quando eu comprar o meu eu usar. Se esse robô da Multilaser vai conseguir deixar limpo, varrer aí, e parece que ele até passa pano. Vou ver isso daí. Eita porra. Vou abrir aqui a caixa. Vai café? Vai café? De propósito. Mas quando ele chegar, ele vai vir... Pô! Vai ter trabalho, menino. Autonomia de 2 horas? Ah, ele passa pano mesmo, ó. Ninguém lê essas coisas, ninguém lê. Se você lê, você é estranho. Uma fonte? Que isso? Fontezinha, né? 10 volts. Não, isso é a fonte. Aquilo ali é o quê? Bateria? Ah, isso aí é o que varre, ó. Ó. Não tem fita, aquele plásticozinho pra tirar? Plástico de novo? Tem, acho que tem. Tem umas bolhas ali. Aí, ó. 19 volts. Pois muito bem, aqui temos o meu robô da Multilaser chamado de Mars. Multilaser? Ok. Vamos lá, o que dá pra dizer aqui de início? Bom, ele é pesadinho, deve ter mais ou menos aqui 1 kg. É isso mesmo, 1 kg e 150 gramas. Ele pesou o bagulho. Ele é feito totalmente em plástico também. Plástico bonito, nesse tom vermelho e glossy assim também. Essa parte aqui da frente... Falou, Fabrício, tamo junto. Eu acho que é tipo um sensor que ele tem quando bate na parede, pra ele poder virar e, né, varrer em outro local. Botões aqui de ligar, desligar, nível da bateria provavelmente. Isso aqui deve ser para recarregar. Já aqui embaixo dá para ver a rodinha, ela não mexe, só deve mexer quando ligar. É emborrachada também. Mais detalhes. Pô, eu já fiz um curso de eletrotécnico. Aí tem uma época do ano que você tem que fazer, que tem uma feira, onde você tem que fazer experimentos lá e fazer umas paradas, né?
Aí teve um moleque que fez um robô que ele não batia nas coisas. É basicamente isso daí. Ele tem um sensor, quando ele chega perto do objeto, ele desvia, tá ligado? E um moleque, há 1000 anos atrás, tinha feito esse sensor, esse robô, assim. Você colocava ele na sala de aula, colocava várias cadeiras pra obstáculo, e ele ia desviando de tudo. Tem um sensor que não deixa ele bater, tá ligado? Interessante, hein? Interessante. E você faz tudo isso por PC, pela programação, né? Isso daqui eu não faço ideia pra que serve. Vem até o manual aqui que eu vou dar uma lida depois aqui Vai, pra sim. ver como usar de fato. Ele até que é pequenininho assim. Minha mão, ó, tem 17 centímetros pra ter um parâmetro aí. Caralho, ele sabe o tamanho da mão dele, velho. Por exemplo, esse pano. Esse pano parece que coloca aqui embaixo. Ah, gruda aqui, ó. E também acompanha essas duas espirais, deve ficar girando aqui embaixo para justamente auxiliar ali na limpeza e poder ajudar também sujeira assim ser aspirada aqui para dentro. Pra dentro. Esse daqui é o reservatório. Assim, esse aqui é um Pequeno, robô bem né? barato, assim, entre aspas, né? Mas alguns mais caros vêm com os reservatórios maiores. Espero que esse aqui da multilaser sirva bem e consiga Quem tem limpar, cachorro, fazer uma quem tem limpeza gato. decente aqui no quarto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar recarregando ele porque tá sem bateria. Isso aqui é a coisinha de carregar ele. E já volto aí. Eu já ia me esquecendo de uma coisa importante, que seria a bateria, né? 2.600 mAh. Na caixa diz que tem autonomia de bateria de 2 horas. Já passou um tempinho aqui, deixei carregando aí. E eu dei uma olhada no manual, que inclusive tá aqui. E aqui diz que tem que esperar 4 horas para carregar totalmente. Eu não esperei todo esse tempo, deve ter passado umas 3 horas no máximo. Ainda tá piscando aqui o LED. Mas eu já vou usar para fazer o teste e limpar algumas coisas aqui. Eu deixei sujar bem assim, tá? Para poder testar o meu robô da multilaser. Não sei se eu comprei, fui no mercado, comprei uma coisa também pra, sei lá, não sei se isso aqui vai servir pra algo. Nem sei se eu vou usar isso aqui mesmo. Ele é muito aleatório, né, cara? Ele é muito aqueles cara criado com a avó, né? Que não sabe nada da vida, que tá aprendendo. Foi e comprou um... Cara, eu gosto dele por isso, cara. E outra coisa que você tem que fazer também, você tem que meio que deixar o ambiente preparado aí pra, digamos que deixar o robô transitar bem e não bater em nada. Eu acho que ele vai bater em alguma coisa aí, mas não tem nada de obstáculo no meio do caminho dele, né? Cara, eu tô bem curioso pra ver se isso vai limpar alguma coisa mesmo. Ainda vou sujar mais ainda, e para poder sujar mais, o Tigrão vai me auxiliar aqui com o pelo dele, que sai muito quando você faz... Ele entrou bem na hora que ele tava falando, me fudendo. Tô coçando o Tigrão aqui pra cair pelo dele no chão, um pouquinho de pelo dele no chão. Já tá começando a cair, ó. Tigrão, pode dizer que solta muito pelo, cara. Olha. Minha cachorra também. Bom, eu acho que eu sujei bem mais do que eu queria, mas é bom que dá pra ver um pouco melhor o desempenho. Ai, eu amo esse moleque, cara. Eu acho que eu sujei demais. Aí Arruma esses fios aí, irmão. Porra, bicho. Do multilaser dali. Um organizador de fio aí, cara. E olhando o manual aqui eu vi mais coisas, como as funções, que parece que ele se alterna automaticamente ali, não tem como escolher, pelo que eu vi. Ele gira em espiral, limpa nos cantos e também limpa em um local específico. Tá bom, né? E esses botões aqui, eu tava em dúvida, é o sensor de queda dele que você pode ajustar aqui. Eu não vou ter problema com isso, porque aqui eu só vou usar no chão mesmo, né? Então acredito que isso não vai me servir. Eu vou ligar ele aqui e vou testar de momento sem usar aqui o pano que acompanha. Eu só espero que ele siga esse caminho aí pra limpar. Ó. Vai se perder aí embaixo, bichão. Que da hora. Caralho, que foda, velho. Ele só vai, né? Aí já limpou, irmão. Ele é meu burro, né? E ele vai dando de cara em tudo. Um helicóptero aqui mostrando imagens de um ele sai dando cabeçada em todo mundo. Gente, eu quero ver quando ele chegar aqui nessa parte, ó. Eu acho que ele bugou, velho. Aí, ó.
o que ele pegou. Aí tem que deixar ele passando aí, né? Tipo, uma hora ele vai voltar aqui pra pegar mais ainda. Aí ele voltando. Ele vai dando cabeçada em tudo, velho. Olha, eu vou dizer pra vocês que ele deu uma limpada, tá? Principalmente nessa área aqui que eu mostrei que tava bem suja. E ele faz um barulhinho alto, tá? Nem percebi, irmão. Vai sugar esse mouse teu aí, tu que não puxa esse fio pra cima. Tá pegando bem os cantos, parece, né? Pô, ele limpa bem o canto mesmo, cara. Ah, eu quero um desse. Uma coisa, cara, eu tô notando que ele tá pegando bem os cantos. Isso é bom, muito bom. Ele faz curva, velho. Tá aí, ó. Pô, se esse aí é barato, ele faz essas paradas, imagina o mais avançado, velho. Uma coisa que eu tô percebendo também é que ele tá sempre voltando nos mesmos lugares que ele passou. Porque quando ele passa pela primeira vez, ele não tira tudo, né? Ele tira um pouquinho, aí depois ele vem, volta, tira mais um pouquinho. Aqui tava bem sujo também, mas até que, cara, limpou bem assim, tá? E só tem, o quê? Talvez 10 minutos que ele tá ligado aí. A autonomia de bateria 2 horas, então se você deixar por 1 hora aí, ainda mais, né, igual eu falei, no meu quarto que é bem pequeno, vai ser uma mão na roda. Ele vai estacionar, será, depois? A baliza? Só que, ó. Outra. Porra. Tá conseguindo sair bem dali de baixo da cadeira. Olha aí. Pô, ele é programado pra isso, né, cara? Por enquanto não agarrou em nada aqui. Isso é muito bom. É. As coisas que eu tinha quase certeza que ele ia agarrar seria ali nas pernas da cadeira e debaixo do sofá, mas ele se saiu saindo aí. Então uma coisa que eu quero fazer que é ver a reação do Tigrão quando esse negócio aqui, esse robô da multilaser ligar e vai levar um susto, eu acho. Eu vou chamar ele. Minha cachorra, ela é tão medrosa. Minha cachorra é muito Nutella. Essa geração de cachorro tá muito mimada. Minha cachorra tem medo de caixa. Caixa, mala. Eu não sei se ela tem algum trauma de quando ela era neném, mas ela tem medo de caixa, pô. Ela vê uma caixa, ela começa a latir e corre da caixa. Caixa de papelão, qualquer coisa, qualquer caixa. Se vê uma caixa, ela corre e grita. E não avança, não. Ela corre de medo. Pra chamar ele é bem simples. É só pegar a bolinha dele e apitar ela. Ele já tá vindo aí, ó. Jogar aqui a bolinha dele. Sabe o que é isso, cara? Acho que ele quer fugir, cara. Ele tá assustado. Tadinho, velho. Abre a porta pro cachorro aí, doido. Fica um pouco assustado, ó. Aí depois que cachorro... Não! Ai, meu Deus. Sujou meu sofá. Bom, eu vou... Pode ir, Tigrão. Também tu pediu, né? Mas que é burro. Essa é a reação dele. Muito bem, se passaram aqui mais ou menos uns 25 minutos que eu deixei ele ligado já. Durante esse tempinho, conseguiu limpar até que bem, tá? E eu quero ver como é que ficou por dentro. Deve estar com bastante sujeira, viu? A rodinha, ó, sujou um pouquinho. Nossa, vou abrir ele aqui. Cheio de pelo. Nossa. É, bastante sujeira, velho. Mano, eu vou comprar um bagulho desse, velho. Sério. Pegou bem mais sujeira do que eu esperava. Nossa, tá cheio, olha velho. Isso. Dois credo. Eu deixei ele mais ou menos uns 25 minutos assim, então... Meu Deus, sai o ID. Putz. Pede pra esperar lá. Vou fazer o seguinte agora, eu vou testar com um pano. Eu acho que eu vou molhar ele aqui, usar também junto com isso daqui e putz, acho que perdi a queda desse pai, hein? Pra passar o pano. Pô, tá tão legal aqui, cara. É, a quantidade, acho que isso aqui... Não, um pouquinho. Acho que eu exagerei demais. Ai, jogo do caralho. Com a mão aqui, né? Difícil. Bom,
tirar o excesso e... Vamos ver se vai dar alguma diferença. Ó. Pô, só tem eu na sala, Um paninho. O locutor entrou agora. É um maluco, aí, né? Deve ter que molhar. O locutor entrou agora, cara. O locutor entrou no mesmo tempo que eu e tá me apressando. Pô, locutor, você tá foda, hein? Se eu entro e você não, locutor, eu ia ficar muito puto, cara. Olhando o pano, talvez é isso. O que é? Ele vai passar o pano agora? Bom, vou tirar o excesso e... Vamos ver se vai dar alguma diferença. Ó. Passou um paninho. Mas aí deve ter que ir molhando o pano. Talvez é isso. Olha o rastro que ele deixou. Realmente tá passando pano, tá? Tá dando um brilho. Ó, essa parte aqui... É água, né, irmão? Brilha mesmo. Pano. Tá passando um pano bem. Tô surpreso. Ele tá no modo espiral dele, tá girando assim. E esses modos aí, pelo que eu notei aqui, dele limpar no canto, ficar em espiral, é automático, tá? Não tem como selecionar. Ele faz quando ele quer e é isso. Eu quero fazer um teste, eu vou jogar um pouco de água aqui pra ver se o pano vai... Ih, nossa, eu tava olhando a câmera, gente, acabei exagerando aqui. Agora eu não sei qual que eu vou... Moleque, ele usa droga, esse moleque aqui. Não é possível ele ser tão lesado, cara. Ele deve usar alguma coisa, cara. Ele é muito sossegado pra vida, velho. É isso. Eu quero fazer um teste, eu vou jogar um pouco de água aqui pra ver se o pano vai... Ih, nossa, eu tava olhando a... Cara, ele é lagado, né, esse moleque aqui, cara. Ele tá com lag, mano. Câmera, gente, acabei exagerando aqui. Agora eu não sei qual que vai acontecer, hein? Será que se ele passar aqui dá problema? E até que tá dando um cheirinho bom. Mas também, né, entornei tudo ali, deve ser por causa disso. Tá com um cheiro bem forte. Eu acho que o interessante é fazer o quê? Você deixar ele limpar primeiro sem o pano, pra aí depois usar o pano. Você deixa limpando ali durante 1 hora sem um pano, aí depois coloca o pano e deixa ele aí. Deve ser assim. Pô, mas esse pano não vai ter que ficar trocando ele, não, Ele velho? aproveitou a água que tava aí. Porque vai, pô, é igual você vai passar pano em casa, por exemplo. Se dá uma passada, pega, molha, tira o excesso do bagulho e vai passando o tempo de novo. Pô, ele vai deixar o quarto todo só com mesmo um paninho aqui? Pô, é melhor passar na mão o pano, não? Isso aqui vai dar mais trabalho, doido. Agora, varrer até que beleza. Ele pega os cantinhos legal ali, deixa ele enquanto você vai tomar banho, né? Se tiver que trocar, não compensa, porque é muito pequeno, mano. Ele vai ter que trocar, não é possível que ele vai passar o pano no bagulho inteiro, velho. Com o mesmo pano, tá ligado? Pô, mas pra ser bem sincero com vocês, eu sou preguiçoso, tá? Eu não gosto de passar pano, não. Nem varrer. Varrer, beleza. Agora passar pano é chato. Eu vou deixar ele ligado até a bateria acabar. Acabou a bateria e passou um tempinho. Ficou mais ou menos aí desde o início ligado durante cerca de 1h30, por aí. Eu acredito que quando eu coloquei, né, quando eu tirei da tomada ali, não tava com a bateria cheia. E parece mesmo ser aí uma autonomia de 2 horas com a carga cheia. E o mais importante, confesso que fiquei até um pouco surpreendido assim. O desempenho que ele obteve limpando, gostei. Sinceramente não achei que ele limpar tão bem, igual limpou. É nessa parte aqui, quando eu fiz aquela burrice de entornar o balde com a água aqui, eu passei um paninho, que foi esse daqui, né, pra tirar o excesso de água. Porém, em outras regiões aqui, como por exemplo aqui assim, eu não passei nada, não limpei nada. E olha só como é que ficou limpinho. Aqui também, ele veio muitas vezes aqui, tá? Aqui embaixo também veio muitas vezes aqui embaixo e repetiu muitos lugares, né? Porque aqui é pequeno, então ele acaba indo nos mesmos lugares quase toda hora. Olha aí,
Aqui nessa parte também ele passou muito bem o pano. Eu acho que tinha umas manchas aqui Ela também. tá fazendo ainda, Ele velho. limpou as manchas de sujeira. Aqui, ó, eu tô vendo aqui essa parte que ele não limpou também. Ficou uns resquícios aqui, né? Porque é onde ficava a cadeira, então aqui embaixo era um pouquinho difícil dele limpar. Se bugar mais, vou ter que trocar essa vezes, de novo. ele tirou bem a sujeira daqui. Em cantos, ó, nesses cantos aqui bem difícil, ainda manteve um pouquinho de sujeira. Aí aqui eu acho que é melhor você, né, ir pegar uma vassoura mesmo e limpar. Nessa região que limpou muito bem também, ficou limpinho. E a proposta dele, pelo que eu vi, é realmente ser, de certa forma, mais assim, uma ajuda, né? Ele vai limpar bem assim, vai ter alguns pontos que você vai ter que ir manualmente com algum instrumento para limpar, mas, poxa, que aí, cantinhos também, ver como é que ele tá aqui, né? Olha o pano. Nossa. A sujeira que pegou. E ele não troca, velho. Aí esse pano aqui você tem que lavar depois. Deu uma pequena lavada aqui no pano. Beleza, já tá agora até de que eu noite. notei, Só vou sem mesmo finalizar pai, o sim. vídeo aqui. Tô deixando ele carregando aí. E bem, gostei demais. Eu acho que você vai ter que deixar ele um tempo. Deixa o pano ali, sei lá, limpando durante uma meia hora. Depois de meia hora você vai lá... Meia hora não, né? Sei lá, 10 minutos. Depois você volta... Pega o pano, limpa ele, molha ele de novo, coloca ele de novo, deixa mais um tempo. Eu acho que tem que ser assim, tá ligado? Porque se... Tem o time esticando na esquerda. Porque não faz sentido você ter que ficar assistindo ele fazer as coisas, tá ligado? Se você compra justamente pra você fazer as tuas paradas e deixar ele lá, né? Trabalhando sozinho. Alô? 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 Tem um bug embaixo, velho. Tem um bug embaixo, velho. O cara tá pegando laranja e vai. Tá indo pra ele também. Eu consegui pegar o Jeep aqui, ó. O cara tá indo aí na estrada agora. Dá pra ele não atropelar. Para nos galpões, eu pego ele. Tentou atropelar ainda. Bota aqui, seu otário. Vai sim, vai passei. Bateu um cara aqui, ó. Não sei se aqui tem arma. Boa, porra. Esse cara aqui é maluco. Finalizou? Os caras tá indo aí pra vocês, tá, rapaziada? Ele tá chegando tudo atrasado agora aí, ó. Tá passando na negativa aqui, ó. Watch out! Ah, vai se fuder, ruim. Atropelei um cara aqui de idade aqui, ó. Cadê o resto? Cara aqui não tem cura mais não. Tá aqui comigo. Boa, porra. Era o único esse aí, não era? Não, tem mais. Não, tem mais um comigo, o último tá comigo. Não, tem mais um comigo, o último tá comigo. Na casinha do outro lado da rua. Alguém tá no eco, velho. Ponto amarelo. É o do bar, é o do bar. Esse aí é o último, porque o outro cara eu atropelei. Dentro da água atropelei. Onde é que tá assim? Marca aí, eu vou contigo. Watch out! Tava nessa casa ali. Vou passar espantando. Do outro lado da rua? Uhum. É, o barco dele tá aqui. O barco Tá porra. Parei. Aqui, ó. Onde? Ele tá aqui, ó, nessa casa de Watch trás aqui. out! É, tá mesmo. Morreu. Boa. Matou? Ah, não, é minha kill. Não, tá aí ainda. Calma. Colete aqui. Simbora. Vai todo mundo. Tá, ponto, esperou ninguém. Cadê? Já foi, já, doente. Tá maluco? Caralho. Esse desespero da Não, eu achei porra. que ele tava aí. Atirou na parede. Eu achei que ele tava aí dentro aí. Tava tudo mocado. Ele chega gritando, né? Cadê ele? Não vai ter infarto não, viado. Se tivesse fogo amigo, né? Tava fodido.
Pô, o cara ali tava... O cara que eu atropelei, ele tava correndo em linha reta na minha direção, velho. O que eu atropelei também, tava correndo em linha reta na direção da água. Não, o meu era na minha reta. Ele viu que eu tava indo na cara dele, ele continua vindo na minha direção. Ele queria pedir salve. Esse é o tal do Gmobile. De mira só. Você suporte, eu estou de IDP. É o tal do suporte. Cheguei a achar uma Scarelli aí. O foda é que eu joguei meu carro dentro da água também. I got supplies. Quanto que é a mira? 10 conto. Ah, não tô dando. Tem quanto Tem aí? quantos? 3. Eu acho que drop 8. Okay. Mas daí vai pra 11. Ué, cara, sobra. Aí, você faz a boia na skin, hoje eu não tô na minha continha. O que é? Faz a boia na skin. Tu é o mano... Como é que é o teu nome? O Paradoxo. Ah, o mano das skins. Tu que vai me dropar as moedas? É eu. Tá aqui, vou... Aqui, ó. Ah, olha, tô muito burro, velho. Tô com uma mira aqui sobrando. Beleza. Então me dá moeda. I Me dá got moeda pra mim. supplies. Cadê aqui, ô mendigo? Dá aí a moeda aí. Eu tô sem arma, sério. Eu preciso de 4 moedas só. Tá aqui, ó, a moeda. Dropa. Eu tenho 5 sobrantes aqui. I got supplies. Tem coisa pra comprar aqui? É, Me dá Mark the 4 location. moedas também, então. Meu Deus. Tu pegou as moedas dele? Não, Eu vou pegar dropei agora pra aí as moedas de vocês aí. Me dá sua moeda também, sim. Ah, pera aí. Que isso? É, quer comprar o quê? Com um carro? Eu tô aqui atrás de você, você tá indo embora. Pera aí que eu vou ver se eu vou dropar. Cadê você? Tô entrando aqui na loja. Eu vou dropar 3. Aqui, ó, dropei aqui. Temos um pedido. Aqui, ó. Tu pegou, doido. Temos peguei já. Tu usa coleta automática? Tem moeda aí? Ô, William, eu uso. Ai, meu Deus. O que foi? Me dá moeda, William. Dá 3 moedas aí que eu preciso. Não peguei não, pô, não peguei. Caralho, você é o único que lutia todo o mapa e não acha uma moeda, né? I got Toda partida que supplies. pede moeda pra você sempre tem moeda. Vocês têm carro aí, né? Vocês têm carro aí? Não, não tem. Tem um jeep na direita da cidade aí. Tá atrasado o áudio aí? Tá de boa? Não. Ô, chat, tá atrasado o áudio aí. Cadê o Jeep? Vocês me deixou aqui na cidade. Tem um jeep no ponto amarelo. Mas já voltou ou tá atrasado ainda? Vocês estão me ouvindo? Okay. Tá atrasado ainda?
Do nada, muito silêncio. É porque eu tô arrumando um negocinho aqui. Você vai pegar onde, Gélio? Cara, vai aqui, ó. Top. Aonde, doido? Você não marcou, não? Confia, tá. aqui, ó. Caralho, não vai dar no meio? No meio. Mas é naquele buraco, não tem o buraco que tem no meio do... Eita, vou dar no ali? meio do teu buraco aqui, então. Pode ir no... Não, pode ir no buraco lá. Pode ir, não. E como é que velho. não vai chegar lá? Me passa um trajeto aí. Pode jogar, joga aí no meio aí, ó, coxinha. Não no meio da cidade, por isso. No rumo que você está indo aí agora. Tá. Ó o Will perdendo a vida tudo aí. Paradox, eu vou passar pra você, para me curar. Deixa eu entrar dentro da safe aqui. Curei, passei, Paradox. Dirige aí, Paradox. Tem um buraco que fica na frente do... Não, da velho, grota para, ali, não para. tem? Não é isso não. Que susto, filho da puta. Do bueiro. E aí, parabéns. Para lá, entrou aqui na casa e saiu, bicho é maluco. Pensão minha, tô escutando o carro na esquerda. Tá pra lá, isso que entrou no Discord Que aqui. impressão. Eu tô Discord, eu nem lembrei, velho. A gasolina tá acabando, tá, Paradox? A minha acabou, já. Tem um carro aqui. É aqui, ó. Watch out! Vou pegar negocinho. Ver se tem negocinho na casa aqui, que a minha gasolina também tá tudo suco. Tem um carro pra pegar na aberta aqui da casa, velho. Acho. Eu peguei um Jeep aqui. Você Ah, tem duas pegou gasolinas aqui, ó. cabeça. Nossa, 3. Ah, porra. Que tem gasolina, hein? Tá desgreta. Tem gasolina na minha casa aqui, onde eu tô. Pega aí. Ah, chama aqui. Ah, uma frente conectou bem na hora. Nossa, tem 3 gasolina aqui, velho. Alguém mais tá precisando de galosa? Eu não. O meu carro Daí. novo tá de boa. Tem mais Tô 2 querendo. ali dentro. Não. Duas ali dentro. Fechar. Fechar. Jogar mais pra lá. Já vamos. Tá puto. Bora jogar nesse campode aqui, ó. Marked a location. Bora, Will. Vai jogar engate? Vou dar. E tem cara na casinha do aberto. Tem cara na casinha do aberto. As gêmeas do aberto aí na reta. As gêmeas do aberto aí na reta. Então joga pra esquerda aqui, ó. Tem gente no morrão aqui também, ó. Watch out! E não vai pra onde, hein? Acho que não pode aqui da frente tá safe, rapaziada. Tem cara É nesse batendo mesmo agora aqui, nesse ó. campode. Tem Watch cara out! batendo Nesse aqui, aqui? ó. Tem cara aí em Watch cima, out. aí, ó. Watch Cara lá. out! Essas casas aqui, será que tá como? Jogadinho do Parece que tá de boa. Paquetá. Vê lá assim, ó.
Esse que pode é que eu falei. Watch out. Bateu o cara aqui? Vê lá, sim, passa lá, do lado lá. Não, passa aí se tem alguém aí. Tem. Ai. Tem cara no muro, doido. Em cima da gente aqui. Sim, eu falei, eu avisei, mano. Recua pra cá. Eu. Eles estão tretando, dois tipos lá tretando. Aqui na esquerda, aqui, ó. Vem pra cá. Eu acho que é a 9K aqui, velho. Que eu pode. Os caras aqui tá maluco hoje. Eita. Total. Aqui tá safe, rapaziada. Vem pra cá, bem sim. Vai tá bem de boa aqui, doido. Aí vai ficar bem oprimida. Nossa, dei muito tiro nesse cara, velho. Eu dei colete nele cair, esse lixo. Pede apoio aí e fala que a gente vai bater aí. Não, tá de boa. Thank you. Tem câmera pra qual? Tem câmera pra quem? Qual lado? Watch out. Vou da janela, não. Watch out. Vou derrubar ele. Eu acho que dá hora de segurar mais aqui um pouquinho, doutor. Que esses caras aqui, eu vou Sim, puxar lá nos vamos moleques. segurar. Tô marcando ali só pra ver se tá safe, só. É Watch pra out, watch out. Nossa. O maluco é bom nesse spray, velho. Um cara aqui, ó. O cara aqui em Watch cima, out, tá? Watch out. Watch out. Pô, cara, a minha intenção em jogar com os times não é ficar cornetando, tá ligado? Por isso que eu só sigo calma. Os caras querem meter um contrafluxo, vou junto. Os caras querem ir pro meio da safe, eu vou, não vou falar nada, tá ligado? A minha intenção é só jogar, velho. Ver como que os caras jogam. Watch out. Watch out. Ah, não, onde? Lá em cima do morro, lá naquele campo ali. Não, não pode lá. Watch out. Eu continuo mantendo aí. Eu vou manter aqui. Não. Eles vão ter que passar pela gente. Watch out. Dei dano em cara, ó. Watch out. Vem aqui. Watch out. Essa arroz. Vou atrasar o lado desses caras aqui, velho. Mark the location.
E aí, doutor, como é que vai ser essa rota? Os caras tocando pro gás. Caindo pro gás, né? Os caras de lá, você pá. Eu atrasei a rotação de 1 aqui também. Joguei pro gás, né? Vou ter que rotar aqui. Não, sim. Bora, tu. O já caiu. Carro por aqui, ó, rotando. Watch out! Em cima. Beleza. Tô escutando. Tem capa, velho. Watch Lá pra out! esquerda também, sim. Ó, a gente tem jogo por Watch aqui, out. velho. Negativo aqui. Só tem que tancar esse cara É da negativo. esquerda. Só tem que tancar esse cara da Watch direita. out! Eu vou spotar a esquerda deles ali. Já dei bala nele lá já. Tá pra onde? Ó, tem cara nesse pixel aqui, Watch ó. Tem um out! bug lá. Marked a vehicle. Tá fazendo cair, tem cara lá trocando lá. Pode outro. Ok, na área. Onde marquei lá? Aonde Boa. Onde marquei lá? Vai encostar lá, vai encostar lá. Bora, Will. Vai. Tá a negativa deles aqui, ó. Agora minha kill, né? Um cara atrás da pedra aí, eu acho. O cara foi esquerda. Watch out! Foi esquerda minha. Help! Caralho, Paradox, o que você foi fazer I aí? need attachments. Puta que pariu. Tá, velho. Nem fudendo que a minha internet caiu bem na hora. Caiu isso. Eu fiz smoke aqui pra tapar a visão dele aqui. Vou fazer outra mais na esquerda. Arruma esse carro aí, esse jeep, velho. Aqui na altura acho que não tem mais ninguém, dele. Só pra tapar a visão, Aqui em cima, na altura, acho que não tem Tem mais ninguém. Tem? Acho que tem aqui, Watch ó. out! Não, aí não tem. O cara também morreu. Eles são pra outro pixel. Então fui esquerda, né? Só tem um loot aqui. Tá fazendo granada aqui, velho. É, na negativa. Help! Ah, velho. Cuidado com a esquerda nossa. A gente entrou muito na safe, velho. Tem smoke, Will? Deita e faz smoke. Calma. Nossa, não tô ouvindo nada. Eu vou mutar você, tá vendo? Tá bugando meu áudio. Eu vou recuar e vou pegar essa nega aqui, ó. Ah, precisa ganhar. Não, bala no cara, louco. Granada não, louco. Eu matei o cara que tava nas costas aqui, viu?
Ai, filho da puta. É, eu avisei ainda que tinha que tomar cuidado com o meio da safe, que eles foram muito, velho. Desenho era boa, dá pra ter ganho essa play, velho. Não, nem vou fazer. Tô jogando só por jogar, só. Já já eu paro, vai voltar os campeonatos e tal, nem vai dar pra ficar jogando direto. Ué, cadê o outro que eu comprei? Ah, esse aqui? Nossa, faltou um, velho. Tem que dar a opção de comprar se não dá, né? Oh, meu Deus do céu. É, esse daqui eu vou ganhar a mochila, né? O PMPL começa dia 23 de março. Mês que vem, tá mais de um mês ainda pra PMPL. É, mochilinha. Cara, essa mochila não é feia, mano. Qual que é os níveis dela? Vamos ver. Nossa, ela é assim. É usável. Mais feia que essa daqui não é. Isso eu garanto. E pior que, tipo, dá uma vontade, às vezes, de organizar o time, de, tipo... Igual ali na hora que o locutor ficou em off, tipo, eu fui lá, falei, ó, safe ali, vamos limpar a esquerda primeiro, pá. Pô, dá uma saudade quando eu passava cal, mano. Pô, tô na sala já. Eu vou aproveitar. Que hora que vai dar gol? 13? Vou pegar minha comida, velho. Tô sem comer ainda. Já volto.
Pô, sabe o que eu tava pensando, velho? Já pensou se eu fizesse um curso, igual esses caras fazem aí, pra dar aula de PUBG Mobile, velho? Será que teria uma galera pra comprar? Uma consultoria, né? Que eu ia oferecer? Sei lá. O que a galera oferece de serviço aí? Pô, eu já vi uma galera que, pô, é 200 conto pra cima, velho. Não, que tem uma galera. Eu acho que a galera deve oferecer o quê? Uma ajuda no time. Tipo, o cara te contrata pra ele ir lá ver, assistir as suas plays e falar os seus erros. Ele vai falar, ó, o spot de vocês é ruim, a rotação de vocês tá ruim, a comunicação tá fraca, isso é isso. Melhora isso, isso, isso. Ele vai falar os pontos que você tá fazendo errado, tá ligado? Mas, pô, eu achei errado cobrar muito caro por isso. Sendo que nosso jogo não paga bem, velho. Quem vai procurar esse tipo de serviço é justamente a galera que tá querendo começar no jogo, né? Começar bem no competitivo e tal. Tem uma galera que cobra caro. É, doido. Cada um tá indo pra um canto? Alô? É que o nosso spot é lá em... Ah, não. No campo militar, mano. Putz, isso aqui não tem carro, não. O locutor é louco. O doutor tá quieto, cara. Não fala nada. Marked a location. Marked a location. Marked a vehicle. Nada a ver isso aqui, mano. Tinha que ter caído lá. Eu não tô entendendo é nada. O locutor tá quieto, fica marcando as coisas. Abalado da última queda. There can only be one winner. Let's go.
Mano, eu não vou lá, vou ficar por aqui luteando compound, perto da safe. Pô, dá pra lutear o tratamento aí, eu acho, velho. Não caiu ninguém. Pois é, eu tô indo lá. Ué. Não entendi por que vocês foram pra lá, não. Tu tá sem carro por quê, doidão? Porque o teu mano marcou aí, nós foi. Oi? Você não tá me ouvindo, não? Não. Oxi. Você tava mutado para de pagar de doido. Tô não. Então por que você falou alô agora? Ué. Locutor. Quer mentir pra mentiroso, locutor. Tô te falando. Ele tá jogando no radinho também, sei. Tava falando um monte. Tá. Tava no radinho. Marked a vehicle. Tá luteado aqui, velho. Tem cara. Tá nessa casa aqui, ó. Watch out! Pula, filha da puta. Deu o carro inteiro, velho. Marked a location. Em cima de mim tem cara. Você não consegue sair daí, não? Deixei sem vida, velho. Você não consegue sair daí? Até consegue. Não, na verdade não, porque o carro fodeu. Tenta sair. Não? Não. O squad foi. Se eu chegar de carro, dá pra eu pegar vocês, será? Peraí. Vou achar uma solução pra tu. Eu tô com uma Kombi aqui. Cara, eu tenho uma moto aqui, velho. Capotei a Kombi. Ah, não, descapotou. O cara tá por cima de você ainda, sem pai? Oxi. Ô, sem pai. Ele falou que não. Pega a gente aqui na nega, então. Aí a gente sai por aqui, ó. Senão eles vão ter visão, velho. Eita porra, chegou. Não, dei capa nele. Bota a cara de novo, filho da puta. Relaxa. Tem que buscar o menino ali, que ele tá sem carro, eu acho, não? Foi mal. Pô, não sei vocês, velho. Ah, mas eu já tirei vocês, né? Não sei vocês, mas eu vou embora. Fala, rapaziada. Com Deus. Tá. Com Deus. Oh, meu Deus. Vamos lá. Finalizou. Esqueça, rapaziada, esqueça. Marked a location. Uma smokezada lá. Watch out! Só foi pra cobrar. Watch out! Watch out! Tem um cara, uma moto aqui, viu? Nossa, dei capa no cara.
Safe, esquece, cara. Tem moto aqui em cima pra pegar, pra carregar vocês aqui. I got X. supplies. Tem outra bike aqui, ó. Marked a Aqui em location. cima. Os caras tão batendo em mim aqui. Passou. Pô na nega. Quem? Aqui, pô. Watch out. Só ele. É, os outros amigos estão encostando agora. Minha bike, velho. Nossa, o cara aqui. Dá pra tu sair, ô menino? Não, né? Help. Não. Fui tentar meter o flanqueamento nos caras, vocês caíram tudo, mano. Uma delícia andar com essa bike. Eita, pô, tem smoke ali, doido. Watch out. Deram tiro em você ali? Não pegar é nunca, filho. Deram tiro? Deram. Eu acho que é só um cara. Mano, ele tá enchendo de smoke aqui, velho. Tá nas minhas costas aqui. Postou o cara na minha altura, velho. Encostou um cara aqui, ó. Ponto amarelo.
Poxa, tem smoke aí, Dani. Tá vendo smoke ali? Ou foi tu que fez? Não, tô vendo. Watch out! Smoke aí, ó. Foi você que fez ali? Não, tem cara que vai Watch bater aqui, out! ó. O bug dele tá fudido, viu? Como é que é? Ih, me fudi. Tá nega. Watch out! Ai, acabei. Tem muito tiro no cara, velho. Tô sem kit. Tô indo pra safe. Eu luxo do cara pra tu pegar depois que ele sair daí. A safe vai doer. Não, tá de boa ainda. Acabou de bater a próxima. 2 minutos. Daí eles vão sair e tu pega o luxo do cara, velho. Eu não tenho kit. Mas tu veio? Ah, achei que tu não conseguia sair de lá, velho. Esperando a motel tá furada. Tem capa nova aqui. Vou a caminhar. Tem a bicicleta aqui também. Tá bom. Faz pedido na minha nego. As negativas aqui da amarelo tá safe. Não sei, tem cara aqui, ó. Watch out! Ah. Tem que achar um buraco pra jogar. Tô indo pra amarelo. Watch out!
Nós vai ter que jogar com a safe, velho. Nós vai ter que esperar esses caras daqui sair. Watch out! Olha aqui. E jogar nas costas deles. Tá indo agora. Depois vamos ter que esperar eles sair. Watch out! Subir no morro. Vamos jogar nas costas desses aqui. Jogar nas costas desses daqui. Ele me viu, velho. Tem cara aqui em cima. Watch out! É esse aí que deu tiro em mim. Ai, mostrou me nocaute, dá um pé. Vou trampar tu aí. Acho que eu vou. Beleza, vai ter que voltar por 55 segundos pra nossa saída aqui. Vou ter que jogar full esquerda, mano. Vou tentar bater aqui, ó. Nesse alto. Mas tem que vir agora. Ah, não. Ah, não, velho. Não acredito nisso, mano. Por que tinha um cara aqui, velho? Não. Não, velho, não. Como assim? Eu não acredito. Ah, o cara pelo menos fez a play dele, velho. Tá assim a roda da frente, mano. Se bater, ela vira. Ah, o cara furou o pneu de Meu braço. Deus do céu, velho. Já era, vai ter que rodar no kit. Tinha um carro nesse campalde aqui, ó. Esse azul aí, ó. Vai bater lá, tu tá morto, filho. Tem uma moto no aberto aí na tua esquerda, na tua esquerda também. Se conseguir pegar ela, GG. Ali, ó. Não. Consegue sim. Tem kit? Ela vai bater, vai doer um pouquinho. Já era, fiote. Mas dá pra chegar, mano. Se pegar ela, dá pra chegar na safe. Só relar um kit agora, ficar full. Vou dar o último. Ixi, dá pra chegar tranquilo. Aí, ó, sobe esse retão aí, já era. Ah, mas não vai dar. Nossa, quase chegou, velho. Nossa. Caralho, se fosse um kit full, chegava. Caralho, tu não sabia que o analgésico dava boost? Pô, deixa o personagem mais rápido, velho. Fica mais ligeiro. Cara, deixa eu ver o que é isso aqui que o rapaz ali postou. Ó, nova look box. New Weapons Crate. Carnaval 8 Godzilla. Essa Carnaval 8 Godzilla ela não tinha? Isso aqui é o cogumelo, tá? Seguinte, quer ganhar 350 conto agora, ou 8.000 C, clica no segundo link da descrição depois que você acabar de assistir o vídeo, participa do sorteio aqui do canal. Não paga nada pra participar e você pode ganhar 8.000 C ou 350 reais direto na sua conta, fechou? Fala comigo, clã! E aí, passando antes do vídeo, Aí, rapidão, ó. família, pra lembrar pra vocês da promoção das luvinhas, tá? Praticamente 7 minutos, ele tinha acabado de encerrar a live, tava deitado, assistindo um filme, pra quem tá me
Do começo pra frente é o open case do Pedrinho. E pro final do vídeo eu vou rodar mais 10k de CEI. A gente já vai upar ela full, vamos fazer um bagulho top. Então agora de começo, se a qualidade estiver um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, vocês não vêem a minha foto, é porque foi o Pedrinho que gravou e mandou a gravação pra mim. Porque logo que saiu a caixa ele já começou a rodar ali, fechou? Mas vamos lá, tem 17 mil C aqui, deixa eu mudar pra conta do Pedrinho. Então vamos lá, vamos fazer essa brincadeira. Já tô com a Car 98 na mão, tá? Vocês vão ver aí o open case dela daqui pra frente. E mais pro final do vídeo vocês vão ver eu rodando aí 10k de C. Talvez um pouquinho mais, talvez eu vou rodar esses 17, não sei ainda, vai depender muito de como vai ser a questão dos materiais, fechou? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta do nosso canal, se inscreve, deixa aquele likezão pra gente, que é muito importante. Lembrando também que tem um sorteio muito top acontecendo lá no meu Instagram, que é o segundo link aqui da descrição. São 350 reais em dinheiro pra você, ou 8 mil C na sua conta, fechou? Então não deixe de participar. E agora sem mais enrolação, mano, vambora. Vou deixar vocês aí com a primeira parte da Open Case, e depois eu volto no final do vídeo aí rodando mais 10k de C e fazendo aquela upgrade na arma que vocês gostam tanto, fechou? Fechou. Pô, mas que caixa é essa, velho? Até o momento tá meio bosta, né? Materialzinho, gosto. Eu gosto. É aquela que quando vem... Que vem um monte de coisa, né? Chegou hoje? Às vezes ela vem uma skin antiga, não é? Que tem uma época que vem a KM glacial e os caralho, não é? Seguinte, vamos lá então. Vocês acabaram de ver aí, né, a open case que o Pedrinho fez. Moleque, porra, zerou a caixa, deu sorte demais. E agora vamos lá, vamos começar a rodar aqui os 10k de UC na conta do Pedrinho aí. O Pedrinho falou, mano, roda 10k. Se der bom de tinta, você roda o resto. Se você vê que veio pouca tinta, aí você pega o 7k que sobrar e compra de tinta. Então vamos lá, vamos começar a rodar aqui. Vamos abrir a caixa aqui da Car 98, que eu não estou acreditando que já voltou, mas tá aí. Poxa, eu lembro dessa M4 aí, SM16. 540 aqui. Vamos ver se a gente vai dar a sorte que o Pedrinho deu. O Pedrinho pegou bastante coisa, né, mano? Eu não cheguei a ver quantos UC certinho ele rodou ali, mas deu muito bom, hein? Pegamos o cabelinho, pegamos a roupinha. O Pedrinho já tinha pego. Então até agora nada de muito relevante. Tô com o meu WhatsApp aberto do lado aqui que eu tô conversando com o Pedrinho pela questão das tintas, mano. Talvez vai faltar tinta pra upar a panela. Pegamos o vestidinho também, da doçura, top. Nosso foco é pegar arma pra virar material, né, clã? É isso que nós quer. Vai ter material. É, né? Não veio nada, vamos pular a animação de umas aqui. Nada. Nada também. Tá. Show. Eles têm os macetinhos de ficar clicando. Mais ou menos quase 4k de C. Com esse giro aqui já deu 4k. E agora, nada de material, hein? Tinta tá vindo. Tinta tá vindo. GG, 4 tintas. Dá pra comprar tinta? Mais uma tinta ali. Dá pra comprar tinta, não dá? Com você? Aquele macetinho de reiniciar o jogo, né? Ah. Deixar o jogo e abrir de novo sempre dá certo. Sempre? Então já foram ali 5k de C. Não pegamos nenhum material, mas veio tinta, né? Pegamos aí algumas tintas. Vamos ver aqui como que vai ser agora. Isso daqui já serve pra galera também que quer rodar, viu, clã? Pra vocês terem mais ou menos uma base aí de quanto que vocês vão gastar, de quantos UC que vai precisar colocar aí pra vocês pegar essa arma, fechou? Mais um giro. GG, mais um giro. Pô, engraçado que não saiu nenhum vazamento, né, clã? Da Car 98 voltando. Ela simplesmente apareceu, né? Ela simplesmente brotou no jogo de volta. Vamos rodar mais 2 giros pra completar as cartinhas ali. É que esses vazamentos aí, eles são lançados na... Boa, 3 materiais. GG. Na beta, não é? Muito, muito bom. Deixa eu ver, mais um giro. Não é meio que um vazamento. Vamos vir aqui agora na caixinha garantida. Mais 3 materiais. Nossa, muito bom. 6 materiais. Nossa, caralho, 9 materiais. 9. Que isso, cara? 10 tintas. Nossa, mano, tinha 17k. Tamo com 9.300. Rodamos uma média aí. Vamos colocar de 7k e 700 no C, mais ou menos. 7k e 700 no C. 9 material. Tá bom, né? Não tá ruim. Não tá ruim, não. Tá bom. Tá muito bom, inclusive. Tá muito bom. Vamos rodar mais uns 2kzinhos aqui. Vou botar mais uns 2kzinhos aqui. Vai precisar de tinta, cara. Tem que pegar tinta, mano. Vai precisar muito de tinta, velho. Olha o parninha. Quer souvenir? Boa.
Vou rodar até completar a caixinha de 50% ali, hein? Boa. Deixa eu ver. Mais 2 giros, eu acho. 2 giros. Ó, materialzinho. Ó, 2 materiais, bom demais. Então já são 11 materiais no total. Mais tinta aí. Deixa eu ver, mais um giro. 11 materiais com mais ou menos aí 10k de C. Pô, esse cabelo aí também tá de sacanagem, né, velho? Temos 6.600 de C ainda, o Pedrinho tinha colocado 17. Eu lembro. Então vamos colocar uns 10.400 de C aí que a gente rodou pra pegar 11 materiais. Vamos ver o que vai vir aqui. Nossa! Cara do céu, 14 materiais com 11.000 C, mano. 14 materiais com 11.000 C. Você tá doido? Mano, é quase impossível. Vocês estão entendendo? É quase impossível disso acontecer. Estamos com 58 materiais. Deixa eu ver com o Pedrinho se ele vai querer continuar rodando ou se ele vai querer comprar as tintas, mano. Peraí que eu já volto com vocês aí, hein? Clã, seguinte, voltamos. Pedrinho colocou mais 8k de C aí, hein? Mano, vamos começar. Pô, Pedrinho, você não... Pô, manda o ID. Caralho, esse Pedrinho é quente, hein? E agora o bagulho vai começar a ficar louco. Pedrinho do céu. Godzilla, lendária. A arma. Muitos. Nunca tinha visto numa play. Eu ficar olhando de lado aqui que eu tô conversando com o Pedrinho enquanto eu gravo, tá? O Pedrinho tá... Não, beleza, beleza. O Pedrinho tá aí, Pedrinho tá aí. Nível 2, Car 98 do Godzilla. Mano, deixa o like aí, vai. Na humildade. Mano, ninguém do YouTube trouxe conteúdo ainda, mano. Deixa o likezão aí. Bora. Deixa o like aí, família. Nível 2. Nível 3. Nível 3. Nível 4. Mensagem de abate. Olha isso aqui, mano. Olha essa arma, meu parceiro. Eu acho que é... Olha essa arma. A caixa de loot dela que eu sempre falei que era mais da hora, não era? A caixa de loot mais bonita do jogo, se pá. Deixa eu ver se é essa aí. Nível 7. É essa daí. Pô, não tem como. Essa caixa de loot aí não tem como. Tá aí. Tá aí. Acredito, agora são exatamente não tem 10 como. horas. Olha essa caixa de loot, velho. Antes, com certeza. Eu tô gravando o vídeo um pouco tarde. Mas eu acredito, até o momento, eu tô olhando os grupos aqui, eu não vi ninguém e já tenho o pá dela full. Então tá aí. Caixa de loot. Caralho, muito lindo, velho. Sensacional. Agora, meu parceiro, a gente vai aqui, ó. Panelinha. Meu Deus, panela coisa de loot. Tem... Caralho. Nível 2. Nível 3 já começou a faltar tinta. Então o que a gente vai fazer, mano? A gente vai vir aqui, resgatar, aleatório. Vamos vir aqui nas tintas. E vamos comprar. Ele foi errado. Oh, 4k de Pô, Gugu, tu foi errado. Você vai. Faltar tinta. Então o que a gente vai fazer, mano? A gente vai vir aqui. Eu não precisava vir resgatar, era só vir aleatório. Aí você vem aqui, ó, destaque. Aí você vem resgatar, ele tá procurando. Aí depois você vem traje, aí depois aleatório. Se vir nessa sequência, tudo dá no caminho certo. Aleatório. Vamos vir aqui na tinta. E vamos comprar tinta. Caralho, 4k de C, 4k de C sem tinta. Ah, porra. Mais 4k de C. Vamos voltar lá pra bateria de novo. Cadê a panelinha? Vamos lá, nível 3. Bonita, né? Nível 4. Mensagem de abate, cara. Nível 5. Nível 6, mano, forma final. Preciso de 112 tintas, é isso? Vai é ele. Isso. Pô, novo, a forma final é o quê? O que a forma final fez? Aqui, faz. Mais 4k de C. O que a forma final faz? Vamos voltar lá pro ateliê. Panelinha. Tá full, mano, nível 5. Tá full, mano. Tá full? Panelinha full. Caixa de loot. Caixa de loot não, né? Momento glorioso. E a Car 98 do Godzilla, mano. Nossa senhora. Não, essa Car 98, vou até desacelerar o vídeo aqui. Essa Car 98 aqui não tem como, cara. Essa caixa de loot aqui é a caixa de loot mais bonita do Pubg Mobile. A parte de baixo dela poderia ser, por exemplo, um... Sei lá. Clã, se esse vídeo... Cara, isso aqui é maluco. Dentro da Play, como é que fica isso aqui vendo dentro da Play? Eu nunca vi uma caixa de loot desse bicho, velho. Merece um like, meu parceiro. Merece. Nenhum outro vídeo do YouTube na história desse planeta merece. Que isso? Mano, deixa o likezão. Que deu meu? Queria agradecer ao Pedrinho mais uma vez. Pedrinho, grande Pedrinho, grande Pedrinho. Coração, meu mano. Obrigado aí, Pedro. Pedrinho tem fortalecido muito o nosso trabalho, tem jogado com a gente nas lives aí todo grande dia Pedro, também. Né? Queria te agradecer muito, meu mano, pela oportunidade de poder gravar mais um vídeo na sua conta. Obrigado mesmo. Muito insano, demais, né? O Pedrinho aí que tá fazendo história, vamos dizer assim, no PUBG Mobile. Joga muito no Flamengo aí. Vou colocar a Car 98 ali que ela merece, né? Car 98 muito top. Pedrinho aí hoje tá entre as contas mais tops do SA, tá, clã? O Pedrinho tem muita coisa nessa conta. Se você não viu o vídeo da conta do Pedrinho, tem aqui no canal, passa lá, dá uma olhada, que tem um vídeo da conta dele completo aí. É o Pedrinho da 7. Clã, tamo juntão, espero que vocês tenham gostado de mais Não, gostamos vídeo. sim. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. É nóis, tamo junto, hein? Fui! Esse aqui é o tal do Kogu, né? Pô, bicho. 25k de C, mano.
Coisa linda, hein? Coisa linda. O que é o... Peraí que saiu dele. Tem teu Instagram na descrição? Pô, aí não, hein, Kogu? Cadê a descrição, Kogu? Falou que tinha um sorteio na descrição. Tem aqui? Tem aqui, ó. Instagram. Aonde que você fez isso? Pera, tu falou o quê? Abre meu Insta, tem uma play no evento com essa cara, eu mostro o loot dela, vídeo curtinho. Isso aqui? Não. Não. Ai, cara. Não. Isso aqui? Não, também. Negócio. Eu tô Clã, ontem eu fiz aquela enquete. Pô, esse setupzinho aqui, Kogu. Família. Ué. É o segundo vídeo? É esse aqui? A mensagem que mandaram aqui, mensagem. Ana Barbosa, estou ansiosa pelo Occult Die em novembro. Você vai, Kogu? Não sei nem o que é isso, cara. Com capa de paraquedas, esse? Valeu, Reizada. Tamo junto, meu mano. Obrigadão aí de coração pelos 50 pila, viu? Tamo junto, hein? Tem nada não, velho. Toma. Toma. Tô caído aqui, viu? Cadê minha kill? Toma. Foi pra cá, foi pra cá. Foi pro corredor aqui, ó. Ah, foi bom aí. Caralho, a fumaça fica um tempão, velho. Thank you. Ah, filho da puta. Finaliza, Kakar. Não. Ah, mano, sem bala já. Tomou uma. Tomou outra. Bloqueei. Tem outra em cima agora, tem outra em cima. Deixa eu ver. Thank you. Finaliza o cara aí. Ó. Oxi. Que isso, cara? Perdi tudo aqui, velho. Caralho, velho. Derrubei o malvadão. Olha o malvadão aí de novo. Que da hora o loot, cara. Que bonitinho. Nossa, ele é alto, né? Boa. Boa, caralho. Já foi tudo. E aí, Cecília? Fala tu, meu anjo. Como é que você tá? Aonde curte aí? Do lado de baixo. Você tem que fechar o chat pra poder dar curtida. Nossa, eu perdi muita kill aqui, velho. Claro. Valeu, Reizada. É bonito o loot, né?
Vocês estão em primeiro? Quem que tá em primeiro? Let's go. Pô, o Senpai tá no avião até agora, doido. Excellent work. Watch out. No, tem um monte de time. I got supplies. Tô tirando Já aqui. tá cravado aqui. Eu acho que caiu uns 3 times lá em Bootcamp. E aí, qual que vai ser a play? Ô, Oi. a play, qual vai ser? Ah, não, vamos subir. Vamos pegar essas casinhas que ficam desse lado de cá, ó. Sei que tá pra aqui pra cima mesmo. Deixa eu achar uma M4 marquei. Cara, no morro. É o quê? Nossa, tem tiro aqui. Cara, no Watch morro. out. Vai para 10 a treta. Manda um punho, velho. PBZ aqui. Não tem. Preciso de um punho. Bem. Você não consegue ver a costa desses caras aqui? Cara na casa.
Deu visão, não. Voltar. Bora ficar nessas casas que tá marcado, que eu marquei. Tem que ficar de olho aqui, ó. Esses caras vai. Isso aqui eles. É a última queda. É a última queda, pô, eu respondi. Fala, Jandinho. Não, pô, não fala errado não, você ele vai achar que é Tinha errado. cara em Paradise ou não? Sim. Bugado o mic aí. É o quê? Bugado do mic, agora desbugou o que você falou. Então, amanhã a gente tem a screen pro MPL, né? O segundo dia. São 3 dias de screen, toda semana. Aí às 15 a gente tem screen. Eu vou ver qual é o horário que vai ser o Camp da 7, se vai ser amanhã. Deixa eu mandar mensagem pros moleques da LGLD. Não, sai pra caixa.
Então, eu quero saber desse campeonato, mano. Como é que funciona? Quando que vai ser os horários? Eu vi os times que vão jogar ele, talvez. Mas tá muito vaga as informações, né? Excellent work. Excellent work. Parece que eu vi cara pulando aqui em cima, aqui, viado, ó, no E. Sentido 50, 60, 70 aqui, ó. Não sei se tá bugando ou o quê. Parece que tem cara pulando, tá ligado? Uhum. Na onde? Aqui no 70 aqui, ó. No E aqui, ó. Watch out. Aqui? Watch out. Aqui? Watch out. Marked a location. Aqui? O que que é? Watch out. Passando por Marked a cima. location. Watch out. Então era os caras, então. Tá fazendo scout. Mas ele veio lá da... Pariu, velho. Ele veio lá do amarelo. Então não vem, então não é eles, então. Deve tá bugando, mano, alguma coisa aí. Os caras atravessando a rua. Watch out. Matei um cara. Se pá, eram os caras que estavam aqui em cima, fizeram a volta ali por trás da pedra ali. Do Pedrão e a esquerda. Não, esses caras estavam em bootcamp. Na minha tag, essa tag tava tretando lá. Que isso, um gato? Caralho, o Paradox tá vivo ainda, velho. O Senpai é o Paradox? Chega, Paradox, chega. É o Paradox. É a alta conta dele. Que, inclusive ele tá vendendo R$130. Tem 4 armas Pubg. Tá. Não tá negativo. Se ele conseguir vender Ainda. através da live, eu ganho 30%. 6 armas upável, tá? Watch out. R$350. Não tá negativo. Watch out. Marked a location. É, os caras tão trocando aqui em cima, mano. Eles estavam aqui mesmo, não tava louco não. Posso pegar na pedra. Cuida que eu acho que o Watch amigo do out. cara que eu matei vai estar nessas casas aqui em cima. Alguém tomou birico aí? Tem cara tomando birico aqui perto. Ah, é bug. Eu ouvi também É o bug, Beric, é bug, mas eu acho que é bug. bug mesmo. É bug, é bug. Que morra. Vem pra nós aqui, filho, de uma mãe. Boa, Paradox. Falta 3. Ó, os caras vão vir Watch de cá, ó. out. Os caras vão vir de cá, se pá. Watch out. Help. Os caras deram uma em mim aqui, ó. Watch out. Mais cara lá. Stay low.
Watch out! A gente tem que ganhar altura aqui. Tá aqui atrás, ó. Watch out! Ah, a gente tem que ganhar altura aqui. Derrubei. Só não vou conseguir pegar aqui, ó. Watch A gente out! tem safe lá em cima. Poxa, tem cara aí, doido. Encostou na nossa casa aí um cara. Na nossa casa, no muro. Esse cara tava vindo costas aqui, eu coloquei. Ah, ele tá no muro, na pedra ali. Ganhei minha kill. Help! Nossa, levei. Ah, é um pedaço de pau, doido. Um time full. Olha como que é de boa rodar kit San Roque, velho. O safe tá bem pequeno e ainda dá pra rodar o kit. Ele vai morrer. Ele vai morrer, o safe vai bater. Nossa. Ai. Nossa, deitou aí, GG. Pra jogar essas screens, pô, não sei também. Geralmente são grupos de WhatsApp, grupos de... a maioria é grupo de WhatsApp que tem pra marcar, tá ligado? As screens. Aí você marca por lá. Aí, por exemplo, você tem que procurar o nome da screen. Qual que é a skin que eu tô jogando? Ah, é screen da Conf. Você pesquisa no Insta pra ver se você acha, tá ligado? Ou screen da Nine. Nossa, tinha dois caras ali na direita. Ele morreu pra casa ainda. Não, eu não tenho. Mas eu tenho uma ideia aí de fazer um Discord, onde teria uma aba lá pra poder achar screens, tá ligado?
Pro pessoal ficar mais inteirado e tal. Eu ainda não botei em prática essa parada, mas eu vou fazer. Bom, rapaziada, de PUBG acho que deu, né? 8 horas e 40 aí de PUBG. Vou dar uma diversificada agora, jogar um CSzinho de cria, certo? Quem quiser assistir aí. Quer assistir, só fica aí que a gente vai jogar um pouquinho. Fechou? Eu tô jogando no 12 Pro Max. Deixa eu ficar no Discord com os moleques. Alô? Ele parece. Esse tênis parece ser muito confortável. Opa. Deram gol aí? Opa. Não, Não, tô estamos esperando. Ó. Isso aqui, Vitor. Ele parece ser muito confortável. Todo mundo elogia ele. Você elogiou ele já, Fer? Não gosto dos tênis do Will. E aí, Will, vai deixar? A gente tá falando de tênis, aqui, senhor. Não sei Nossa, não, você tá é falando meio de tênis logo com feio. o Vitor, velho. Achei meio juntou feio. o cu com a calça aí, é Nossa foda. senhora, agora vocês não vão sair mais do Discord. Olha o tênis que eu comprei, sim, vou te mandar. É um All-Star. Não. Verde- Air Não? Force, eu só gosto de Air Force, mas é... Você usava depende- sapatênis, Fer? Não, nunca, Usava. você odeia, Tinha você cara. nunca usei Eu acho que ele sapatênis. usava. Eu usava. Ah, eu o usava Vitor, sapatênis. o Vitor, ele era técnico de TI com esse sapatênis. Eu usava sapatênis. Eu usava sapatênis até o momento que eu percebi que Você era brega. é horrível, velho. É, você era É brega, horrível. você era muito brega. Aí foi quando começou essa desgraça, velho, de querer comprar tênis, mano. E eu nunca parei. Pelo amor de Deus, velho. Viajei pra Malásia, eu gastei uma bica no tênis. Cara, Você comprou o quê? Comprei um Louis Vuitton. Ah, você comprou um Luizinho? Comprei. Que isso, hein, Vitor? Ah, aqui a gente tá falando da Deixa eu ver se Elite. eu tenho foto pra te mandar. Você comprou seu Louis Vuitton também ou sem um? Comprei do Luiz. Ele vem por vintão. Pô, esse tênis aqui que apareceu pra mim, gostei, hein? Deixa eu mandar pra vocês, hein? Pô, gostei, velho. Ai, é too much. Ah, que too much, você tá no Brasil. Fala, é muito, rapaz. Você mandou aonde? Você mandou aonde, Fer? É muito Mandando brega. no calma aí. Brega pra você que não tem estilo. Opa, mandei 2 vezes pro Will, calma aí. Assim. Entra lá, vamos que o Will tem que... Só pode jogar uma e vai dormir. Vagabundo. Vagabundo. Vai dormir, Vitinho? Você nem tem idade pra ficar acordado ainda, cara. Cara, né? Tinha perdido 5 partidas seguidas, doido. É que você não viu o Valorant que a gente jogou agora, ô senhor? Desastroso. Poxa, caixa de trilha sonora Stat Track? Ué, é essa? Ela conta quantas vezes ela toca? Chama. Nossa, chave esse tênis, hein, Vitor? Você Não, comprou pô, esse? Foi esse aí que eu comprei. Nossa, você gastou uns o preço de 2 Jordans aí. Pera, mas quem que jogou? Hã? Quem que jogou Valorant? Eu, Vitor, o Ferzotti. Nossa senhora. O Vitor tem um tênis que tem um espinho, velho. Na sola. Caralho, Vitor. Tenho. Mostra pra ele, Vitor. Mostra o Acho seu que o pra Will já ele. viu, é o branco, Will. Que tem uns Off-white. espinhos na frente. Ah, tá, tô ligado. É. Eu Que é já todo vi, colorido. Todo ponk. Não lembro onde ele viu. Vai, Ele Vitor, viu. vem. Você tirou foto? Aí. Quais mapas? Deste e Inferno, certo? Ok? Pode ser. Ele é tanto uma mirandizinha. Vou mandar aí pra você ver, assim. Na onde? Zap Zap? O que eu... É. Pô, esse tênis aí é legal, Fer. Mas hoje, quando eu vou comprar uma coisa, eu fico imaginando com qual roupa combina, velho. Você tá falando do que eu comprei ou do... Qual que você Porque comprou? eu comprei de cima. Então, esse daí eu fico com medo de usar ele, tipo... De repente, sei lá...
É que pensa, eu uso muito preto. Não. Calça preta e Se camisa for preta. usar o black... Combina pra caralho. Sim, se for usar o black, beleza. Mas, tipo, se você usa bastante, tem muita roupa azul, muita roupa, sei Não, lá... daí não tem como. Aí não combina. E não é nem o marrom dele, é o laranja do cadarço que vai atrapalhar o combinamento, tá ligado? Combinamento. Mas o de baixo ali, eu acho que ele é mais neutro. Se bem que os detalhes são vermelho, né? Ah, mas é pequeno, né? Ah, esse... O bom é que eu posso usar minha camisa xadrez vermelha e ir num show sertanejo à vontade, que Eu acabei de ninguém vai me imaginar isso. julgar. Já volto. Meu Deus, cara. Pô, eu não sei qual tênis que eu quero comprar mais. Já tenho tudo. Cara, eu tô bem nada a ver com tênis ultimamente. Nem quero gastar dinheiro mais, velho. Cara, esse aí sabe por que eu comprei? Eu nem ia comprar. Ah, eu te contei ontem. Bruna chegou pra mim e falou: Fer, esse aqui é tua cara. Ela sabe que eu só gosto de Air Force. Ela disse que é dona em Jordan. Ela falou: compra aí. Eu falei: compro, mas o meu cartão tem R$400 de saldo, é bem mais. Ela falou: eu compro, você parcela aqui e você me paga. Eu falei: beleza. Isso. Nossa, aqui vai ser abalo. Caralho, velho. Acabei de ver que a bateria do meu mouse tá acabando. Que mouse você tá usando, Vitor? O G903. É o que tem um formato na mão diferente? Mano, ele tem um formato diferente, mas é gostoso, velho. Não, mas é o que tem de formato diferente, não é? É o quê? E tem um formato diferente, não é? Sim, tem um formato bem diferente. Então. Caralho, tem um cara aqui que eu tô matando que tá cheio das skins, doido. Ah, mano. Eu peguei a mira do Fer ontem, velho, pra testar. E aí, deu ruim? Pra caralho. Agora eu preciso colocar uma boa. A mira do Fer é muito pequena, doido. É um pontinho azul no meio da tela. Ele copiou o meu. Não, mas o teu é maior. Eu fui lá na sala de ajuda. Eu tava usando o teu, Will. Mas daí eu quis usar o dele. Mas eu queria só testar, o meu tá... velho. Ele pega e deixa permanente o rolê. O meu tá menor ainda, ô senhor. Ué, eu tava usando o teu. Eu diminui mais a espessura. Rush, tapete e Xuxa. 2 Xuxa e 3 tapetes. Tá boa essa, viu? Bora. Tá boa, hein? Eu vou, hein? Pelo MF. Ou pelo menos, tanto faz. Dai! Vamos. Tá, vai, você vai. Banana, Vitor. Vai vir em Xuxa, cuidado. Tapete. 67. 67. Boa, roladum. Nip. Biblioteca. É o último, biblioteca. É a última, tá? Não, eu a biblioteca. Jogar na calma aqui. Nip, eu tô... Ah, a calma foi boa, hein? Sustê. Toma teu sustê, mundo. Coloquei tua mira aqui, eu ver. Ah, mesma coisa que a do Fer, doido. Mas tá muito menor. É a mesma coisa. É a mesma que a do Fer. É, pô. A do Fer é desse tamanhozinho, velho. Ele diminuiu mais? Pra caralho. Não sei, eu peguei a minha lá no... Peguei a minha, não peguei de ninguém, não. Não, eu copiei de algum jogador lá, nem sei qual foi. Aquele William Bond? William Bonner. Não, foi de um jogador bom. Ah, então é ele mesmo. Abre aí. Nossa, tá aquela no telhado dele. Dentro do bombe. Tripla. Tô olhando à esquerda assim, ó. Mata ele. Direita, pô. Nossa, Vitor, agora que eu vi nós indo pro lado que não tinha ninguém. É assim, eu matei um boneco ali.
Oh, in this world. Puxa meio, puxa meio, puxa meio, puxa meio. MF, MF, meus irmãos. Boa, irmãos. É o Achei último. cara armado deles agora. Não. Deixa eu economizar pra comprar. Qual é essa, meu? Ele tá animadinho. Ele né? tá todo serelé, deve ter recebido uma mamada. Que isso, Ei, cara? foi mal, tô em live. Tá em live aí. Mas fala a verdade, recebeu ou não recebeu? Não, tá acontecendo muita coisa boa, entendeu? Ah, então vai ter alguma coisa errada vindo por aí. Cuidado, velho. Comigo é assim. Que isso, sim. É, o cara é muito negativo, cara. Comigo quando acontece bem, é monotônio, velho. Ah, tem um cara meio, doido. Avançado meio aí, pô. Flashei, flashei. Cadê o cara? Ah, agora o cara já tá em Nárnia. Comigo é assim, quando tem muita coisa dando certo é porque vai dar alguma coisa errada, velho. Que isso? My bad. O cara tá em choque. O cara tá em choque. Gostei da foto, inclusive, tá? É, eu mesmo. Cabelo bem ceboso, né? Eu cortei já. Pô, tava da hora. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar na frente. Tem três aí. CT, bomb. Pô, vamos virar B, Vamos virar B, rapaziada. Tem 3. A gente vai ter que pegar esse cara da banana. Tem meio. Meio, certeza? Acho que eu passo o carro errado, cara. Ele já pegou e ficou dizendo que não é lá. Porque ele limpou o meio e limpou o Xuxa já. Will, eu queria ser adulto e guardar. Você quer? Quero. Tá bom. Fazer o quê? Cada um marca um canto aqui. Caralho, bem adulto, cara. Isso Isso... também, falei mesmo. Caralho, isso é muito mais que adulto, velho. Isso daí é veterano de guerra, pô. Vou achar mais. Nossa, mas daí tu fudeu o rolê. Eu fiquei parado. O cara veio com tudo. Assim, dropa uma. Muito, cara. Todo mundo comprou Alp, velho. Você quer um? O Badai comprou Alp. Tá pedindo isso. Pô, domina a banana, alguém aí? Pô, só eu faço isso toda a vida, velho. É, velho, é difícil, velho. Olha, pegamos. Avançando meio. Ah, velho, tá me queimando essa porra. Esse cara avança meio toda hora, mano. Uma guerra que eu morro. Boa, Vitor. É 4x1, velho. 4 versus 1. Ele tá na bomba, eu acho que ele tá na bomba. Vitor. Tá não. Escutei demais. Ele vai guardar. Olha a minha skin, Will. Da hora essa aí, hein? Soltou os peixinhos? Soltei. Caralho, dunk por 600 conto, velho. Nossa. É isso, Vitor. Mandar no WhatsApp. Não sei, na verdade eu não sei se eu acho isso bonito, mas eu acho ele diferente. Nossa, esses caras se esconderam. Preciso de um drop. Ah, não precisa não. Tá bem, Ah, eu não gosto de Jordan Low.
Jordan Low feio. Mas tá barato, Que viu? nerd, né, velho? É roqueiro? Ô, Vitor, dropa uma, Vitor. Dropa uma aí, Vitor. Ah, não, esse dunk é bonito. Esse dunk é bonito. 650, vai tá muito barato. Gostei. É, que é desconto, né? Nossa, levou ganhar no pé esse cara, velho. Nossa. Ele tá... Cimento. Ele vai... Ai. Ai. Aí você, senhor. Peguei o meio. Cuidado, pode vir em costas. Vou bugar a mente deles. Fechou CT? Sim, não, eu quero puxar pro bom. Ai, não sei de onde tomei. Poxa, ele veio da onde? Ah, tinha mais um. Queria passar a 3D, velho. Mas não vi onde o cara tava. Dropou uma? Vitor tropa. Verde ou azul? Quem que é? O... Aí. De novo. Puxando meio. Puxou meio? Nossa. Esse me fudeu. Digidom, digidom, digidom. Tem um nip. Vou smocar caixão, senhor. Ainda tem grana a fazer por aí. Ah, smocaram, velho. 54, velho, Xuxa. É, vai ter que ser aí, Will. Vou guardar. Mano, tem um pezinho aqui apelão, velho. Tá de sniper, eu acho. Né? Ah, guardou, né? Puxa, meu D travou. Meu D não... Mentira! Ah, meu D travou. Buceta de teclado. Buceta, caralho. Tô eco. O Will forçou. O Will guardou, Eu, pô. eu não ganhei dinheiro. Só ganhei 200. Comprei uma flecha só. Ô Will. Acho que eu vou nesse dano. Passou. Vai ter aí. Aproveita que tá barato. Nada da... Apartamento 51. Bom. Tem um meio rushado.
Sem smoke, velho. Cemitério. Tem um scope aqui. Cravado o cemitério. Cemitério, viu? Eu vou pegar info. Nossa, pior que o Sim tá morto, agora que eu vi. Ah, vou marotar aqui, velho. Vou esperar o pulo dele. Marota. Fica agora. Já limpa CT quem é laranja. Eu. Tem que limpar CT pra eu poder guardar, velho. Ele vai estar marcando a saída lá. Não, se consigo guardar. Nada aqui. Opa. Era tripla? Tá bonita, velho. Esse colentinho da Astralis. Ficou legal nela. É o do Vito. A laranja colante da Astralis? É. É, não ficou tão bonito assim. Cuidado com o buchinho. Cadeira. Paguei vintão nela. Meu Deus, cara, tá dizendo tem 2 bananas dominados já. Pô, só vocês deixam só eu dominar a banana, cara. Vocês são muito preguiçosos, pô. Ai, dependei nele. Filha da puta. Entra bem roxo. Vai. É pra um. Não funciona é pra um. Eita, pô, é. Só tem um aí só. Vai ter CT, vai ter um CT. O que é que tu falou, Fer? Não me apresse que sabe que não funciona assim, velho. Cemitério. 2x1. O Fer tá cravado. Boa, Ferzote. Funciona assim sim. Funciona assim, cara. Começou, vai, eu já entro em desespero, sabe que nada funciona. Tem que pedir com jeitinho então, assim, ó. Cara, o pior que o Fer é assim mesmo, cara. Se você fica botando muita pressão, ele fica travado, velho. Porra, caralho. Cadê essa merda? E o bagulho na frente dele. Que isso? Mais um rushado meio. Aí, ó, ninguém me dá cover. É o azul aí, ó. Cadê? Que isso? Eu tô aqui na A já. Ué, velho. Eu voltei pra pegar. Tá aí. Ah, mano. Sabia que tinha cara rushado ali, não. Ai, desgraçado, me viu.
Tá rushando no meio, pega eles e Alp aí. Pega eles e Alp aí, ô banana. Tá rushando no meio. Ok. O baldão, nem é o baldão. Nossa, tomei, senhor. Flashei atrás do muro. Faz H e fala. Ficou, né, Vitor? Eu vou abrir. Beleza, deixa eu... Abrir, Vai depois. disputar, então? Eu vou disputando. Nada. CT. Você vai fazer smoke ou você? Mais um cara, você quer? Faz. O AWP tá cravado. Vem atrás, Ito, AP. Ajudar eu. Boa, Vitor. Posso comer CT? Vai. Pera aí. Entra. Ai, pezinho, tava na floreira. Floreira. Ai, carceta. Nossa senhora. Eu tava sentindo algo estranho, velho. Era 2 ali, era pezinho? Era. Dropa uma tipo assim, a gente... O quê? Dropar o quê? Pra mim. Alp? Não, drop. Tem drop aí, Vitor. Achei que tu queria Alp. Não, você é o melhor com ela. Ah não, para de travar, porra. Caralho, o Vitor me ignorou, velho. O que deu? Pediu um drop. O que deu? Ah. Eu vou matar um cara se pegar. Ai, H no meu pé. Eu vou molar cimento. Ai. Caralho, esses caras aqui, que é isso? Cimento, velho. O cara pegou um money. Não, o cara pagou. Arma aí, Fer. Tinha molotov aqui, por isso que eu não fui junto, velho. Tem um carro. Ai. Beleza, 46, velho. Nossa, tem mais um aqui. Morreu. Oxi. Nossa. Toma. Tem um nível, Badaia. Badaia. Mas você chamou ele? Badaia. O cara é baldom, chama de Vê se baldão. tem dinheiro. Eu tenho. Tem não. Mano, vamos fazer o rush foda assim meio, rush foda assim Dropa meio. uma Tech 9 pra mim, ô Vitor? Ô, Vitor. Não tem uma terceira. Ô, Vitor. Putz. O Vitor não dropa nada, cara. É, Não tem Tech 9, velho. Tem uma CZ. Pô, podia ser é pão qualquer duro. coisa, cara. Ah. É que você foi muito específico. Puxa o meio. Vamos, cara, esquerda, Fer. Nem vi. Foi X2. Caralho, morre não. Ai, eu pinei. Cemitério último, só B. Só vai B. Só B. Tem smoke, tem tudo, eu confio. Nossa, eu pinei muito nos dois, velho. Como prefere na tua cara? William Hawk. 1v1 situation. Ele tá miado, tá? Dei... Quem que tá vivo? Pô, ele tá com... 60 de vida. Boa. Nosso Zeco de milhões, né, mano? Que é, Balduco? Nosso Zeco de milhão. Não é isso?
O Duco. Toma, Fer, eu dropei. Ô, Vitor, eu compraria o tênis. Ô, eu o olhei cara e tá avançando no identifiquei. meio ali, tá aparecendo no meio ali? Você comprou o tênis? Acabei de fazer o Pix. Caramba. Saiu o PMGC. Tá assim? Não, por 600 Ô, conto, William tá Ron. dando? Push meio. Ah, meu Deus. Eu achei que tinha alguém já no MF pra ver ele passado. Tem sniper aí na Tem uma- TR. Cuidado do banana aí, pode estar avançado também. Joga junto agora, é eco deles, velho. Boa, Baduco. Você tem, aqui não tem nada. Ele vai estar aqui, velho. Puta, pior que tem uma Alp lá na caverna. Vai lá pegar lá. Não, Então- eu peguei. Ah, pegou? Então ele vai pegar cá. Vai lá pegar. Ok, 47. Fala pro Baldan, como que é o Fernando chamou? Baldaia. Baldaia. Ô, Baldaia. Aí, ó. Ele vai pegar cá. Ele tá todo miadaço, velho. Menos 90. Tá no meio ainda. Esquerda. Boa, Vitorino. Não vai pegar não, Jeremias. Vagabundo. Salafrário. Última rodada. Drop um aí, drop um. Dropou? Alguém pegou. Dropa aí. Alguém pegou. É o Vitor. Ah, é. Pão duro. Pra fazer pick de tênis ele faz. É, pau duro, caramba. Que isso, meu dropei. Eu chamei você de pau duro. É isso. Muito bueno. Tem banana ainda. Uia. Passando na minha Campo. frente, ó. Foi mal, Nossa, irmão. também nem vi de onde. Foi mal, irmão. Opa. Vamos ver mesmo. Vou mangar uma por cima aí que eu tô com meter cara aí, velho. Vai com isso. Vou uma KCT. Moca. Tá. Acho que esse moca é errado, velho. Muito. Tá indo banana. Zoeira, foi certo. Se quiser, tem um só aqui. Cavalo. Nossa! Nossa senhora. Eu aqui sambando também, aham. Eu pulando pra lá e pra cá, cara. Que susto. Ô, Baldeco, já tem... Eita. Eita. Desculpa, seu gago. Tu já tem time? Time? Como assim? Tô B. Eu vou deixar ele com essa dúvida aí. Vou deixar ele... Time não, Vou deixar no ar. Deixa ele com essa dúvida, Deixa no por ar, favor. Deixa no ar. Deixa ele curioso, perguntando, mano, que time é esse? Mano, agora ele vai dar vida. Tem mesmo. Banana. Toma. Toma. Tem mais, ô, Vitor? A banana voltou. Então, é a última. Simbora. Eu Caverna. dei para funcionar de novo. Por que tá O amarelo parando, foi. velho? Meu Deus. Ô, viu? Dá um teclado pra mim aí. Nem eu tenho pra O mim. meu dedo para de funcionar, doido. Do nada, mano. Ele não... Eu só estreio pra um lado só. É a vida querendo te testar, senhor. Pense nisso. Ó, Você vai rushar ou Vitor? Rushar B sem freio? Eu vou. Então eu vou flechar pra... Parigo. O cara te matou cego. Costas. Boa. Esse maluco veio querer rushar na 12 aqui, tomou um bocão. E nunca vai esquecer. Entendi. Quase Olha o entendi outra apartamento aí, coisa. roxa.
Poxa teu cu, ele tá aqui. Tá voltando. E o pai vai atrás. Meu Deus, os dois Menos tá... 40 mil. Tá indo bomb, viu? Deixa ele plantar. Os caras tudo forçado, mano. Nojeira. Já assustei, velho. Eles estão treinando. Dropa uma desses patinetes. Isso aqui não é major? Quer comprar sniperzinha, mas não sei qual que é a economia dos caras, velho. Vai, Vitor. É agora, velho. É agora. O cara me matou cego, William Hong. Felipe, é foda, velho. Vai, Vitor. É essa sensação que o Senhor gosta. Eita. Ah, no reload. Todo mundo com a mão na cabeça. Todo mundo passando um desodorante. Todo mundo passando um desodorantezinho. Se eu tivesse uma arma com mais bala. Valeu, Tava Lô, todo tamo mundo junto. ceguinho, né, meu Vitor? Pô, mas Tá, qual que é a sensação que eu sinto, hein, Vitor? De matar todo mundo com a... É, mas ultimamente a Bang tá vendo errado, viu? Não, mas faz 4 CS que a gente não faz mais porque o Vitor fica indo B. Não, eu só sei jogar na B. Pô, O cara quebrou nossa forma. Qualquer dia a gente vai fazer um CSzinho onde todo mundo vai jogar nas posições diferentes, velho, pra gente aprender como um time e crescer como entendeu? Porra, o Badão roubou minha kill, Badão. Ó o Vitor, ó o Vitor. Apartamento. E aí? Não sei. Quem foi o amarelo? Baldeco. Esse 4 meio. Tá pra gente aqui. Apartamento 1. É o último. Pulou spa. Tá indo pro Xuxa. Boa. Ó, KMzinha. Dropa uma biquinho pra mim, vocês que estão de direito. Eu não tenho biquinho, não. Que biquinho? Ah, M4 silenciado. Pô, achei que era brinquedo de furar moletom. Você vai rushar, Vitor, ou vai ficar parado? Vou parar, cara. Então para. Nossa, tomei uma sem um. Meu Deus, penei. Aí na conta da loucura. Vai entrar o Ora, irmão. Não, voltou. Porra. Tá perdendo no banheiro, será? Deve dar. Coisa pede pausa. Ai, minha... Tô fugido aqui, vamos descer. Entrou no canal. O cara se matou. Tem um B. O meu último tá bem, então. Não sei, sim. Boa, guys. Perizote. Ah, quando a gente perde, a gente também é humilhado. Vou humilhar também. Vai, Vitor, fica aqui, ó. Não, tô de 12, Will. Ah, então vou flashei pra você. Flashei outra pra você. Aí, ó. Pra Qual comprar é seu nome, algumas coisas Vitor? ainda. O Vitor tá falando o nome dele ali, ó.
27 no meio. Ok. Smocou CT. E aí? É. Ela não caiu certo não, eu. O quê? O que você tá falando? Molotov. Ah, então eu fiz errado. Escuro. Boa, Fê. Nice, guys, valeu. Ei, você. Quer jogar mais uma? Tô indo de naninha, velho. Quê? Tô indo de naninha. E o time, tu vai querer? Manda aí. Manda seu e-mail que nós vamos te passar o contrato. Mano, eu adicionei aquele cara lá de ontem, velho. Ele ficou a tarde inteira chamando pra jogar. O Bilbo? Pô, velho. Fala. Fiquei com peso na consciência. O quê? Porque eu desmereci os caras e eles ficaram quietos. É o que a gente sente quando é desmerecido. Ó, ganhei uma caixa. Ver o que tem nessa porra aqui. Então vira pra mim. Vai jogar só mais uma, né? Tá. Cara. Muito cansado, né? Deixa 2 então. Deixa 2. Saideira. Lancei essa paz, faixa rosa. Faz a jogadinha. Todo mundo ouro 3, que orgulho. Todo mundo subindo como um time. Ai, como eu amo meus amiguinhos. Por que só eu que não tenho mais signo na minha foto? Porque isso aqui é só pra quem tem conta há muito tempo. Eu tenho a de 10 anos, acho. 10 anos não. Sério? Moeda de aniversário de 10 anos, moeda de 5 anos de serviço. É, o meu é moeda de 5 anos de serviço. Moeda de aniversário Vou de pegar 10 a conta anos. do meu irmão, que ele tem desde 97, então. Medalha de serviço Minha insígnia de 2022. lealdade. Insígnia de lealdade. Eu tenho a de serviço de 2015. Caralho. Só que eu botei o do Major, né? Não entendo essa patente aí. Quanto mais baixa é, melhor se é isso? Hã? Quê? Tipo, eu tô 31ª patente. Sem um tá 23ª. Esse é o nível do jogo. Isso aí é coisinha. É level. É coisa. Igual no Pubg. Vai jogando e vai ganhando ponto aí. Então, mas isso que eu tô perguntando. Quanto menor a patente, maior se é. Isso? Não. Não. Isso quer dizer que você jogou mais. Então vocês me respeitem que eu sou coronel. Oxe, sumiu aqui pra mim, doido. Pra mim também. Will, o que você fez aí? Oi. Nada. Eu cliquei em aceitar. Eu acabei de matar um mosquito. Isso, velho. Foi isso então. Porra, eu aceitei. Aí, ó, caiu o bagulho. Conectando a rede CSGO. Ai, meu Deus, o Will derrubou o CS matando o mosquito. Bugou pra vocês também? A rede? Não, só pra você. Conectando a rede. Caiu a rede aqui. Levanta e dá um balão. Por acaso você é baiano pra ficar na rede? Banido. Xenofobia. Hoje é quarta. Hoje a festa é sua. Quinta. Hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Agora já é sexta, né? Sexta. Sextou. Acho que acabou. Não tem mais jogo, não. Poxa, o de vocês também tá conectando a rede? Parece que arrebentou lá. Uma noite na conta da loucura. Vai gol logo aí que não. Vamos jogar mais uma. Escutar aquela música que todo mundo gosta e dormir.
Qual música que todo mundo gosta? É o Brasil. Esses dias chegou uma. Eu te falei, né, Ferzat, que chegou pra postar uns stories pra Brasília. E aí? Hã? E aí? Eles queriam pôr a Isa Cidade. Ah, não, aí não. E se fosse pra você, Will? Se eu faria? Ah, Não. por quê? Eu faria. Will, todo mundo. Com a pica de fora Todo mundo ainda. bate uma asinha. Ou vai falar que você é o imune agora. Você é o santo. Não. É porque esses tipos de segmento fecha muita porta, entendeu, cara? Mas abre muita. Fechou outra. Muitas pernas. Fecha muitas portas, mas abre muitas pernas. Meu Deus. É, velho. 1h a gente só fala bosta. Ainda bem que a gente tá em live só zoando entre amigos. O Vitor tá quieto, ele tá comprando outro tênis já. Não tô. Tô só escutando aqui. Que tênis é esse de R$600, Vitor? Me passa. É um Dunk, o Will que me mandou. Passa aí, Will. Vamos ver. Mano, Dunk por 600 conto? Tá maluco, velho. Mandei. Eu aceitei, quem falta? Eu aceitei. Vai, Fer. É o Ferzat, eu sei. Mano, por 600 conto, velho. Eu nunca paguei menos de 1.000 num Dunk. Vou pegar uma água ali já. Tá. Você tem 1 minuto pra fazer tudo isso. Nossa, essa mira é muito pequena, velho. Nossa, vê se essa Deagle de longe agora é um pá! Ele tava em cima do negócio ali. Tirei ele dali. Já tá ficando chato, né? Ah, o Fer ficou off, velho. Tô B. Tá aí, ó. Vai ter um dia que a gente vai jogar onde cada um vai jogar em qualquer lugar menos do que costuma jogar. Exatamente. Ó, o Fer tá zanando o bagulho aí, ó. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. Escuro alto. Passou. Passou aonde? Fechado, fecha. É isso aí. Valeu, Ferzot. Jogou muito. Jogou bem, Fer. Jogou bem, Fer. Ele não voltou ainda? Não. Voltei. Boa, Fer. Jogou muito, 1 a 0 pra Fer. gente. Jogou muito. Parabéns aí. Já voltei com grana. Eu confio em vocês. Tem um caminho da morte. O cara parece que tá no telefone falando. Nossa, aqui. Já bangou o fone. Passou varanda. Passou varanda, cuidado. Fudeu. Nossa, tomei muito. Fundo. Nossa, velho. Varanda e fundo.
Varanda e fundo. Ai, cara tá scout no fundo. Puta que pariu. Defusa. Ó, defusa. Até dá cara pra ele. Toma, a mimir. Vai mimir então. Bom, qual a sense... Não diz o nome de gato fêmea, minha gata tá friagem Dropa só de subir aí, nome. tem um. Você compra M4. Boa. Chato, né? A gata tá friagem de nome, que porra é essa, velho? Vai passar a varanda, viu? Tem varanda. Vai ter mais varanda. Tem B. Tá em cima. 559. Voltou. Pode passar varanda. Não, varanda não, eu tô olhando. Não, ele passou, ele tá na varanda. Ele só não entrou no bombe ainda. Boa. Ai, pegou fogo. Como que ele se expandiu dessa maneira? Isso foi muito específico. Só pegar, não tem ninguém no meio, velho. Tem TR ainda. Um dos dois também. Varanda. Mais um varanda. Você vai tá lá. Tô indo varanda, Will. Tá aí, 8. Tá com o Vitor. 8. Vitor. Minha sobrinha me chama Ele de... tá querendo virar? Tá querendo virar. Minha sobrinha me chama de tio Bito. Meio. Tá até R já. Meio. Varanda. Ele não tem tempo de ir pra B, Vitor. Aonde? Ou tem? Não, tá na varanda. Dá tempo não. Ele vai pular. Pulou. Caralho, esse cara não tem fone não, doido. Minha sobrinha me chama de tio Bito. Tio Bito. Eu dropo o Vitor. Dá pro Bito? Ah, não, sei que não quero, não. Caralho! Que isso? Que isso? Eu vou levar embora. M4 sem silenciador. Que porra é essa? Não sei se a caminho da morte. Ele tá me enxergando? Vai ter varanda? Por enquanto não. Faz o smoke dele. Flash, velho. Tem mais meio. Queimou. Queimou também. Tem coisa aqui. O que você tá falando que eu não tô entendendo, mesmo? Eu também não. Tá todos aqui. Manito? É Manito? E aí, Manito? Você é Manito ou brasileiro? Eu sou brasileiro. Ah, bom. É que teu mic tá meio estranho, parece que tá falando espanhol. Tá baixo. Não é baixo, não, é que você tá fã mesmo. Amanhã tem o Vinizinho. Já apagaram o smoke aqui. E foi caro? Apagaram o smoke. Varanda. Nossa, 84 varanda, velho. Nossa, 33. Passou já. Pulou CT. Boa, tem um varanda ainda, Fer. Mas tem mais varanda. Vários varandas. Nossa, tomei só uma. Tem um com 15 de vida ainda, velho. Poxa, por que ele Tem um fez que eu isso? tirei 1 de vida.
perder ele, guarda. Onde tinha sniper? Na smoke que ele jogou. O cara que pulou, ele matou. Será? Ele é adulto, mas nem tanto. Pequeno gafanhoto, né? Tô aprendendo. Vai morrer, hein? Vai morrer, hein? Ah, essa skin de M4 mais bonita, é tua? Não, nada a ver. Não. É do verde. Verde pra te dropar essa arma. Vamos aqui. Muito generoso você, obrigado. Eu vou ajudar vocês na A aqui, hein? Vou subir varanda. Então já... Faz uma bang aqui. Não tem suicídio. Ah, eu esqueci de apertar o contra. Varanda. CT. O amarelo, CT. Ah, o cara tava de sniper no escuro baixo, velho. Meio. Vamos com alta. Vai entrar B. Calma. Não entrou ninguém ainda. Calma. Não entrou ninguém, eles estão forçando. Tá do fundo, Will. Tá aqui. Não, fundo da Fer. O problema é varanda. Voltou isso pro alto. Eles podem ter descido escuro baixo. Tem como, Fer? Fer, qualquer coisa desce pro bunker eu pego. Ah, isso aí. Tem meio. Boa. Sextou, né? Amanhã. Varanda. Tem mais. Aí já. Pegar o papo dele. Dá tempo, será? Não. Quer um drop aí, Rocha? Drop aí. Tu não consegue dropar W, não? Quer o quê? Deus abençoe. Estou com sede saudade. I'm blind, apagou, Fer. Cuida da varanda aqui que eu vou cuidar do fundo. Pegou varanda. Nossa. Tá. Olha que roubada esse aqui, ó. Toma. Nossa, os caras não sabem de onde tá vindo. Os caras não sabem de onde tá vindo. Pega minha AWP, Will. Pego. Que pixel é esse aí, Demi? É One Way? É, os caras não sabiam de onde tava vindo. O nome dela vai ser Valdeci. Não, coloca o nome dela de Miau. Milf. Não, Milf não. Nada fundo. Cuidado escuro. Pode ser que entre meio, viu? Tá aqui, tá meio bomba meio. Varanda. Fecha, Fer. Tô aqui. Varanda, outro meio, então. Meio. Pegou C4. Boa, último meio. Ele tá aqui, né? A W Isso não é um time, é uma seleção. Vou rushar esse pra baixo. A Fox aqui, irmão. Tá bom, 7-1, né? Possível perder. Eu vou puxar a varanda aqui, Dani.
Já, tem suicídio. Deploying flashbang. Throwing fire. Flash aqui. Throwing flashbang. Fácil. Grenade. Escuro alto. C4 escuro alto. Tô aqui. Varanda 1. Não sei se eles ainda estão escuro. Flash aqui. Throwing flashbang. Nossa, que cara ruim, mano. Meu Deus, apertei o shift. O cara animado ganhou no strafe ali, o bomb, velho. Caralho, Vitor, dropa uma aí. Tá ricão, mané. Let's get this over with. Suicídio. Flashei uma. Pô, mas que TP é esse, cara? É 2 AW no time dos caras, pô. Bando de idiota. Nossa, 78 Fer varanda. Passando varanda. Toma. Nossa. Porra, aqui guardar, né? Alô, Tobira Boy. Perdemos 2 seguidas depois que o Vitor abriu a boca. Ah, o Vitor sempre mete uma dessa. Eu sei disso. 7x1, pô. Agora 7x3. Vai colocar o Pinto com o Pinto. Mas o 101 falou pra eu fazer o que eu quisesse. Menos em a partida. Ah, eu vou... O Vitor vai pra sexto player. Pô, já tô como quinto já, cara. Então, tu vai pra sexto. Caralho. O incrível disso não é ele ficar de sexto player, de quinto player. Ele tá na minha... Tá atrás de mim. Ué, cara. Eu sei quando eu vacilo. Eu reconheço. Não precisa nem falar, né, cara? Pô, todo mundo já viu. Pô, dá pra usar essa... Dropa uma bonus. A gente ganhou ou perdeu, né? A gente perdeu porque o Vitor foi abrir a boca. Não vou mais abrir a boca, mutei. Por favor. Obrigado. Flash fundo. Pode ter varanda. É MS2. Não, pode ter, eu falei. Fica fechado, Fer, fica fechado. Ai. Já sei fazer uma outra one way aqui. Como é que tá a situação aí, galera? Tá chegando. Campo. Aí na sua frente. Ah, mano. 44. Que isso, galera, aí é bom. Postita. Pô, eu tava com a molotov na mão, mano. Pô, Bonis toda hora tem dinheiro, cara. Tá rico. Aí alguém vai de fundo, já chegou fundo. O que? Repete aí. Você tá fundo? Mano, tô entendendo nada que você tá falando. Eu rodei. Ele perguntou se você vai fundo, viu? Ah. Já manda um. Entrou B. Meu Deus. Tava com a granada na mão, mano. Pô, de novo o cara com coisa na mão, velho. Só 85. Tem uma pequena, cara.
Altaram. Ele tava altar. Nossa, o cara tomou HS ainda. Ei, e aí? O time se estabilizou aí, né? Não, calma. Vamos cada um voltar a fazer o que sabe fazer. Eco. É, tá muita palhaçadinha. Eco? Sim, eco. Porra, vou comprar até 1000 aqui. Pô, até 1000, velho? Já tinha comprado 1000? colete. 1000? Pô, sei lá. Sei lá. Meu Deus, travei na porta. Varanda! Ah, eu travei na porta, mano. Que meio na visão. Varanda e fundo. Costas, laranja. A cadeira e salva, velho. Costas e não matar. Nossa, aqui eu desliguei o monitor e parei de jogar, velho. Caraca, a galera tava 7-1. Foi você abrir a boca. Vai, tá fácil. Galera, não existe zica. Aí, ó. Psicológico teu aí. Muito Vou entrar flash. bem. Muito flash fundo. Eu sinto que vai ser varanda. Viu? Já voltou. Deploying flashbang. Flashbang. Tem varanda. Coqueiro. Tá lançando ele. Tá de alto. Coqueiro. Smocaram, passando para baixo. Varanda, velho. Meu Deus. Aí o cara tem 8k, ele comprou uma 12. Tá de pista agora. Nossa. Tem a W nas tuas costas. A W. No meu corpo, na esquerda. Ô, irmão! Ele cagou. Ô, doidão. Ah. Tem AWP ali no corpo dele. Oxe, ele que tá bugado, doido. Essa voz voltou, normal, não voltou? Voltou. Tá me escutando aí? No jogo tá saindo meu som? Normal. Tá. Ô, dropa aí, Vitor, já que você tá rico aí. This is what you train for. Ele pegou a info, viu? Throwing flashbang. Passou varanda, um. Passou varanda. Passou varanda. Throwing smoke. Ai, o cara tá moscando na bomba, velho.
Fica aí, Deploying flashbang. Grenade out. Boa. Boa. É, C4 varanda. C4 varanda. Já falei aqui, amarelo. varanda. Tá bom. Varanda. Irmão. O que foi fazer? Nossa. Pediu pause? É, ele falou que não tá ouvindo. Não tá ouvindo. Ainda tem grana a fazer por aí. Ah. Jiggy-diggy-dum, jiggy-dum, jiggy-dum. Você vem esse mês pra São Paulo, Ferzotti? Mês que vem. Por quê? Dia 24 tem festinha. A gente vai organizar um evento Meet and Greet, ué. A gente também tá. Ah, vai ter o Carna Login. Eu vou? Ó. Você vai vir pra São Paulo? Ué, não sei, ninguém me chamou. Dia 24 aqui em São Paulo. Dia 24 quando começa o PMPL, doido. De fevereiro? Ah, tá. Pera, Fer, o que você falou que eu vou pra quê? Naquele evento que a gente quer organizar lá, no Meet and Greet lá. Mas vai rolar mesmo? Estamos tentando fazer isso aí do papel, só estamos esperando as datas pra ver. Quem tá envolvido? Até agora. Voltei. Chablau. Ah. Meu fone de ouvido acabou a bateria na hora que vocês estavam falando, velho. Entendi. Tirulipa. FNX. Bora bem. FNX, Gabi Prado. Curamaki Philadelphia. Não. Desce escuro baixo então. Vai escuro. Daí C4 escuro, C4 escuro. Você quer avançar aí do mesmo jeito? Não, pô, a C4 tá com você. Eu sei, pô. Ué, você vai perder C4 no meio, vai foder o game. Eu não vou não descer, calma. Vai, entra. É dois na B, Pode estar dentro desse smoke. Nossa, não adivinha. Janela. Dentro do bom. Que porra foi essa aí? É que você falou, vamos descer escuro, então eu falei, vai entrar meio. Cuidado com esse rush meio, viu? Positivo. Nossa, o Vitor, você deu a cal certinha, né? Você falou smoke, eu tirei. Não, o Vitor quando ele não trola, ele joga muito. Peguei meio. Tô avançando fundo aqui. Vai, Fer, mata o resto. Também se roubou duas. Não. Pô, não é pra ter feito essa molotov aqui, não. Não. Pra cair aqui. Não. Fala, Jonathan. Buenos días. Buenos días, voy a espocar la pajaje de jaranda. We will make them cry. Uno ¿Por qué píxeles. estás hablando yes. así, muchacho? Meio tem. Eu já voltei, tem rush e meio. Certo, varanda. Já louco. Claro, você smokeia, eu acho. Ele tava altar, Will.
Tá atrás dessa caixa grande. Tem um de M4 lá pra... Nossa, ai. Ah, o cara... Ai! Pô, o pior que me deixou aqui e foi embora, doido. Tinha outro meio. Nossa, eu pinei tudo. De novo, mais 71. É foda. Ué, não tava Você pode voltar TR e fundo, velho. Que jeito, não dá tempo não. Poxa, claro que Só dá, vai, velho. ou você vai... Claro que dá, velho. Preguiça. A preguiça não faz. É preguiça. É jogo, não é vida real, não. Aí, ó. Se você tivesse meado ele, eu matava. Vida sedentária até o CS, Vitor. É. Ah, não, uma preguiça. Dá de salata todo. Vai dar não. Vai dar não, é tô cansado. Para, cara. Vou ver quantos caras vai passar aqui. Passou 1, 2. Rushou um escuro. Rushou um escuro. E o meio, quer dizer. Faz este novo, otário. Seu otário. Otário. Tem um... Eles vão estar travados aí. Vai, avança, varanda. Tem varanda. Nossa, penei tudo nesse cara aqui, ainda bem que vocês mataram ele. Meu Deus. Mas se eu fosse um melãozinho da do sinal, vendendo balha legal pra poder juntar um troco. Dinheiro na mão de favela da mão, cara. Opa, o meio. Subiu um escuro baixo, cuidado. Escuro baixo, fechadaço. Buena. Já escutaram. Surprise, motherfucker. Vai não. Vai não? Sim, vai não. O Bangá aí na frente, Fer, quer? Não? Não. Não. Vai pra varanda. Vai. O último tá na B aqui. Tá na. Tá última. Vai plantar, vai plantar. Com uma preguiça lá pra montar. Tem que dar a volta toda. Ainda tem grana, faz por aí. Que falta de sorte. Vai tentar fazer smoke caixa gorda. É. Quero só ver essa smoke. Passou 1, 2, Meu 3. Deus. Só tem 2 na. Meu É só 2 na. Deus. 2 na só. Olha, eu quero ver essa Escuro baixo smoke fechado, Charizard. escuro baixo fechado. Olha lá, Will, onde é que É foi? eco deles, é eco Ah. deles. Custa pra plantar, velho. 2 escuro alto. CT tá miado. Mas tem CT. Tô com 8 de vida. Não pode ter varanda, viu? Agora pode. Se você ia querer, se não fosse desse jeito. Não tinha. Demorou. Você tem time já? Time? É, eu tô nesse agora, né? Ah, ó. Ó. A resposta foi rápida. Flash. Flashback. Throwing a flashback. Flashback. A B é minha, B é minha, B é minha. Deixa eu ver. Aqui também.
Ah, bateu ali, que merda. E rampa. Rampa CT, no caso. O cara tá aqui. Tem dentro do bomb. Matei na faca, matei na faca. Boa. Também de otário, filho. Provoca, provoca. Manda a mimir. Ele vai falar que você tá 8/10, quer ver? É. Cala a boca, carregado. Aí, ó. Aí você fala, pelo menos morri na faca, seu otário. Boa, bela flash. Também é nossa. Também. Ah, mano. Caralho. Tomei. Tá, Fer, manda um easy. CT. Manda easy. Aí, ó, provocou o time inteiro ali, ó. O que ele falou? É bom deixar os caras bravos. Mano, ninguém... Pô, eu não vi passar ninguém bem não, doido. Tem. 88, escuro baixo. Ó, o Kelta aqui, ó. Kelta. Tá no escuro. Escuro. Mais Vai molotov, contar aí. Will. Essa flash aí, segura. Na faca. Beleza, na faca. Tá na porta. Foi. Eu ia matar ele se ele tava cego, velho. Tu tava cego? Tava. Foi ficar animado, né, cara? É, ele animou agora. Mas ele não anima nem por ganhar, ele anima por zoar os outros. Ele é movido a isso. Por duns. Só por causa dessa aí é mais um. Não, eu não aguento não, Dani. O Will também tem que acordar cedo. É, tem que ir pra Sorocaba, velho. Só cavara? Só o quê? Sorocasa. A GH da Tropical é onde? Sorocaba. Aí você vai pra Sorocaba. Ah, eu vou pra Sorocaba. Mas você vai fazer o que lá? Sorocaba. Vai ter gravação hoje e amanhã, velho. Do Fernando e Sorocaba. Na onde que você vai? Hã? Aonde que você vai? Vai ter gravação. Sorocaba? Sabe quem é a Carol Pfeiffer? Sei, Do pô. Shark Tank? Sei. A gente vai gravar com ela. Ela faz conteúdo de financeiro. É, a gente vai gravar amanhã no escritório dela. Mas E você vai gravar sábado com vai gravar. ela? Não, os influenciadores, né? Ué, mas o que ela tem a ver? É que ela tem a parte de games dela, que ninguém revelou, né? E ela vai revelar hoje? Não, aí vai gravar o conteúdo lá e sábado vai fazer tipo um bagulho diferente com ela, que a gente programou. Ela é a nova investidora da Tropicals. Em Sorocaba. Ah, mas o escritório dela é em Sorocaba. É do lado da casa da Tropicals. Mas ela comprou a Tropicals quando? Aí você me fez pergunta muito difícil. Ela vai tá. Aí a gente vai gravar lá amanhã no escritório, sábado na casa. Não sabia que a casa dela era em Sorocaba. É. Pede um salve pra ela pra mim, ou eu? Posso pegar lá. Fala que eu sou muito fã dela. Assim, manda um salve pro Seyun e fala que vai mandar um pix pra ele. Fala sem um... Tá.
Eu quero um salve também, só que é ela falando o seguinte: infelizmente, seu tipo de negócio não é do cenário financeiro, então eu tô fora. É uma boa. Só gravar a parte do eu tô fora. Obrigado. Vitor, muito obrigado pela sua participação, mas eu tô fora. Muito bom. Vamos ver se ela é suave de trocar ideia, né? Ah, Os ela... poucos milhões que ela deve ter. O campo das 7 é 4 da tarde? Investidos. Puta que pariu. Tá. Pô, eu vou nessa aqui Isso, então. vai ter que acordar cedo, hein? 4 da tarde? 4 da tarde. Ô, Vitor, e aí? E a tua carreira de pro player? Cadê? Nada? Acabou? Não, tá aí, Encerra a ué. live aí, vamos conversar. Ah. Tá. Rapaziada, vou nessa. Beijão pra quem ficou aí. Tamo junto, fiquem bem. Quem for de Sorocaba aí quiser dar um pulo lá no Tropicals, a Paiva tá lá, tá? Valeu, tamo junto. Então, a Atipari eu vou fazer a live à tarde. Vamos ver se esse campo tiver on. 3 horas eu vou estar fazendo a da skin pro MPL Brasil. Aí de repente a gente dá um pulo lá pra ver como é que tá rolando, tá ligado? Fechou? À tarde nós tá aí de volta. 3 horas, tá bom. Valeu. Beijo, beijo, beijo. Tamo junto.